o que significa de fato, o que é nomofobia, o que caracteriza esse vício? É um grande prazer estar aqui, Hermes. Então, a nomofobia é quando a gente faz um uso excessivo de dispositivos eletrônicos, causando comportamentos que vão ser classificatórios como um vício mesmo, que anteriormente a gente não tinha tanto acesso a saber que existia um vício específico por isso, mas a gente já conhece como funciona o vício em outros tipos de substâncias, de situações, enfim. Funciona do mesmo jeito, é como, por exemplo, para quem está em casa entender, é como se fosse um vício em bebida, um vício em jogos, funciona do mesmo jeito para criança e adolescente viciada em tela de celular? Então, essa é uma questão muito importante, porque se a gente for pensar na estrutura cerebral e na forma como o nosso cérebro funciona, a gente pode dizer que sim, a forma de funcionamento de um cérebro que tem um vício é muito semelhante, é muito parecido, tanto seja um vício em telas, quanto um vício em comida, em pornografia. Então, é uma questão bem preocupante, especialmente quando a gente fala em crianças e adolescentes. Você é neuropsicóloga, você atende, em especial, crianças e adolescentes. Você trabalha muito com esse público. E assim, poxa, a minha geração não viveu isso, porque não era uma geração criada com telas. É muito frequente? Chegam muitos pacientes assim? É extremamente frequente. Eu tenho cerca de 10 anos de experiência com crianças, adolescentes e famílias, né, no geral, especialmente mães, e tem ficado cada vez mais presente dentro da clínica e é um problema que vem se agravado, vem elevado assim de uma forma realmente muito preocupante, porque cada vez mais a gente normaliza, a gente vê que tem cada vez mais crianças nas telas de uma forma que é excessiva, que faz mal e que pode até simular sintomas de transtornos mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, para quem está em casa possa entender, Sara, quais são os sintomas mais comuns, o que é que os pais devem ficar atentos? Então, eu acho que para contextualizar bem, é importante a gente entender como que a tela funciona em excesso desde os primeiros anos de vida, desde os bebezinhos, né? Se a gente for pensar no que a OMS recomenda, é que até os 2 aninhos de idade seja 0 telas. A gente não expõe essa criança, esse bebezinho, às telas. A partir de 2 anos até mais ou menos 5 anos de idade, o recomendado é que seja um tempo mínimo, 1 hora de tela no máximo e de preferência menos que isso, né? E a partir daí, se recomenda que tenha ali uma média de 2 a 3 horas de tela, né? Mas não é a realidade que a gente tem visto atualmente. E aí, esses problemas de comportamento, esses problemas emocionais que podem advir e que vão ser generalizados para outras questões mais importantes, como, por exemplo, problemas cognitivos, dificuldades escolares e tudo mais, vai depender muito da idade da criança. Então, quando a gente fala de bebezinhos que são expostos a telas, a gente vai falar de atrasos do desenvolvimento, especialmente atraso de fala, atraso de a parte motora e de criatividade também, porque a gente precisa que esse bebê esteja em outras atividades e não só na tela para poder aprender, né, essas habilidades que são importantes para a vida dele. E aí isso vai se elencando a partir de outras idades. Na primeira infância, a gente pode ter dificuldades ainda persistentes de linguagem, então crianças que têm atrasos na comunicação, que não conseguem ter uma comunicação coesa e que isso pode até simular, né, alguns sintomas que podem se confundir com um transtorno do espectro autista, um transtorno do neurodesenvolvimento propriamente dito, né? Eu diria que os pais eles precisam estar bem atentos justamente a isso em primeiro ponto, a atrasos, a comportamentos que não são esperados e que eles veem que diferem ou da infância deles ou de outros filhos, enfim. Comparar, a gente sempre coloca na psicologia que não é uma coisa adequada quando a gente expõe isso para outra criança e faz ela se sentir inferior por isso. Porém, é importante a gente ter um comparativo para entender o que é normal, o que não é, né? E se fugir do normal, procurar um profissional que seja especialista em infância, em adolescência, para poder identificar isso. Nas crianças maiores, eu diria que tem alguns comportamentos que a gente precisa estar mais de olho. Então, por exemplo, um isolamento social, tanto dos coleguinhas, da família também, então uma preferência por telas, independente de qualquer outra coisa que possa ser tentadora para a idade. Então, uma criança que ela prefere estar na tela do que estar num jantar com os primos, brincando, sair de casa nos finais de semana, né? Isso é um índice de preocupação.
Especialmente quando a gente pensa também que as telas têm ali redes sociais, em que essa criança, esse adolescente pode entrar em contato, né, com, enfim, pessoas que são mal intencionadas, que vai tirar desse ambiente social saudável e colocar num ambiente de socialização que é doentio, que não é adequado. Além disso, a gente tem a irritabilidade, explosões comportamentais importantes, quando a criança ela se sente frustrada por um jogo na tela ou quando os pais tentam tirar essa tela da criança, né? E outras questões que vão ser mais sutis, como dificuldades de sono, dificuldades na própria escola, que não tem ali um motivo muito bem delimitado, seria algumas alterações comportamentais para os pais estarem de olho. Você falou vários marcadores interessantes e me deu vários ganchos. Eu vou começar lá de trás, o primeiro. A Suécia, ela acabou alterando, finalmente, porque é o seguinte, quando surgiu o avanço tecnológico, a chegada dos tablets, eles determinaram que as escolas pudessem utilizar somente tablets e largassem a caneta, o papel, o lápis. E eles voltaram atrás nessa decisão quando perceberam que estava tendo um atraso cognitivo, né? Isso bate muito com o que você falou, dos riscos das crianças serem expostas muito cedo, não é? O prejuízo é grave assim mesmo? Extremamente grave. A gente pensa que a criança, o bebezinho, é um ser humano em desenvolvimento, mas principalmente, por um viés profissional, a gente pensa que é um cérebro em desenvolvimento. A gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e se desenvolver a depender de diversas demandas, enfim. Quando a gente coloca uma criança tão pequenininha, que tem uma neuroplasticidade fantástica em comparação a outras idades, para ficar só em um mesmo tipo de atividade em que ela não tem ali uma criatividade sendo colocada em prática, ela não tem também o movimento motor, ela não tem várias experiências da vida sendo colocadas em exercício, a gente pode ter ali danos que, se forem a longo prazo, vão se estabelecer para o resto da vida, né? E essa questão que você colocou é muito importante. Então, a questão de pegar o lápis, de fazer atividades motoras finas, né, que usam as mãos, os dedinhos, é muito importante. A gente não pode delegar tudo isso para as telas, porque são habilidades que a criança vai começar com uma massinha de modelar, com lápis, com um pincel, e futuramente isso vai se expressar na leitura e na escrita, vai se expressar na forma como a criança consegue conversar de uma forma adequada com o outro e expressar ali os seus pensamentos, porque quando a gente pensa em um bebezinho ou uma criança que está começando a desenhar e passando por fases do desenvolvimento, que também são fases do desenho infantil, né, segundo Piaget, a gente pensa o seguinte: é uma criança que ela está colocando as ideias, colocando a fantasia, colocando a vivência dela no ambiente familiar e com os coleguinhas ali no papel, para posteriormente ela conseguir conversar sobre aquilo, expressar as emoções dela, né? E se a gente pula essa etapa, a gente mina essa criatividade, essa habilidade de fantasia, a gente está prejudicando não somente o desenvolvimento motor, mas a gente está prejudicando o desenvolvimento criativo, mental e emocional da criança também. Outro gancho que você trouxe no final da sua fala, logo ali no começo, é a respeito dos perigos de você dar, já numa idade um pouco maior, ali no fim da infância, início da adolescência, dar total autonomia para o uso das telas, aí, em especial dos smartphones, nas redes sociais, né? Até fazendo aqui uma analogia, é como se você deixasse a sua filha, seu filho, criança, solto no bairro mais perigoso da cidade, né? Vamos falar desses perigos também? Sim, eu acho que inclusive é uma analogia muito interessante, porque os pais muitas vezes eles têm a percepção de que os filhos eles estão seguros por estarem dentro do quarto com o computador, estão ali próximos dos pais, mas a internet tem virado um mundo à parte. Então, assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, tanto em consultório com os pais que estão comigo, quanto nas redes sociais, é sobre essa necessidade de vigilância. As crianças, elas não têm uma autonomia e não têm um desenvolvimento cerebral suficiente para fazer essa distinção. Então, a gente tem, sim, mesmo com adolescentes, é claro que é uma prática diferente, um cuidado diferente, mas a gente tem que ter essa vigilância do comportamento nas redes,
né? Uma criança ou um adolescente que tem acesso a redes sociais já é uma coisa que a gente considera inadequado. E se tem um acesso às redes sociais na adolescência, na pré-adolescência, que isso seja muito bem manejado, que os pais saibam qual é o conteúdo que aquele adolescente está acessando, é adequado para a idade, se não é adequado, ter uma comunicação aberta, né? Trabalhar com isso, porque realmente é um mundo à parte, é um mundo muito perigoso, em que pessoas do mundo inteiro estão entrando em contato com essa criança e muitas vezes com intenções que não são das melhores. Isso até para ficar claro para quem está em casa, a gente falar mesmo situações de crimes como pedofilia ou de desafios que propõem que a criança se mutile, se machuque, ou ela acaba sofrendo bullying só por ser quem é muito cruel. E a criança não está desenvolvida, a criança, o adolescente, para lidar com nada disso. Nem deveria. Isso. A gente que é da área de saúde mental e da saúde intelectual, eu diria assim também, né? A gente trabalha muito com os conceitos que vão aparecendo na vida dos adolescentes. A gente fala muito do bullying e o bullying, ele é muito voltado essa visão para a escola, para as relações que são ali palpáveis, né? E agora a gente já tem um termo novo, que é o cyberbullying, que a gente já sabe que pode acontecer tanto nas redes, por pessoas que esse adolescente, essa criança conhece, quanto por pessoas que são desconhecidas. A partir daí, a gente está tendo até casos de golpes que são aplicados nas crianças e nos pais por meio de uma manipulação do comportamento da criança. Então, são ameaças que acontecem depois da criança mandar uma foto desnuda, uma foto numa situação que os pais com certeza não querem que seja exposta na internet. São situações que vão acontecendo porque as crianças elas são imaturas a nível neurobiológico, né? E acabam sendo alvos fáceis desse tipo de situação. Vamos pegar nesse sentido, como você vê, Sara, como neuropsicóloga, como profissional que lida com isso diariamente, o projeto, que agora já é lei, que proíbe o uso de smartphones nas escolas, você considera positivo? Considero positivo. Acredito que o ideal seria que o governo não precisasse intervir diretamente nessas questões, né? E que a escola fosse um ambiente que já tivesse uma separação muito boa disso, mas a realidade é que a gente tem tido muitos problemas em relação ao uso de telas dentro do contexto escolar, do contexto de aprendizagem. Então, assim, a escola é um ambiente em que a tela, se ela for utilizada, ela deve ter uma mediação muito direta do professor, do educador. Então, assim, a gente sempre trabalha com redução de danos, né? A gente sabe que uma criança ou adolescente, ela vai utilizar a tela e isso é uma coisa que vai fazer parte da vida de todo mundo. Não fazia antes, agora faz e cada vez vai fazer mais. Mas a escola é um local em que o aprendizado deve estar acima de outras atividades, de outros instrumentos, dispositivos eletrônicos que vão sugar ali justamente da criança o que é preciso que esteja direcionado para o estudo. Então, a atenção, a capacidade de memorização, tudo isso, quando a gente utiliza telas em excesso, é prejudicado. E no momento que a criança está na sala de aula, se ela tem o acesso às telas de uma forma, né, totalmente sem supervisão, além de ela não estar direcionando o potencial cognitivo dela para aprender, para se desenvolver, que o ambiente é para aquilo, né? Além disso, ainda está se colocando em risco dentro do próprio contexto escolar. Então, é realmente uma situação que, com certeza, os profissionais que são da saúde e educação vão concordar. Zero telas no momento que está na escola, que está com o objetivo de participar de atividades pedagógicas, lúdicas. Existem movimentos hoje internacionais, até o psicólogo Jonathan Haidt, com certeza você já deve ter lido muita coisa dele, ele faz uma campanha mundial, né, a respeito desse controle, às vezes até um pouco mais radical nesse sentido. Você acha que é viável, no mundo de hoje, uma proibição, por exemplo, de crianças e adolescentes, um controle mais rígido? A gente consegue fazer? Os pais conseguem fazer isso? Eu sou de uma forma de trabalhar diferente. A minha forma de trabalhar é focada na redução de danos e no uso saudável das telas por crianças e adolescentes. Então, a forma como eu defendo que as crianças devem ter acesso às telas é sempre com muita vigilância e responsabilidade. E como são cérebros imaturos, a gente precisa que o cérebro maduro, que é o pai, o educador, esteja fazendo essa supervisão, né? Então, assim, eu acredito que é possível conviver de uma forma saudável com as telas, mas que os pais, eles não estão preparados ainda por isso. Eu acho que entra muito nisso que a gente conversou na época dos pais em que não tinham telas ou acesso a telas
era muito controlado, não é dessa forma com redes sociais que a gente tem hoje, é uma coisa muito nova para eles. Isso de ter que lidar com essa questão das telas com os filhos e uma questão que vai trazer perigo, que vai trazer um uso excessivo, né? E essas práticas educativas parentais, então, psicólogos, educadores que trabalham nessa área, estarem indicando para esses pais os melhores caminhos de fornecer as telas para as crianças é essencial. Agora eu fiquei pensando, então a terapia não é só com as crianças e adolescentes, é também com os pais, como mediadores, né? Como é que eles chegam e como é que eles recebem essa orientação de que eles têm que ter essa presença mais firme na mediação? Não é proibindo de vez, mas assim, eles têm que ter um papel mais atuante, né? Mais presente. Sim. Inclusive, a gente tem a prática de orientação parental, que para profissionais que são realmente especialistas em infância e adolescência, entendem do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da adolescência, é uma prática que ela está presente já no consultório, né? E faz parte da psicoterapia e também dos processos de avaliação neuropsicológica, está orientando esses pais sobre isso. Os pais que chegam para a gente depende muito da demanda, né? Mas geralmente os pais que chegam para a gente, eles estão muito confusos. Eles não sabem exatamente o que pode ser um sintoma de um transtorno, o que pode ser um sintoma de uma educação parental que não está bem ajustada, e a gente vai fazendo essa orientação parental para poder indicar para esses pais melhores formas de conduzir a parentalidade, não somente em relação a telas, mas qualquer outra questão que venha para o consultório. Em relação às telas, eu observo que os pais eles chegam ainda assim muito sem um parâmetro, sem como fazer esse tipo de controle, né? E a gente faz essas orientações a depender de cada família, da realidade, de como que a gente consegue diminuir esse tempo de tela sem virar um inimigo da criança. Vou aproveitar aqui, me veio agora à mente uma outra situação mais específica, mas eu acho importante a gente falar. A gente tem cada vez mais a presença no mundo inteiro e nas famílias brasileiras de crianças dentro do espectro autista. E já existem estudos, né, que o espectro, o nome já diz tudo, é um espectro, é muito amplo, né, a gama de pessoas que estão dentro dele. Mas existem estudos que mostram os efeitos nocivos das telas, né, do excesso de telas, em especial nessas pessoas do espectro autista. É assim mesmo? Explica pra gente. Eu acho que é importante a gente colocar uma coisa que separa um pouco algumas fantasias sociais sobre isso. Então, assim, as telas, elas não causam autismo. Então, independente dessa criança, desse bebezinho ter sido exposto a telas desde muito cedo, não é uma causa para o autismo. Porém, a gente sabe que essa população tem um modo de funcionamento cerebral diferente, que vai ter uma propensão maior a reagir intensamente ao uso, a ter o vício, né? Então, sim, crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista precisam ali de uma regulação maior no uso de telas. E, na verdade, talvez não só a regulação, em alguns casos até proibição, ou não? Olha, isso depende bastante. Eu seguiria a recomendação da OMS, com certeza. E eu acho que a nível de redução de danos, a gente precisa falar para esses pais que as telas elas não podem ser um coterapeuta, não podem ser uma babá. Então, assim, crianças que têm transtornos, elas demandam muito mais do que crianças típicas. E o que a gente vê é uma tendência em momentos desafiadores, para evitar uma crise, os pais colocarem as crianças nas telas. E isso, na verdade, pode calar aquele momento de crise momentaneamente, mas a gente está alimentando ali um problema maior que está por trás. Então, por exemplo, uma criança que tem transtorno do espectro autista ou tem um TDAH, por exemplo, vai ter uma liberação de dopamina que é desregulada no cérebro. Recebe esses estímulos da tela, que são com movimentos rápidos, cores vibrantes, muito som, né? São muitos estímulos, eles recebem e processam isso no cérebro de uma forma diferente. Então, a gente precisa entender que não necessariamente a proibição vai ser um caminho, mas que a gente precisa regular muito melhor e tentar regular também o nosso comportamento como adultos, né? De tentar entender quando que aquela frustração de lidar com a criança depois de um dia de trabalho cansativo, que você também está desregulado, ela é necessária, né? É necessário a gente ter esse momento para interagir com os nossos filhos, sejam típicos ou atípicos, mas crianças atípicas precisam muito mais dos pais como coterapeutas, como reguladores, mais do que uma tela. E casos, né? A gente sabe que o autismo, como bem você disse, é um espectro
Então, a gente vai ter crianças com manifestações muito diferentes e aí essas crianças elas precisam estar em equipe multidisciplinar, em acompanhamento, principalmente com o psicólogo. E o psicólogo pode verificar ali com os pais da criança quais são as realidades daquela família, como que é o uso de telas, como que a gente pode modificar isso de uma forma que seja mais saudável para todos. Então, não só para a criança, mas para a relação entre os pais, os cônjuges mesmo. E fazer modificações que sejam adequadas para a realidade dessa família, dessa criança, né? E aí, a depender, se a gente está falando de uma criança, por exemplo, que tem um nível 3 de suporte, que precisa de muito mais suporte para atividades do dia a dia e que ela está reagindo de uma forma extremamente exacerbada ao uso de telas, então a gente vai precisar ter uma conduta diferente. Eu não digo que em nenhum caso a gente vá proibir. Então, em alguns casos é importante, sim, a gente retirar as telas completamente. A gente tem que ter uma certa parcimônia nisso, né? Mas em alguns casos a gente vai ver que é necessário. Sara, o ser humano, ele lida com vários tipos de vício ao longo da existência da humanidade. Na sua visão, no século XXI, o nosso desafio é conseguir aprender a lidar e a tratar da nomofobia, desse vício em telas. Você acha que é o desafio do nosso século? Sem dúvidas. Sem dúvidas, eu diria que sim, é o maior desafio, não somente dentro dos lares, das famílias que já estão percebendo que o uso de telas pode ter o seu lado bem negativo, mas principalmente para os profissionais que trabalham com isso, né? Então, para a gente também é um grande desafio, a gente precisa muito do suporte dos profissionais todos juntos em busca disso, então médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e neuropsicólogos, né, numa equipe, além da escola, dos pedagogos, para poder orientar condutas que sejam adequadas e que vão se manter ali em comportamentos adequados em vários contextos. Então, sim, é um grande desafio, mas eu acho que aos pouquinhos a gente está conseguindo andar e perceber isso. Recentemente, a gente teve alguns estudos que revolucionaram nesse ponto, porque a gente já entendia que as telas traziam aspectos negativos se o uso fosse em excesso, mas essas pesquisas já trouxeram a neuroimagem. Então, a gente já tem ali um marcador muito bem delimitado de como que o cérebro funciona com um uso adequado de telas ou zero telas e como ele funciona com um uso excessivo de telas dentro de um parâmetro de vício mesmo. Então, a gente vê que é uma coisa que já é tangível. A gente já pode dizer que é comprovado cientificamente que tela em excesso faz muito mal para o desenvolvimento cerebral de criança, adolescente e também para os adultos. Antes da gente encerrar, o que você diria para um pai, uma mãe que está assistindo a gente agora, ou para um adolescente que está se reconhecendo como uma pessoa que está enfrentando esse vício? O que você diria? Eu diria para os pais para procurarem profissionais especialistas, para trabalharem essas dificuldades que vêm aparecendo em casa juntamente com um profissional, porque não precisa passar por isso sozinho e muitas vezes o que a gente pensa que é inofensivo, que não está fazendo mal e a gente consegue manejar, precisa sim do apoio de um profissional. Então é um problema real, é um vício real e a gente precisa trabalhar com isso. E se tem adolescentes que têm alguma dificuldade para lidar com vício, com telas, cyberbullying, procure também a ajuda de um profissional, se não se sentir confortável para expressar tudo que sente ou que passou nas redes sociais para os pais, que um psicólogo infantil, um psicólogo da adolescência possa ajudar também. Sara Bonatti, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você. E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre terras raras, linhão de Tucuruí, desenvolvimento regional, entre outros temas.
E o nosso convidado é o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Nós temos condições de desenvolver o Brasil, desenvolver a Amazônia e deixarmos de ter muita gente aí passando fome, passando necessidade, quando nós estamos em cima da riqueza. E esse caso acontece lá em Roraima constantemente. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos evidência de presença humana na Amazônia que chega a mais ou menos 12 mil anos atrás. E mesmo na Amazônia Central, onde eu trabalhei muitos anos, a gente sabe que tem gente vivendo ali há pelo menos 8.500 anos. A gente está num sítio, né, o sítio Monte Castelo, e se a gente olhar aqui, nessa época do ano dá para ver bem que ele é uma ilha porque tudo aqui em volta está alagado. A gente tem um banhado, que é o Pantanal do Guaporé, que fica alagado, e esse lugar se destaca na paisagem como uma ilha coberta de mata. Só que essa ilha não é uma ilha natural. Ela é um sambaqui. Os sambaquis quer dizer amontoado de conchas. Essas conchas têm materiais químicos, os carbonatos, que quase que neutralizam o pH do solo e favorecem muito a preservação de material orgânico. Nossa principal questão nesse projeto aqui é entender como os povos indígenas foram transformando e manejando a Amazônia ao longo do tempo. Vossa Senhoria gostaria de prestar o termo de compromisso voluntariamente, senhor Nelson? Não. O senhor disse que inspira milhares de jovens por esse Brasil afora. Eu pergunto, como é que o senhor vai se dirigir a esses jovens para continuar inspirando se o senhor, perante uma comissão parlamentar de inquérito, se nega a assinar um termo de compromisso de falar a verdade? Primeiro, como papel meu de advogado. Se eu estivesse aqui representando um cliente meu, eu daria esta mesma recomendação, nobre relator. Eu daria esta mesma recomendação, porque isto é um direito consagrado. Vi nas suas redes sociais um jato de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais carros de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais relógios de milhões de reais. Tudo isso tem dinheiro dos aposentados do Brasil? Vou ficar em silêncio. Você recebeu 15 milhões de reais. Ou melhor, você pagou ao Maurício Camisotti 15 milhões de reais no intervalo de 2016 a 2022. Conta pra gente esse case de sucesso, de pagar pra trabalhar e ter uma adega só com vinhos importados, ter carros importados, ter jatinho, ter, inclusive, um jardim que foi comprado pelo Camisotti, que custou 22 milhões de reais. Com todo o respeito, deputado, eu vou permanecer em silêncio e eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Quando aboliram a escravidão, que disseram que o país ia quebrar, implantaram as férias, o 13º, que as empresas iam quebrar. Mas o senhor não acha que é uma preocupação legítima também? Como todas as preocupações neste campo, geralmente é contra qualquer benefício ao trabalhador. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi.
O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 29 de setembro. O Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS tem reunião hoje às 16h. Vão ser tomados os depoimentos do empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, apontado como ex-sócio do advogado Nelson Williams e do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Carlos Roberto Ferreira Lopes. Na última sexta-feira, em nota oficial, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, disse que a comissão recebeu manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil sobre as prerrogativas da advocacia durante as reuniões da CPMI. Viana afirmou que a CPMI as respeita, mas que elas não se confundem com imunidade absoluta e que a comissão vai continuar a apurar, expor e responsabilizar quem participou das fraudes aos aposentados e pensionistas. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, divulgou nota sobre as discussões ocorridas entre parlamentares e o advogado do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes durante a última reunião da comissão. A situação gerou manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente afirma que a CPMI respeita as prerrogativas da advocacia, mas que elas não se confundem com imunidade absoluta, que a situação foi pontual e que cada parlamentar responde pessoalmente por suas manifestações, que a missão do colegiado não se desloca diante de um dos maiores escândalos contra os aposentados do Brasil e reafirma o compromisso da CPMI, apurar, expor e responsabilizar todos os que participaram desse esquema criminoso. Quinta passada, a CPMI do INSS ouviu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O depoente se disse inocente, mas se recusou a responder perguntas feitas pelo relator da comissão. Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, chegou ao Senado por volta das 8h30 da manhã num carro da Polícia Federal. Ele está preso na Superintendência da PF em Brasília desde o dia 12. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos principais articuladores do esquema de fraudes envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. No relatório da Polícia Federal, ele teria atuado por trás das associações que teriam feito os descontos sem autorização. O empresário iniciou o depoimento fazendo a sua defesa e disse ser inocente das acusações. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da operação sem desconto. Antônio Carlos Antunes disse que trabalha no setor privado e não tem relação com o governo. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado, espaço em que é possível trabalhar com liberdade, dentro dos limites da legalidade, da ética e da responsabilidade. Afirmou que todo o patrimônio dele é fruto de trabalho e reforçou que os serviços que prestou sempre tiveram como destinatário o aposentado e que as investigações devem recair sobre as associações. Reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado Careca do INSS não reflete quem eu sou.
tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Antônio Carlos Antunes falou ainda sobre a convocação de familiares à CPMI. Minha esposa nunca teve qualquer participação na minha empresa Prospect. À exceção do meu filho mais velho, nenhum dos meus filhos integram ou já integraram o quadro societário da Prospect. Por isso, a intimação deles para depor nesta CPMI não faria sentido, já que não teriam como trazer informações ou esclarecimentos sobre a atuação da empresa. O empresário finalizou informando que não iria responder às perguntas do relator da CPMI, por ele já ter sido julgado em outras reuniões do colegiado. Mesmo assim, o relator iniciou seus questionamentos. Houve reação do advogado do depoente, com ameaça, inclusive, de interromper o depoimento. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui... Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeite. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Está suspensa a sessão. Após o intervalo, o relator fez perguntas durante quase 1 hora ao depoente, mas nenhuma delas foi respondida por Antônio Carlos Antunes. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo, decidindo o destino do dinheiro suado dos trabalhadores do Brasil. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, aceitou fazer uma acariação com o advogado Eli Cohen, que denunciou as fraudes no esquema de descontos indevidos na Previdência dos aposentados. Apesar de estar com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, respondeu às perguntas de todos os parlamentares, com exceção do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ao longo de todo o depoimento, ele negou irregularidades em suas empresas, disse não ser responsável pela credibilidade das associações que fizeram descontos em benefícios do INSS e criticou a fragilidade do sistema previdenciário. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de verificação da idoneidade de cada entidade que firma um acordo de cooperação técnica com o INSS. Com referência à transferência de valores, Vossa Excelência, como o poder que essa comissão tem, é simples. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro para onde foi cada uma, porque ninguém consegue fazer o que foi feito sem demonstrar para onde vai. Vou repetir aqui, se me permite, senadora, fiquei lhe devendo essa resposta. Não sou responsável, nunca fui, não tenho expertise, não tenho inteligência para esse lado da bandidagem de fazer falsificações de documentos de milhares de brasileiros. Antônio Carlos Camilo Antunes também negou que tenha feito qualquer acordo com funcionários do INSS. O deputado Paulo Pimenta anunciou que pedirá uma acariação entre ele e Cohen, autor da denúncia das fraudes contra os aposentados, e o depoente. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Eu topo a cariação com quem quer que seja. Nós, naturalmente, vamos deixar que as testemunhas falem o que quiser, que ele está aqui como investigado, responda da maneira que desejar, é o direito dele perante a Constituição. Mas tudo que ele tem falado vai ser comparado com as provas, com os sigilos que nós temos. E eu digo para vocês com muita tranquilidade de que estão totalmente fora do que nós já temos como provas desse esquema que roubou os aposentados brasileiros. São anos de uma organização que tomou conta de assalto da Previdência brasileira. Essas pessoas, eles têm todo um sistema e estavam tão seguros de que não seriam indiciados, não seriam presos, que é como eu disse, calçaram a documentação em provas, sacaram milhões de reais nos bancos, tudo provisionado. E vai ser muito interessante, depois de ouvirmos os principais envolvidos, sentarmos para uma cariação aqueles que já estiveram e estão
estão ligados aos depoentes. Vai ser muito interessante nós perguntarmos para os dois quem está mentindo, quem sacou o dinheiro ou quem diz que não recebeu. A CPMI do INSS vai apresentar um projeto de lei para definir melhor as atribuições das comissões parlamentares de inquérito, inclusive o poder de prisão e a possibilidade de propor a delação premiada. A comissão aprovou 25 requerimentos na última quinta-feira, entre convocações, pedido de informações e quebras de sigilo. Entre os requerimentos estão novas requisições de documentos e pedidos de informações, como uma solicitação à Câmara e ao Senado de registros de entrada e saída de Felipe Macedo Gomes, dirigente da Amar Brasil, clube de benefícios suspeito de envolvimento no esquema. Senadores e deputados aprovaram também um pedido de prisão preventiva e quebra dos sigilos bancário e fiscal do advogado Nelson Williams Frattoni, que já foi ouvido pela comissão, e um pedido para que o COAF envie os relatórios financeiros dele. Também foram aprovadas 8 novas convocações, entre elas a do empresário Rodrigo Moraes, que é apontado como sócio da Arpar, empresa supostamente envolvida em lavagem de parte do dinheiro desviado do INSS. O deputado Paulo Pimenta, do PT, questionou a convocação do empresário Silas Bezerra de Alencar, sócio da empresa Orleans Viagens e Turismo, e pediu para que 3 requerimentos de convocação dele fossem votados em separado. É a empresa que ganhou o processo de licitação para venda de passagens para o STF e para vários outros órgãos, instituições públicas e privadas. É uma empresa normal, que trabalha no mercado. Agora, o fato dela ter, através de um processo de seleção para prestar um serviço de venda de passagens, ter sido selecionada por uma entidade, torna ela suspeita, senhor presidente? O senhor Silas Bezerra de Alencar é sócio majoritário da empresa Orleans, é uma empresa de turismo que recebeu de uma entidade sob investigação 5 milhões e dentre os carros dessa empresa há uma movimentação atípica, inclusive 12 veículos, entre eles só, a título de exemplo, uma Porsche. Os requerimentos foram rejeitados. O governo questionou e conseguiu derrubar também a convocação do empresário Gustavo Marques Gaspar. Se viesse aqui, colocaria as claras, mas não precisa o governo fazer o papel de defensor daqueles que são os ladrões do povo brasileiro. O governo não tem nenhuma dificuldade de fazer essa investigação, porque todos os depoimentos que já vieram até aqui demonstram de forma inequívoca que esse esquema criminoso teve origem durante o governo Bolsonaro. Na reunião, senadores e deputados também começaram a discutir a minuta de um projeto de lei para deixar mais claras as regras de atuação de CPIs e CPMIs. A ideia é garantir maior autonomia e independência às comissões parlamentares de inquérito para investigar, fiscalizar e propor medidas de responsabilização. Nós temos uma lei de CPIs e CPMIs que prevê a prisão em flagrante, prevê que ele seja conduzido, mas nós temos, ao mesmo tempo, uma decisão da Procuradoria da República e também referendada pela Justiça, que coloca a Polícia do Legislativo numa situação em que ela não pode dar sequência sem uma investigação formal. Então nós precisamos definir, numa nova legislação, como tem acontecido no Brasil, as ações que nós vamos tomar daqui para frente. Nós precisamos ter o remédio aqui na CPI. Inclusive, presidente, até pedir a Vossa Excelência que dentro desse debate aprofundado, nós venhamos também debater o instrumento da colaboração premiada, que Vossa Excelência, inclusive, já fez uma defesa na imprensa brasileira. Semana começa com sessão de debates temáticos no plenário, já agora pela manhã. De terça a sexta, teremos sessões especiais no plenário e audiências e exame de projetos nas comissões. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 horas, uma sessão de debates temáticos no plenário do Senado vai discutir a precarização das relações de trabalho, pejotização, terceirização e intermediação.
Logo mais às 2 da tarde está prevista a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 4 da tarde, como vimos, a CPMI do INSS tem reunião marcada para ouvir Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, apontado como tendo ligações de sociedade com o advogado Nelson Williams e relações com o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Além dele, deve ser ouvido Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, CONAFER. Nesta terça-feira, às 9h30, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem reunião prevista, uma audiência pública para ouvir o ministro da Defesa. José Múcio Monteiro Filho deve falar sobre os assuntos referentes à pasta. Às 11 horas desta terça está marcada a sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 75 anos da Associação de Assistência à Criança Deficiente, conhecida também pela sigla AACD. A entidade possui centros de reabilitação e atua também em parceria com outras instituições. Às 10 horas de quarta, reunião prevista na Comissão de Esporte. O primeiro item da pauta é o projeto que trata do reconhecimento da prática do futevôlei como modalidade esportiva. Estabelece diretrizes para sua promoção e facilitação. Às 11 horas de quarta, reunião marcada na Comissão de Direitos Humanos. Um dos projetos em exame regula o direito à educação da pessoa com transtorno mental. E a semana se encerra às 2 da tarde de sexta-feira, com sessão especial prevista no plenário do Senado, para comemorar o Dia Nacional da Musicoterapia e os 30 anos da União Brasileira das Associações de Musicoterapia. O senador Plínio Valério e a presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damaris Alves, concluíram nesta sexta-feira diligência em Humaitá e Manicoré, no Amazonas. Eles acompanharam as consequências da operação de forças policiais que afundou balsas em região de extrativismo de ouro, às margens do Rio Madeira. Em encontro com lideranças locais, os parlamentares informaram que vão apresentar um projeto de lei para regulamentar a atividade, com foco em famílias e cooperativas. A diligência da Comissão de Direitos Humanos a Humaitá e Manicoré, municípios do Amazonas, foi um pedido do senador Plínio Valério e contou com a presença da presidente da comissão, senadora Damaris Alves. Os parlamentares ouviram reclamações de prefeitos, vereadores e lideranças ligadas ao extrativismo mineral contra a Operação Boiúna, que afundou balsas na região do Rio Madeira. A principal alegação é que direitos humanos teriam sido violados e que a interrupção da atividade prejudica famílias. Todo mundo tem seu sustento aí, ó, que precisa desse sustento, levar o pão de cada dia para sua casa. É só o que a gente não quer ser bilionário, não. A gente só quer ter uma vida digna, a gente quer comprar uma bicicleta, uma televisão, uma moto, ter a nossa casinha. O comerciante que quase chorando teve que demitir 12 funcionários dele, porque esse extrativismo gera 3 mil empregos na cidade. Então está todo mundo apavorado, como ela diz, é uma cidade inteira. Uma grande operação daquela contra o crime organizado, cadê os líderes do crime organizado que eles prenderam naquela cidade? Gente, eles tão somente destruíram o patrimônio de senhores e senhoras que estavam trabalhando. Muita mulher, tá? Eu sou defensora da mulher, fui ministra da mulher, muita mulher trabalhando no extrativismo mineral. Essas mulheres estão em perigo agora, porque elas estão com insegurança alimentar. Vão comer o quê? Os senadores pretendem elaborar um projeto de lei para regulamentar o extrativismo mineral familiar. O relatório da Comissão de Direitos Humanos vai ser mostrado a todas as autoridades e vai ser levado também a organismos internacionais, para que sejam denunciados. E a gente vai culminar com o projeto de lei para legalizar, porque tudo isso só vai parar quando legalizar. Porque não adianta, foram lá e explodiram, mas eles já estão tirando do fundo e vão fazer de novo. É comida, é alimento, é proteção, é prover a família, então não tem para onde correr. Nós estamos trazendo pendrives com imagens que vocês não tiveram acesso ainda. Vamos produzir um grande relatório na Comissão de Direitos Humanos, mas saímos de lá também provocados em fazer uma provocação na legislação brasileira. O marco legal precisa ser revisto. Então, a gente sai daqui com outra grande missão. Na verdade, estamos entendendo que é o começo de um grande trabalho.
Senadores homenagearam na última sexta-feira a Associação Nacional dos Procuradores da República, que completou 52 anos em 2025. Os participantes destacaram que a instituição é importante para assegurar a autonomia do Ministério Público. A Associação Nacional dos Procuradores da República foi fundada em 22 de setembro de 1973, com a participação de 40 procuradores. O primeiro presidente da entidade foi o procurador Geraldo Andrade Fonteles. Foi criada para garantir a autonomia e a dignidade funcional do Ministério Público Federal e, em 1981, passou a ter caráter nacional. O Senado realizou nesta sexta-feira uma sessão especial para comemorar os 52 anos da associação. São 52 anos de dedicação à causa pública, de afirmação da justiça e de compromisso com a sociedade. Uma história que consolidou a Associação Nacional como uma voz ativa em defesa das prerrogativas da carreira, mas, sobretudo, como guardiã de valores que sustentam o Estado de Direito, o impacto do trabalho dos procuradores e as procuradoras da República em todas as regiões do país é concreto, na defesa do meio ambiente, na promoção dos direitos humanos, na luta contra a corrupção, na garantia de serviços públicos essenciais e na proteção da Constituição. Os convidados defenderam que a associação é importante para a garantia dos direitos dos cidadãos. Tornar melhor a instituição que tem uma função tão relevante do ponto de vista da garantia da nossa democracia e da estabilidade do Estado democrático de direito. E eu acho que fazemos isso, é claro, tanto a associação quanto os gestores dessas instituições, quando velamos pelo prestígio, pelos direitos e prerrogativas da classe, por medidas que, de alguma maneira, incentivem o bom desempenho das nossas atribuições como procuradores da República e também de medidas que, de alguma maneira, sirvam para aprimorar a estrutura por meio da qual nós funcionamos. Para garantir a valorização e a dignidade institucional dos membros do Ministério Público Federal no exercício de sua missão, que a ANPR segue há 52 anos como fiel escudeira dos membros do Ministério Público Federal. Vivemos um tempo de grandes desafios. A democracia é diariamente testada. Os direitos fundamentais precisam ser constantemente afirmados. E o combate à corrupção, à criminalidade organizada e às violações de direitos humanos exige atuação firme, técnica e independente. Nesta terça-feira, os senadores devem votar o último projeto de regulamentação da reforma tributária. A proposta regula o comitê gestor que vai administrar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. O tema foi debatido em plenário. Diante da possibilidade de nós fazermos a deliberação dessa matéria com mais de 150 emendas apresentadas no plenário, e por um motivo muito razoável, eu tive a solicitação de vários senadores, colegas nossos, senadores e senadoras que não estão presentes e não podem, aqui no plenário do Senado, debater as suas emendas destacadas, inclusive o relatório apresentado, esta solicitação que nós fizéssemos a transferência da deliberação desta matéria complexa para a próxima terça-feira. O senador Eduardo Braga fez uma ponderação que eu acho razoável e tem um amparo regimental. A ponderação levantada pelo relator da matéria, para que nós pudéssemos dar ainda mais 7 dias para que os senadores e as senadoras pudessem também conversar com ele, inclusive sobre as emendas novas apresentadas, destacadas em plenário. E teríamos esses 7 dias, senador Flávio Arnes, para que os senadores e as senadoras que apresentaram novas alterações, sejam de destaque, de supressão ou de emendas, pudessem conversar com ele para que ele pudesse avaliar o seu relatório. Então, eu, com esta ponderação feita por mim, de uma demanda de colegas senadores e senadores que solicitaram, eu tenho certeza absoluta que em nada mudará a tramitação desta matéria se nós aguardarmos para a próxima terça-feira.
O senador Rodrigo Pacheco foi eleito presidente da Comissão Temporária para Atualização do Código Civil. O parlamentar também é o autor da proposta. A relatoria ficará com o senador veneziano Vital do Rego. Que deve ser modificado. O senador Rodrigo Pacheco foi eleito por aclamação para presidir a comissão temporária que vai examinar o projeto de atualização do Código Civil. A comissão foi instalada nesta quarta-feira e terá como vice-presidente o senador Efraim Filho e, na relatoria, o senador veneziano Vital do Rego. A proposta de reformulação do Código Civil foi apresentada pelo próprio senador Rodrigo Pacheco, elaborada a partir da minuta de um grupo de juristas. Se fosse tentar resumir ao máximo, diria que o seu principal objetivo é trazer mais segurança, simplicidade, modernidade para o direito civil brasileiro. Segurança para negócios, beneficiando pessoas e empresas e contribuindo para o crescimento econômico e os investimentos no Brasil. Simplificação de uma série de processos, como divórcios e inventários, reduzindo burocracia e aumentando o acesso da população à justiça. Vê-se, portanto, que esse trabalho da comissão temporária não será leve, não será fácil. Teremos e trataremos questões da mais alta relevância e de grande impacto para a sociedade de um modo geral. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu a modernização do Código Civil para atender a mudanças como a revolução digital, já que o atual código tem mais de 2 décadas. Novos institutos jurídicos surgiram, contratos eletrônicos, responsabilidade civil por atos digitais, proteção de dados, plataformas digitais que atuam em relação ao trabalho e ao consumo. Nada disso foi previsto no texto do Código original. Por isso, a Constituição de Juristas propôs uma inovação de grande alcance: a criação de uma parte específica dedicada, querido líder Portinho, ao direito digital. A comissão terá um prazo inicial de 2 meses para funcionamento, podendo ter o tempo quadriplicado, ou seja, poderá ter até 8 meses de funcionamento. Para que tenhamos a oportunidade ou as oportunidades de ouvirmos, de trazermos de volta as presenças daqueles e daquelas que foram responsáveis pelo primeiro grande estudo apresentando o anteprojeto, para que depois ganhasse vida na forma de um projeto de lei número 4, para que nós tenhamos as nossas audiências, para que nós nos reportemos à sociedade civil, para que nós estejamos, enfim, abertos a uma construção que se aproxime da realidade dinâmica dos nossos dias. Estou convicto de que o trabalho desta comissão resultará em um Código Civil moderno, equilibrado e sintonizado com os desafios do nosso tempo, que respeita as liberdades, proteja os direitos e garanta a segurança jurídica aos brasileiros. A isenção de imposto de renda para rendimentos até R$ 5.000 foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto agora vai para a Câmara dos Deputados, onde já tramita um projeto do governo prevendo a mesma isenção. A aprovação foi por unanimidade e aconteceu um dia após a leitura do relatório do senador Renan Calheiros, depois do pedido de vista coletiva concedido aos senadores. O projeto garante isenção total de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Quem recebe entre R$ 5.001 e R$ 7.350 pagará uma alíquota com redução decrescente do imposto de renda, corrigindo a defasagem da tabela. O projeto estabelece ainda o imposto de renda de pessoa física mínimo, a ser cobrado de quem tem rendas mais altas, acima de R$ 600 mil por ano. Nesse caso, seria aplicada uma alíquota progressiva que pode chegar até 10%. O texto também trata dos lucros e dividendos. A pessoa física que receber mais de R$ 50 mil por mês vai descontar na fonte a alíquota de 10%, desde que o recurso seja proveniente de empresa. A taxação valerá também para lucros enviados ao exterior.
O projeto aprovado também cria o Programa de Regularização Tributária, uma espécie de refis para quem tem dívidas com o governo. O texto inicial dava direito a essa renegociação para pessoas com renda de até R$5.000. Mas o relator, senador Renan Calheiros, acatou uma emenda do senador Omar Aziz, ampliando o benefício para quem ganha até R$7.350. O texto segue agora para análise aqui da Câmara dos Deputados. Mas, segundo os senadores, a votação do projeto do Senado surtiu efeito aqui na Câmara. O presidente Hugo Mota agendou para a próxima semana a votação do projeto do governo que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O projeto foi enviado em março, mas até hoje não foi votado pelo plenário aqui da Câmara. Que nós já estamos vendo movimentos da Câmara dos Deputados no sentido de também acelerar a votação do projeto de lei que está com regime de urgência naquela casa. E se não fosse a iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, nós talvez não estivéssemos vendo finalmente a realização de um direito do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro ser conquistado. Lembrando que para a região Norte e Nordeste isso representa um 14º salário para 95% ou mais dos trabalhadores que têm vínculo formal. E uma última notícia. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que cria o Sistema Nacional de Informação sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. Ele vai abarcar bancos de dados das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre terras raras, linhão de Tucuruí, desenvolvimento regional, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Nós temos condições de desenvolver o Brasil, desenvolver a Amazônia e deixarmos de ter muita gente aí passando fome, passando necessidade, quando nós estamos em cima da riqueza. E esse caso acontece lá em Roraima constantemente. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A telemedicina ganhou impulso com a pandemia da Covid-19 em 2020. De lá para cá, as tecnologias aplicadas evoluíram muito e criaram novas possibilidades para os cuidados com a saúde. As normas e regras para a prática da telemedicina ou telesaúde também mudaram para garantir padrões de segurança e de qualidade, tanto para profissionais quanto para pacientes. Saúde é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Giancarlo Cavalcante. Dr. Giancarlo, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença em nosso estúdio. Obrigado pelo convite e acredito que seja um bom tema para a gente conversar. Sim, vamos começar traçando um pouco desse histórico, né, da telemedicina. Houve um avanço, sem dúvida, durante a pandemia da Covid-19, até por uma questão de necessidade, mas a telemedicina já era praticada no país antes mesmo de 2020.
né? De lá para cá, tivemos uma evolução. Como é que foi, do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, do ponto de vista dos profissionais de saúde, esse desenvolvimento da telemedicina e os impactos que isso trouxeram para a prática, para a saúde e, inclusive, para a saúde coletiva? Perfeito. A telemedicina, ela não é uma nova medicina, ela é uma ferramenta à disposição da medicina. E nós já tínhamos isso muito antes da pandemia, principalmente para levar o acesso aos médicos, o acesso à medicina a áreas remotas, áreas indígenas, né, áreas de população ribeirinha. Isso já estava muito bem estabelecido. Só que com a pandemia, a telemedicina ela passou a ser usada de maneira mais intensa. E aí percebeu-se que ela poderia ser usada também em áreas urbanas, também como uma ferramenta para levar assistência médica de maneira mais rápida, mais eficaz, para alcançar um maior número de pessoas. Então, eu posso falar que houve sim um salto na aplicabilidade da telemedicina após a pandemia. Agora, a mudança, embora seja medicina da mesma forma como o senhor colocou, essa mudança de ter o contato com o médico por mecanismos de comunicação digital, né, o contato online, para muita gente há uma certa resistência, porque é uma mudança, né, principalmente para gerações que se acostumaram às consultas presenciais, esse contato direto com o médico. Como é que vem se desenvolvendo essa relação, tanto de pacientes quanto dos profissionais de saúde, com a telemedicina? O temor maior era a perda da relação médico-paciente, desse contato mais próximo do médico com o paciente. Contudo, o Conselho Federal de Medicina recomenda que a primeira consulta seja preferencialmente presencial, justamente para estabelecer esse vínculo da relação médico-paciente. As demais consultas podem ser de maneira remota. Então, apesar de não ser uma obrigatoriedade, o médico pode decidir se a primeira consulta ele vai fazer presencial ou de maneira remota, é recomendável, o Conselho recomenda que a primeira consulta seja presencial justamente por causa disso, para que a relação médico-paciente possa se tornar tão viva quanto antes. E no caso da formação dos profissionais, existem os profissionais que já estavam no mercado, que já vêm de antes, inclusive, desse avanço da telemedicina e que vem se adequando a essas novas tecnologias. E os estudantes de medicina hoje, aqueles que estão na faculdade, que já começam a ter a sua formação tendo como parte de uma realidade deles a prática da telemedicina que vem se expandindo. A gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas como é que fica nessa questão da formação dos profissionais para o trabalho com a telemedicina? E aí eu incluo profissionais de saúde e os outros profissionais que fazem parte dessa cadeia para que o funcionamento seja o melhor possível. É o que alguns estudiosos chamam da dor da inovação. Tudo que é novo causa ansiedade, causa temor de como se vai fazer aquilo. É verdade o que você falou, que os médicos que estão em formação agora já têm contato com telemedicina, mas aqueles médicos que têm um maior tempo de profissão, eles têm pouco contato ou nenhum contato com a telemedicina. E nesse caso é muito importante o aprendizado, é o que os americanos chamam de literacy e nós chamamos de letramento, que é justamente letrar o profissional para que ele possa trabalhar com essas novas tecnologias. Sem isso fica mais difícil. Então, cabe às instituições médicas promover cursos, promover treinamentos, para que isso passe a ser uma coisa muito comum, muito presente no dia a dia do médico, sob pena desses médicos ficarem à margem da telemedicina e não praticarem, não utilizarem essa ferramenta. Agora, a telemedicina, a gente quando fala em telemedicina, cada pessoa vai entender de um jeito. Tem aqueles que entendem que a telemedicina pensam só na questão da consulta, tem os que pensam numa cirurgia, num procedimento médico. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as diferentes modalidades, as principais modalidades de telemedicina, explicando um pouco como é que esse serviço de saúde funciona.
Perfeito. As modalidades, elas são amplas. Então, nós podemos ter desde a teleconsulta, que é o médico com o paciente ali fazendo a consulta. Podemos ter também a teleinterconsulta, que é um médico consultando outro médico. Explico. Por exemplo, alguém que está na Amazônia e tem um paciente lá com problema de pele. Então, o médico da Amazônia pode consultar um profissional em Brasília, dermatologista, e o profissional de Brasília vai orientar aquele médico que está na Amazônia como proceder. É a famosa teleinterconsulta. Nós podemos ter também uma outra modalidade chamada de teletriagem, onde se faz a triagem de quais pacientes devem ir para qual unidade de saúde. Nós temos também o telemonitoramento, que agora com a inteligência artificial ele mudou bastante, que é você monitorar sinais vitais, por exemplo, do paciente, a distância, batimento cardíaco, ritmo cardíaco, então é o telemonitoramento. Então nós temos essas modalidades de telemedicina, que inclusive a tendência é que esse número de modalidades eles aumentem com o tempo, com as novas tecnologias que estão à nossa disposição aí a cada dia. Quando a gente fala de saúde, cuidados com a saúde, de medicina, há uma máxima que se diz que é sempre melhor prevenir do que remediar. Então, a medicina preventiva, esses cuidados preventivos com a saúde, são melhores do que quando a pessoa já está doente e depois, muitas vezes, dependendo, inclusive, da patologia, isso pode complicar as chances de cura, enfim, todas as consequências que uma doença em estágio avançado trazem. A telemedicina, ela contribui para a medicina preventiva? Como isso funciona? Perfeito. Já sabemos, desde a famosa conferência de Alma-Ata, que foi uma conferência que chegou à conclusão de que a maior parte dos problemas de saúde poderiam ser resolvidos na atenção primária. Então, na prevenção, você evitar que a doença se instale. Então, a telemedicina, ela pode contribuir bastante nisso aí, através da orientação à população sobre como prevenir doenças, uma alimentação saudável, um sono adequado, e vacinação, orientar sobre vacinação, porque quando a população ela atende às orientações da atenção primária, claro que nós vamos ter muito menos doenças para tratar no futuro. Então, ela tem um papel fundamental de educar a população e de até triar a população em relação a coisas que a população não teria acesso se não fosse a telemedicina, porque, infelizmente, no Brasil, o acesso em determinadas áreas, não nos grandes centros, mas nas áreas mais remotas, o acesso à medicina é um acesso ainda muito difícil, por vários motivos, mas é um acesso muito difícil. Então, ela pode sim contribuir para a atenção primária e pode sim reduzir os atendimentos da medicina curativa. E do ponto de vista da gestão hospitalar, como é que a telemedicina, quais têm sido os impactos, ou melhor, da telemedicina dentro da gestão hospitalar, isso tanto no setor privado quanto no setor público? Olha, tem um impacto muito interessante, porque muitas vezes aquela queixa que o paciente apresenta, ele faz uma consulta por telemedicina, já se resolve ali, evita que ele procure um pronto-socorro, que ele ocupe, digamos assim, um lugar de um paciente mais grave, então aquele problema dele pode ser resolvido remotamente e com isso você vai ter menos fila nas unidades de atendimento e, teoricamente, só irá procurar a unidade de atendimento aquelas pessoas que realmente precisam. Porque como o paciente não tem algumas vezes não tem orientação, então ele acha que aquilo que ele está sentindo é uma coisa muito grave e que ele precisa ir ao hospital e já com uma teleorientação, uma teleconsulta, a gente pode evitar que isso ocorra. A adesão por parte dos pacientes e, inclusive, a aceitação em relação às orientações médicas com a telemedicina, isso é facilitado também? Olha, no momento houve uma resistência por parte dos pacientes, eu diria até por parte dos médicos também, mas agora isso tem mudado e nós temos uma aderência melhor. É óbvio que ainda precisa melhorar, mas em relação ao passado está bem melhor. E porque havia sempre aquela quebra do primeiro contato com o médico, daquela confiança, então olho no olho, mas a aderência tem melhorado bastante, porque à medida que o conhecimento é difundido, então nós temos uma aderência melhor. Hoje, por exemplo, com a conectividade nas aldeias indígenas, por exemplo, nós temos internet via satélite, então isso tem sido um diferencial na saúde daquela população que antes não tinha acesso.
Acontece também com a população, né, das comunidades rurais, as pessoas que trabalham no campo, ter essa facilidade, às vezes, de resolver uma emergência ou de problemas que parecem muito grandes e que podem não ser tão graves assim, com uma primeira consulta por meio remoto. Isso, às vezes, tem essa possibilidade de encurtar essas distâncias, né, de eliminar algumas fronteiras. Agora, o senhor falou dessas mudanças tecnológicas e quando a gente fala de um tempo para cá, na verdade, num espaço curto de tempo, quando a telemedicina realmente ganhou um grande impulso em 2020, né, inclusive com uma lei federal que foi aprovada ali no início da pandemia, que oficializou, de certa forma, a prática da telemedicina. De 2020 para cá, as tecnologias avançaram muito rapidamente. Destaque para a internet das coisas, a própria conectividade. Em 2020, nós não estávamos ainda com o 5G implementado no Brasil. Em 2021, eu me lembro de no Cidadania, nós gravamos algumas entrevistas falando justamente sobre a implementação, sobre o leilão do 5G que aconteceu e hoje já é uma realidade. O senhor trabalha com a parte de inteligência artificial no Conselho Federal de Medicina. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esses avanços tecnológicos, especialmente no caso da inteligência artificial. O que muda para a telemedicina com o uso da inteligência artificial, favorecendo todo esse trabalho, passando a ser um componente, que é a realidade hoje da telemedicina? A história da inovação em saúde, ela tem algumas fases, né? Passou pela digitalização, depois o aparecimento da internet das coisas, inteligência artificial e agora nós já estamos num patamar de interface homem-máquina que deverá ser o próximo passo. E a inteligência artificial, ela é muito bem-vinda na medicina, porque ela acelera processos e eu vou te dar um exemplo, por exemplo, um profissional para dar um laudo de uma tomografia, vamos supor que ele leve 5 a 10, 15 minutos com a inteligência artificial, isso é conseguido em fração de segundos. Então, ele pode laudar muito mais exames num período de tempo muito menor. É óbvio que a supervisão humana tem que estar presente, porque a máquina ela pode alucinar, ela pode dar um resultado que não corresponde à verdade. Na questão também para que o médico tenha mais tempo para conversar com o paciente, porque hoje nós já temos softwares e ferramentas de inteligência artificial que eu posso fazer a consulta aqui contigo, sem escrever, sem digitar nada, e o software vai captando a nossa conversa e vai transformando, vai formatando na forma de um prontuário médico, e depois o médico só corrige e faz isso. Então, antes o médico passava um tempo, parte da consulta, escrevendo, digitando, agora ele tem mais tempo para o paciente. E sem falar na cirurgia robótica, que hoje tem uma maior precisão quando ela utiliza a inteligência artificial associada. Agora, sempre lembrar que o olhar humano ele é fundamental, a supervisão humana é fundamental. Hoje, um dos profissionais mais requisitados na área de tecnologia na saúde é o gestor operacional, ou seja, aquele que faz a operação ou que supervisiona a operação da inteligência artificial após a implantação, para evitar justamente isso, vieses, erros, né? E atualizar também, porque, como você falou, o conhecimento ele dobra muito rápido. Antes, o conhecimento de determinado assunto, ele dobrava a cada 10 anos. Depois passou a dobrar a cada 5 anos. E agora, a cada 2 anos, esse conhecimento dobra. Então, é uma coisa muito rápida, uma velocidade impressionante e precisa estar atualizando, não só o profissional, como também os sistemas de inteligência artificial. E do ponto de vista dos equipamentos que compõem todo esse sistema, que são supervisionados por humanos, nós temos alguns componentes que fazem parte dessa evolução rápida nesses últimos anos. A inteligência artificial, que o senhor acabou de falar agora, a internet das coisas, que são justamente aqueles aparelhos que são conectados, já tem uma conexão com a internet, então você consegue controlar um aparelho, ter comandos e respostas do aparelho à distância. O Big Data, que são armazenamento de grandes quantidades de dados, processamento de grandes quantidades de informações e de dados também, que vão formando todo esse sistema. E o aprendizado de máquina, que são as máquinas inteligentes, que vão aprendendo à medida que são alimentadas com informações e que passam por processos como esse que o senhor acabou de falar aqui, de uma consulta em que a máquina está ali registrando a conversa do médico com o paciente e vai processando aquelas informações, formando ali
uma base de dados. A gente poderia estar caminhando para um momento em que um atendimento médico ele poderia ser completamente automatizado? Olha, alguns acreditam que sim. Particularmente, eu acredito que sempre o toque humano, a presença da voz vai ser necessário. Vai ser necessário, porque isso é intrínseco da medicina. Você substituir o médico completamente pela máquina, não é? Agora, as decisões, sim, as decisões vão ser compartilhadas entre a máquina e o médico, porque, como você falou, o Big Data, dado é poder. Se você tem muitos dados, você tem poder, né? Principalmente porque você tem a maior possibilidade de acertar as suas decisões. Então, isso sim vai ser compartilhado entre a máquina e o médico, mas sempre em favor do paciente. E daí porque a gente precisa ter o cuidado para que a máquina não cometa quando eu falo máquina, estou falando de uma ferramenta de inteligência artificial, ela não cometa um erro, né? Vamos supor que uma doença de pele que incide em determinada raça, cor de pele, não incide em outra cor de pele. Então, se a máquina não tiver modulada, entre aspas, para isso, ela pode sim prestar uma informação errada. Então, eu acho que o humano vai estar sempre presente. E numa hora dessas é que justamente o olhar humano, a experiência de vida e a sensibilidade que as máquinas ainda não têm, vai fazer a diferença. São novos tempos. Por exemplo, há uma atrofia de determinada área cerebral porque as pessoas hoje não escrevem mais à mão. Uhum. Hoje tem determinados lugares que não ensina mais, é tudo digitado. Então, aquela determinada área cerebral que era utilizada para escrever à mão, ela está atrofiada. Quem é que escreve à mão hoje? Pouquíssimas pessoas hoje escrevem à mão, né? Essas atividades fazem parte o que eu costumo dizer, né? No caso da telemedicina, eu estou trazendo a importância tanto do padrão ouro da primeira consulta, aquela consulta presencial em que o médico cria um vínculo com o paciente, desse olhar humano para o paciente e para os resultados do trabalho que é feito por máquinas também, como isso faz a diferença. Então, avançar na tecnologia sem se perder das nossas origens e, né, de toda a experiência humana acumulada, que é um conhecimento acumulado. Agora, estamos falando de avanços tecnológicos, todos esses avanços, principalmente no campo digital e também, enfim, das máquinas todas, com novas tecnologias. E dentro desse campo da telemedicina, desses avanços todos, existem os desafios éticos, os desafios jurídicos, os desafios relativos à segurança dos pacientes. Esse é um dos pontos importantes. A segurança dos dados dos pacientes. Como isso vem sendo trabalhado na telemedicina e qual o papel do Conselho Federal de Medicina para garantir essa segurança de dados, a privacidade dos dados, a autenticidade dos dados e a integridade das informações que estão transitando por aí em máquinas. Na última resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, sim, ele já traz que o padrão deve ser um padrão de segurança máximo. A troca de informações em saúde, eles têm níveis de segurança. Então, para fazer telemedicina, tem que ser o padrão máximo de segurança, para garantir a integridade dos dados e para garantir também e, sobretudo, o sigilo da relação médico-paciente, para que os dados do paciente não fiquem expostos, né, para que as pessoas possam ter acesso aos dados médicos do paciente. Porque isso é muito importante em vários setores da vida. Você ter os seus dados pessoais, dados médicos vazados, pode ter implicações, né? Inclusive até seguradoras. Já imaginou? Vamos imaginar uma situação surreal. As seguradoras tivessem acesso ao seu genoma. Pegar apenas uma coisa absurda para ela, não poderia, analisando o seu perfil médico, não fazer o seu seguro, porque você tem predisposição àquela doença, a essa doença, e ela se recusar. Então haveria aí uma discriminação em relação a isso. Então, o sigilo médico precisa ser garantido. E só se garante o sigilo médico quando você tem um nível de segurança na troca de informações muito importante. Então, se não tiver esse padrão de segurança, ele não consegue a aprovação dos Conselhos Regionais de Medicina. O Conselho Federal cuida de um aspecto fundamental da atividade de saúde, especialmente da atividade médica, que é a ética médica.
há quem acredite que, por ser a telemedicina carregada de inovações, com todas essas novas tecnologias, existe uma ética para a telemedicina e uma ética para a medicina. O que o Conselho Federal de Medicina tem a dizer sobre isso? Nós não podemos dissociar a ética em dois segmentos. A ética é uma só. Vale para a medicina, é a mesma que vale para a telemedicina. E aí, as mudanças que por acaso venham a ocorrer, elas serão ser adaptadas para ambas as modalidades, para a telemedicina e para a medicina tradicional. Então, o médico antiético que pede exames desnecessários, que fazem indicações que não são corretas, ele vai continuar a ser antiético também na telemedicina e poderá ser punido por isso, sofrer as mesmas penalidades que o médico que faz a consulta tradicional. Essa é uma preocupação do Conselho Federal de Medicina para que não possamos criar duas éticas para a mesma modalidade. A telemedicina no Sistema Único de Saúde tem se expandido, tem criado impactos positivos também para a saúde pública e para a saúde coletiva? Sim, especialmente no norte do país, onde você tem muitas áreas remotas, o SUS está muito forte nisso, normalmente associado com as universidades, porque é o centro de tecnologia. Então, o Amazonas, tem o Acre, já tem experiências do SUS muito antigas e que realmente fizeram a diferença para a saúde populacional daquela região. E a padronização de equipamentos, padronização de procedimentos dentro da telemedicina, acompanha mais ou menos o que existe já como chamados os protocolos da medicina? Como é que está o estado da arte dessa padronização em termos de equipamentos, conversas entre máquinas e inclusive entre os profissionais, principalmente tratando de um país continental, falando sobre profissionais de diferentes pontos do Brasil? Perfeito. Equipamentos, a Anvisa que faz a validação. O Conselho Federal de Medicina, ele não trabalha com equipamentos. Quem faz isso é a Anvisa, se aquele equipamento está validado, se aquele equipamento está aprovado para determinado uso, né? O que o Conselho Federal de Medicina vai fazer agora, num futuro bem próximo, é a regulação da atividade médica com a inteligência artificial. Nos mesmos moldes que a Justiça fez, que o CNJ fez, para que os juízes, para que não deixassem a corda solta quando os juízes utilizarem a inteligência artificial. Nós vamos fazer isso na medicina, sem engessar o desenvolvimento das startups, sem engessar a inovação, mas precisamos sim estabelecer limites para evitar abusos em relação à utilização da inteligência artificial, aqui no caso da telemedicina. Então, é muito importante esse aspecto. E uma visão de futuro, qual seria a visão do Dr. Jean Carlos sobre a telemedicina para os próximos 5 ou 10 anos no Brasil? Que impactos isso vai trazer para a saúde dos brasileiros? Eu acredito que a telemedicina e a inteligência artificial, elas irão acelerar o desenvolvimento na qualidade do atendimento ao nosso paciente. Então, o Brasil, que vem assim, a passos lentos, agora vai caminhar a passos largos. E eu acho que todos, não apenas os pacientes, mas os médicos também serão beneficiados, a medicina será beneficiada, porque qual é o propósito? Atender a maior quantidade de gente com qualidade, com qualidade, no tempo adequado. Bom, doutor Jean Carlos, a gente falando aqui de telemedicina, desses avanços tecnológicos, no começo do programa eu falei saúde é assunto de cidadania. E para o senhor, o que é cidadania? Cidadania é participação e equidade nos serviços. É dar mais a quem precisa de mais, dar menos a quem precisa de menos. Isso é cidadania, sempre com participação de todos os atores. Bom, doutor Jean Carlos, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pelo seu tempo, por essa entrevista. Tá, nós que agradecemos. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre terras raras, linhão de Tucuruí, desenvolvimento regional, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Nós temos condições de desenvolver o Brasil, desenvolver a Amazônia e deixarmos de ter muita gente aí passando fome, passando necessidade, quando nós estamos em cima da riqueza. E esse caso acontece lá em Roraima constantemente. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Uma 7ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior ou das reuniões anteriores. Senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião está destinada à deliberação de proposições conforme pauta previamente divulgada. Esse aqui já é o primeiro? É que está aqui meio diferente. Tá. Item de número 1, projeto de lei número 3663 de 2020, não terminativo nesta comissão, altera a lei número 8080 de 1990, Lei Orgânica da Saúde, para estabelecer a prioridade de compra de alimentos da agricultura familiar e da pesca artesanal pelo Sistema Único de Saúde. Autoria, deputada federal, professora Daiane Pimentel. Relatoria, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Relatório pela aprovação do projeto e da emenda que se apresenta. Concedo a palavra ao senhor senador Flávio Arnes para proferir a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Passo, se permitir, diretamente a análise. Ok. O PL em questão replica para integrantes do SUS uma estratégia de fomento e de fortalecimento da agricultura familiar, já adotada pelo PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, de ampliação das aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar às unidades públicas integrantes do SUS. A ilustre deputada, professora Daiane Pimentel, apresentou o PL no contexto de pandemia mundial de Covid-19, mas as premissas de seu projeto são estruturantes de 3 eixos de desenvolvimento no meio rural: produção agropecuária, sobretudo artesanal, comercialização eficiente e consumo inteligente, com otimização de uso de recursos públicos pelo SUS. Nesse contexto, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
da Câmara dos Deputados também entendeu que fortalecer as ações já comprovadamente bem-sucedidas que promove a aquisição de alimentos da agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, representa um avanço na ação do Estado nas políticas públicas para o setor rural e de segurança alimentar. Portanto, no mérito, somos favoráveis à iniciativa por acreditarmos que a prioridade de compra de alimentos da agricultura familiar e de pesca artesanal pelo SUS fortalecerá a atuação do Estado brasileiro ao trazer benefícios para os produtores e pescadores familiares do país. No entanto, identificamos uma antinomia no PL ao determinar, ao mesmo tempo, a priorização da compra direta de gêneros alimentícios e a exigência de observância do menor preço obtido em processo licitatório. Nos termos do artigo 72 da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, compra direta representa uma forma de contratação pública sem a realização de um processo licitatório tradicional, ao passo que a utilização do critério, entre aspas, menor preço em licitação, remete ao procedimento competitivo. Para sanar essa contradição que inviabilizaria a aplicação do objetivo do desiderato do PL, propomos uma emenda para alterar a exigência de, abre aspas, menor preço obtido em processo licitatório clássico pelo critério de, abre aspas, preços compatíveis com os vigentes no mercado local aplicável à compra direta. Destarte, opinamos pela aprovação do PL 3663 de 2020 com a seguinte emenda: no caput do artigo 53b a ser inscrito na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, na forma do artigo 1º do PL número 3663 de 2020, onde se lê, abre aspas, observado o menor preço obtido em processo licitatório, fecha aspas, leia-se, abre aspas, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local e os alimentos atendam às exigências de controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria. Obrigado, senhor presidente. Esse é o relatório com essa observação no voto também. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. Parabéns pelo trabalho. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, eu quero encerrar a discussão e colocar em votação o relatório apresentado pelo senador Flávio. As senhoras senadores, senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei, com a emenda da CRA número 3663 de 2020. E tem dois à frente, está faltando o relator, né? Então, enquanto não chega o relator, a gente vai fazendo outras coisas aqui. Esse é um requerimento do senador Vaz. O senhor só lê aqui e depois vem para cá. Ele enviou extra-pauta. É extra-pauta, né? Requerimento extra-pauta. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º também do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a regulamentação da Lei número 15.042, de 11 de dezembro de 2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gases de Efeito Estufa, SBCE. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados ou seus representantes: o excelentíssimo senhor Rui Costa Santos,
Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, o excelentíssimo senhor Carlos Henrique Baqueta Fávaro, Ministro de Estado da Agricultura e da Pecuária, a excelentíssima senhora Luciana Barbosa de Oliveira Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, o excelentíssimo senhor Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a excelentíssima senhora excelentíssima senhora Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima, Ministra de Estado do Meio Ambiente e da Mudança Climática. Nome grande, né? Me lembrei da Princesa Isabel. Com a palavra, o autor do requerimento, senador Luiz Carlos Reis, vulgo Tchê. Senhor presidente, senhores colegas senadores e senadoras, nós estamos apresentando esse requerimento, em conjunto com Vossa Excelência, sobre a questão do crédito de carbono. Senador Mourão, está visto hoje, senador Arnes, que nós temos crédito na agricultura brasileira. E aqui o que nós queremos é que nós possamos debater com o governo, porque nós temos as leis, Mourão, mas falta a regulamentação da lei. Então a gente quer saber dos ministros que a gente convidou aqui para que falem sobre as leis, sobre a regulamentação, que a gente quer trabalhar sobre esse assunto. Senador Flávio Arnes, eu conversei hoje no seu estado com Eloy Darcy Podgovac, deve ser um polaco, que é presidente da Copagril, de Marechal Cândido Rondon. Essa cooperativa, senador, já está fazendo um balanço, está vendendo crédito, mostra que os agricultores têm têm crédito, não tem débito. Com isso, já podem ser remunerados. Então, a cooperativa do Estado de Vossa Excelência já está trabalhando esse assunto. Na sequência, senador Zaquim, a gente quer fazer, daqui a uma ou 2 semanas, uma conversa com os privados, para que ele nos oriente como nós fazermos, então, já essa questão, e quero usar o exemplo do seu Estado. Mourão, nós temos lá com Caio Viana, na Cotrijuc, que já está fazendo, pelo primeiro ano, uma cooperativa do Rio Grande do Sul está fazendo esse balanço e também é positivo. Então, acho que esse é um ponto importante. Senadora Tereza, aproveitar a nossa líder aí. E professora sempre. E professora. Ministra, senadora e nossa professora. Ela foi com o Espiridião a mim, viu, senadora? Ela foi com o Espiridião a mim, Estados Unidos, e mais uma comitiva de senadores. Ela mostrou um jardim de infância, que quando criança ela estudou nos Estados Unidos, não foi lá? Tereza, eu estou falando aqui sobre a questão do crédito de carbono, que nós já debatemos esse assunto aqui na casa. Estou lendo o requerimento para fazer o convite para os ministros das respectivas áreas, porque não tem ainda a regulamentação da lei. Então, a gente quer apressar a regulamentação. E já falei agora ao senador Flávio Arnes que eu descobri que a Copagril do Paraná, Marechal Cândido Rondon, já está há 3 anos fazendo esse balanço e já está acreditando para os seus agricultores no balanço entre crédito e débito. Então, depois, na sequência, a gente quer trazer os privados que já estão fazendo esse trabalho. Mas o primeiro requerimento é para discutir com o governo. Obrigado, colegas. Tudo bem? E votação, requerimento. Só um minutinho. Pois não. Tá, então tá em tempo, sim. A palavra é senador Flávio Arnes. Ele lembrou Marechal Cândido Rondon e dizer a senadora Tereza sabe, todos sabem, o sistema cooperativo do Paraná é extremamente organizado e competente. E lá no oeste, Marechal Cândido Rondon, na região de Cascavel, Toledo, oeste do nosso estado, já faz isso, conforme
o Heinz colocou. Seria interessante até eles dizerem como é que eles fazem. Não, eu já convidei, a cooperativa, vai vir aqui um técnico para fazer a exposição, como é o projeto que eles fazem lá. Exatamente, só para eles já dizerem, olha, nós já estamos fazendo, a nossa experiência é essa, e compartilhar a experiência com o Brasil. Obrigado. Tudo bem, então. Em votação, requerimento, as senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Um outro requerimento extrapauta. Requeiro nos termos os termos regimentais do Senado Federal que esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária delibere pela expedição de ofício ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Agricultura e Pecuária para que sejam disponibilizadas de forma imediata e atualizada em seus respectivos portais eletrônicos as informações previstas no parágrafo 2º do inciso 1º do artigo 1º da Resolução CMN número 5.247, de 19 de setembro de 2025, relativas à identificação dos municípios que, número 1, decretaram estado de calamidade pública ou situação de emergência, no mínimo em 2 anos do período compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2024, em decorrência de fenômenos climáticos reconhecidos pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E, número 2, registraram perdas mínimas de 20% do rendimento médio da produção em pelo menos 2 das 3 principais atividades agrícolas, conforme dados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, apurados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Bom, tem uma bela justificativa aqui, mas eu quero conceder a palavra ao autor desse requerimento, também senador Luiz Carlos Reis. Senadoras, senadores, Bagatoli agora, que vem de Santa Catarina para cá, né, Bagatoli? Primeiro agradecer, presidente, a Vossa Excelência e aos colegas parlamentares que nos ajudaram, Mourão também, a Tereza também. Nós conseguimos uma medida provisória, que já saiu na semana passada, a liberação do recurso, inclusive, né? Saiu a MP na Expo Inter e saiu a questão do recurso, Tereza, semana passada, 12 bilhões, para atender principalmente o Rio Grande do Sul, mas entre o seu estado também, né? E o que eu estou pedindo aqui, colegas, é que a gente possa agilizar. O que saiu na MP é que o produtor tem que apresentar o decreto de emergência. Imagina, cada produtor chegar na sua prefeitura e pedir. Então, o que eu estou pedindo aqui é que o mapa forneça, o mapa já tem dados do IBGE, já tem os municípios listados, que o mapa possa fornecer aos bancos, e cada agência terá já os municípios, não precisa o agricultor levar o decreto de emergência do seu município. Tem o prefeito Gilney aqui, que é de Unistalda, município também que foi afetado pela estiagem. Imagina a prefeitura fornecer para cada produtor, né? Então, o que nós queremos é que o próprio mapa faça e facilita os produtores. Esse é o requerimento que nós vamos encaminhar para o Ministério da Agricultura. Pois não, senadora. Não, eu concordo plenamente. Isso aí a Defesa Civil tem do Estado e a Nacional, dependendo, tem aqui também, a União tem isso. Isso é para não dar o dinheiro, né? Porque cada um pedir é uma burocracia intolerável. Bom, mas eu queria aqui dizer que 2 coisas. Uma, eu concordo plenamente com esse negócio do carbono. Nós fizemos aqui uma votação, né, já lá atrás, e que foi pedido urgência, enfim, agora precisa regulamentar. E essa regulamentação não sai, né, precisa ser feito. E outra coisa, a Embrapa tem que construir as métricas, senador.
Zequinha Marinho? Porque as nossas métricas não são as mesmas da Europa. E a hora que a gente tiver isso, eu tenho certeza que o Brasil tem muito crédito de carbono já para colocar no mercado, mas nós precisamos de alguém que dê a chancela de credibilidade para esses créditos de carbono, para que todo mundo tenha acesso a esse serviço, que eu tenho certeza que é uma terceira renda para o produtor rural a hora que ele tiver implementado. Mas eu gostaria, senador Zequinha, de pedir, eu tenho que abrir agora, eu sou presidente da comissão da medida provisória 303 e eu preciso fazer a abertura. Eu tinha feito um requerimento para essa comissão pedindo para o senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informações sobre gastos do Tesouro Nacional com renegociação de dívidas rurais desde 2004. E para que a gente possa fazer um balanço do que é que o governo já pagou nessas renegociações e mostrar que o seguro rural é muito mais efetivo do que ficar renegociando dívida o tempo todo e toda essa coisa, medida provisória. Então, para levantar e dizer, o governo já gastou tanto, o seguro rural nós precisamos colocar tanto. Será que é tão difícil para o governo resolver esse problema de uma vez por todas, né? E aí o Ministério da Fazenda me pediu que quer uma conversa para fornecer esses dados. Então, eu, aqui na confiança do que o ministro me mandou, eu vou marcar uma reunião para essa conversa, para esses dados, mas depois eu venho aqui prestar contas a essa comissão para que todos tenham acesso a esses números tão importantes para a gente ver se consegue caminhar com o seguro rural. A senhora está solicitando que retire de pauta o item 6 aqui, né? Isso. Tá, deferido verbalmente. Vamos lá. Alguém quer discutir um pouco mais sobre o requerimento do Reis? Não? Tudo bem? Em votação, o requerimento das senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento, o segundo extra-pauta do senador Luiz Carlos Reis. Esse aqui é a extra-pauta também? Não, antes do senador Seif, tem o item 2, presidente. Vai relatar o item 2 dele. Quero aqui agradecer de coração a presença dos colegas, senador Flávio Arnes, senadora Tereza, senadora Milton Mourão. Olha, Rondônia, eu quero ir lá, tem que dar um jeito. Senador Jaime Bagatoli, senador Luiz Carlos Reis e nosso senador de Santa Catarina. Santa Catarina, saúde do Pará. Pois é, o Pará sempre foi campeão na pesca, né? Santa Catarina um pouco em segundo, mas nós somos amigos. Olha, não podemos começar de fake news aqui, senão a gente já manda pro Xandão. Vai cair no inquérito aquele do fim do mundo. Depois nós vamos pesar esses peixes direitinho para conferir. Item de número 2, projeto de lei número 2282 de 2024, não terminativo nessa comissão, altera a lei número 12651 de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa para incentivar a utilização de espécies frutíferas lenhosas na recomposição de áreas rurais consolidadas situadas às margens de preservação permanente e da reserva legal, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais. Autoria, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Relatoria, senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina. Relatório pela aprovação do projeto e da emenda que se apresenta. Concedo a palavra ao senador Jorge Seif para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, querido Zequinha Marinho, meu amigo, quero agradecer ao senhor. E, se o senhor me permitir, eu fiz um resumo do nosso voto, que eu também estou na mesma comissão que a Tereza, que vai iniciar agora da MP 303, mas esse projeto é muito meritório, tá? Eu apresentei, senhor presidente, um parecer favorável ao projeto de lei 2282 de 24, por compreender que ele representa um avanço importante na conciliação entre preservação ambiental e geração de renda ao produtor rural. E explico. A proposta, senhor presidente, incentiva o uso de árvores frutíferas na recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal, sem jamais flexibilizar a proibição de mudança do uso do solo para fins agropecuários ou industriais, ou seja,
Trata-se de recompor a vegetação nativa com espécies que, além de cumprir função ecológica, também contribuem para a economia de famílias no campo. Para fortalecer a segurança ambiental, incluí no meu relatório, senhor presidente, ajustes fundamentais: a vedação de uso de defensivos na recomposição, a preservação da vegetação herbácea espontânea e fixação de prazo definido para autorizações de manejo sustentável com possibilidade de prorrogação mediante justificativa plausível. Essas medidas, senhor presidente, asseguram equilíbrio entre proteção dos recursos naturais, sustentabilidade da produção e apoio ao pequeno e médio produtor, que encontra na fruticultura uma oportunidade concreta de recomposição florestal associada à geração de renda. Trata-se, portanto, de um projeto que alinha responsabilidade ambiental, estabilidade de solo, prevenção de erosão, aumento de infiltração de água e alimento para a fauna silvestre, sempre em sintonia com a preservação de vegetação nativa. Por essa razão, eu peço apoio aos nobres colegas pela aprovação do relatório, qual eu leio o voto. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto 2282-24 com a seguinte emenda: dá-se nova redação, inciso 4º, parágrafo 13 do artigo 61A e acrescente-se o parágrafo 1º, 2º e 3º, artigo 22, bem como inciso 3 e 4 ao inciso 3º do artigo 66, todos da Lei 12651, de 25 de maio de 2012, na forma de proposta pelo artigo 1º do projeto da Lei 2282, de 24, nos termos a seguir. Só o voto já é 580 páginas. Primeiro, o disposto no caput não se aplica ao cultivo de espécies frutíferas lenhosas utilizado para recomposição de cobertura vegetal em áreas rurais consolidadas nos termos no inciso 6º, parágrafo 3º do artigo 61A e do inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 66. A autorização para exploração madeireira em unidades de produção sujeitas ao manejo sustentável de florestas nativas e suas formas de sucessão terá prazo de 24 meses, podendo ser prorrogada por 12 meses, desde que devidamente justificado. E terceiro, no inventário florestal é previsto no inciso 2º, a árvore será identificada por nome vulgar e por nome científico, este composto pelo nome de gênero segundo a abreviatura da espécie e das espécies, quando o gênero botânico for o mesmo da família. Artigo 61A. Plantio de espécies frutíferas, lenhosas, exóticas ou nativas, perenes ou não, vedado a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais, exceto o uso previsto na lei, uso de agrotóxico, conforme definido no artigo 2º da Lei 14.785, de 27 de dezembro de 2023. 3. A área poderá ser recomposta na totalidade com espécies frutíferas, lenhosas, exóticas, nativas, perene ou não, vedados a conversão de novas áreas para uso alternativo de solos nos locais, exceto os usos previstos nessa lei e o uso de agrotóxicos conforme definido no artigo 2º da Lei 14.785, de 27 de dezembro de 2023. 4. Na recomposição vegetal, que trata o inciso 3º, deverá ser mantida a vegetação herbácea espontânea entre as plantas frutíferas lenhosas a fim de conservar o solo e de contribuir para a retenção da água. Esse era o voto, senhor presidente, meu amigo Zequinha Marim. Muito bem, senador Jorge, lido o relatório, coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, encerrada a discussão e coloca a matéria em votação. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda. A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente para prosseguimento da tramitação em decisão terminativa. Parabéns ao nosso senador Marcos Rogério, autor. Parabéns aqui ao nosso relator, rápido no gatilho, tá? Obrigado. Deus abençoe. Vamos lá? Requerimento do senador Jaime Bagátolo, extra pauta, requerimento do senador Jaime Bagátolo, senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater com o atual ex-presidente e
coordenadores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a percepção destes sobre a Política Nacional de Reforma Agrária e colher propostas de melhorias na gestão do programa. Para o debate, é sugerido aqui as seguintes autoridades: senhor César Aldrigue, atual presidente do INCRA, senhor Geraldo Melo, ex-presidente do INCRA, senhor Chico Graziano, também ex-presidente do INCRA, senhor Assis Canuto, ex-coordenador regional do INCRA para a Amazônia Ocidental, nos anos 1970, engenheiro agrônomo e ex-deputado federal. Eu quero conceder a palavra ao autor do requerimento para seus comentários e defesa. Obrigado, presidente. Dizer para vocês que, para você, presidente, para os meus demais colegas, Milton Mourão, Carlos Reis, que estão aqui, demais senadores, quem estiver nos acompanhando pela TV Senado, que essa situação hoje que nós temos, principalmente na região norte, centro-oeste e norte, essa situação do INCRA, da regularização fundiária, é uma situação muito caótica que nós temos e sabemos que o INCRA hoje não tem mais funcionário, o INCRA não tem mais amparo legal hoje para ele poder... Amparo legal ele tem, ele não tem braço para ele chegar e fazer a tal regularização fundiária que nós temos, inclusive, em muitos estados do norte, temos, inclusive, com projeto em andamento, com PL, para que essas terras da União passem para os estados, principalmente Rondônia, Roraima e o Amapá. E dizer para vocês que por que estamos convidando aqui o atual presidente do INCRA, o César, e o ex-presidente, o senhor Geraldo Melo, o Chico Graziano, e também o senhor Assis Canuto. Assis Canuto, inclusive, foi feito, eu fiz uma homenagem aqui no Congresso, aqui no Senado, para ele, pelo trabalho que ele prestou no estado de Rondônia, junto ao INCRA na década de 70. Então, nossos presidentes... A presente sessão de debates temáticos foi convocada em atendimento ao requerimento 457 de 2025, de nossa autoria, e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. Convidados. Temos como convidados até o momento, se tiver algum representante de Central que não tinha indicado o nome, que o indique agora ainda. A sessão é destinada a receber os seguintes convidados a fim de debater a precarização das relações do trabalho, pejotização, terceirização e intermediação. Cada convidado vai falar do tema que ele entender mais apropriado ou de todos. Fique bem à vontade. Cada um terá um limite de 10 minutos, mas sendo flexível, né, para que todos possam completar o seu pensamento. Então, registramos com muito orgulho e satisfação, presidindo os trabalhos, o senhor, excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Convidamos o senhor Walter de Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a nossa ANAMATRA. Senhor Sérgio Henrique Moreira Souza, gerente de gestão das representações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Seja bem-vindo também. Senhora Priscila Dibi Chesverhesse, a pronúncia é minha, viu? Depois ela ajusta. Procuradora do Trabalho e Vice-Coordenadora Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho. Ela vai falar remotamente. Senhora Diricele Lisboa Loureiro,
Coordenadora Geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego. Senhor Leonardo José De Cusi, diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Senhor Rodrigo Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Senhora Roselene Correia, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. E pelas centrais, eu pedi que eles construíssem um acordo, né, porque são 8 central, né, presente aqui hoje. E vai falar o senhor Cristiano Brito, representante da nova Central Sindical dos Trabalhadores. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão. Será inicialmente dada a palavra aos convidados por até 10 minutos, como havia já informado, e com a tolerância dessa presidência. Após ser aberta, depois de todos falarem, será aberta a fase de interpretação pelos senadores inscritos, dispondo de cada senador de 5 minutos para as suas perguntas ou a sua oposição. É uma segunda-feira de manhã, a maioria dos senadores estão no Estado, mas eles assistem. Podem crer que muita gente está assistindo o debate. E daí eu faço o encerramento. Essa presidência informa que os cidadãos podem participar, a população pode participar dessa sessão de debates temáticos através do endereço www.senado.leg.br/e-cidadania. É esse serviço que propicia que as pessoas entrem aqui na audiência conosco ou pelo telefone 0800 061 2211, fazendo algum questionamento que entenderem adequado. Como é de praxe, eu faço uma fala em nome da mesa do Senado. De pronto, agradeço muito ao presidente Davi Alcolumbre, que logo que pedi um espaço para esse debate, ele leu o requerimento extra-pauta e foi aprovado por unanimidade pelos senadores e senadoras. Vamos em frente, senhoras e senhores, convidados e painelistas. Hoje iniciamos essa sessão temática do Senado Federal, dedicada a um tema urgente e de extrema importância. Vamos tratar hoje aqui do tema a precarização das relações do trabalho, pejotização, terceirização e intermediação. Vivemos tempos em que os direitos dos trabalhadores estão sofrendo ataques permanentes. E nada melhor que um debate franco e aberto para apontarmos caminhos, sempre com muito diálogo. A precarização do trabalho assume diversas formas. Todas vão na linha de reduzir custos para o empreendedor e transferir riscos e responsabilidades para os trabalhadores. Estou me referindo àquelas propostas que realmente fragilizam as leis trabalhistas. Entre essas práticas, destacam-se a pejotização, a terceirização e a intermediação irregular, além também do enfraquecimento da justiça do trabalho. A pejotização é uma forma clara de burlar direitos trabalhistas. Infelizmente, alguns empreendedores, ou algumas empresas, contratam pessoas como se fossem empresas próprias, em vez de reconhecer sua condição de empregado e que teria todos os direitos que estão na CLT. O resultado, infelizmente, é a perda de férias, 13º, benefícios outros, e até mesmo prejudicando a nossa previdência social e, consequentemente, as aposentadorias dos trabalhadores. A terceirização, quando mal aplicada, transforma trabalhadores em cidadãos de segunda classe. Infelizmente, é a porta, infelizmente, repito, escancarada
para o trabalho escravo. É uma realidade, digo de novo, infelizmente, que no Brasil existem em todos os estados. Eu, inúmeras vezes que vim a essa tribuna, eu uso sempre aquela tribuna, eu digo, se tiver um estado que não tenha trabalho escravo, eu prometo modificar o meu pronunciamento. Mas, infelizmente, é uma realidade, inclusive o meu. Eles são contratados por empresas terceirizadas para executar funções que poderiam ser realizadas por empregados diretos, com salários menores, sem estabilidade e sob condições muitas vezes precárias. Já a intermediação ilegal expõe o trabalhador à exploração. Intermediários contratam sem cumprir a lei, deixando quem produz riqueza para o país sem direitos básicos, com jornadas instáveis e salários miseráveis. Essas práticas não são apenas injustas, são perigosas. Elas aumentam a informalidade, diminuem a proteção legal, reduzem salários e benefícios. Repito, ameaçando inclusive a sustentabilidade da nossa tão importante previdência, que é a Previdência Social, e enfraquecendo, repito mais uma vez, a justiça do trabalho. Deixo bem claro, não é que são todos empregadores. Infelizmente, alguns empregadores agem dessa forma, desse ou daquele estado. Hoje estamos aqui para debater, refletir e construir caminhos com muito diálogo para condições de trabalho mais justas, dignas e seguras, porque todo trabalhador merece respeito, salário decente, direitos e proteção. Senhores e senhoras, vivemos um tempo de rápidas transformações no mundo do trabalho. As novas tecnologias e a inteligência artificial estão aí, já fazem parte do nosso dia a dia. A grande questão é como lidar com elas de forma justa e equilibrada. Não desconhecer que elas estão aí, tecnologias novas e inteligência artificial, e vieram para ficar. Em vários países, cresce a tendência a reduzir a jornada de trabalho, valorizando com isso a qualidade de vida. O Brasil também precisa participar desse debate, com muito mais força. Apresentei ainda em 2015, como apresentei na Assembleia Nacional Constituinte, proposta para reduzir a jornada de 48 para 44. Lá fizemos um grande acordo, que queria mais 40, mas chegamos a 44. Eu entendo que a redução de jornada é um caminho para manter empregos dos trabalhadores, mas não podemos olhar apenas para o trabalho em si. A questão do meio ambiente, da sustentabilidade, dos direitos humanos, fazem parte desse cenário. Eu reafirmo que tudo está conectado. Por isso, cabe a nós estimular a reflexão, alertar a sociedade e construir juntos soluções para o presente e para o futuro. A resposta é a indecência e a dignidade. A resposta é muito diálogo entre os poderes constituídos, entre os empreendedores, os empregadores e os empregados, os trabalhadores. O nosso povo tem direito de trabalhar com qualidade de vida, de ter emprego com justiça, salário decente e, acima de tudo, o direito sagrado de ser feliz. Encerro. Quero só sublinhar que a justiça do trabalho é um porto seguro dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Eu mesmo, quando sindicalista, muitas e muitas vezes, e não era só eu como sindicalista, eram os empregados e empregadores, quando se instalava o conflito, não como diz o outro, não tendo para onde correr, eu cansei de bater nas portas
da Justiça do Trabalho junto com os empregadores. O que tu acha, pai? Vamos ver se acertamos lá? Sem problema. Então, reafirmo que recorremos inúmeras vezes à Justiça do Trabalho como forma de mediar conflitos entre empregados e empregadores. Eu fiz alguns movimentos, como 5 anos como sindicalista. Quase todo ano eu tive que bater nas portas da Justiça do Trabalho. E construímos acordos decentes, dentro do limite, que ambas as partes entendiam razoável, capitaneado sempre pela força do diálogo que tínhamos naquela casa, ou seja, a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho sempre agiu como mediador, né? E foi importante todas as vezes que eu me socorri dela. Sempre estiveram à disposição para ouvir as partes, as duas partes, e encaminhar para o bom entendimento, inclusive em momentos de greve que já se alongavam por algumas semanas. Estou dando um testemunho de vida. Eu fui 5 anos sindicalista e estou aqui 4 mandatos federal e 3 de senador. Enfim, cumprimento todos os trabalhadores da Justiça do Trabalho, do funcionário mais simples aos juízes. Como o presidente que está aqui presente, eu quero cumprimentar com uma salva de palmas a Justiça do Trabalho pelo papel brilhante e humanitário, olhando para os dois lados sempre. Eu sou testemunha. Às vezes me dizem, pai, isso aqui não dá, se insistir até ali, não vai haver acordo, temos que mediar. E o outro lado também assim entendia. Vale destacar que, recentemente, processos judiciais sobre pejotização foram suspensos pelo Supremo, para definir qual a justiça que compete para julgá-los. Fixar que a Justiça Comum é responsável por julgar os casos de simulação nos contratos de pejotização é um grande risco ao direito trabalhista e uma verdadeira ameaça à valorização da Justiça do Trabalho. Enfim, termino dizendo, quero agradecer desde já a todos os nossos convidados. Todos que foram convidados estão aqui presentes. E eu faço na figura, e todos vão entender, que esse carinho extra é normal, vindo do meu coração, que quando a CLT completou 80 anos, me pediram para fazer uma palestra lá para os juízes do trabalho. Então, eu faço esse encerramento ao senhor, a todos, cumprimentando a todos, independente da posição de cada um, e a todos que estão no plenário, e todos que estão assistindo à distância, pela TV, pela Rádio Senado, ouvindo naturalmente, e participando com comentários com a agência Senado, pela agência Senado. Então, cumprimento o senhor Luiz Felipe Vieira de Mello. Luiz Felipe Vieira de Mello, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST. O nobre ministro tomou posse o dia 25 agora de setembro, quinta-feira passada. Fica aqui o início da fala com Vossa Excelência, a qual eu já aplaudi antes, e vou lendo agora os outros para dar a oportunidade dos senhores falarem. Cumprimento também Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional dos Magistrados de Trabalho, Sérgio Henrique Moreira, gerente de gestão e representação, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço de Turismo, CNC, Priscila Dib Chaves, procuradora do Trabalho e vice-coordenadora nacional de combate às fraudes da relação do trabalho, Dercilete Lisboa Loureiro, coordenadora-geral de Fiscalização, Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego, José Leonardo De Cussi, diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional de Autores Fiscais de Trabalho, SINAIT, e, por fim, Rodrigo Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado, Roseline Correia, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Uma salva de palmas a todos os painelistas aqui, que agora eu reli, inclusive. Como? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar com o primeiro convidado e no intervalo entre um e outro eu vou lendo a presença de autoridades aqui no nosso plenário. Então, concedo a palavra de imediato para o senhor Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional
dos magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, por 10 minutos. A tribuna, sim, sim. Todos, sessão de debate, todos os convidados vão à tribuna e dão o seu depoimento. Quando ele chega lá, eu vou registrando, já que está presente no plenário, Faustino Antunes, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, William Ferreira, meus cumprimentos a todos, Força Sindical, palmas também para o William Ferreira, Luiz Arraes, Fórum Sindical dos Trabalhadores, Wilson Pereira, da Contrato, lá do nosso Moacir, um abraço. Sempre lembro do Moacir, viu? Não tem como. Tarcísio Brandão de Mello, CNTEC, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Estabelecimento de Educação e Cultura. Nossos cumprimentos também. E, por fim, Exal Chacon, Compec, Finespic. Todos estão abraçados. A tribuna é sua, falando pela ANAMATRA. Bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu cumprimento os integrantes da mesa, nas pessoas do senador Paulo Paim, parabenizando o senador pela iniciativa de propor ao Senado da República o debate de tema de indelével importância para a sociedade, e do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, órgãos de cúpula do Judiciário Trabalhista, a quem pertenço com honra e orgulho há mais de 28 anos. Cumprimento as demais autoridades presentes, os convidados que também falarão nesta sessão temática e a todas as pessoas que nos acompanham neste plenário e pelos canais de divulgação do Senado Federal. Ao receber o convite do senador Paulo Paim para a participação nesta sessão de debates temáticos, imediatamente pus-me a pensar sobre os pontos centrais da minha manifestação como presidente da ANAMATRA, entidade representativa da magistratura trabalhista do Brasil e que em seu estatuto consta, entre outros, o dever de atuar na defesa dos interesses da sociedade, em especial pela valorização do trabalho humano, pelo respeito à cidadania e pela implementação da justiça social. Na perspectiva proposta de debate sobre as formas atuais de precarização das relações de trabalho, consideramos essencial, senador, perscrutar sobre qual a razão da existência do direito do trabalho e, em seguida, buscar extrair qual a mensagem do legislador constituinte originário de 88 ao assentar como fundamentos da República Federativa do Brasil, é importante frisar, nessa linha de sequência, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A origem do direito do trabalho, a sua gênese, identifica-se com a percepção primeira de trabalho livre e, portanto, de superação das até então realidades antagônicas da escravidão e da servidão, que não mais interessavam ao novel capitalismo tracionado pelo advento da Revolução Industrial. Nada obstante, a história nos revela que a noção inicial de liberdade e igualdade entre trabalhadores formalmente livres e os detentores dos meios de produção permitiu a legitimação de relações predatórias, consolidando o que se constatou tratar-se de relações jurídicas flagrantemente assimétricas, pois calcadas na dependência do trabalhador. Não por outro motivo é que a história nos revela a imposição de jornadas de trabalho extenuantes, remunerações insuficientes e a utilização em larga escala do trabalho infantil. Nesse contexto, a intervenção do Estado se fez impositiva, visando, para além da garantia de condições mínimas, a própria sobrevivência dos trabalhadores, a paz social em razão do esgarçamento das relações entre o trabalho e o capital. Nessa diretiva, é necessário que destaquemos a centralidade do trabalho para a compreensão dos fenômenos sociais e a percepção do direito do trabalho enquanto fenômeno histórico, transformado e modelado pela realidade social. Deslocando a narrativa para a nossa realidade, nada mais atual quando nos defrontamos com o desafio das novas formas de produção e prestação de serviços, guiadas pela nova revolução, agora tecnológica,
que nos desafia a pensar e repensar o mundo do trabalho, sem permitir que sejamos tragados pelo discurso fácil da necessária flexibilização para a manutenção dos empregos, que carrega carga subliminar de ameaça, ou na expressão que ouvimos em tempo recente, é melhor menos direitos e emprego do que mais direitos e desemprego. Relembramos que no Brasil, o período entre 2004 e 2010 é associado à noção de pleno emprego, com a taxa de desemprego alcançando o menor índice histórico, de acordo com o IBGE, em novembro de 2010, ou seja, bem antes da reforma da legislação trabalhista de 2017. Como sociedade, não podemos nos permitir a inflexão do avanço civilizatório nas relações de trabalho, conquistado de forma paulatina e não sem profundos sacrifícios da classe trabalhadora desde a Revolução Industrial. E no segundo ponto a ser enfrentado, é necessário ressaltar a opção do legislador constituinte originário, de 88, em assentar o valor social do trabalho como fundamento da República e um dos pilares do Estado democrático de direito, de forma a assegurar a dignidade humana através de condições justas de trabalho, remuneração adequada e proteção contra a dispensa arbitrária, sendo o princípio que deve orientar a ordem econômica na busca do pleno emprego e não permitir que o igualmente princípio da livre iniciativa se sobreponha à dignidade do trabalhador, estabelecendo, como é próprio das regras de interpretação e aplicação dos princípios constitucionais, a ponderação necessária para que se alcance a promoção da cidadania e o desenvolvimento social. Portanto, no contexto atual, apresenta-se a necessária defesa do direito do trabalho e sua raiz principiológica, bem assim a competência da Justiça do Trabalho, buscando o convencimento dos atores políticos e sociais quanto à importância da centralidade do trabalho na sua dimensão ética, de dignificação do ser humano, como norte das discussões sobre as novas relações de trabalho decorrentes, notadamente do avanço tecnológico, e ainda mais fundamental, na nossa percepção, a preservação da competência da Justiça do Trabalho, a partir da adequada compreensão do texto atual do artigo 114, com a redação da Emenda Constitucional 45, que, de forma literal, ampliou o espectro competencial da Justiça do Trabalho como segmento especializado e, portanto, preparado para o enfrentamento das demandas que digam respeito ao mundo do trabalho, considerando o momento de transição e transformação tecnológica, assentando a importância deste ramo do Poder Judiciário na promoção e, principalmente, na garantia dos direitos sociais. Os temas apontados ganharam contornos de superlativa importância após a definição pelo Supremo Tribunal Federal do tema 725 e a DPF 324, que tratam sobre a constitucionalidade da terceirização, bem assim do tema 1291, no qual se enfrentará a controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital, e do tema 1389, que envolve o debate sobre fraudes na contratação de trabalhadores sob o rótulo de contratos de pessoas jurídicas e o ramo judiciário com a competência para analisar fatos e provas sobre a configuração ou não do contrato de emprego. Parece-nos, com o mais absoluto respeito, que há um certo desconhecimento conceitual quanto aos fenômenos tratados: terceirização, pejotização e intermediação. Invocamos a compreensão do ministro Edson Fachin no voto exarado na reclamação constitucional 60.620, que nos permite esboroar qualquer dúvida nessa, permitam-me, falaciosa confusão de conceitos. Abro aspas. A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa, fenômeno denominado pejotização. A existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas. Ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física por uma plataforma digital de intermediação de serviços são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da DPF 324 e do tema 725. Fecho aspas, e eu continuo, digo eu, que tratou de terceirização,
que pressupõe a descentralização empresarial de atividade para outrem, igualmente pessoa jurídica. A nosso juízo, nunca houve qualquer dúvida quanto à possibilidade das empresas e tomadores de serviços desenvolverem suas escolhas na contratação de trabalhadores com plena liberdade. O que sempre foi óbice é a fraude, o desvirtuamento, reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal nos seus pronunciamentos, inclusive na questão que envolve a terceirização, porque o abuso e a fraude não se coadunam com o direito. Por seu turno, a verificação de fraude se dá no campo dos fatos que exprimirão a realidade de como se deu a prestação dos serviços, o que demanda a análise de provas cuja valorização estão circunscritas às instâncias ordinárias, primeiro e segundo grau de jurisdição. E nos termos do artigo 114 da Constituição, cabe à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas de uma relação de trabalho, ainda que essa relação esteja, em tese, sob o simulacro de qualquer outra forma de contratação, seja de serviço autônomo, franquia, representação, corretagem ou qualquer outro decorrente de prestação de serviços de um trabalhador, declarando eventual fraude à legislação trabalhista. O debate dessa questão não desafia apenas o aspecto jurídico constitucional, da compreensão e alcance do artigo 114 da Constituição, mas também, e com a mesma importância, senador, senhoras e senhores, sob o ponto de vista da responsabilidade social e fiscal. O eminente ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, em manifestações exaradas, quer nos julgamentos da primeira turma, quer em eventos acadêmicos, vem alertar para os efeitos deletérios do sistema de proteção social, assentado pelo Constituinte originário, destacando que a pejotização é potencialmente fraudulenta, em caso onde sua finalidade principal é disfarçar vínculos empregatícios reais, o que se traduz em efetiva ameaça aos direitos dos trabalhadores previstos expressamente no artigo 7º. Declarou Sua Excelência, abro aspas, o pejotizado vai envelhecer e ele não terá aposentadoria. Esse pejotizado, peço apenas mais uns 2 minutos, senador, esse pejotizado vai sofrer um acidente de trabalho e ele não terá benefício previdenciário. Se for mulher, ela vai engravidar e não terá licença gestante. Sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal, diz o ministro Dino, abre aspas, a pejotização, de modo desregrado, é a maior bomba fiscal que existe no Brasil hoje. São inegáveis as contribuições da Justiça do Trabalho para a concretização e o respeito aos direitos sociais assentados na Constituição Federal de 88, como direitos fundamentais, assentados na Constituição, em decisões que, guardados o viés humanista e a centralidade do ser humano, assegura a proteção do meio ambiente do trabalho, a par dos ainda elevados índices de acidentes de trabalho e de adoecimento laboral, de expansão das chagas do trabalho infantil e do trabalho análogo ao de escravo e do avanço da precarização nas novas modalidades de contratação laboral, evitando esforços para atuação com foco nos compromissos internacionais de convencionalidade, assentados nas recomendações e convenções da OIT e nos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A Justiça do Trabalho quer cumprir o seu papel, conforme previsto no ordenamento constitucional e tratados internacionais firmados pelo Brasil. Nada mais, nada menos. Finalizo reproduzindo trecho do discurso de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, que em poucas horas assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal, quando de evento do Conselho Nacional de Justiça no dia 20 de agosto próximo passado. Abro aspas. A Justiça do Trabalho, que julga e também medeia conflitos oriundos das relações trabalhistas, é imprescindível ao processo civilizatório brasileiro. Fecho aspas. Senhoras e senhores, a Justiça do Trabalho existe, resiste e persiste. Muito obrigado. Muito bem, meus parabéns, senhor Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, que fez um belo pronunciamento e terminou dizendo que a Justiça do Trabalho existe, e eu complemento, se Vossa Excelência me permitir, e há de existir para sempre. Porque eu gosto muito de uma palavra,
amigos para sempre. Então, eu digo que a gente trabalha e continue sendo o que é, amigos para sempre. Passamos a palavra de imediato ao senhor Rodrigo Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Me permito fazer uma referência ao senhor Rodrigo Marinho. Vocês vão ver que ele vai fazer o contraponto. Já teve em comissões que eu estava presidindo. E ele tem feito um debate do mais alto nível. E eu não tenho o que me queixar, viu, querido amigo, já eu diria, Rodrigo Marinho, seja bem-vindo. Você tem o tempo de 10 minutos, com a tolerância necessária. E eu agradeço aqui a sua presença, porque às vezes o pessoal diz, Paim, tu não convida o outro lado, Paim. Eu digo, eu convido, eles não vêm. E você veio. Eu lhe dar uma salva de palmas. Ele vai expor o seu ponto de vista. Isso é democracia. Fique à vontade, por favor. Senhor Rodrigo Marinho. Senador Paim, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou muito respeitosamente discordar, eu acho que dos demais participantes, e repito com muito respeito e sinceridade, até porque eu acho que o debate é que faz a gente chegar numa conclusão. O presidente ali brincou dizendo, não, vamos chegar no meio termo, chegar num acordo, que eu acho que é grande parte do que a Justiça do Trabalho faz e faz com excelência a questão do acordo. Tenho várias discordâncias, mas nesse ponto concordo 100% com a fala do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Eu não vou fazer o contraponto da fala inicial do presidente da ANAMATRA, mas eu vou me ligar e me fincar no relatório do Banco Central. E é interessante porque esse relatório do Banco Central foi do indicado do atual presidente da República, o senhor presidente Gabriel Galípolo, não é o do presidente anterior, então eu acho que fica até mais fácil fazer baseado nessa informação, porque, enfim, eu não vai questão aqui a questão do viés. O relatório do Banco Central desse mês, de setembro de 2025, ele vai falar sobre o avanço e o impacto para o Brasil, né, sobre a questão do trabalho por aplicativo. Alguns dados são importantes, né? Eu acho que políticas públicas não devem ser feitas pelas suas intenções, e sim pelos seus resultados. É interessante o que vem trazido para cá, e ele faz uma análise dos últimos 10 anos, de 2015 a 2025. Há um aumento, né, no número de pessoas que trabalham por aplicativos nesse período de 770 mil pessoas para 2 milhões e 100 mil pessoas em 2025. Um aumento de 170%. Mas quando eu li, eu pensei que era mais. Eu acreditava que tinham mais pessoas que estavam nessa condição. O relatório do Banco Central fala em pouco mais de 2 milhões de pessoas. Apesar desse crescimento expressivo, isso significa 2% da população ocupada. Ou seja, é um nicho super relevante, mas não é ainda predominante. E essa é interessante porque ele não está dizendo que houve substituição do trabalho, ou seja, pessoas saindo do mercado formal e indo para o mercado de aplicativos. Ele fala que muita gente está vindo para cá, são novos trabalhadores, abriram novas portas além do mercado formal. E é óbvio que nós todos sabemos hoje que pessoas que saem, né, que são desempregados, eles têm uma solução imediata. Aqui eu vou citar o Ronald Reagan, que ele fala que a melhor solução, o melhor programa social que existe é o emprego, é o trabalho. E é exatamente isso que é a possibilidade dada aqui para o pai de família que é desempregado hoje. Mas foi interessante o estudo porque ele diz, opa, não foi bem isso que aconteceu em sua grande maioria, né? Segundo o relatório do Banco Central, está disponível no site do Banco Central e eu estou citando ele claramente nessa visão. Essa possibilidade, segundo o próprio estudo, ele ofereceu flexibilidade. Possibilidade de pessoas conciliarem com outras tarefas e outras atividades do dia a dia e permitirem isso. E é óbvio, né? Até hoje a Previdência não está impedida da contribuição voluntária de ninguém. Quem quiser contribuir voluntariamente, até hoje, essa possibilidade existe. E essa contribuição voluntária, ela permite que a pessoa tenha todos os direitos citados pelo presidente da ANAMATRA quando da sua fala, da sua questão em relação a esse ponto. No exercício contrafactual apresentado pelo relatório do Banco Central, ele diz o seguinte: se não houvessem os aplicativos, nós teríamos 0,8%, 8 ponto percentual por cento menor nível de ocupação, 0,2% menor taxa de participação e 0,6% a mais na taxa de desemprego, tão comemorada pelo governo de Sua Excelência, senador Antônio Paim, que fala claramente nessa condição, Paulo Paim, perdão, que fala claramente dessa condição de avanço, né, na diminuição ou pleno emprego, e sem dúvida nesse cálculo estão os aplicativos, né, tão criticados e tão mal falados, mas que são a solução muito clara para grande parte dos brasileiros. E lembro, pelo menos até onde a gente sabe, as associações até hoje não pedem vínculo,
Não é isso a demanda dessas associações. Às vezes uma demanda que vem muito fortemente de quem está aqui do outro lado do balcão, quando chega do lado de cá do balcão, ele diz, opa, não é isso que eu quero continuar assim, quero até ter outras possibilidades, seguro, previdência, mas não vínculo empregatício. Eu acho que nós estamos em outro modelo, né? Trazendo essa visão, presidente, da condição, o modelo é outro, não é mais aquele modelo que a gente sempre pensou e considerou que seria o ideal, pelo menos para o seu trabalho, não para mim, certo? O impacto líquido é absolutamente positivo. Nós temos mais gente trabalhando, nós temos menos gente desempregada. E essa é a mensagem central do estudo do Banco Central. Ele vai falar claramente que conclui que os aplicativos foram determinantes para melhorar os indicadores de emprego na última década. É uma mudança absolutamente estrutural no mercado de trabalho brasileiro. E, sem dúvida, veio para ficar. O mundo é outro. O mundo mudou. Né? O mundo é digital. Eu tive a oportunidade, senador, na semana passada, inclusive com a senadora Daniela Ribeiro, numa missão em São Francisco, de andar num carro sem motorista. Eu confesso que no primeiro momento, eu sou lá do interior do Ceará, lá de Baturité, você parece uma alma dirigindo, mas está lá, já é uma realidade local, certo? Já está acontecendo, não é algo novo não, eu vi acontecer. Tinha um carro que estava andando sem motorista. E a gente está discutindo agora essa discussão quando o mundo já está no passo seguinte, nós já estamos no próximo passo, isso já está acontecendo. Eu estou numa casa legislativa, né? Eu sou fã do parlamento. Falei isso para o senhor, por isso que eu faço questão, sempre convidado pelo senhor de participar das audiências públicas, o quão sou fã do parlamento e o quanto o parlamento é fundamental para o país. Eu acho sempre temerário essa judicialização do parlamento e levar a briga para um lugar que não é o foro de discussão. Foro é aqui, foro é no voto, foro é no convencimento. Essa aqui é uma casa plural, tanto a Câmara quanto o Senado são casas absolutamente abertas. Sempre que me perguntam sobre o parlamento, eu falo, não existe nada mais transparente e mais claro do que uma briga no parlamento. É fácil saber o que está acontecendo, é fácil saber o que vai acontecer, seja nas comissões, seja no plenário, e é fácil ter acesso aos senadores e deputados do Brasil que estão ali para representar os estados, no caso dos senadores, e o povo, no caso dos deputados. E eles determinaram, em 2017, que regulariam a terceirização e o trabalho temporário. Disseram claramente isso. Foi uma longa discussão e não foi fácil. Aqui, senador, alguns perdem e alguns ganham, fazem parte da atividade legislativa. E, de fato, em determinado momento, a maioria formada por essas casas, tanto a Câmara como o Senado, como após até mesmo o Congresso Nacional, porque houveram vetos naquela situação, foi o Congresso Nacional, as 3 casas desse nosso parlamento participaram e analisaram essa visão. Isso aumentou, né, a clareza da questão da terceirização, gerou um aumento gigantesco em segurança jurídica. Eu me preocupo sempre, como na fala, dizer que uma justiça é pró-determinado lado. Né? É perigoso justiça ser pró-determinado lado. Justiça deve se cumprir aquilo que a lei o diz. Né? Não é função do judiciário determinar a lei que ele acha que deve. O número de reclamações para o Supremo Tribunal Federal disparou nos últimos anos exatamente pelo Tribunal do Trabalho, de forma geral, descumprir a legislação trabalhista. A ponto do Supremo ter que parar todas as ações relacionadas à terceirização porque a demanda não parava de aumentar. Isso, no mínimo, é temerário e perigoso e aumenta o custo. Né? No fim das contas, quem paga o custo é o consumidor final. Quem paga o custo é o João e o Francisco, lá da ponta, que vão pagar esse custo. Esse é o modelo que já está aceito pelo Brasil. As questões que é até a discussão perguntada pelo ministro Gilmar Mendes. Quais são os critérios necessários? São todos os critérios que nós temos que ter? Quais são os critérios da regulamentação do emprego? Seria a habitualidade, a onerosidade ou algum ponto que vai trazer na discussão que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal? Repito, discussão muito clara com diversas audiências públicas que aconteceu aqui nessas casas. Tanto na Câmara como no Senado, a discussão foi profunda para estabelecer como se deu essa discussão e ela não para, né? Aqui, se houver maioria na casa, ela pode ser claramente revogada e trabalhada para isso. Eu quero lembrar que, para mudar a legislação, o caminho não é pelo judiciário. O caminho é passar por um processo eleitoral duríssimo, difícil, que acontece de 4 em 4 anos, vir até essa casa e modificar a lei. Isso exige convencer 80 senadores, aqui nessa casa, mais 512 deputados na outra casa. É difícil, não é fácil. Não cabe a um juiz, em primeiro grau, mudar aquilo que a lei o diz. O juiz deve cumprir a lei. Essa é a visão final, né? Que é um ponto importante. O governo comemora muito
o baixo desemprego e o pleno emprego colocado hoje. Em parte disso, como foi falado pelo Banco Central, foi feito pelo próprio trabalho pelos aplicativos. É, no mínimo, temerário comemorar um lado e criticar o que causou esse lado. Lembrando a minha fala inicial, políticas públicas não devem ser medidas pelas suas intenções, e sim pelos seus resultados. O Congresso já avançou muito ao reconhecer a terceirização como legítima. Agora, precisa reconhecer o papel positivo dos aplicativos, porque eles são. Grande parte das pessoas que estão aqui nessa casa usaram hoje. Seja o Uber, seja o 99, seja o iFood, grande parte das pessoas já fazem parte do seu dia a dia. Empresa nacional, por exemplo, como o iFood, né, criada, uma grande empresa nacional que avança nessa pauta, assim como outras. Espero que o Brasil, senador, possa ser um celeiro de grandes empresas de desenvolvimento e de crescimento para que nós tenhamos mais emprego, mais trabalho, mais riqueza e mais geração de conhecimento no nosso Brasil. O recado do Banco Central, para finalizar, né, aqui a minha fala, já vi que ultrapassei o meu tempo, ele é claro. Sem esse tipo de trabalho, o Brasil teria menos emprego. Eu dei 2 minutos ou mais e dei também para os outros convidados. Eu dei para o primeiro e precisar mais um, além dos 2, eu lhe darei também. Muito obrigado, senador. Para finalizar, estou acabando. Muito obrigado. O recado do Banco Central é claro. Sem esse tipo de trabalho, o Brasil não teria menos emprego e mais desemprego. Então, respeitosamente, meu caro presidente da ANAMATRA, os demais que vão falar, eu discordo de alguns pontos, trago algumas outras informações, trago essa informação do Banco Central, acho que vale a pena a leitura do relatório. Aqui a minha informação ela é de segunda mão, então sempre vale ir à fonte primária e conhecer o relatório do Banco Central, que pode ajudar, né, auxiliar todos nós a conseguirmos chegar na melhor legislação, na melhor Constituição e no melhor diálogo, que eu acho que é isso que nós estamos vivendo nesse momento, e é isso que, por isso que eu faço questão de, sempre convidado pelo senador, de participar de momentos como esse. Muito obrigado. Muito bem, nossos cumprimentos para o senhor Rodrigo Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado, que expôs o seu ponto de vista. Claro que há discordância, ele mesmo já disse na fala dele, tem algumas discordâncias, inclusive comigo, mas nos respeitamos muito, né? E assim, eu repito, é a democracia. Cada um expressa o seu ponto de vista. Então, passo a palavra nesse momento ao excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Ele que é presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nossa TST. Obrigado, presidente, senador Paim, a quem cumprimento pelos relevantes serviços prestados ao país, sobretudo à justiça social, durante toda a sua trajetória no sindicalismo e também na vida parlamentar. O tempo é curto, eu vou pedir vênia Vossa Excelência para acelerar a minha fala, mas já adianto que vou extrapolar o meu tempo. Não há como não extrapolar nesse momento. Os que o antecederam falaram em torno de 15 minutos. Eu dei 2, mais 1, mais 2 e mais 2. Vou tentar ser objetivo na minha fala, senador, em respeito a todos os presentes. Eu gostaria de começar a minha manifestação no sentido de que nós não estamos tratando, neste momento, de um debate ideológico. Não se cuida de um debate ideológico. Não é quem é contra ou a favor o trabalho humano ser protegido. Nós estamos cuidando de uma realidade que diz respeito ao futuro do nosso país. Quais são as perspectivas da geração futuras? Nós não estamos falando de nada que revele imediatismo. Não são soluções absolutamente temporais como essa de que nós estaremos a criar um futuro para o nosso país. Eu quero dizer que há um pacto político e social anterior a toda a nossa discussão, que é a Constituição da República. Por isso que o debate não é ideológico, é um debate constitucional. É aquilo que foi inscrito pelos constituintes como o destino da nossa nação. E, dentre eles, nós estamos falando da proteção do trabalho humano. Eu não estou nem aqui dizendo proteção do emprego, porque acho que algumas falas aqui não trouxeram corretamente alguns dados. Por exemplo, quando eu falo em emprego, eu não estou falando a mesma coisa de uma ocupação. Ocupação é uma coisa, emprego é outra e trabalho vai ter também um outro significado. Então, nós estamos falando da construção de uma história constitucional que começa
com a consolidação das leis do trabalho, chega ao Pacto de 88, que estabelece a proteção àqueles que trabalham no nosso país. E mesmo na Organização Internacional do Trabalho, nós temos um pacto de proteção do trabalho universal, hoje, sobretudo, caracterizado pelo trabalho decente. Quando eu falo em desproteger aqueles que serão o futuro do nosso país, nós estamos esquecendo que esse país foi construído por trabalhadores que foram todos eles protegidos pela CLT. As famílias foram educadas, construídas, os filhos foram educados com trabalhadores que tiveram a vida inteira a proteção da CLT. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência do que nós estamos falando. Quando eu falo com um trabalhador, um motoentregador, ele não sabe o que é autonomia. Ele fala autonomia, mas eu quero férias, eu quero ter 13º. Depende da retórica que foi construída para que eles fossem... que tivessem sua realidade imantada por uma propaganda, digamos assim. O que é autonomia? Autonomia é ele precificar. Autonomia é ele definir para quem ele trabalha, a hora que ele trabalha. Pergunta se algum motoentregador tem alguma dessas autonomias. Por direito civil, por direito comercial, por direito tributário, todos os ramos do direito. Autonomia é quem rege as suas próprias atividades e relações. Então, quando falam em autonomia para motoboy ou motorista de Uber, parece que estão confundindo um pouco as coisas. Não é bem assim. Mas vou chegar lá, para não perder meu tempo. Essa ideia de desconstrução da lei trabalhista, por que eu falo que ela rompe o Pacto Sociopolítico de 88? O senhor já viram algum PJ assediado? O senhor já viram algum PJ grávido? O senhor já viram algum PJ protegido do trabalho no final de semana? Eu não conheço. O que nós estamos vendo com esse tipo de construção é exatamente o afastamento e a redução a pó do artigo 7º da Constituição Federal. Ele não se aplicará a quem está no mundo do trabalho, nem para o trabalho decente. E isso implica, se a história não fez com que todos esquecessem, que nós estamos retornando ao Código Civil de 16, que tratava da locação de serviço, ou seja, a atividade econômica é vender o trabalho alheio e não produzir um bem ou uma atividade que possa servir para a nação. Então, é muito importante que a gente tenha isso. Pejotização é locação de serviço, do Código Civil 16. O que rompe com uma construção histórica de luta social, uma construção histórica de reivindicação de direitos, de fortalecimento de classes, que termina desconstruída por essa ideia. Eu não vejo progresso nisso, eu vejo retrocesso. Talvez o progresso seja construir uma outra legislação com outro desenho para determinadas formas de trabalho, mas não desproteger. Porque nós temos velhice, acidente, descanso, temos uma série de proteções que vêm da Previdência Social. E como vai ficar esse discurso? Quem vai pagar a Previdência? Quem vai ser responsável pelas gerações futuras? Essa é a minha pergunta. Porque há vários estudos, e eu vou citar os dados rapidamente, em que vou deixar bem claro quais serão as consequências numéricas. E quando o Banco Central, aí eu peço vendo ao doutor Rogério, fala da ocupação, eu acho até alguns argumentos eles se contradizem. Porque o que o Banco Central está falando é que há ocupação. Ou seja, qual é a possibilidade de um trabalhador que não tem a condição de ter um contrato de trabalho? Ou ele vai trabalhar da forma como lhe é oferecida, ou ele vai para a pobreza, para a miséria e para a fome. Ele não tem um poder de barganha para definir em que ponto ele vai exigir as condições de trabalho. Eu não conheço um trabalhador de plataforma que possa precificar o serviço. E se ele chegar em casa no dia seguinte e não responder uma chamada, ele vai ser o último da fila para poder continuar sendo chamado. Ou seja, ele não vai trabalhar na parte do dia seguinte. Mas vamos lá. Quando eu falo em proteção social, eu quero lembrar que quando veio a legislação trabalhista, foi dito que ela seria um empecilho ao desenvolvimento econômico do país. Ela construiu o país. Quando vieram as férias, diz que as férias quebrariam as empresas. As férias hoje geram toda uma circulação de riqueza através
da economia do turismo, que as pessoas saem, viajam, gastam o seu dinheirinho, e os próprios trabalhadores que não têm maior condição têm um melhor estado, pelo menos para poder descansar durante 30 dias, com um acréscimo de 1/3 de férias. E quando chega no 13º, eu pergunto para os senhores o seguinte: alguém já imaginou o comércio no final do ano sem o 13º salário? O que vai acontecer com a economia? Alguém já imaginou aqui o que acontecerá se nós não tivermos a distribuição de riqueza para os nossos trabalhadores do país? Vamos pegar uma imagem da areia no parquinho. Se alguém ficar com toda a areia, o que o resto vai fazer? Tem que haver uma proporcionalidade na distribuição da riqueza. Porque a economia não funciona por lei. Não é lei que vai aumentar emprego, diminuir emprego, não é lei que vai fazer isso. O que vai fazer isso é a expansão da economia. E a economia só vai expandir quando há distribuição de riqueza para todos. Não é economia que 1% fica com tudo e 99% não fica com nada. Isso não é economia. Não há economia que funcione porque nenhum país do mundo, em índice de redução de desigualdade, sobreviveu quando esses índices de desigualdade são elevados. Os países mais estáveis do mundo, os índices de desigualdade são os mais reduzidos. Então, nós temos que ter a clareza de perceber a construção que nós estamos fazendo para o nosso futuro. De outro lado, quando eu falo em proteção e regulação, o empregador correto, justo, que cumpre a lei, vai ter como seu concorrente alguém que não cumpre a lei, não paga os direitos sociais, não recolhe a previdência, fundo de garantia. E eu me pergunto, se tirarmos todos esses recolhimentos, como é que vai ficar a previdência? Quem que vai pagar? São os trabalhadores que estão ganhando salários ainda não justos, porque quando fizeram a reforma, desconstruíram os sindicatos. Os sindicatos são poder compensatório do capital. Os sindicatos são necessários e não há um economista no mundo que ganhou o prêmio Nobel que se negue a reconhecer o papel dos sindicatos no cenário nacional. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Leia-se Stiglitz, Paul Krugman e tantos outros que estão aí. Não sou eu que estou falando, são economistas que ganharam o prêmio Nobel. Então é muito importante que a gente saiba que tem que ter sim. Tem que ter uma possibilidade de ter um sistema compensatório para que haja condição de trabalho. E por que não há boas condições de trabalho, senador? Porque quando eu destruí a construção social, os trabalhadores não passaram a não ter melhores condições de trabalho, porque o sindicato não tinha mais poder para reivindicar. Os salários desceram. Quando os salários desceram, aí veio a campanha, mas a CLT não é boa. É melhor você ser PJ. É melhor ser PJ. Ontem, o jornal o Globo trouxe assim, olha, o PJ ganhou 6, poucos % a mais em termos de crescimento, enquanto o trabalhador da CLT 2, não sei quanto. Eles recolheram Previdência, FGTS, etc. E depois, quando eles adoecerem? Quem é que vai fazer? Quem que vai resolver o problema? Somos nós. Eu ouvi alguns falar assim, não, o futuro a Deus pertence. Não pertence, não. Pertence a nós, porque nós é que vamos pagar a conta. E nós precisamos proteger essas pessoas. Nós precisamos estar cientes de que isso representa a reconstrução do fortalecimento dos sindicatos e a proteção através da Previdência, do FGTS. Os senhores sabem que o FGTS financia toda a infraestrutura do país. Quem é que vai pagar essa conta? A Previdência, então, nem falo. Na semana passada, senador, para a ciência, o tribunal, com o presidente do ministro Cláudio, comandou a Semana Nacional de Execução. Nós, em conciliação, durante uma semana, os 24 tribunais do país, entregamos aos trabalhadores 8 bilhões de reais. Esses 8 bilhões de reais, você acha que vai para a conta do trabalhador para ele botar na poupança? Não, vai para ele comprar geladeira, trocar, melhorar a comida, supermercado, volta para a economia, para os empregadores que estão combatendo a lei trabalhista. E isso é preciso ficar claro. Então, nós temos que ter consciência que nós não podemos esvaziar. Nós temos que ter uma lei de regulamentação, mas, claro, em algumas circunstâncias, nós podemos ter um terceiro regime para algumas empresas. Por exemplo, eu falo, a questão das plataformas, eu vou trazer uns dados aqui, até para ficar claro, perdoe o tempo, já está por 1 minuto e 15. Um contrassenso, né? Porque nós vamos ter todos esses motoristas de Uber fazendo o quê na hora que nós tivermos carros sem motoristas? Eles vão trabalhar em quê? Porque é bacana, não, o carro sem motorista, mas e eles vão fazer o quê?
se toda ocupação está sendo dirigida para esse tipo de trabalho. Só falta ter motocicleta sem piloto, né? Mas não, eles querem direitos e eles têm que ser protegidos. Eu vou dar um dado para começar a terminar a minha fala, senador. Esses dados aqui foram feitos até 2022. Nós temos aqui cerca de 200 o número de plataformas entre as mais relevantes. Os autores que fizeram esse estudo calculam que 92% dos trabalhadores engajados nessas plataformas atuavam nas location-based, realizando predominantemente atividades de baixa qualificação. Entre os principais serviços estão táxi, 58%, delivery, 22%, e atividades de limpeza e cuidado de 3,2%. No segmento web-based, envolvendo serviços profissionais e microtrabalho, eram ainda pouco expressivos, representando 5,3%. 58,9% pessoas relatam ter sofrido acidente de trânsito, assalto, tiro ou agressão trabalhando para essas empresas. A incidência de ocorrência, segundo veículos utilizados, são de 63,6% entre motociclista, 50% entre ciclista e 45,5% que guiavam os carros. Em média, dos entrevistados, trabalham 6,4 dias por semana. 55% trabalham 7 dias por semana. Em média, as pessoas trabalham 9 horas e 54 minutos por dia. 56% trabalham 10 dias ou 10 horas ou mais por dia. Os trabalhadores declaram receber uma remuneração bruta, essa que é tão bem remunerada, sem recolhimento de previdência e imposto de renda, de R$ 2.579. Renda bruta por veículo, carro, R$ 2.849, moto, R$ 2.755, bicicleta, R$ 1.555. E aqui tem dados que o tempo não vai me permitir mais para continuar, mas, sobretudo no relatório de insegurança alimentar, entregas da fome, mencionado em audiência pública pelo professor Ricardo Fest, 3 em 10 entregadores abordados numa significativa amostra na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram algum nível de insegurança alimentar. E eu ouvi um depoimento de um amigo que chamou um motoboy para trazer os alimentos para uma reunião que ele estava fazendo, e ele então tirou um sanduíche, uma Coca-Cola e entregou para o motociclista. E ele falou para ele o seguinte: o senhor não sabe como é difícil, as costas quentes e o estômago frio e vazio, porque são essas pessoas. E mais, para quem fala que é um bom emprego, só para concluir, senador, eu quero dizer que os dados revelam que 13.477 motociclistas morrem por ano no país. Nos últimos 3 anos, 36 mil motociclistas. E claro que aqui estão incluídos também aqueles que vão ao trabalho de motocicleta e voltam ao trabalho de motocicleta, não só os motoentregadores. Esse é o emprego que nós desejamos para o nosso país? Para essas pessoas? Claro que nós podemos ter uma regulação, inclusive regulação com relação ao trabalho com segurança, mas tem que ter proteção, tem que ter direito. Ninguém nesse país vive sem direito. E nós, sobretudo, juízes, temos muito direito, nós sabemos que essas pessoas precisam de direitos. Precisam de um sindicato forte, precisa ter retorno de classe, de categoria, que a pejotização, a terceirização e a precarização não permitem. É por isso que eu não estou aqui a defender um conflito, mas, sobretudo, que o nosso futuro possa ser feito com uma distribuição proporcional de riqueza entre todos nós. Nós não somos privilegiados. E se não houvesse essa necessidade, com certeza nem parlamento teríamos, porque nós só teríamos uma única vontade. Mas não é isso. Nós temos parlamento porque todos têm direito e representação nesse país. E representação significa cidadania, que significa acesso à justiça e que significa proteção para todos. Muito obrigado. Muito bem. Meus cumprimentos ao senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que fez uma bela exposição, deixando claro que nós estamos falando de qualidade de vida, em outras palavras. Mas eu vou falar de um assunto e tenho que falar sem negar a posição de cada um ou comentar. Vossa Excelência, eu estou há muito tempo aqui.
mas é a primeira vez que eu vi uma autoridade vir aqui, como Vossa Excelência, presidente do tribunal, e defender algo que eu defendi toda a minha vida, desde que eu comecei a trabalhar, que são os sindicatos. Vossa Excelência merece os nossos elogios, porque o sindicato, o patronal tem os seus sindicatos, e ninguém critica, inclusive aqui. Ninguém critica sindicato, federação, confederação dos empregadores. Agora, o sindicato dos trabalhadores, que é aquele que faz a mediação de fato, né, é sempre criticado. Eu cumprimento Vossa Excelência por esse abraço, acolhimento da importância do sindicato para a própria democracia. Parabéns a Vossa Excelência e parabéns a todos os sindicalistas, inclusive, que estão aqui presentes. Passamos a palavra agora ao senhor Sérgio Henrique Moreira Souza, gerente de gestão das representações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, senador. Bom dia a todos. Bom dia aqui aos senhores e senhoras aqui presentes. É uma satisfação participar dessa sessão de debates sobre um tema tão relevante e atual, né? Permitam-me, antes de tudo, trazer aqui um abraço do nosso presidente da CNC, Dr. José Roberto Tadros, que infelizmente não pôde honrar-nos aqui com a presença dele e incumbiu-me de aqui representá-lo, a CNC. Leve um abraço também nosso para ele. Muito obrigado. Muito se discute, senador, senhoras e senhores, acerca da pejotização, da terceirização e das novas formas de intermediação do trabalho, quase sempre sob o prisma da precarização. No entanto, é preciso reconhecer que estamos diante de uma evolução natural das relações laborais, fruto da inovação tecnológica, da globalização econômica e das novas expectativas nas quais o trabalhador almeja uma maior liberdade e flexibilidade na sua trajetória profissional. As empresas, para se manterem competitivas, necessitam de modelos mais dinâmicos de contratação. Do outro lado, muitos trabalhadores preferem formatos que lhe permitam autonomia, mobilidade e múltiplas fontes de renda. Nesse contexto, a pejotização e a terceirização não se reduzem a mecanismo de contenção de custos e devem ser vistas como instrumentos legítimos de empreendedorismo, eficiência e ampliação de oportunidades. É verdade que, em alguns casos, o termo pejotização é associado à fraude, mas é fundamental distinguir exceções da regra. Não se deve presumir a ilicitude desse modelo, pois ele se encontra amparado pela própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 13, que dispõe sobre a liberdade de organização do trabalho, e como também no artigo 170, que trata da livre iniciativa. A realidade nos mostra que a constituição de pessoas jurídicas é opção de milhares de profissionais liberais, técnicos e especialistas. Esta escolha lhes garante uma maior autonomia, liberdade de horários, ganhos potencialmente mais expressivos e até mesmo a possibilidade de desenvolver um projeto empresarial próprio. Além disso, favorece especialmente jovens, trabalhadores em requalificação e profissionais de regiões periféricas, que encontram nesse modelo uma porta de entrada para o mercado. A autonomia, nesse caso, também permite que o profissional preste serviço a diversas empresas e plataformas digitais ao mesmo tempo, sem exclusividade ou subordinação, organizando sua rotina de acordo com seus objetivos. Essa flexibilidade tem um impacto direto e positivo sobre a renda mensal e sobre a qualidade de vida desses trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal, quando ao julgar a DPF 324,
consolidou esse entendimento ao afirmar a licitude da terceirização, inclusive na atividade fim. A Corte reafirmou a validade da contratação de profissionais autônomos, freelancers, microempreendedores individuais e, inclusive, PJs, desde que ausente os requisitos clássicos do vínculo empregatício previstos no artigo 3º da CLT. Assim, não há uma proibição legal ou constitucional à pejotização, quando exercida de forma legítima e transparente. Diante desse cenário, o papel do legislador deve ser o de construir marcos regulatórios modernos, que conciliem a proteção social com liberdade de escolha, garantindo segurança jurídica sem engessar a dinâmica produtiva. Permitam, ademais, ressaltar a relevância do setor produtivo nessa discussão. No caso específico da CNC, são empresas que congregam e geram mais de 25 milhões de empregos no segmento do comércio de bens, serviços e turismo. E são responsáveis por 75% do PIB nacional. E nós estamos aqui, senador, não apenas para participarmos desse debate, mas, sobretudo, para ajudarmos a construir de forma contributiva, para que possamos chegar a um meio termo dessa legislação, onde podemos privilegiar também os trabalhadores que possam adotar esse modelo de contrato de forma de pessoa jurídica. Podemos concluir que a pejotização e a terceirização, quando exercidas com lisura, que é como é defendido pela CNC, são expressões de liberdade econômica, da livre iniciativa e da autonomia do trabalhador. Não representam precarização, mas sim modernização das relações de trabalho. O que se espera, portanto, é uma regulação equilibrada que assegure direitos, preserve a competitividade empresarial e valorize a liberdade e a escolha de quem trabalha. Meu muito obrigado. Cumprimentos. Esse foi o senhor Sérgio Henrique Moreira, gerente de gestão das representações da Confederação Nacional do Comércio e de Bens, Serviços e Turismo. Eu cumprimento Vossa Excelência, que apontou para frente. Oxalá a gente construa um grande entendimento entre empregado e empregador em todas as áreas possíveis, né? E, claro, que eu só fecho respeitando sempre a justiça do trabalho. Porque o trabalho existe para isso, ela ajuda na construção e depois, naturalmente, quando é provocada, ela se pronuncia, né? E por isso que a lei é fundamental. Mas parabéns a Vossa Excelência por ter vindo aceitando o nosso convite e que aqui, com certeza, seria aplaudido, como todos foram, a Vossa Excelência também foi. Obrigado por ter vindo, um abraço lá para o presidente. Eu queria agora só fazer uma falinha à parte, mas de 1 minuto ou 30 segundos. Eu tive a alegria, a satisfação, com o apoio de todos os meus pares, de ter sido o autor da política de cotas no serviço público. E é uma alegria para mim poder dizer que todos aqui são concursados, né? Todos são concursados. E tem duas que eu perguntei a ela se eu podia citar os seus nomes, porque tem alguém que entra pela política de cota e depois fica meio sem saber o que diz, né? Então eu perguntei a Luana, que está aqui à minha esquerda, e a Lígia, que está ali, levante pelo menos o braço aí, se elas podiam anunciar que elas são concursadas e estão nessa casa assessorando todos os parlamentares, como os outros que estão aqui acessaram também, associam e estão trabalhando junto com elas. Eu peço uma salva de palmas aos cotistas e aos não cotistas que estão aqui, todos concursados. Vamos em frente. Passo agora a senhora Priscila Dibe. Sobrenome da senhora, hein? Me ajuda aí se for preciso. Ela está à distância. Senhora Priscila Dibe Chesvaski. Sai mais ou menos? Pode repetir aí. O seu sobrenome. O senhor me ouve bem? Perfeito.
Então, vamos lá. Então, ela é a inicialmente, eu gostaria vice-governadora. de agradecer, em Me nome ouve do ainda Ministério agora, Público não? do Trabalho, o convite para participar dessa importante audiência pública, que trata de hoje de um dos temas mais importantes do mundo do trabalho. Queria fazer inicialmente um agradecimento público ao senador Paulo Paim pelo seu envolvimento e, sobretudo, pelo compromisso com o direito dos trabalhadores desse país. Então, hoje nós estamos enfrentando esse tema, né, que, como eu disse anteriormente, é um dos debates mais importantes hoje do mundo do trabalho, porque, conforme dados do E-Social, hoje nós temos 44 milhões de empregados no país. Hoje, nós temos milhões de ações na Justiça do Trabalho suspensas por conta da decisão do tema 1389 do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão, apenas para ilustrarmos em números, né, entre 2020 e 2025, nós tivemos mais de 1.200.000 ações trabalhistas ajuizadas no país pleiteando justamente o reconhecimento do vínculo de emprego. Todas essas ações hoje estão suspensas, aguardando essa definição do tema relacionado à pejotização. E o que é efetivamente a pejotização, né? É um termo que foi criado para adjetivar uma fraude. E a gente está frente à possibilidade de institucionalizar a pejotização, né? Quando o empregador ele contrata um empregado e, ao invés de registrar a carteira de trabalho desse trabalhador, ele contrata como PJ ou como MEI, né? E muitas vezes, inclusive, custeia a própria criação dessa PJ, ele tem o único objetivo de afastar a incidência dos direitos dos trabalhadores. Então, o empresário, ele é aquela pessoa, né, para ser uma efetiva PJ, um efetivo MEI, é aquela pessoa que dirige a sua atividade econômica. Ele concebe uma ideia, ele monta um projeto, ele cria o seu pequeno negócio, ele investe o seu capital para desenvolver aquela atividade econômica. Na pejotização, o trabalhador ele não assume os riscos da atividade, ele não dirige a sua atividade econômica. E o tomador desse serviço, nessa relação fraudulenta, o empregador, ele continua dando ordens, ele continua dirigindo a prestação do serviço, determinando o horário que a pessoa vai trabalhar, como ela deve produzir, se ela pode ou não faltar, determinando como será o pagamento, inclusive o valor desse pagamento, né? Como nós vamos ter uma PJ efetiva, como nós vamos ter um autônomo que não fixa o valor do seu próprio trabalho. Né? Então, essas características, elas mantêm um contrato de trabalho, ainda que na forma se dê outro nome. Por isso que o direito do trabalho ele tem como princípio basilar a primazia da realidade. E aqui eu preciso concordar com o palestrante anterior, o senhor Rodrigo Marinho, que disse que a justiça deve cumprir a lei vigente. A lei não deve ser aquela que ele gostaria que existisse. E é isso que a gente está esperando hoje do Supremo Tribunal Federal, que cumpra a lei hoje vigente no país. O artigo 9º da CLT expressamente declara como nulos de pleno direito os atos destinados a desvirtuar, a impedir ou a fraudar a aplicação da CLT e das leis trabalhistas. Então, qualquer ato com esta finalidade simples de fraudar, de impedir a aquisição de direitos pelos trabalhadores, é nulo. E isso está expresso na lei, e não é o que estamos vendo hoje nessas decisões recorrentes do Supremo Tribunal Federal. A própria recomendação 198 da OIT, lá no seu item 4, ela estabelece que as políticas nacionais dos países, elas devem incluir medidas para combater as relações disfarçadas no contexto das relações, inclusive de trabalho, que escondam o verdadeiro status legal dessa relação, com o efeito exclusivo de privar os trabalhadores da sua devida proteção. E aí eu gostaria de lembrar uma frase do próprio ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento do tema 725. O próprio ministro disse: o direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos. E é isso que nós esperamos com base nessa definição, né, dos limites dessa pejotização, para que nós não estejamos frente a uma pejotização ampla, uma pejotização geral e restrita no direito brasileiro. E aqui eu gostaria até de registrar, e eu acho que é importante nós registrarmos, ninguém aqui defende, nenhuma das pessoas desse plenário defende a impossibilidade da contratação de uma efetiva pessoa jurídica ou de um efetivo microempreendedor individual. O que não se pode admitir é a contratação de trabalhadores, na condição de um PJ ou de MEI, apenas com o intuito de afastar a incidência da lei trabalhista, porque isso é uma fraude. Então vejam, por exemplo, né, se um devedor
de um processo qualquer, transfere o seu patrimônio por meio de um contrato de doação, que é um contrato legítimo, é um contrato que existe, para o seu filho, com a finalidade de blindar esse patrimônio de uma execução, ninguém discute que isso é uma fraude. Porque essa pessoa utiliza de uma roupagem jurídica lícita para ocultar e para obter uma vantagem financeira. Por qual motivo a fraude trabalhista não recebe o mesmo tratamento no âmbito dos nossos tribunais ou perante os representantes das nossas casas legislativas? A fraude é a mesma. Mas, infelizmente, mesmo sendo uma fraude, ela tem um agravante no caso do direito do trabalho, porque ela gera a violação de direitos de pessoas hipossuficientes, afasta direitos básicos dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles mantêm todos os ônus do contrato de trabalho, mas eles não geram e não ganham nenhum benefício. Então, eles são afastados dos direitos básicos trabalhistas previstos em lei: férias anuais remuneradas, 13º, aviso prévio, FGTS, limitação da jornada, horas extras, né, quando essa jornada é extrapolada. E aqui eu queria abrir um parênteses. A gente corre o risco de esvaziar o debate do fim da escala 6x1. Porque no âmbito de um contrato de uma pessoa jurídica ou de um MEI, não há limitação de 6x1. As pessoas trabalham 7x7, 24x24. Né? Temos visto inúmeros exemplos nessas condições. Então, além desses direitos, o próprio descanso semanal remunerado, a licença maternidade, a licença paternidade, o seguro-desemprego, o vale-transporte, inúmeros direitos que são, então, afastados desses trabalhadores que permanecem nessas condições. E os direitos violados não são apenas individuais. Nós temos inúmeras outras consequências que surgem desse praticado. Então, temos, por exemplo, violação à proteção do trabalho da mulher, intervalos de amamentação, por exemplo, não existem para pessoas jurídicas, a estabilidade da gestante não existe no contexto de uma pessoa jurídica. E pessoas jurídicas, um homem e uma mulher, contratados como PJ, que prestam as mesmas atividades numa empresa, não existe equiparação salarial, não existe igualdade de remuneração, não há como pleitear isso na Justiça do Trabalho. As próprias normas relacionadas à prevenção de acidentes, olhem o número de acidentes de trabalho que nós temos diariamente nesse país, criando uma legião de famílias desassistidas, mortes, pessoas incapacitadas para o trabalho. Então, nós não temos a necessidade de elaboração de programas de prevenção, fornecimento de equipamentos de proteção individual, fornecimento de equipamentos de proteção coletiva, treinamentos. A própria CIPA, o SESMIT nas empresas, ele fica prejudicada a constituição desses programas. Então, as cotas de aprendizagem, a cota de aprendizagem, ela é calculada a partir do número de empregados. Quando nós não temos empregados numa empresa, nós não temos cota de aprendizagem, nós não temos cota de pessoas com deficiência. Impacta também diretamente na questão da escravo. Nós tivemos agora, o Ministério Público do Trabalho, ações civis públicas que foram suspensas relacionadas ao trabalho escravo, à submissão de trabalhadores a condições degradantes, que foram então suspensas porque na origem da contratação desses trabalhadores eles eram pessoas jurídicas, submetidas a condições degradantes, e foram suspensas, então, por conta da decisão do tema 1389 do Supremo Tribunal Federal. As próprias políticas de combate a assédio moral, assédio sexual, assédio eleitoral no âmbito das empresas fica absolutamente comprometida por conta da ausência desse vínculo de emprego a partir, então, de práticas fraudulentas. Então, nós temos, e aqui eu gostaria até de citar o ministro Vieira de Mello, né, quando ele fala dessa opção, que os trabalhadores não têm uma opção. Aqui, entender por uma possibilidade de uma pejotização ampla, geral e restrita, torna a CLT facultativa. Então, é como se o trabalhador tivesse efetivamente a opção de escolher, não, eu quero neste contrato ser empregado, e o empregador, então, vai aceitar caso ele manifeste essa opção. Não há opção, senador, para quem depende do trabalho para sobreviver. Não há opção para a pessoa que busca a sobrevivência. Ela vai se sujeitar a qualquer roupagem contratual em nome da sobrevivência. Não há opção
quando nós estamos falando de, se você não aceitar esse contrato como MEI, você não vai ser contratado. E não tem como sobreviver no mundo sem essa possibilidade de trabalho sujeito às condições que lhe são impostas pelo empregador. Tornando o direito do trabalho opcional, nós seremos, sem dúvida, uma nação de pejotizados. E aqui eu gostaria de trazer alguns dados relacionados, dados de pesquisas do IBGE, relacionados ao crescimento do número de MEIs, por exemplo, no Brasil. Em 2022, nós tínhamos 14 milhões de MEIs no Brasil. Em junho de 2025, já são 16,2 milhões de MEIs no Brasil. Desse quantitativo, quase 30%, 28,4% estão cadastrados no CadÚnico. Esse é o perfil dos MEIs do Brasil, os grandes empreendedores do Brasil, cadastrados no CadÚnico, para receber benefícios sociais. 70% desses MEIs estiveram no mercado formal de trabalho no período de 2009 até 2021, ou seja, demonstrando uma migração de vínculos formais para esse vínculo precário, na condição de MEI, na condição de PJ, e muitas vezes sequer MEI a pessoa constitui. Então, o MEI, para que a gente consiga entender que está previsto em lei, né? É uma política de inclusão social e previdenciária. Ele não se destina a substituir mão de obra. Ele não se destina a fragilizar as relações de trabalho. Por quê? Porque ele é uma política subsidiada pelo governo. O MEI é deficitário. É insustentável manter um número grande de trabalhadores como MEI, porque as contribuições que o MEI realiza não são suficientes para arcar com o custeio desses benefícios. Então, vejam, o MEI, ele recolhe 5% sobre o salário mínimo mensalmente. Isso dá R$ 75. São necessárias para aposentadoria por idade 180 meses de contribuição. Todo o valor recolhido nesses 180 meses de contribuição somente são suficientes para custear 1 ano de benefício previdenciário. Isso é absolutamente insustentável e hoje nós temos 12% dos contribuintes do INSS na condição de MEI, o que corresponde a apenas 1% da receita previdenciária do governo. E aqui eu gostaria de citar um estudo do Rogério Nagamini, que é ex-subsecretário do Regime Geral de Previdência Social, que publicou no Observatório de Política Fiscal da FGV. E ele disse que a criação do MEI já contratou um déficit atuarial, ou seja, quando as obrigações futuras excedem os recursos disponíveis, nas contas da Previdência de 711 bilhões de reais. 711 bilhões de déficit já existe na Previdência por conta da criação do MEI. E aqui eu gostaria de lembrar, né? Nós estávamos com discussões acirradas a respeito da desoneração da folha de pagamento, que impacta em 25 bilhões, né? E aqui nós estamos falando de uma política que tem crescido, né, que é o MEI, crescido de forma exponencial por conta dessas decisões que passaram a autorizar a contratação da forma como as pessoas escolhem, né, não observando o que está previsto em lei. E eu gostaria ainda de citar um estudo, e aqui depois teremos a participação do Ministério do Trabalho, né? Mas um estudo que foi elaborado pela Coordenação Nacional de Combate à Informalidade do Ministério do Trabalho. Aqui não são dados estimados, são dados reais do que já aconteceu de déficit em relação às contas públicas. Esse estudo, ele analisou a migração de vínculos formais, vínculos seletistas, para a contratação como pessoas jurídicas, entre janeiro de 2022 e outubro de 2024. E nesse estudo se constatou que 4,8 milhões de trabalhadores que eram seletistas passaram à condição de PJ. Desses 4,8 milhões, 3,8 milhões são MEI, microempreendedores individuais. Somente neste período de janeiro de 2022 até outubro de 2024, o déficit na Previdência foi de 61 bilhões de reais a título de contribuições previdenciárias. 61 bilhões de reais a título de contribuição previdenciária deixaram de ser recolhidos. E de FGTS foi o valor de 24 bilhões de reais que deixaram de ser recolhidos por conta dessa migração de vínculo. E vejam, as pessoas que defendem a pejotização falam dos altos empregados, extremamente qualificados, com altos salários. Esse estudo analisou a faixa salarial dos trabalhadores que realizaram essa migração. 93% desses trabalhadores tinham remuneração inferior a R$6 mil.
56% deles, remuneração inferior a R$2.000. Esse é o perfil das pessoas que estão sendo, então, pejotizadas, contratadas na condição de MEI no Brasil, para fraudar relações trabalhistas. Por isso que vemos todos os dias decisões do contratado, o MEI Gari, o MEI empregada doméstica, o MEI técnico de enfermagem. Esse é o perfil das pessoas que estão sendo pejotizadas hoje no Brasil. A informalidade e a liberdade que se pretende e que vendem com essa ideia é a ideia da falsa dinamização da economia. Mas, na verdade, só representa a precarização do trabalho humano, um trabalho sem limite de exploração. Representa o desmonte do sistema de proteção trabalhista. Nós já vimos falsas promessas anteriormente na reforma trabalhista, que geraria muitos empregos, né? Na realidade, os estudos do IBGE demonstram que a consequência da reforma trabalhista foi o aumento da taxa de desocupação e dos níveis de informalidade. Então, para finalizar, eu gostaria apenas de lembrar que a livre iniciativa, a liberdade de organização, obviamente que são princípios constitucionais, mas eles não são absolutos, como nenhum princípio é. Também são princípios constitucionais que são basilares do direito brasileiro, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e o princípio da não precarização e da não mercantilização do trabalho humano, que está previsto, inclusive, no âmbito da OIT. Então, hoje, nós estamos enfrentando um desafio histórico de combater a precarização dos trabalhadores. E a gente precisa escolher que lado da história nós vamos ocupar. O lado da proteção ou o lado da precarização. Nós vamos caminhar para a modernidade de proteção dos trabalhadores ou nós vamos retroceder a parâmetros, então, do século XIX. E com isso eu finalizo, senador, a minha fala e mais uma vez agradeço a possibilidade, né, de participar dessa importante audiência pública hoje em nome do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada. Muito bem, senhora Priscila Gibe Chadvaski, procuradora do Trabalho e vice-coordenadora nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho. Olha, pela exposição de Vossa Excelência e de outros convidados, todos brilhantes, mas agora fez com que eu aqui estivesse a pensar, e vou falar o que estou pensando. Calcule se o Brasil vire um universo de pejotizados, de PJ. Adeus Previdência, o senhor que está nos ouvindo em casa, adeus Previdência, adeus Fundo de Garantia, adeus CLT, adeus Direito dos Trabalhadores, e como foi dito por todos, quem tem a caneta na mão de contratar ou não vai dizer, tu quer ser CLT ou quer ser PJ? Se o trabalhador não tem nem escolha, ele terá que optar se quiser ser empregado. Eu me lembro do tempo que era Fundo de Garantia e Estabilidade. Eu, quando ia na empresa, pedi emprego, depois sindicalista, claro, eles já me obrigavam você a optar. Ó, tem essa modalidade e essa. Se você optar por essa, você está empregado. Calculem, seria a falência do direito dos trabalhadores inspirado na CLT e na Constituição, e eu fui constituinte, ajudei a escrever a nossa Constituição. Esperamos que eu, por mim, acho a audiência importantíssima, essa de hoje, a audiência que está tendo da nossa sessão de debate aqui no plenário, e aqui me passaram já os números, deve ser reproduzida em outros horários, para as pessoas saberem o que está acontecendo nesse país em relação à CLT, à própria Constituição e o que é pejotização, que aqui foi colocado com muita sabedoria por todos. Mas vamos em frente. Obrigado, doutora Priscila. Concedo a palavra. Antes aqui, a assessoria me lembra que estamos recebendo aqui no plenário a presença na galeria dos alunos do ensino fundamental da Escola Dom de Anápolis, Goiás. Sejam bem-vindos. Vou seguir vocês aí, ó. Vocês me orientaram, o presidente copiou vocês. Com as duas mãos, já me orientaram, com as duas mãos. Não é com uma mão só. Abraço, moçada.
Concedo a palavra à senhora Dercilete Lisboa Loureiro, coordenadora-geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego. Um abraço para o ministro Marinho. Já está aqui na tribuna à nossa direita, representando o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, bom dia a todas as pessoas presentes. Sou Dercilete Lisboa, auditora fiscal do trabalho, mulher preta. Estou vestindo um vestido de fundo preto e com figuras geométricas cinza, tenho cabelos trançados na altura dos ombros, com as pontas livres e uso óculos com armação preta. É uma alegria, mais uma vez, senador Paim, poder participar de um evento que o senhor, na defesa dos trabalhadores, convida o Ministério do Trabalho, especialmente a Inspeção do Trabalho. Muito já foi dito, cada um que faz parte aqui desse espaço contribui com a sua visão, e eu venho aqui trazer a visão da Inspeção do Trabalho, que será aprimorada pelo meu colega representante do sindicato, mas é muito importante, nesse momento, dizer que, como o senhor lembrou, como na condição de constituinte, de que a ordem jurídica ela está posta. E eu, por dever do ofício, não tenho nem a possibilidade de fazer aquilo que a lei não proíbe. Eu só posso fazer aquilo que a lei determina. E a nossa Constituição estabeleceu a separação entre o direito civil e o direito do trabalho, está lá posto. Ela estabeleceu a centralidade da pessoa humana e ela estabeleceu a inspeção do trabalho como uma política de Estado na defesa do interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eu digo que não é um lado, mas é o lado, sim, da legislação e não de pessoas. E é isso que a Inspeção do Trabalho vem fazendo e as nossas atividades como atores privilegiados, personagens privilegiados do mundo do trabalho, já que todo esse debate ele é testemunhado diuturnamente pela Inspeção do Trabalho nos ambientes de trabalho. Então, todas essas alterações, todos esses arranjos, eles vêm sendo testemunhados em primeira pessoa, porque estamos no local de trabalho, pela Inspeção do Trabalho. É desse lugar que eu falo. A intermediação, antes da regulamentação, porque nós tínhamos sobre terceirização, intermediação, ela a súmula 331 do TST. Era um não assunto para o Poder Legislativo ainda. E lá, no inciso 1º da súmula 331, estava a orientação básica de que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal. E é ilegal por quê? Porque nós sabemos que, se você tem uma intermediação, o trabalhador ele sempre será prejudicado. Porque, se ele teria a possibilidade de ganhar 10, a partir do momento que tem uma intermediação, aquele que chegou lá para facilitar as coisas tem que levar alguma coisa. Então, ele não vai ganhar 10. Então, a lógica do direito do trabalho sempre foi a vedação da intermediação. Mas esse entendimento que não era legislado, e não está passando, que não havia essa legislação, em 2017, essa casa, né, junto com o Congresso, falando nessa casa, o Congresso decidiu legislar. E eu, como servidora, auditora, tenho que cumprir a lei. Então, não estou aqui para falar contra a terceirização, porque já está posto, a questão não é essa. Há a possibilidade de execução de terceirização em quaisquer atividades da empresa, já está superado. O tema 725, a ADPF, já colocou uma pá de cal nessa história. Então, eu até fico, às vezes, pensando se não existe uma certa má-fé, senador Paim, em trazer essa discussão como se aqui a gente estivesse falando de poder ou não poder fazer a terceirização. Não é disso que se trata. Isso está superado e nós temos que cumprir. É possível, sim, a terceirização. Acontece que, infelizmente, como todas as relações humanas, as pessoas procuram fazer a coisa diferente.
E aí nós nos deparamos, e aí de novo não está passando, com a situação de fraude. E aí eu quero pedir licença ao representante da CNC. Pejotização ou CNPJização tem um significado muito específico e é a sua combinação com fraude. Não existe hoje no Brasil, isso é um neologismo, pejotização é uma palavra que não existia. Pejotização e CNPJização é sinônimo de fraude, é disso que se trata. Quando a gente coloca que, não, a pejotização lícita, é como se a gente quisesse enganar trabalhadores e trabalhadoras, levando eles a uma compreensão equivocada. Em 2008, eu sou auditora há 26 anos, em 2008, quando eu fazia a fiscalização, já tive a oportunidade de falar isso na sua frente, senador, era muito simples, porque eu chegava no hospital e verificava que um ex-empregado, estava lá registrado, tinha sido dispensado e no dia seguinte tinha virado uma pessoa jurídica. Hoje nós já temos geração que sequer vai ter oportunidade, não tem essa oferta, senador. Quer ser CLT ou quer ser PJ, não existe essa oferta. O modelo de negócio que é apresentado é único. Essas crianças que estavam aqui, a se permanecer, não saberão o que é o vínculo de emprego, porque já não estão sabendo. Então, não existe pejotização legal. Não existe. Existe a terceirização lícita, que já está posta. Pejotização e CNPJização é só prática fraudulenta. E é isso que nós testemunhamos todos os dias. E é justamente essa prerrogativa de que em qualquer relação humana há possibilidade de fraude, a gente quer garantir que também a fraude ao vínculo de emprego possa continuar sendo observada e identificada, porque isso interessa a todos. Inclusive aquelas empresas que são criadas da forma adequada e correta. Porque quando nós temos um ambiente fraudulento, os verdadeiros empreendedores são os primeiros prejudicados, além dos trabalhadores. E, para isso, a representante do Ministério Público antecipou o estudo feito pela Inspeção do Trabalho, cuja metodologia, com dados do E-Social, trouxe já atualizado, ela estava com dados ainda antigos, porque, como os dados são nossos, o estudo é nosso, de 2022 a 2025, nós pegamos CPFs de ex-empregados que, depois da sua saída, independentemente de pedido de demissão, dispensa sem justa causa, não importa, uma vez extintos seus contratos de trabalho, se transformaram em MEI, microempreendedores individuais, ou se tornaram sócios de empresas, porque abriram ou porque aderiram a uma sociedade já existente. Filtramos, então, essas pessoas jurídicas que foram abertas após o desligamento, ou então que houve a inclusão dessas pessoas. Nós podemos ver... Vocês estão vendo? Estão vendo. Nesse quadro, nós temos, então, esse período de 2022, e nós podemos observar que, em janeiro de 2025, houve um pico de criação de MEI. E isso não é por acaso, senador. Isso coincide com a reoneração da folha de pagamento. Então, há uma expectativa atual de que, reonerando 17 atividades, isso vai gerar um ganho de arrecadação, que, na verdade, não vai, porque os arranjos fraudulentos já estão acontecendo. Então, em janeiro deste ano, quando começa a reoneração, nós temos aí o pico de criação de MEIs. A mesma coisa acontece com novas pessoas jurídicas que aderem ao Simples. Então, não são MEIs, são pessoas jurídicas também. Nós vemos um crescimento exponencial, aqui está mês a mês, até julho desse ano, com a criação de novos CNPJs. E temos ainda, nesse quadro, outros arranjos, e a gente vê ali, agosto de 2024, esse pico, que coincide com o período eleitoral em que há a criação de muitos CNPJs em razão da necessidade de que, para que haja candidatura, sejam criados CNPJs. Então, isso significa que, nesse período, de janeiro de 2022 até agora, julho de 2025, nós tivemos 5 milhões
de CPFs, cujos contratos de trabalho foram extintos. Então, por isso que eu digo que são dados reais, não são suposições. 5.500.000 CPFs que viraram PJs MEI no montante de 6 milhões, porque então nós observamos que mais de um CPF ele pode abrir mais de um MEI, né, dependendo da atividade ou entrar como sócio. Então, 5,5 milhões se tornaram 6 milhões de pessoas jurídicas e MEI nesse período. Deles, nós podemos, então, separar MEIs 4.700.000, em PJs optantes pelo Simples 954.000 e outros 347.000. Com isso, nós podemos afirmar o seguinte, que nesse período nós temos 8.314.000 MEIs criados, especificamente MEI. Desses 8 milhões criados nesse período, 4.700.000 são ex-empregados. Ou seja, nós temos hoje 56,67% de MEIs que são ex-empregados. Ou seja, é um total desvirtuamento do MEI. Porque se ele foi criado com o objetivo de trazer microempreendedores, o pipoqueiro da esquina do colégio dessas crianças que estavam aqui, para ele ter uma proteção social, hoje o MEI se tornou um instrumento de informalidade, porque está retirando trabalhadores que estão já com a sua carteira de trabalho anotada para ir para a informalidade. É para isso que o MEI está servindo hoje. E aí nós temos a grande tristeza de ver que a grande maioria dessas pessoas tem renda de até R$ 2.000. 81,15% tinham renda de R$ 2.000 e 93% até R$ 4.000. E nós podemos ver que os altos empregados, aquele que a reforma colocou para ganhar até 2 tetos da Previdência Social, representam 0,41%. Então, realmente, nós estamos, por meio dessa pejotização, sacrificando aqueles trabalhadores que já tinham uma situação pior no mercado de trabalho. E vejam que esses números dizem respeito às pessoas que a gente está mapeando, que estão saindo da formalidade e indo para a informalidade. E, repito, sem medir aqueles que não vão ter a oportunidade de ter isso na sua história, porque sequer entende o que é ter um vínculo de emprego, porque a fala oficial é apenas da violência que um empregado sofre diuturnamente ou pode sofrer, com a precarização, com má condições de trabalho, jornadas excessivas, tudo aquilo que a gente não quer. Mas como para ele é só vendido isso, ele sequer cogita a possibilidade de ser um empregado, porque virou isso uma maldição. Com isso, nós podemos chegar à seguinte conta. Fazendo uma taxa média, né, de 7,93% de contribuição, porque se a gente pega, nós sabemos que a contribuição previdenciária é de 8 a 11, mas tem o teto. Então, se a gente pega a massa salarial e vê a média de contribuição que efetivamente ocorre, nós chegamos a 7,93% e, por isso, um valor no período de 37.142.000.000 de valor descontado, isso antes da migração. Depois da migração, a gente fazendo a diferença da contribuição na condição de empregado para a contribuição depois que migra, nós temos um déficit de 27 bilhões na contribuição previdenciária do empregado, correspondente a uma massa salarial de 345 bilhões. Se a gente faz a regra inversa, eu consigo falar que é 27 de contribuição de empregado, que está deixando de ser arrecadada, para 42 bilhões de contribuição patronal, que está deixando de ser arrecadada. Peço só para eu concluir, porque acho que os números são importantes. Então, nós temos um déficit real já calculado de previdência nesse período de 70 bilhões de reais. E eu acho que não é pouco dinheiro para a gente jogar fora, porque não está sobrando para ninguém, muito menos para o Estado brasileiro.
Diante disso, nós conseguimos também, com essa massa, fazer o cálculo do FGTS, 27 bilhões que também deixaram de ser arrecadados, com os impactos que já foram ditos aqui, e ainda com relação ao impacto no Sistema S. Lembrando que o Sistema S é o responsável pela qualificação profissional no país. Então, se nós queremos trabalhadores qualificados, trabalhadores que tenham uma formação para até atender a tecnologia que está presente, nós temos um impacto no Sistema S de 8 bilhões de reais no período. Então, se nós fizermos essa conta toda, 70 de Previdência, 27 de FGTS, 8 de Sistema S, nós estamos na casa de 105 bilhões de reais que vão deixar de ser utilizados em prol dos trabalhadores e, logicamente, da sociedade brasileira e do Estado brasileiro. Assim, senador, já vou me encaminhar para a minha conclusão, dizer que o combate às fraudes, e repito, o que eu venho falar aqui é do combate à fraude, não é o combate ao empreendedorismo, não estou questionando a licitude da terceirização, ainda que pessoalmente eu possa ser contrária, mas não me cabe como auditora esta prerrogativa, apenas como pessoa física. Então, a preservação dos cofres públicos, o interesse dos legítimos empreendedores, que quando nós temos esses cálculos corretamente, as políticas públicas de incentivo a esses empreendedores podem ser feitas de forma adequada. E a garantia, obviamente, eu falo por último com muita tristeza, porque parece que as pessoas não são mais importantes, né? A gente precisa falar dos números para depois lembrar da centralidade da garantia dos direitos humanos e fundamentais e a centralidade da pessoa humana. Porque o que a gente observa com a pejotização e com a CNPJização é que parece que se fez a profecia da coisificação do trabalhador. Porque é isso que a pejotização e a CNPJização faz. Ela formaliza a coisificação do trabalhador, destituindo da sua humanidade e, consequentemente, dos seus direitos fundamentais, que a nossa ordem jurídica, por meio de parlamentares como o senhor, em 1988, quis estabelecer. Então, eu agradeço a oportunidade e continuemos na luta para a garantia dos trabalhadores. Obrigada. Muito bem, parabéns. Senhora Dercilene Lisboa Loureiro, coordenadora-geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego. Os números, de fato, a senhora tinha toda a razão, são assustadores. Inclusive para aqueles que estavam como seletista e tiveram, porque não tinha oportunidade de dizer não, né? E tiveram que migrar para ser PJ. E esse dado final são mais de 100 bilhões, né? Somando tudo. Parabéns a Vossa Excelência. Eu chamo agora o senhor Leonardo José De Cusi, diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Quando Vossa Excelência vem, à tribuna, registro a presença, Emerson Marinho, secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores nos Correios, nossos Correios, né? E há uma preocupação enorme, mas conte comigo, viu? No passado e no presente. Diretores que no passado fizemos até greve junto, viu? Diretores do sindicato e da federação, FET7, Lucimari Santos Pinto, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Salva de palmas a todos aqueles que vieram colaborar aqui com a sua presença. Por favor, doutor, senhor Leonardo. Senador Paim, cumprimento mais uma vez, presidente dessa audiência, pela luta dioturna em defesa dos direitos dos trabalhadores nesse país, há décadas, né? E agradeço a honra conferida ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais de Trabalho de utilizar esse privilegiado espaço de fala. Não posso deixar aqui de cumprimentar também a minha colega, a doutora Dercilete Lisboa Loureiro, mulher preta nesta mesa,
coordenadora-geral de Fiscalização e Promoção do Ministério do Trabalho Decente e responsável, coordenadora da famosa nota técnica publicada pela Inspeção do Trabalho, que, mais uma vez, rasga o véu das narrativas falaciosas nesse país. Também não posso deixar de cumprimentar a outra mulher nessa mesa, a professora Rosilene Correia, né? E o meu colega Walter Danamatra. Pois bem, meu nome é Leonardo Decuzzi, sou diretor de Assuntos Parlamentares do SINAIT e auditor fiscal desde antes da Constituição de 88, senador. Atuo há muitos anos na fiscalização da informalidade e no combate a fraudes na relação de emprego, e também por muitos anos na mediação de conflitos coletivos do trabalho. Conheço o meu ofício, do qual muito me orgulho, e posso falar do que vivenciei e vivencio na experiência prática da realidade e tensões dos ambientes laborais inspecionados. Vivemos um momento histórico em que o direito do trabalho se encontra seriamente ameaçado. É um momento em que o óbvio precisa ser dito. O objeto do direito do trabalho é assegurar condições mínimas de civilidade no modo de produção do sistema capitalista. Somos nós, os auditoras e as auditoras fiscais do trabalho deste país, as autoridades encarregadas pela Constituição, pelas leis, pelas convenções internacionais e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, que primeiro se deparam com a realidade, as mazelas, as tensões dos ambientes laborais para assegurar o cumprimento do direito do trabalho, nos mais variados locais de trabalho que diariamente inspecionamos. Somos nós que vivenciamos o mundo real do trabalho e rasgamos o véu das narrativas falaciosas, das ficções prejudiciais, demonstrando por nossos relatórios e autos de infração a realidade dos fatos dos locais inspecionados. E hoje aqui, senador, terei que falar de duas dessas ficções, muito rapidamente porque o tempo é curto, a pejotização e a intermediação. Por isso asseguro, na esteira do que afirma a OIT, não é possível estabelecer uma boa governança em relações do trabalho sem contar com uma inspeção do trabalho eficaz, blindada à influência externa indevida e capaz de enfrentar os desafios do mercado de trabalho em constante evolução e com dificuldades crescentes. E por que eu precisei dizer isso? Disse porque nos últimos anos se ampliaram as rotas de fuga e há uma crise de descumprimento do direito do trabalho. Disse, sobretudo, porque há um retorno no século XXI de demandas dos trabalhadores do século XIX, como jornadas de trabalho justas, remuneração justa e condições de trabalho justas. O relatório do projeto Fair Work, divulgado na semana passada, e as manifestações dos trabalhadores na audiência pública, realizada pela comissão do PLP 152, na Câmara dos Deputados, também na semana passada, espelham bem isso. Resolver isso depende de todos nós, trabalhadores, empresários, parlamento, governo e judiciário. E isso está presente nos debates desse parlamento, em curso no PLP 152 na Câmara Federal e nos temas 1389 sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes e no tema 1291 sob a relatoria do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal. A audiência do tema 1389 ocorrerá na próxima semana, na segunda-feira, segunda e terça-feira possivelmente. E o julgamento do tema 1291 já está em início de curso. Pois bem, sobre a terceirização e a pejotização. A possibilidade legal de uma empresa terceirizar a sua atividade fim existe há muito tempo no Brasil, e a Inspeção do Trabalho lida com ela. Foi ampliada sobremaneira em 2017 na reforma trabalhista, com as alterações da Lei de 6.019 e a sua constitucionalidade foi assegurada pelo Supremo Federal, no tema 725, com repercussão geral, onde ficou assentado que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Não se discute, como disse a minha colega Dercilete, a terceirização está aí, foi estendida a todas as atividades finalísticas. Se pode terceirizar, sim, para outra pessoa jurídica, parte da sua atividade, ou inclusive a atividade fim. A nova redação da Lei 6.019 exigiu requisitos para assegurar a idoneidade econômica da empresa prestadora de serviços a terceiros, como o registro na junta comercial, o capital mínimo de R$10.000. Portanto, lícita é a terceirização de atividades fins no Brasil. Mas ela já existia, ela não veio com a reforma de 2017. Ela já existia desde a década de 90 em dois setores. O das telecomunicações, por meio do Marco Civil das Telecomunicações, e o da energia elétrica, por meio do Marco Civil da Energia Elétrica no Brasil. E também, neste país, sempre existiu o trabalho sob demanda. Mas, à época, ninguém afirmava, e lembrem-se disso, alguém afirmava que essas pessoas não eram trabalhadores,
que essas pessoas eram pessoas jurídicas, isso não se discutia, isso não se falava. O que é que vemos hoje? Hoje vemos a entrega de um pacote ou de um sanduíche em nossas residências muito mais fiscalizado, controlado, vigiado do que o trabalho de um motorista de transporte coletivo que transporta em cada viagem dezenas de vidas humanas. Essa é a realidade que vivemos. Essa é a situação de inversão de valores, de narrativas e de engenharia jurídica dirigidas à fuga do direito do trabalho que encontramos nessa quadra histórica que vivemos. O que a Inspeção do Trabalho tem constatado, e muito, é um esgarçamento dos temas de repercussão geral 725 do STF, como também da ADC 48 e da ADI 3961 do DF, sobre o transporte rodoviário de cargas e não urbano e o transportador autônomo de cargas. O que se tem constatado é uma pandemia de precarização e de absurdas fraudes no cumprimento da lei. Isso tem sido visto e relatado por inspeções realizadas nos mais diversos estados de nossa federação e o SINAIT usa esse espaço para denunciar. Isso não é ideológico, é descumprimento da lei pura e simplesmente. E nos últimos anos está se transformando em uma verdadeira pandemia de ilicitudes. Quanto à pejotização, é importante que se demarque que o MEI, o microempreendedor individual, não é pessoa jurídica, apesar de ter CNPJ. Não se insere no rol das pessoas jurídicas elencadas no artigo 44 do Código Civil Brasileiro, que é taxativo. Não possui registro na junta comercial e, portanto, não pode ser a pessoa prestadora de serviço a terceiros da Lei 6.019. Isso é o óbvio, mas precisa ser dito e precisa ser lembrado. O MEI, e outra coisa que é óbvia, o MEI é importante política pública introduzida pela Lei Complementar 123 de 2006, que deve ser preservada com o objetivo de formalizar pequenos empreendimentos, trazer trabalhadores por conta própria para a formalidade e não para transformar empregados em falsos autônomos e transferir para toda a sociedade os ônus da utilização ilícita do Instituto. A Inspeção do Trabalho já encontrava a utilização irregular da figura do MEI para mascarar relações de empregos. A própria Lei Complementar 123, para evitar o seu desvirtuamento, estabeleceu que as vantagens tributárias concedidas ao MEI seriam automaticamente eliminadas se na relação entre o MEI e a empresa contratante estivessem presentes os elementos da relação de emprego. Na mesma direção, a Resolução 140 de 2018 do Comitê Nacional Gestor do Simples Nacional previu que o MEI é a pessoa que trabalha de forma independente e não guarda com o contratante de serviço relação de pessoalidade, de subordinação e de habitualidade. E constatada a relação de emprego, o tomador ficaria sujeito às obrigações decorrentes da relação, inclusive tributárias e previdenciárias. O que mudou ao longo desses anos? O que mudou foi a sensação de impunidade que foi amplificada. O SINAIT reafirma, está se tornando uma pandemia em nosso país a contratação de empregados como se fossem microempreendedores individuais em expresso descumprimento da Lei Complementar 123 de 2006. A constatação dessa fraude virou rotina nas ações fiscais em assombrosa elevação nos últimos anos. Nós temos encontrado empregados subordinados nos mais diversos segmentos econômicos contratados como autônomos PJs, e contratos de parceria rurais e pejotização também no meio rural. Encontramos nos diversos ramos da economia trabalhadores, inclusive auxiliares, né? A hipocrisia é tão grande que trabalhadores denominados auxiliares são tidos como livres empreendedores individuais, né? E isso são auxiliares de logística, auxiliares da movimentação de mercadoria, auxiliares de garçom, auxiliares de cozinha, né? E encontramos, como eu dizia, nos diversos ramos da economia esses trabalhadores, como se autônomos e PJs fossem, na movimentação de mercadorias e logística, no comércio, em financeiras, em hospitais, em escolas, em indústrias, em bares, restaurantes, nos transportes, nos setores de logística e armazenagem, e entre muitas outras atividades, como os relatados na famosa nota técnica 3025 de 2025, coordenada pela doutora Dercilete, aqui presente, emitida pela Coordenação Nacional de Combate à Informalidade, Fraudes e Irregularidades Trabalhistas, Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas isso cada vez mais ocorre não só com o MEI.
Também empregados com remuneração mais elevada estão sendo transmutados em empresas cujas retiradas desses trabalhadores não são feitas como prolabore, muito menos como remuneração, e sim como lucro, em evidente elisão fiscal, previdenciária e dos depósitos do FGTS, o que pode vir a ser legitimado de acordo com o que vier a decidir o Supremo Tribunal Federal no tema 1389. O que está em jogo, portanto, senhores, é o esvaziamento subjetivo do direito do trabalho. E agora eu vou tratar da outra ficção, sobre a intermediação, ou melhor, a plataformização do trabalho. Uma plataforma digital é um modelo capitalista de negócio que flerta com o conceito de economia compartilhada, a famosa share economy, e de mera intermediação entre interessados no serviço prestado. Mas, na verdade, não há compartilhamento, e sim extrema concentração de capital. Também, em regra, não são intermediadores de serviços, além dos seus próprios nomes, os próprios nomes pelos quais as empresas se colocam no mercado, que todos nós conhecemos e usamos, né? E o registro das marcas de patentes dessas empresas feitas por elas próprias no órgão próprio esclarecem a sua real atividade econômica. As plataformas dirigentes e geolocalizadas, que são essas que nós tratamos, de acordo com a classificação doutrinária, né, que são essas de entrega de mercadorias, de transporte de pessoas, detêm o controle da demanda, mapeiam e gerenciam a mão de obra disponível por elas mediadas e subordinadas. Por quê? Porque a tecnologia cada vez mais passou a assumir funções habitualmente executadas por chefes, supervisores e gerentes dos empregados para dirigir a relação. No Brasil, não há fonte de dados oficiais sobre o número desses trabalhadores, remuneração e dias trabalhados em cada empresa detentora de plataforma digital. A assimetria de informações é um problema crítico. Constitui um grande desafio para o Estado a realização de inspeções em empresas que não prestam informações, obstruindo a ação da fiscalização. Aqui não está a se falar de informações que envolvam a programação algorítmica ou segredo de negócio, mas informações básicas, senador, que as empresas da economia tradicional prestam há décadas à inspeção do trabalho, como a identificação básica das pessoas que trabalham por meio de plataforma digital, dias trabalhados, remuneração oferida, tarefa ou atividade executada. A ausência de informações oficiais sobre esse universo gigantesco de trabalhadores é questão de extrema relevância e urgência, que prejudica a elaboração e implementação de políticas públicas voltadas, inclusive, a essa parcela significativa da população. Os dados que temos são estimados e os mais específicos são os da PNAD contínua do IBGE e foram divulgados em outubro de 2023, numa investigação experimental chamada Teletrabalho e Trabalho por meio de plataformas digitais. Segundo essa pesquisa, senador, havia 1,2 milhões de pessoas ocupadas como condutores, já estou indo para a conclusão, como condutores de automóveis de transporte passageiro, e sua atividade é principal. Desse total, um pouco mais de 60%, ou seja, 721 mil pessoas, trabalhavam com aplicativo de transporte passageiro, enquanto aproximadamente 40%, aproximadamente 470 mil pessoas, não utilizavam esses aplicativos. A renda desses motoristas plataformizados era de R$ 2.454 e era ligeiramente superior ao dos motoristas não plataformizados, de R$ 2.412. Em um exercício simples, é possível estimar a perda mensal de um desses trabalhadores, que ganham R$ 2.454. As verbas a que ele teria direito ao longo do ano, se comparando a um trabalhador avulso ou um trabalhador empregado, também com jornada flexível, com ausência de provisão para descanso semanal remunerado, férias, 13º salário e FGTS, totalizariam R$ 3.563. Isso representaria uma perda mensal de mais de R$ 1.100 a cada um desses trabalhadores, correspondendo a 45% da renda apontada para cada trabalhador. A cada ano de trabalho na atividade, cada uma dessas 700 mil pessoas tem uma perda de R$ 13.300. Dessa forma, podemos estimar uma perda total para esses trabalhadores plataformizados, motoristas, da ordem de 9,37 bilhões de reais ano, dos quais mais de 2 bilhões para fundo de garantia. Mas se uma provisão para esses direitos fossem acrescidos nas corridas realizadas por esses trabalhadores, na forma em que se encontra fracionado no PLP 152 em tramitação neste Parlamento, separando o que é custo da atividade do que é remuneração como previsto no artigo 9º do projeto, ou seja, 25% como remuneração
para transporte de passageiros com automóveis, 35% para passageiros com motos e 50% para entrega de bens, acrescentaria muito pouco em cada corrida ou entrega realizada. Isso é fato. Devemos refletir portanto, sobre o que efetivamente é possível avançar na proteção de milhares de trabalhadores nas discussões em curso. Se determinadas empresas pudessem, ainda que por algum tempo, não assumir o ônus de manter empregados ou até transferir o impacto ou as externalidades decorrentes de sua atividade empresarial para o Estado, por que contratariam empregados? Sem regulação, portanto, a tendência da plataformização ou da uberização do trabalho é se espraiar por todo o mundo laboral e sobremaneira amplificada. Pode até ser um modelo que admita outra forma, mas o que já foi constatado nas inspeções realizadas do trabalho em plataformas de entrega urbana de mercadorias e de alimentos pela Inspeção do Trabalho, em regra, foi a presença dos elementos fáticos da relação de emprego, previsto no artigo 2º, 3º e 6º parágrafo único da CLT. Mas o tensionamento político e jurídico persiste. Sobre o tema, há avanços no plano externo, como a diretiva da União Europeia sobre o trabalho plataformizado, a deliberação da OIT sobre a edição de convenção internacional sobre o tema no próximo ano, a legislação espanhola e as recentes normas sobre o tema editados pelo México e Uruguai. No plano interno, o PLP 152, em debate nessa casa, precisa avançar na transparência, na fixação de condições de trabalho, em normas de saúde e segurança e em assegurar direitos e garantias mínimas legalmente previstas e demandadas pelos motoristas e entregadores. E isso é essencial não só para os trabalhadores, sabe, senador, mas também para dar segurança jurídica às empresas. E isso independente da natureza do vínculo que venha a ser demitido. Mas a partir do momento que se segura direitos, se assegura garantia de emprego para as empresas, e elas precisam disso. É inegável essa questão da direção das empresas plataformizadas, da relação de emprego, mas o tempo não vai me permitir, neste momento, aprofundar essa questão. E assim, o que está em jogo no Brasil, senador, é a subsistência de um direito protetivo ou desprotetivo do trabalho. A sua manutenção como direito fundamental ou a sua prescindibilidade, estou acabando realmente, em um momento neoliberal, em um mercado neoliberal de ampla concorrência entre todos os sujeitos empreendedores de si. A pejotização e efetiva regulação do trabalho por meio de plataformas digitais de transporte de pessoas e de entrega de mercadorias se encontra incerto em um cenário econômico e social, mas, sobretudo, político. Porque, como todos nós sabemos, assegurar ou reduzir direitos é sempre uma escolha política sobre a vida das pessoas. E, a depender dessa escolha, ela pode ser uma escolha trágica de espraiamento da precarização e da ruína dos direitos sociais no Brasil. A par dos compromissos assumidos pelo Brasil nos Objetivos de Desenvolvimento Sociais 8 da Agenda 2030 da ONU, entre os quais alcançar um emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todos e proteger os direitos trabalhistas, promovendo ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, temos que pensar qual é o tipo de país que estamos construindo e qual é o tipo de trabalho que deixaremos para as novas gerações. O país do trabalho precário, da escravidão moderna ou do trabalho digno. Muito obrigado e desculpe ter ultrapassado o tempo, senador. Muito obrigado a todos. Meus parabéns ao senhor Leonardo José de Cusi, diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho, SINAIT. Parabéns pela exposição. Ultrapassou um pouquinho o tempo, né? Mas estava, eu diria, para nós outros, gratificante ouvi-lo com a série de denúncias que fez, que vão ao encontro de perguntas que chegaram, inclusive, aqui pelo E-Cidadania, e que eu vou dar a oportunidade no final, eu vou pedir para que passem para vocês as perguntas, para que cada um escolha uma e poderá responder aí mesmo, daí onde estão na sua cadeira. Agora eu passo a palavra para a senhora Roselene Correia, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Que já veio outras vezes, e se foi convidada é porque tem muito a dizer. Então, bom dia, já quase boa tarde, né, gente? Mas um bom dia para todos que estão aqui comigo nessa sessão de debates temáticas. Cumprimentar o senador Paim,
que tem como marca, né, a defesa da classe trabalhadora em toda a sua trajetória. Um bom dia muito especial aos meus colegas sindicalistas que aqui estão, que estão nos acompanhando, quem está também nos acompanhando de forma virtual. Eu sou uma mulher branca de 1,68 m, 61 anos, cabelos lisos, claros na altura dos ombros. Estou usando um terninho preto com uma regata bege e um colar também com uma parte dourada, usando óculos também de armação preta. Bom, quando eu saí de casa vindo para cá pensando nesse tema, eu já estava preocupada, até porque é isso que a gente lida diariamente. Ao ouvir tantas coisas aqui, a gente vai acumulando mais preocupações, né? Sobretudo quando a gente tenta exatamente naturalizar esse debate, naturalizar a dura realidade da classe trabalhadora brasileira. E que não é no Brasil, né? É no mundo. Então, isso é que é bastante preocupante, porque a gente vive hoje, tem um termo muito usado, que é o novo mundo do trabalho. Né? O que é esse novo mundo do trabalho? Parece ser uma coisa legal, bonita, que empolga. E quando a Dercile, ela coloca que essa nova geração sequer terá essa oportunidade, vai conhecer isso, aí a gente tem que pensar como é que isso está de fato sendo provocado. Né? Porque nós temos hoje, aqui a nossa geração, claro, eu estou aposentada, alguns aí mais novos, que tiveram essa vivência desse modelo de mundo do trabalho e que estão sendo convidados a se retirarem desse modelo. Não é isso? Aí, só que, nessa lógica de que é o que me é permitido. Essa nova geração, e até mesmo os mais velhos do que essas crianças que estavam aqui, a juventude que está agora aí na faixa etária de vir para o mundo do trabalho, que está convencida de que realmente não é necessário. Eu não quero carteira assinada, eu não quero saber disso, porque ela está, de fato, convencida de que é melhor assim e de que esse empreendedorismo... E aí, senador, a televisão cumpre com esse papel. Aí a gente vai para as redes sociais, o poder das redes sociais, desse empoderamento desse modelo, também é muito forte. Então, o mais grave, na minha leitura, é quando a gente percebe que as pessoas estão convencidas de que isso, de fato, é o melhor. Isso é que é muito perigoso, porque aí onde é que estará a resistência? E não é por acaso que também esse novo trabalhador não quer reconhecer qual é o papel de um sindicato, não quer se sindicalizar, para ele isso não tem importância. Então, onde é que nós estaremos? Essa classe trabalhadora estará reunida onde? A resistência se dará de que forma? A partir de que organização? Que defesa será feita se o próprio trabalhador está convencido de que isso é o melhor para ele? Então, isso é muito grave. E quando a gente ouve aqui de que esta casa, com a sua responsabilidade, com o Congresso, o nosso parlamento é que tem responsabilidade nisso, inclusive para elaborar leis, mas para estar aqui para defender os interesses da classe trabalhadora. E o que nós temos visto, e está muito claro a cada dia, que a maioria que aqui está não representa a classe trabalhadora. Então não dá para acreditar e esperar que aqui dentro que nós teremos só alguma solução. Não é por acaso que nós tivemos uma reforma trabalhista recentemente, tivemos reforma da Previdência, e que agora estamos com a reforma administrativa a caminho. E de que reforma estamos falando? Temos que também debater esse tipo de prática dentro do serviço público. Nós vamos de concurso público, a educação sofre com mais de 50% de professores em contratação temporária. O regime jurídico único do serviço público também abriu precedente. Está se autorizando a contratação, estabelecer vínculo que não seja pelo concurso. Isso é de uma gravidade que isso é o desmonte também da nossa condição no serviço público, de trabalhadores do serviço público. Então, isso mostra para nós que nós temos, na verdade, que olharmos para esse cenário todo e que há, de fato, um desmonte, né, dos nossos direitos. E quando a gente fala... É até difícil da gente ouvir certas coisas, porque falar que contribuir com a Previdência é opcional,
é de forma voluntária. Ora, alguém que está ganhando uns trocadinhos, passando fome, vai ter mesmo a opção de contribuir com a Previdência? E aí é preciso dizer para todo mundo que quando essa Previdência não existir mais, ela não existirá para ninguém, inclusive para os altos salários. Então, isso é responsabilidade de todo mundo, é esse cenário que nós estamos tendo para o nosso país. Se nós olharmos para frente com o que nós temos hoje, nós não vamos enxergar muita coisa. De que nós estamos falando? Porque não se trata aqui de ter uma ocupação. Quando me traz números falando que as pessoas estão ocupadas com aquilo que é possível, com aquilo que... Porque ninguém quer passar fome, não quer ver seu filho passando fome fora da escola, então se submete mesmo a essas condições. Mas não é disso, né? Quando a gente falava que... Aliás, a gente precisa continuar dizendo que o trabalho dignifica, mas é trazer dignidade de fato. Não é fazer com que aquilo que eu faço me deixe numa condição de nem existir autoestima, de não me enxergar como trabalhador ou trabalhadora. Então, acho que para ir concluindo, até pelo horário, senador, é muito no sentido de que será que é o capitalismo mesmo que está vencendo? Porque, para mim, o centro disso é que... E aí que a gente considera, assim, dessa reação, desse comportamento de uma nova geração, é de que o individualismo está predominando. Então, fica mais fácil de ir ao encontro disso, porque esse modelo ultraliberal, esse capitalismo que a gente tanto luta para derrotá-lo, né, companheiros? Ele está vencendo porque a vida está me fazendo ser uma pessoa muito individualista. E aí não há coletividade. Recentemente, essa notícia das demissões do Itaú. Mais de 1.000 pessoas demitidas ao mesmo tempo e tal. E não há condição desses trabalhadores fazerem nenhuma resistência, porque estava cada um na sua casa. Não há nem organização de trabalhadores, entende? Há uma coisa totalmente descolada. Então, esse mundo individualizado favorece muito a quem quer nos oprimir, quem quer levar vantagem, quem quer ter lucro, que é esse o modelo que nós temos, né? É o do lucro. Então, quando vem aqui dizer que está tudo legal, que tem emprego e que não é emprego, e que as condições estão postas, e que aí não há... Esse é o modelo que se tem, a gente tem que entender que esse é o mundo moderno. Ora, eu entendo que nós queremos, sim, nós queremos modernizar, nós queremos ter um mundo digital, mas não para escravizar e não para tirar empregos. Nós queremos que toda a tecnologia venha para que nós tenhamos mais qualidade de vida. A tecnologia digital ela tem que ser para que eu não tenha que trabalhar tanto. Ela tem que me dar recursos tecnológicos para que eu não precise trabalhar tanto. E não para substituir o trabalhador ou para escravizá-lo mais ainda. Porque o que está acontecendo é que a gente agora tem tripla jornada, não pode dormir, alguém quer usar o seu WhatsApp no meio da noite, da madrugada e quer resposta. Então, é exatamente indo no caminho contrário, não está vindo para nos dar mais qualidade. Nós estamos lutando aí para acabarmos com 6x1. E aí vem me falar que é isso mesmo, que é esse mundo que nós temos que encarar, comemorarmos. Então, para encerrar mesmo, senador, nós temos realmente um quadro extremamente delicado. Precisamos ampliar e aprofundar esse debate para que as pessoas compreendam. O nosso grande desafio é fazer com que a nova classe trabalhadora, de fato, compreenda para onde é que ela está caminhando, que é realmente para um abismo. Nós não podemos permitir que isso se concretize. A reforma administrativa não pode acontecer. E quando a gente fala de reforma administrativa, não é para garantir estabilidade do servidor público, é para garantir serviço público de qualidade, que é o direito do povo. E nós precisamos, principalmente, não permitirmos sermos tratados como coisa, como foi muito bem dito aqui. Estão coisificando a trabalhadora e o trabalhador. Então, isso nós não podemos permitir, porque nós somos gente, e gente que faz esse país caminhar, gente que sustenta a sociedade brasileira. E muito obrigada, senador Paim, por nos dar essa oportunidade. Obrigada.
Muito bem, senhora Roseline Correia, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que destacou que, infelizmente, muitos jovens não entenderam a importância da CLT, do mundo do trabalho, na perspectiva do futuro, né? Como todo sonha em se aposentar. E vai se aposentar como? Se não vai contribuir, por exemplo, via os PJs, com a sua previdência. E mesmo o FGTS, que é fundamental para o direito à casa própria para aqueles que mais precisam. Muito bem. São dois caminhos que Vossa Excelência apontou. A mobilização da população e participativamente das eleições, para que a gente tenha senadores e deputados comprometidos com o povo trabalhador. Parabéns a Vossa Excelência. É o último agora? Concedo a palavra ao senhor Cristiano Brito, representante da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Enquanto ele chega à tribuna, eu estou encaminhando da seguinte forma. Como são inúmeras perguntas do E-Cidadania, que eu vou ler depois todas, eu fiz um pedido para que todos os painelistas escolham uma das perguntas e terão um tempo de 3 minutos para expressar daí mesmo, de onde estão, na bancada que a gente chama, usar o microfone, ok? Vai lá, mestre. Senador Paulo Paim, muitos gostam de falar por último, então eu já vou pedir desculpas se porventura eu for repetitivo, porque vou acabar me repetindo em algumas falas. É uma honra e um privilégio estar aqui nessa sessão de debates temáticos do Senado Federal com o tema precarização, terceirização e intermediação. Permita-me, senador, chamá-lo de amigo de longa data do movimento sindical e a bússola moral de todos nós que lutamos por justiça social e pela dignidade do trabalho. Em nome das centrais sindicais e do sistema sindical que represento nesta sessão, trago a voz de milhões de brasileiros e brasileiras para este debate no Senado Federal. A precarização do trabalho é um veneno silencioso que corrói direitos conquistados pelo suor, a luta dos trabalhadores e do movimento sindical. Sob o disfarce da modernização, da flexibilidade e do falso sentimento de empreendedorismo, estamos assistindo à intensificação da exploração do ser humano e ao desmonte da rede de proteção social construído ao longo de décadas e com o vosso apoio. Gostaria de destacar as 3 facetas cruéis deste processo. A fraude e a pejotização. Na imensa maioria dos casos, não se trata de uma escolha, como já foi falado aqui, mas uma coação. Abra um CNPJ ou perca o seu emprego. Essa prática suprime férias, 13º, FGTS, proteção previdenciária e transfere todo o risco do empreendedorismo ao trabalhador, sem nenhuma garantia. É fraude à lei, pura e simplesmente. Não adianta tentarmos achar uma outra denominação. Os perigos da terceirização irrestrita. Quando descontrolada, a terceirização cria um subnível da cidadania, um nível mais baixo, alta rotatividade, precariedade na saúde, na segurança, na atividade fim, sem fiscalização rigorosa, transformando em uma máquina de moer a dignidade do trabalhador e da trabalhadora. A crueldade da intermediação por aplicativos. A intermediação sem vínculo e sem garantia nos empurra de volta à informalidade institucionalizada. É a forma mais primitiva de exploração do trabalhador e da trabalhadora, incompatível com o Estado democrático de direito. Permita-me, senador Paim, registrar de uma forma objetiva, como já foi falado aqui, esses temas estão em debate no Supremo Tribunal Federal. A pejotização é o tema 1389. O ministro Gilmar, como já foi falado, suspendeu os processos e chamou uma audiência pública para o dia 6 de outubro. A automação e a proteção do emprego. Aqui, talvez, um processo que não foi falado hoje ainda. É uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. É a número 73. O relator, o ministro Barroso, votou claramente, estava em plenário virtual,
O Congresso Nacional falhou a não regulamentar a proteção dos trabalhadores contra a automação, que está previsto na Constituição Federal, um direito garantido, e reconheceu a omissão legislativa, e a solução que ele nos deu foi a negociação coletiva. Então, é, de fato, o fortalecimento do que foi falado aqui pelo ministro-presidente do TST, do movimento sindical, das entidades sindicais. Já teve voto do ministro Alexandre de Moraes acompanhando o relator, entretanto, o ministro Dino pediu vista, então vai para o plenário físico. Vínculo em plataformas digitais, o tema 1291, já foi falado aqui, e a terceirização também já foi falado aqui, o tema 725, então eu não vou me repetir. Senador Paim, trago agora uma novidade, um caso concreto e recente, que é a gamificação do trabalho. É jogo de videogame, você dá pontos, você dá prestígio para aquele que faz cumpre uma certa demanda. Então, as plataformas agora estão, para além do controle do pessoal, eles dão um chip de telefone e você passa a ter controle total do trabalhador. Então, você sabe o horário que o trabalhador vai, que ele começa a trabalhar, para onde ele vai, qual o rumo ele tomou, qual o caminho ele tomou. Então, essa oferta de um chip como benefício, na prática, centraliza na empresa e permite o monitoramento continuado do trabalhador. Geolocalização, como já foi falado hoje, aos padrões de conexão, horário que ele começou e desativou. Isso, sem dúvida nenhuma, traz para o trabalhador uma condição de ter que estar sempre além, sempre vencendo o outro, sempre conquistando o que eles chamam de badges, as medalhinhas. A tecnologia não pode virar atalho para precarizar. Deve ser, sim, um instrumento, sim, de progresso. Ninguém é contra a tecnologia. Senhoras senadores, senhores senadores, senhoras e senhores aqui presentes, o que está em jogo aqui é a alma do Brasil. Não podemos aceitar que nossos jovens, sejam eles motoentregadores, motoristas, professores, bancários, médicos, camareiras, artistas ou trabalhadores de qualquer outra profissão, todas essas profissões já têm aplicativos, todas essas profissões já têm aplicativos, sejam reduzidos a peças descartáveis de aplicativos subordinados ao patrão algoritmo, sem direitos, sem segurança e sem futuro. Reafirmo o compromisso inabalável das centrais sindicais com a negociação coletiva e o fortalecimento das entidades sindicais. Somos o dique de contenção contra a maré da desigualdade. Concluo, senador, agradecendo pelo senhor ser o verdadeiro guardião nesta casa dos direitos da classe trabalhadora e que esse debate não seja apenas protocolar, que eu sei que não é, mas se converta em ação legislativa concreta, capaz de proteger quem constrói esse país, seu trabalho, seu suor e, muitas vezes, a sua própria vida, como já foi falado aqui hoje. A história nos julgará pela coragem que demonstramos aqui hoje. Por fim, manifesto em nome das centrais, do movimento sindical e em meu próprio nome, a adesão total à manifestação de Vossa Excelência à fala do ministro Felipe Vieira de Mello Filho, pelo pronunciamento preciso e irretocável que representa um alento ao cenário atual. E, senador Paim, não podia deixar de finalizar com a hashtag Fica Paim. Tá sua fala, agora só me encabulou. Fica Paim. Mas parabéns pela fala, foi, na verdade, um resumão da opinião de todos os palestrantes que Vossa Excelência fez em menos de 10 minutos. Eu quero registrar a presença, nesse momento, na galeria, dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da USP, Campus São Carlos, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Bom, nesse momento, nós vamos para a parte final. Eu já combinei, conversei, inclusive, via os assessores com os painelistas. Eu vou ler as perguntas que vieram pelo E-Cidadania. Vieram muitas, outras tantas, eu pedi um resumo aqui. E que cada painelista tenha o tempo de 3 minutos
escolham uma pergunta e respondam aí mesmo onde estão, usando o microfone da bancada. Então, vamos lá. Essa primeira eu acho que eu vou ter que responder, mas eu respondo no momento adequado. Tiago de São Paulo, sou PJ, mas com obrigações de CLT. Jornada fixa, crachá, ordens e sem reajuste há 2 anos. E aí ele diz, como o Senado vai garantir nossos direitos? Se alguém quiser se antecipar, pode, mas eu vou tentar arredondar depois. José da Bahia, a precarização do trabalho tem como um dos principais efeitos da desestruturação da Previdência Social. Como reverter esse quadro? Raíza de Mato Grosso, como combater a precarização do trabalho, garantindo direitos essenciais sem prejudicar a flexibilidade do mercado. Ronice do Espírito Santo, como garantir que trabalhadores terceirizados recebam salário e benefícios equivalentes aos contratos diretos. Misael, do Rio de Janeiro, ser PJ é perda de direitos ou liberdade para negociar valores e ter autonomia profissional? Ele faz um questionamento. Eu acho que vocês pegaram bem aí, né? Segunda parte, comentários, que vocês podem também se pronunciar sobre os comentários. Rafaela, do Paraná, a pejotização que disfarça veículo mascara o sucateamento do trabalho. PJs querem direitos como férias, 13º e seguro-desemprego. Muito bem. Jean, de Minas Gerais, a relação de trabalho é particular e deve ser definida com liberdade entre as partes, sem intromissão do Estado. Victor, de São Paulo, é urgente combater a precarização. Como PJ, sou cobrado como CLT, mas não tenho direitos. Felipe, do Paraná, fortalecer a CLT é garantir e incentivar o trabalho formal com benefícios e segurança para o trabalhador. Iago, de Minas Gerais, a terceirização traz eficiência econômica e permite que empresas foquem em sua atividade fim. A CLT está ultrapassada. Como viram, eu leio tudo que me chega aqui, né? Não fui eu que fiz a seleção. 90% favorável ao expulsamento dos senhores e das senhoras, e teve 2 que questionaram. Acho que está equilibrado com aqueles que usaram a tribuna. Então, nós vamos voltar novamente à lista de convidados. Senhor Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Estou aqui olhando com cuidado, porque alguns tiveram que se retirar. Mas Vossa Excelência, com a palavra, representando a ANAMATRA, presidente Walter. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Parabenizo a todos os colegas aqui que se manifestaram, que apresentaram as suas considerações nessa sessão temática. E eu me permito, senador, aqui pegar essa primeira pergunta, porque ela acaba alcançando... Eu que agradeço. Algumas outras. Vossa Excelência, compreendendo a ANAMATRA muito mais do que eu, já pode apontar o caminho. Que é do Tiago, de São Paulo, mas eu acho que ela também atende a algumas outras questões, algumas outras perguntas que foram feitas aqui pelo Victor, pela Rafaela, do Paraná, o Victor também de São Paulo. Ele fala que sou PJ, mas com obrigações de CLT, jornada fixa, crachá, ordens e sem reajuste há 2 anos. Como o Senado garantirá nossos direitos? Eu me permito aqui, senador, dizer que é uma dificuldade para o Senado garantir esses direitos. Esses direitos seriam, digamos assim, melhor garantidos ou pelo menos examinados na sua inteireza pelo Poder Judiciário. E o que é que nós defendemos aqui como representantes da Justiça do Trabalho? Que é o Poder Judiciário trabalhista, a Justiça do Trabalho, o segmento que a Constituição definiu como competente para analisar, apreciar essas causas. Porque aqui o que o Tiago relata é o caso clássico de fraude à legislação trabalhista. Quando ele fala que tem obrigações da CLT
com jornada fixa, crachá, ordens e sem reajuste há 2 anos, ele está apontando o figurino de um verdadeiro empregado, mas ele fala que é um PJ, ou seja, foi contratado como pessoa jurídica, mas está submetido, subordinado e sob dependência, né, na condição de um verdadeiro empregado. E a Justiça do Trabalho, essa é a defesa que a ANAMATRA faz. A Justiça do Trabalho é o segmento competente previsto pela Constituição para avaliar essas provas, né? Porque a parte alega, o judiciário recebe esta alegação, abre espaço, permite que a outra parte, no caso, a quem o PJ presta serviço, apresentar suas considerações, o seu contraditório, a sua defesa, e avalia provas, fatos e decide. Então, o ponto que eu gostaria de destacar, a importância deste debate, é da Justiça do Trabalho como segmento do Poder Judiciário competente para fazer a avaliação e, efetivamente, havendo provas concretas, garantir o direito daqueles que são efetivamente empregados, mas que estão submetidos a uma fraude, a um simulacro, que a própria CLT prevê a sua nulidade. Então, esse é o ponto que eu gostaria de destacar nessa pergunta do Tiago e dos outros que estão, digamos assim, fizeram perguntas que vão neste mesmo sentido. Muito obrigado, senador. Meus cumprimentos, viu? Em primeiro lugar, respondeu que era uma preocupação minha, que a partir do momento que as denúncias chegam, a tendência da Casa Natural é fazer projeto de lei. O que Vossa Excelência está dizendo, não precisa fazer projeto de lei. Tem que entrar na Justiça, acionar e tem que julgar, porque a lei já existe. Estou certo? O arcabouço existente, o arcabouço normativo existente permite de forma muito clara que o judiciário se debruce sobre as causas que lhe são colocadas a exame e decida na forma da lei. Muito bem. Eu consultei aqui, existem alguns projetos, mas Vossa Excelência, a ANAMATRA, é um dos signatários da CLT do século XXI. Seria recuperar direitos e apontar para os novos tempos. E eu sou relator desse CLT do século XXI, que os senhores são os autores, que apresentaram na CCJ. Eu, como presidente, conforme combinado, peguei a relatoria. Podemos até debater em audiência pública esse problema que é enorme. Se tiver algum espaço na legislação, vocês apontarão. Fica esse compromisso entre nós. O Estatuto do Trabalho, que todos aqui têm uma visão de que dá 5 anos de debate já, nós podemos ver o que pode ser feito. Mas eu fico com a sua resposta. Eu acho que é o melhor caminho. É um ato, como alguém diz, quase um ato criminoso contra a vida do povo, que não recebe os direitos que tem pela própria lei e que agora acionem que a Justiça terá que decidir. Vou falar menos, hein, porque a tendência da gente é falar demais. Vamos agora para a senhora Darcilete Lisboa Loureiro, coordenadora-geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigada, novamente, senador. É o retrato de tudo isso que a gente falou, né, por meio dessas perguntas, mas eu separei aqui uma fala que é recorrente, e pegando um pouco a sua fala aqui da CLT do século XXI, teve um dos participantes que afirma que a CLT está ultrapassada. E aí eu me questiono se essa pessoa já pegou para ler a CLT, para poder identificar exatamente o que está ultrapassado. Eu posso dizer, tem uma coisa ultrapassada lá que fala de datilógrafo. Aí eu acho que realmente está precisando dar uma atualizada. Mas, principalmente depois de 2017, quando, por exemplo, nós temos contrato de trabalho intermitente, eu não consigo efetivamente entender em que espaço especificamente está dizendo que a CLT é ultrapassada. Eu queria muito que a gente visse, vamos ver artigo por artigo,
O que está impedindo? Nós temos um capítulo novo que fala do teletrabalho, que foi justamente uma questão relativa às grandes demissões que houve, que foi citada aqui pela outra palestrante. A terceirização, afirma ainda, traz eficiência econômica. Eu não vou questionar, porque isso é uma questão de modelo de negócio, e sim, pode haver essa situação, mas o que me preocupa é que essa modernização, essa atualização, tem sempre um só pagador dessa conta. Todo mundo quer dar festa, mas a sujeira fica para uma pessoa só, o custo da festa fica para uma pessoa só, mas todo mundo quer sair dançando e saindo bonito na foto. Essa é a dificuldade que eu tenho quando esse tipo de afirmação é feita, de que a CLT é ultrapassada. Ultrapassada como? Em que medida? O que está emperrando depois de tudo que já se fez? Porque ela não é o texto mais de 1943. Não é. A CLT vem sendo modificada ao longo dos anos. E tem que ser, para adequar a novos arranjos tecnológicos, principalmente. Mas a lógica de proteção do ser humano, do trabalhador, será que é isso que a gente quer? O que está ultrapassado? Eu dizer que uma pessoa tem que ir ao banheiro e garantir que ela vá ao banheiro? O que está ultrapassado? Ela tem um limite de jornada de trabalho para poder conviver com a família, porque se ela não está lá convivendo com a família, é o miliciano que vai cuidar? Dentro da comunidade, o que está ultrapassado? É eu dizer que tem que ter uma remuneração que garanta níveis de subsistência como a Constituição estabelece? O que está ultrapassado? É eu ter direito ao descanso, a férias? O que está ultrapassado? É eu garantir a organização sindical? O que está ultrapassado? Eu não consigo compreender o que está ultrapassado na CLT, porque é isso que está lá. Então, senador, mais uma vez, sendo essa a minha última participação, quero agradecer e me colocar à disposição, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, à disposição para novos debates e novas elucidações, caso seja necessário. Muito obrigada. Repito que estava desligado aqui, a assessoria aqui já me ajudou, já ligou tudo. Agora sim, senhora Dercelé de Lisboa Loureiro, coordenadora-geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego, que faz esses questionamentos, que eu achei bem interessante. É acabar com a escala 6x1? Tem um acordo. É garantir direitos dignos para os trabalhadores? Tem acordo, né? Então, a senhora fez uma série de questionamentos que eu assino embaixo. Parabéns pela fala. Agora passamos para o senhor Leonardo José de Cusi, diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAET. Estão me ouvindo? Tá, muito bem. Tem algumas questões aqui que são bem interessantes e se entrelaçam, né? A questão do Misael, do Rio de Janeiro. Bom dia, Misael. Boa tarde já, Misael. Que coloca CPJ e perdas de direitos ou liberdade para negociar valores e ter autonomia profissional. A questão do Ronice, do Espírito Santo. Como garantir que trabalhadores terceirizados recebam salário e benefícios equivalentes aos contratados diretamente? Né? A da Raíssa, do Mato Grosso. Como combater a precarização do trabalho garantindo direitos essenciais sem prejudicar a flexibilidade do mercado? Como fortalecer a CLT, garantir e incentivar o trabalho formal com benefícios? E também das pessoas que defendem a liberdade, né? O que é essencial numa relação de trabalho é, primeiro, que se considere que tem um trabalhador ali. Todo mundo que vive do seu trabalho é trabalhador. A definição se essa relação vai ser de trabalho, trabalho livre, trabalho autônomo ou de relação de emprego, vai ser sempre definida pelos fatos daquela relação. Não se pode definir a priori com qualquer tipo de narrativa se aquele trabalhador é um trabalhador empregado ou é um prestador de serviço, sobre a forma de RPA como autônomo prestador de serviço ou sobre a forma de pessoa jurídica. O que vai definir são os fatos dessa relação jurídica. Como é que esse trabalhador se coloca no mercado? Ele tem marca própria?
Ele se coloca no mercado livremente, no mercado que eu digo, nos seus clientes, né? Ele tem acesso aos seus clientes, ele define quem é o seu cliente, ele sabe quem é o seu cliente, sobretudo, ele define o preço da prestação de serviço dele. E algo que é muito relevante nos tempos atuais. Há uma narrativa que permeia que o trabalhador seletista é aquele trabalhador engessado, subordinado a um chefe que lhe dá ordens, que não tem flexibilidade na jornada, que não pode recusar tarefas, né, que não pode eventualmente trabalhar para outra pessoa. E isso tudo, como disse a colega Dercilete, está na CLT. O trabalhador intermitente pode recusar tarefas. O trabalhador intermitente pode trabalhar para mais de uma pessoa. O motorista, lá no 235C, tem flexibilidade, né? A flexibilidade está na CLT e está nas leis esparsas. O que não se pode conviver é com narrativas falaciosas. A Justiça do Trabalho, no seu papel e fundamental de interpretar a norma e decidir as questões jurídicas que a elas são levadas, exerce um papel fundamental nesse Estado de Direito. E se quando fala, e quando é dito, há um enorme um enorme número de ações levadas ao Judiciário Trabalhista, é porque há uma pandemia de descumprimento da legislação posta, essa legislação flexível. Então, voltando à questão, o trabalhador será autônomo ou não, será empregado ou não, de acordo com os fatos da relação. Se ele pode definir o salário, se ele pode definir quando vai trabalhar, se ele pode definir quem é o cliente dele e aceitar ou não a promessa, ele sendo plataformizado ou trabalhador da economia tradicional, será empregado ou não de acordo com as situações. É isso que é relevante. Cumprimento o senhor Leonardo José Decuzzi, diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, que apontou caminhos, né, com muita clareza ali, por onde podemos caminhar. Senhora Rosilene Correia, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Bom, primeiro agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui, fazer mais uma vez esse convite. Agradeço em nome aí dos milhares e milhares de trabalhadores da educação básica desse país. Olha, pelos comentários e perguntas, só reforçam tudo que a gente coloca aqui, principalmente da falta de compreensão do que de fato está posto, né? Quando se questiona, quando quer, sim, combater a precarização, mas garantindo a flexibilidade do mercado, quer dizer, é tudo muito contraditório. Então, isso mostra para a gente que, de fato, falta muito conhecimento do que, de fato, está em jogo, né, que está em questão. E a outra coisa, para mim, fica cada vez mais também assim, definido isso, sabe? Essa coisa do empreendedorismo que encanta as pessoas e também, ao mesmo tempo, responsabiliza o trabalhador, né? Se você não é uma pessoa de sucesso, a responsabilidade é sua, é você que não está fazendo a sua parte. Mas se você teve sucesso, e aí se eu sou também uma pessoa de sucesso, fui eu. Eu que batalhei, eu que estudei muito, eu que sou muito inteligente, sou muito esforçado, ou eu estou muito nas minhas orações, então, por isso, eu sou uma empreendedora de sucesso. Então, esse individualismo, para mim, isso está muito, assim, muito evidente. E quando responsabiliza esse trabalhador, retirando ele do cenário geral do que está posto nesse mundo do trabalho e da precarização e da exploração. Então, acho que é muito isso, sabe, senador? Precisamos trabalhar mais a coisa eu faço parte de uma classe, eu sou classe trabalhadora. Esse sentimento está, infelizmente, sendo esvaziado. E acho que isso é bastante preocupante, e aí precisamos de momentos como esse. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, digo eu, senhora Rosilene Correia, quase que eu lhe chamei de senadora, isso que eu não sei se você é candidata ou não. Senhora Rosilene Correia, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que aponta a importância do coletivo, né? Que aponta onde nós nos encontramos e vamos concordar que acabe com os direitos do mundo do trabalho. Esse é um dos temas que estamos tratando e vocês ajudaram muito aqui.
Senhor Cristiano Brito, representante da nova Central Sindical de Trabalhadores, e que aqui, conforme acordo feito no plenário, ele falou em nome de todas as centrais sindicais que recentemente tiveram no Rio Grande do Sul. Foi um belo encontro, viu? Agradeço a presença aqui também. Opa, desculpa. Alô, alô. Como já foi falado, todas têm conexão, mas eu vou falar aqui a do Vitor de São Paulo. É urgente combater a precarização. Como PJ, sou cobrado como CLT, mas não tenho direitos. Eu falo que é cobrado além da CLT. Muitas vezes esses trabalhadores trabalham muito além da CLT e, ao contrário do que tem uma outra fala aqui das que me foi passada, fala que tem o poder de negociar. Negociação coletiva é uma situação ou individual ou negociação coletiva, é uma situação muito complicada e tem vários detalhes que, às vezes, até mesmo as entidades sindicais têm dificuldade quando um empregador tem o poder econômico. E, na maioria das vezes, essas empresas das quais estamos tratando, algumas aqui, de aplicativos, têm um poder econômico sem limite. Então, efetivamente, nenhum motoboy vai ter o poder de negociar sozinho a sua situação com uma empresa de aplicativo. Então, efetivamente, esse debate aqui hoje e o debate que o senhor vem fazendo ao longo do tempo é de suma importância para a gente demonstrar. E mais cedo, acho que durante a minha fala, tinha vários jovens aqui em cima e, de fato, a gente precisa mostrar para esse trabalhador que vai ser o nosso trabalhador do futuro a importância de ter resguardado direitos. E aqui, as entidades sindicais não estão para dificultar o avanço da tecnologia, mas sim para resguardar direitos básicos para a vida em sociedade, quando uma empresa, uma multinacional, que tem um fundo sem limite, ela quer impor a sua prática e o seu modelo de negócio. Muito bem, meus cumprimentos, senhor Cristiano Brito, representante da nova Central Sindical de Trabalhadores. Nós vamos indo agora para o encerramento, só faço um comentário final. Quando eu estou olhando ali, as mulheres não são maioria, mas quase sempre tem sido maioria aqui nesse plenário, viu? Mas quando foi o debate salário igual, homem e mulher, e a terceirização da atividade fim, eu viajei todo esse país. Não fiquei o único estado que eu não fui, para debater, para garantir salário igual, homem e mulher, e isso veio como um documento aqui para o Congresso. Peleamos, aprovamos, eles vetaram, enfim, até que o presidente Lula chegou e resolveu a parada e sancionou uma construção coletiva. Quando a terceirização da atividade fim não tinha essa decisão ainda do Supremo, que eu lamento muito, nós conseguimos arrancar, no bom sentido, um documento em cada assembleia que fizemos nos estados para que não permitisse a terceirização da atividade fim. A terceirização da atividade fim, goste ou não goste do Supremo, eu vou repetir, é a porta aberta para o trabalho escravo. Vocês que atuam nessa área sabem como é que funciona, né? E por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu já estou fazendo no Rio Grande do Sul encontros regionais para debater esses temas que vocês trataram aqui e também o fim da escala 6x1. É interessante e importante o número de pessoas que participam. É em ginásio de esporte, é em sede de sindicato. As pessoas estão a fim de debater isso. E que o nosso povo deu uma resposta muito bonita na hora da mobilização. Eu digo isso, é assumir o que digo, né? Da PEC e da bandidagem. E deu no que deu, né? Quando me entrevistaram no dia da votação, eu estava indo lá para a CCJ, eu digo, olha, vai ser 99,9. Eu tinha mais ou menos uma noção da pressão popular, que o parlamento vive disso. Tem pressão, é o caminho de um jeito. Se não tiver pressão, é o caminho de outro jeito, né? E não me surpreendeu, 99,9, foi 100% derrota. Eu disse, essa PEC da bandidagem vai ser enterrada hoje aqui
E não vai ter nem velório. E não tem velório mesmo. Foi direto para o lugar que ela tinha que ir. Mas estou falando um pouquinho dessa história aqui no encerramento. É tão grave essa história da pejotização, e meio também tudo que vocês falaram aqui, que eu gostaria que a gente pensasse seriamente com o movimento sindical, popular, né, os partidos políticos comprometidos, de nós fazer esse debate Estado por Estado de novo. E era sempre na Assembleia Legislativa, viu? Todos que eu fui, foi na Assembleia Legislativa. E podemos avançar para que a denúncia chegue a todos e todas, e na linha que vocês deram aqui, que de forma tal a gente, como disse o representante da ANAMATRA, chegue na Justiça com um grande acúmulo. E eu espero que essa decisão do Supremo, do ministro que disse que não serão votado nada, por enquanto, e vai ficar tudo em stand-by, né? Um ministro apontou nesse sentido, que foi o... Viu? Pronto, quem é que me auxiliou aí? Gilmar Mendes. Uma salva de palmas para ele, exatamente. Não tem problema de eu dizer não. Eu já falei diversas vezes que o Gilmar Mendes que tomou essa decisão, diz, apaga tudo, vamos ver como é que fica. E quando tem que ser na Justiça do Trabalho essa decisão, como o presidente ANAMATRA falou, que com muita consciência. Eu já falei com o ministro Marinho sobre esse tema, viu? E ele disse que ele também já falou com o ministro Gilmar Mendes, mas ele se posicionou e falou corretamente. Não pode isso, as coisas estão acontecendo e o povo está sendo massacrado lá fora. Vamos torcer que mude. Mas, enfim, a mobilização e a pressão é legítima, democrática e verdadeira sobre todo o Congresso Nacional, para que realmente nós que estamos aqui, que a gente se coloque sempre defendendo o interesse do povo brasileiro. Cumprida a finalidade dessa sessão de debates temáticos, a presidência declara o seu encerramento, aplaudindo vocês que fizeram esse belo momento. Vamos tirar uma foto aqui em cima? Que vai... Agora eu só tenho que falar de pensar e falar, já encerrou aqui, viu? Na minha biografia, essa foto vai para a minha biografia. Eu estava lá. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre terras raras, linhão de Tucuruí, desenvolvimento regional, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Nós temos condições de desenvolver o Brasil, desenvolver a Amazônia e deixarmos de ter muita gente aí passando fome, passando necessidade, quando nós estamos em cima da riqueza. E esse caso acontece lá em Roraima constantemente. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito novo o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Considerada estratégica para a manutenção da sustentabilidade fiscal do Estado, a dívida do Rio Grande do Sul com a União alcançou 100 bilhões de reais em 2024, uma elevação nominal de mais de 7 bilhões em relação a 2023. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além de combate a enchentes, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Prazer é nosso estar aqui com vocês, discutindo esses temas que são de interesse do Rio Grande, mas também do povo brasileiro. Senador, em 2025, no ano vigente, Rio Grande do Sul continua a sofrer com a situação das enchentes. Só em junho desse ano, mais de 7 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. O senhor declarou recentemente aqui no Senado que muitos desses problemas de infraestrutura, de diques e afins, se deve à burocracia documental. Então, o que fazer para destravar esses investimentos e proteger o povo gaúcho? Em primeiro lugar, dizer que, de fato, 2024 e, por extensão, 2025 foram 2 anos da maior crise que o Estado passa devido à questão ambiental, né? E é bom lembrar que, como disse um poema escrito por uma aluna, que o rio diz, eu só queria passar. Vão poluindo, vão agredindo a natureza. Isso não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil todo e, infelizmente, em grande parte do planeta. Como aconteceu recentemente agora nos Estados Unidos, né? Em 2 estados, se não me engano, no Texas, e pegou também parte do México, se não me engano. Uma situação gravíssima, mas voltando aqui ao nosso Rio Grande do Sul, a situação é grave. Nós montamos aqui, pela orientação, inclusive, do presidente Rodrigo Pacheco na época, uma comissão especial composta por 9 senadores. Eu fui o presidente dessa comissão. E nós fomos ao Rio Grande do Sul, a TV Senado, inclusive, nos acompanhou, e nós percorremos as áreas mais afetadas, né? Mas foram mais de 400 cidades que foram atingidas, de 497. Mas, resumindo, disso tudo, voltamos e trabalhamos em conjunto com o governo do Estado, com as prefeituras, naturalmente o Congresso fazendo a sua parte e o presidente Lula também, por parte do governo. Ele foi 3, 4 vezes ao Rio Grande do Sul, fez a sua parte. Olha, o número que eu tenho aqui, que o presidente Lula, o governo liberou 98,7 bilhões. Para quê? Para reconstrução, financiar obras, buscar recuperar em parte do que perdemos e a prevenção, porque é fundamental a prevenção. A história dos diques é o que o povo mais fala, né? Que as águas vêm das regiões mais montanhosas e vêm atropelando tudo que tem no caminho, né? E explode ali no Vale do Sino, no Vale do Taquari, e vem chegando, explode mesmo no Guaíba, né? Ali invade a Grande Porto Alegre, Canoas, onde eu moro. E o presidente Lula liberou 6,5 bilhões para a construção dos diques. E até hoje não foram construídos. O dinheiro foi liberado, mas é preciso ter projeto, ter planos, começar a obra para poder o dinheiro ser retirado do banco, né, onde está depositada essa quantia. Infelizmente, muita morosidade. O que vimos agora? Nesse ano, 2025, onde você retratou muito bem, 2025, 146 municípios foram atingidos e o pavor pegou na região toda, né? Principalmente na região dos vales, que é a região considerada mais baixa em relação ao nível do rio, né? Caí também, ficaram todos assustados. Calculem, tem amigos meus que moram em Canoas, na parte considerada mais baixa, que é a Matias Velho, onde o ano passado inundou totalmente, né? Eles diziam, pai, o que a gente faz? As crianças não sabem se dormem ou se vão para a rua para fugir de casa, que não querem a água, tal o pavor, que perderam tudo, né? E com muito esforço compraram a sua geladeira, o seu fogão a gás, né? Recuperaram a casa. Claro, houve ajudas por parte do governo nesse sentido também. Mas e agora? Perder tudo de novo? Vai poder dormir? Tem que ir para o telhado da casa? Porque os diques não foram feitos.
né? Seriam as barreiras de contenção, da onde as partes mais vulneráveis do circuito que os rios vêm, porque todos os rios lá, infelizmente, caem no Guaíba. Então, tu calcula. A água vem e vai invadindo a região. À medida que o Guaíba não dá conta de jogar no mar, a água vai represando e vai invadindo as cidades. A dúvida da população é justamente por que não foram feitos. E aí o senhor respondeu, burocracia documental. Mas em situações assim de calamidade, de emergência, a própria legislação prevê uma flexibilização em termos de burocracia de contratação, né? Com certeza absoluta. Tanto que o ministro-chefe da Casa Civil foi lá por 2, 3 vezes para cobrar a implantação, a operação. Uns jogam que os prefeitos não mandaram o projeto. O governo do Estado, os prefeitos, por sua vez, diz que faltou conexão adequada com o governo do Estado e com as empresas responsáveis. Enfim, só sei que os diques não aconteceram, não saíram ainda. E as chuvas voltarão ano que vem. Eu acho que termina esse ano, em seguida passa verão e as chuvas voltarão novamente. Por isso que nós aqui, inclusive no Senado, essa comissão que já encerrou o prazo dela de trabalho aqui no Senado, estamos pretendendo fazer uma visita lá daquilo que chamam de fiscalização da operação das obras, para cobrar que realmente esses 6,5 bi sejam usados, os diques sejam construídos para que a gente proteja a população. Eu vim da área de acidente de trabalho, fui técnico de segurança de trabalho, fui metalúrgico, fui marceneiro, enfim. E a grande palavra para mim, chave em matéria de acidente, é prevenção. Se não houver prevenção, não adianta depois chorar e dizer que perdemos 100, 200, 300 pessoas, como aconteceu. Por isso tudo é que nós pretendemos, inclusive, retomar essa comissão, não para que ela fique 1, 2 anos ou 8, 10 meses, mas pelo menos ir lá para ver como está a situação dos diques. Que o dinheiro foi liberado. Nós podíamos fazer isso. Depois que nós, de parte do parlamento, de parte do governo Lula, libere o dinheiro, bom, compete as autoridades do Estado e da região tocarem a obra mediante, claro, a fiscalização, mediante um trabalho de disputa, né, de empreiteiras, que muitas querem pegar. Mas não pode também, com preço irreal, você assinar um contrato, né? Senador, o senhor foi relator aqui no Senado do projeto que criou a lei que permite, autoriza descontos na quitação e também renegociação de crédito rural aos produtores. Quão importante foi essa lei, e é essa lei, para esses produtores rurais que foram afetados de forma relevante por essa catástrofe? Olha, esse foi um movimento feito de baixo para cima, de parte dos próprios produtores rurais, que chegou no Congresso e eu fui indicado para relatar a matéria. Isso é fundamental porque eles perderam tudo. Como é que alguém perdeu tudo, vai pagar a sua dívida ou vai poder reconstruir aquilo que a água levou? Perdeu, no caso, a sua propriedade rural, a terra foi praticamente lavada, ele tem que, de novo, botar os incentivos na terra, né? As vitaminas para a terra, enfim, e recuperar a propriedade. E como faz se ele está endividado no banco? Por isso que esse projeto foi visto com muita satisfação por parte dos produtores rurais, foi encaminhado, mas o debate continua, porque o estrago foi muito grande, né? Se nós formos avaliar só no setor da indústria, por exemplo, foi falado que o prejuízo foi na ordem de quase 100 bilhões de reais. No campo foi mais do que isso ainda, na área rural, onde a água passou. Foi um passo dado, mas foi dado outros passos também, né? Eu fui relator de um outro projeto e que diz que a dívida do Rio Grande não seria paga durante 3 anos, né? Isso trouxe uma economia, tem inclusive tomado nota, que dívida do Rio Grande do Sul, que eu fui relator. O projeto que nós aprovamos aqui no Senado suspendeu o pagamento da dívida por 3 anos. Só que com a União. Com a União. Justamente a respeito desse tema, a gente até preparou uma arte para falar mais a respeito. Vamos colocar na tela. Então. Tem tudo a ver com a dívida, né?
Então, falando em renegociação de dívida, a gente entra aqui justo nesse tema, que é a dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Em 2024, alcançou 112 bilhões, um aumento de 9,7%, e com a União chegou a 100 bilhões de reais, um aumento de 8%, que ele foi até suavizado, porque houve uma troca no indexador do IPCA para o anterior, que era Selic mais 4%, muito mais oneroso. Os pagamentos, como o senhor estava falando, suspensos desde junho de 2024 por 36 meses, né, senador? Que corresponde, o número aqui é o mesmo que eu tenho aqui, a 112 bilhões de reais. Ora, eu sei que o debate na época, eu fui relator desse projeto, o debate na época era anistia total, geral e restrita para o Rio Grande do Sul. Significaria o quê? A dívida do Rio Grande do Sul, que ultrapassa 100 bilhões, não seria paga nada, nem juros, nem nada. Ora, seria o ideal. Eu até tenho um projeto que eu apresentei há muitos anos com esse objetivo, para debater e buscar uma saída negociada, né? Nesse momento foi que nós conseguimos, por 3 anos. Isso não quer dizer, eu não estou aqui vendendo terreno na lua, nem querendo fazer promessa. Não quer dizer que daqui a 3 anos, se a situação do Estado continuar, infelizmente, com as dificuldades que nós nos encontramos hoje, provavelmente poderemos ter mais um prazo, quem sabe, de mais 3 anos, até que o Estado consiga voltar a pagar a dívida mensalmente. Teve já um projeto aqui do presidente Rodrigo Pacheco que atenuou um pouco a questão da dívida dos estados, né? Mas esse dinheiro está à disposição do Rio Grande para investir na recuperação. Então, para se manter a sustentabilidade fiscal do Estado, a melhor estratégia que o senhor vislumbra é se manter suspensa a questão dos pagamentos. Perfeito. Simplesmente dizer, não paga mais, outros estados poderiam dizer também, né? Bom, então tudo bem, nós não vamos pagar mais também. Então, pelo menos, devido à realidade do Rio Grande, que se encontra devido às enchentes, principalmente as enchentes, poderíamos trabalhar para que por mais 3 anos o Estado não pagasse. Agora, é uma boa saída. Senador, a gente tem agora uma pergunta que vem lá da Assembleia do seu Estado. Vamos ver aqui na tela o colega. Olá, sou Maurici Filho, repórter aqui da TV da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Senador Paim, a Lei 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está completando 10 anos. O projeto, que é de sua autoria, foi sancionado no dia 6 de julho de 2015. A Lei Brasileira da Inclusão, o LBI, como também é chamado o Estatuto, existe para promover a autonomia, a inclusão e a participação plena das pessoas com deficiência na nossa sociedade, garantindo assim condições de igualdade no acesso aos serviços públicos. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é a análise que o senhor faz dos avanços que nós temos hoje no Brasil com relação à inclusão das pessoas com deficiência 10 anos depois da criação do Estatuto? Obrigado. Olha, como é o nome dele? Maurici. Maurici. O Estatuto foi uma obra de arte construída de baixo para cima, né? As pessoas com deficiência me procuraram e passamos então a debater. Foram acho que quase 15 anos de debate, viu? Não é bem fácil assim. O Estatuto de Idoso eu demorei quase 20. E o da igualdade racial foi uns 12 anos. Para construir um estatuto, que ele é quase a Bíblia da área, né? Como a Bíblia é importante para as religiões, no caso a religião católica principalmente. E nós construímos com muita audiência pública, com reuniões aqui no Congresso, na Câmara, no Senado, até que chegamos nesse ponto. É inegável que esse estatuto ele traz benefício, por exemplo, na área da educação, buscando a educação inclusiva, permitindo que as pessoas com deficiência possam estar no mesmo espaço físico que aqueles que não têm deficiência. Foi uma luta, mas está praticamente assegurado, sem prejuízo de cuidar os casos mais considerados graves, né? Além disso, a política de cotas também funciona com muita firmeza para que as pessoas com deficiência possam
ter direito ao trabalho, uma política de cota que vai até 5%, isso também foi um avanço. A sensibilidade nas praças, nas ruas, nos ônibus, enfim, no transporte também foi visto com muito carinho e avançou bastante. Eu diria que de lá para cá, se analisarmos a situação das pessoas com deficiência, nós tivemos aí um avanço de em torno de 60%. Falta ainda muita coisa que somente a regulamentação total do Estatuto que vai assegurar. Por isso, agora que nós estamos completando, né, os 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, muitos debates aqui no Congresso, nos estados. Eu estou sendo convidado para diversos estados para aprofundar o debate e buscando sempre aprimorar. No meu gabinete, eu sempre tive pessoas com deficiência, tanto no Rio Grande do Sul como aqui em Brasília, né? Aqui no anexo ali no 22º andar. E eu sempre digo, pela experiência que eu tive com eles, eu tive cadeirante e tenho 2 deficientes visual, um lá e um aqui. E 2 com posição de estratégica no meu gabinete. As pessoas com deficiência só precisam de oportunidade. Deem oportunidade que elas mostram toda a sua capacidade. Ambos se formaram, ambos têm curso de nível superior e são fundamentais, são, digamos, imprescindíveis no meu gabinete. É um caminho que nós vamos ter que seguir, porque, sem sombra de dúvida, baseado no Estatuto, se for todo ele regulamentado como deveria ser, nós teremos avanços aí para chegar, não digo no 100%, né, de aplicação, mas pelo menos 80% ou 90%. Senador, em junho desse ano, o senhor recebeu aqui no seu gabinete, no Senado Federal, representantes do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo, do seu estado. Eles alegaram descumprimento do piso salarial dos professores, a lei já existente. Então, que ações o senhor pode adotar para que seja cumprido esse piso salarial dos professores e também para que haja uma melhoria contínua na condição dos professores gaúchos? A gente sempre fala, quando nos perguntam qual é o caminho para combater, inclusive, os preconceitos, o racismo, a discriminação contra as pessoas com deficiência, enfim, dos migrantes, imigrantes, refugiados. A gente sempre vai falar que é educação. Todos vão falar que é educação. Há os que dizem que a verdadeira revolução para buscar uma política de qualidade de vida passa pela educação e passa por uma educação de qualidade. Ora, se isso tudo é verdadeiro, eu tenho certeza que ninguém vai ser contra, como é que você não quer valorizar os professores? A violência, inclusive, na sala de aula, tem um projeto de lei nesse sentido também, para combater a violência na sala de aula. Um dos principais agredidos são os professores, viu? Porque se dá um problema entre o aluno, ele vai lá para tentar defender o aluno, dar a sua vida até, como aconteceu muitas vezes em Santa Catarina e em outros estados também. E essa questão do piso é algo lamentável. Se você pegar os 27 estados do país, eu diria que não é só o Rio Grande do Sul, né? Eu diria que a metade não paga o piso. E um piso consagrado em lei, me lembro aqui da ex-senadora Ideli Salvati e o Viana também, 2 senadores que não estão mais aqui porque fizeram outra opção de caminhos, né? Eles foram fundamentais, eu participei junto da operação para a construção desse piso. Infelizmente, muitas prefeituras, principalmente prefeituras, não pagam. Além dos estados que eu já falei, que a metade não paga. Mas ainda, além disso, em estados que o estado cumpre e o município não cumpre. Então, é uma briga enorme. A última reunião que eu tive 2 reuniões com eles no Rio Grande do Sul. E marquei uma audiência pública aqui na comissão que eu presidia na época, que é a Comissão de Direitos Humanos. Eles mostraram toda a indignação. E, infelizmente, mesmo na justiça, como está hoje, o juiz chega e diz, olha, é um problema local e acaba por falta de estrutura financeira para pagar e acaba não pagando mesmo, acaba não pagando. Por isso que a última reunião que eu tive com os professores, e eles devem assistir, porque acompanha a TV Senado, vai na linha de eu apresentar um projeto para mudar a legislação para obrigar a cumprir a lei. Olha bem que ponto chegamos. E o juiz vai dizer, não, mas é uma questão do município e tal.
só se fizerem um outro projeto para regulamentar a aplicação em cada município. Talvez tenhamos que fazer. Vamos reunir com eles, vêm para cá, eles trarão a proposta construída pelo jurídico das entidades, para eu ter talvez que apresentar ainda mais um projeto. O certo era pagar. O piso é nacional, o piso está aprovado em lei. Eu estava aqui junto, quando eu falei do Viana e da Ideli, eu participei junto com eles da construção ali. Claro, não fui autor nem relator. Eu fui autor e autor de muita coisa aqui, né? Autor e relator de muita coisa. Mas esse não, eu acompanhei, vi e vi a festa que aconteceu no Brasil. Sabe que nesse país tem municípios que não pagam nem o salário mínimo para o professor. É triste, mas é verdade. Ora, mas se não falta lei. Se a alegação é inviabilidade financeira, quando se chega ao judiciário, como o senhor falou, alega que o município não tem condições, não seria talvez o momento de rever a lei de responsabilidade fiscal para que haja uma reserva financeira para a área de educação? Tudo isso é que nós estamos trabalhando nesse novo projeto de lei. Estamos com a ideia de construir um projeto de lei que não permita, digamos, nenhuma fresta, nenhum espaço onde eles possam sair para não cumprir aquilo que todos dizem, inclusive os prefeitos, na questão da disputa eleitoral, eles se comprometem com a educação. Todo mundo se compromete com a educação, mas depois não quer pagar o salário, não é nem questão de decente ou indecente, é aquilo que manda a lei, não quer pagar o que manda a lei. E mesmo a decisão de alguns juízes é uma decisão duvidosa, né? Porque o Supremo ainda não se manifestou, porque é preciso ver, se a lei manda pagar, tem que pagar. É que nem o dono de uma empresa, digamos, particular, olha, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. E o cara resolve lá dizer que não vai pagar o salário mínimo porque não tem mais condições. E daí? Ele vai perder os bens, vai perder tudo. É ou não é? Eu sei porque aí eu opero como sindicalista que fui, mas da área privada, né? Então, é preciso que nesse país se cumpra as leis. Se eles cumprirem as leis, os professores vão receber o piso justo que está na lei aprovada na Câmara, Senado e sancionada pelo presidente. O senhor comentou aqui no Senado que utiliza um sistema de rodízio para destinar recursos de emenda do seu mandato aos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Aqui no assunto de Estado a gente fala principalmente com o Estado, com os municípios, então muitos estão assistindo esse programa agora. Como que funciona, como que o senhor tem usado esse sistema de rodízio para destinar recursos aos municípios gaúchos? É fácil, só falta de boa vontade e transparência, né? Eu, quando comecei a adotar esse sistema, que já faz mais de 20 anos que eu adoto esse sistema, eu recebi críticas de alguns dizendo, não, mas a prefeitura X ou Y não é do seu partido, por que você está mandando dinheiro para lá? Eu digo, a população do Rio Grande está em todo o estado e não pertencem à população, não é o prefeito desse partido que manda nela. Então, quando eu mando uma emenda, eu mando para a população via a Caixa Econômica Federal, pela prefeitura, né? Porque tem que ter um canal que administre e fiscalize. Não mando PIX para ninguém, nunca mandei. Olha, eu vim do movimento sindical, o que eu tive de movimento sindical pedindo uma emenda para isso, digo, não dá. Eu só mando oficialmente, sai daqui, vai para a prefeitura, pelo acompanhamento ainda da Caixa Econômica Federal. Mesmo para os hospitais, passa pelo Conselho Municipal da Saúde. Como é que eu faço? São 497, dá para mim atender, em média, por ano, de 300. Esse ano passado eu atendi até 412, se eu não me engano, né? Bom, se num ano eu atendo, são 497. Digamos que num ano eu atendo 300. Ficaram fora, em princípio, 200. Estou arredondando aqui, 497, né? Bom, no outro ano eu passo para os 200. Tudo aquilo que é possível. Se eu acho que dá para fazer uma redistribuição, mesmo alguns que ganharam no anterior ganhariam mais. E para quem que eu mando? Para os que ganharam menos. Quer dizer, mas a cidade tal ganhou 2, 3 anos seguidos. Sim, mas ela ganhou 100 mil num ano, 100 mil no outro e 100 no outro. Você ganhou 400 numa vez só, né? E ganha, é um ano sim e um ano não.
Todos ganham. Claro, mas cidade X ganhou 1 milhão. Sim, voltando ao nosso tema original, no momento das chuvas, do alagamento, eu mandei para as cidades mais atingidas R$500 mil. Transparente, publicado, não quero saber nem quem é o partido. E se alguém me pergunta, mas foi em alguma inauguração? Nenhuma, nem na minha cidade. Você, porventura, foi lá pedir voto? Digo, eu não peço voto por emenda para ninguém. E eles devem estar ouvindo agora. Eu ainda digo para eles, olha, isso aqui não tem nada a ver com eleições. Isso eu mando porque eu acho que é justo, é o dinheiro do orçamento. Se todo o dinheiro do orçamento fosse visto com esse olhar, mudaria essas denúncias que estão sobre o Congresso dia e noite. De repente aparece uma emenda essa de 50, vou dar um exemplo, só para um exemplo, de 50 milhões. Legal. O Carlinhos adota o critério. Remete para aqueles que não receberam no ano passado, vão receber esse ano, e o outro já recebe no outro ano. O rodízio permanente você busca todos. Claro, chega uma hora, por exemplo, que eles falam, mas tem só para hospital de alta complexidade. Bom, então vejam os hospitais de alta complexidade que tem no Estado e manda para todos. Esse é o princípio. Tem que mudar, reconheçam que está errado. Transparência absoluta e cada um no seu lugar. O judiciário, o executivo tem que executar e nós temos que legislar. Perfeito. Muito obrigado, senador Paulo Paim, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco desses meus quase 40 anos de Congresso, que foram 4 de federal e 3 aqui no Senado. Fizemos muito, mas com certeza todos nós temos muito por fazer. Obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre terras raras, linhão de Tucuruí, desenvolvimento regional, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Nós temos condições de desenvolver o Brasil, desenvolver a Amazônia e deixarmos de ter muita gente aí passando fome, passando necessidade, quando nós estamos em cima da riqueza. E esse caso acontece lá em Roraima constantemente. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei, sim, na limpeza, no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi.
Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30. Semana começando e o Senado Notícias também. A precarização das relações de trabalho foi tema de sessão temática realizada hoje de manhã no plenário do Senado. Terceirização, intermediação irregular e pejotização, quando trabalhadores são contratados como pessoas jurídicas, deixando de ter acesso a benefícios previstos na CLT. Modalidades de contratação que fragilizam os direitos trabalhistas, aumentam a informalidade e afetam a sustentabilidade da Previdência Social, defenderam alguns participantes do debate. A terceirização, quando mal aplicada, transforma trabalhadores em cidadãos de segunda classe. Infelizmente, é a porta, repito, escancarada para o trabalho escravo. Nenhuma das pessoas desse plenário defende a impossibilidade da contratação de uma efetiva pessoa jurídica ou de um efetivo microempreendedor individual. O que não se pode admitir é a contratação de trabalhadores na condição de um PJ ou de MEI apenas com o intuito de afastar a incidência da lei trabalhista. Mas é um tema que provoca muita polêmica. A pejotização e a terceirização não se reduzem a mecanismo de contenção de custos e devem ser vistas como instrumentos legítimos de empreendedorismo, eficiência e ampliação de oportunidades. Não está dizendo que houve substituição do trabalho, ou seja, pessoas saindo do mercado formal e indo para o mercado de aplicativos. Ele fala que muita gente está vindo para cá, são novos trabalhadores, abriram novas portas além do mercado formal, e é óbvio que nós todos sabemos hoje que pessoas que saem, que são desempregados, eles têm uma solução imediata. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, ressaltou que esse não é um debate ideológico, mas constitucional e que diz respeito ao futuro do país. Eu não vejo progresso nisso, eu vejo retrocesso. Talvez o progresso seja construir uma outra legislação com outro desenho para determinadas formas de trabalho, mas não desproteger. Porque nós temos velhice, acidente, descanso, temos uma série de proteções que vêm da Previdência Social. E como vai ficar esse discurso? Quem vai pagar a Previdência? Quem vai ser responsável pelas gerações futuras? Essa é a minha pergunta. Hoje nós já temos geração que sequer vai ter oportunidade, não tem essa oferta, senador. Quer ser CLT ou quer ser PJ, não existe essa oferta. O modelo de negócio que é apresentado é único. Essas crianças que estavam aqui, a se permanecer, não saberão o que é o vínculo de emprego. E confira agora as atividades previstas para esta semana. Daqui a pouco, às 2h, está prevista a sessão não deliberativa no plenário do Senado, que é dedicada a discurso dos senadores. Nessa terça-feira, às 9h30, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem uma audiência pública para ouvir o ministro da Defesa. José Múcio Monteiro Filho deve falar sobre os assuntos referentes à pasta. Às 11h dessa terça está marcada a sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 75 anos da Associação de Assistência à Criança Deficiente, conhecida também pela sigla AACD. Às 10h de quarta-feira, reunião prevista na Comissão de Esporte. O primeiro item da pauta é o projeto que trata do reconhecimento da prática do futevôlei como modalidade esportiva e estabelece diretrizes para sua promoção e facilitação. Às 11h de quarta, reunião marcada na Comissão de Direitos Humanos. Um dos projetos em análise regula o direito à educação da pessoa com transtorno mental. E a semana se encerra às 2h de sexta-feira com sessão especial prevista no plenário do Senado para comemorar o Dia Nacional da Musicoterapia e os 30 anos da União Brasileira das Associações de Musicoterapia. E a CPMI do INSS tem reunião hoje às 4h. Vão ser tomados os depoimentos do empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, apontado como ex-sócio do advogado Nelson Williams e do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Carlos Roberto Ferreira Lopes.
Na última sexta-feira, em nota oficial, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, disse que a comissão recebeu manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil sobre as prerrogativas da advocacia durante as reuniões da CPMI. Viana afirmou que a CPMI as respeita, mas que elas não se confundem com imunidade absoluta e que a comissão vai continuar a apurar, expor e responsabilizar quem participou das fraudes aos aposentados e pensionistas. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, divulgou nota sobre as discussões ocorridas entre parlamentares e o advogado do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes durante a última reunião da comissão. A situação gerou manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente afirma que a CPMI respeita as prerrogativas da advocacia, mas que elas não se confundem com imunidade absoluta, que a situação foi pontual e que cada parlamentar responde pessoalmente por suas manifestações, que a missão do colegiado não se desloca diante de um dos maiores escândalos contra os aposentados do Brasil e reafirma o compromisso da CPMI, apurar, expor e responsabilizar todos os que participaram desse esquema criminoso. E quinta passada, a CPMI do INSS ouviu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Antunes se disse inocente, mas se recusou a responder às perguntas feitas pelo relator da comissão. Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, chegou ao Senado por volta das 8h30 da manhã num carro da Polícia Federal. Ele está preso na Superintendência da PF em Brasília desde o dia 12. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos principais articuladores do esquema de fraudes envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. No relatório da Polícia Federal, ele teria atuado por trás das associações que teriam feito os descontos sem autorização. O empresário iniciou o depoimento fazendo a sua defesa e disse ser inocente das acusações. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da operação sem desconto. Antônio Carlos Antunes disse que trabalha no setor privado e não tem relação com o governo. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado, espaço em que é possível trabalhar com liberdade, dentro dos limites da legalidade, da ética e da responsabilidade. Afirmou que todo o patrimônio dele é fruto de trabalho e reforçou que os serviços que prestou sempre tiveram como destinatário o aposentado e que as investigações devem recair sobre as associações. Reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado Careca do INSS não reflete quem eu sou. Tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Antônio Carlos Antunes falou ainda sobre a convocação de familiares à CPMI. Minha esposa nunca teve qualquer participação na minha empresa Prospect. À exceção do meu filho mais velho, nenhum dos meus filhos integram ou já integraram o quadro societário da Prospect. Por isso, a intimação deles para depor nesta CPMI não faria sentido, já que não teriam como trazer informações ou esclarecimentos sobre a atuação da empresa. O empresário finalizou informando que não iria responder às perguntas do relator da CPMI, por ele já ter sido julgado em outras reuniões do colegiado. Mesmo assim, o relator iniciou seus questionamentos. Houve reação do advogado do depoente, com ameaça, inclusive, de interromper o depoimento. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui... Eu sou advogado, não Vossa Excelência me respeite. Não. Eu peço
peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Está suspensa a sessão. Após o intervalo, o relator fez perguntas durante quase 1 hora ao depoente, mas nenhuma delas foi respondida por Antônio Carlos Antunes. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo, decidindo o destino do dinheiro suado dos trabalhadores do Brasil. E o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, aceitou fazer uma cariação com o advogado Eli Cohen, que denunciou as fraudes no esquema de descontos indevidos na Previdência dos aposentados. Apesar de estar com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, respondeu às perguntas de todos os parlamentares, com exceção do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ao longo de todo o depoimento, ele negou irregularidades em suas empresas, disse não ser responsável pela credibilidade das associações que fizeram descontos em benefícios do INSS e criticou a fragilidade do sistema previdenciário. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de verificação da idoneidade de cada entidade que firma um acordo de cooperação técnica com o INSS. Com referência à transferência de valores, Vossa Excelência, como o poder que essa comissão tem, é simples. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro para onde foi cada uma, porque ninguém consegue fazer o que foi feito sem demonstrar para onde vai. Vou repetir aqui, se me permite, senadora, fiquei lhe devendo essa resposta. Não sou responsável, nunca fui, não tenho expertise, não tenho inteligência para esse lado da bandidagem de fazer falsificações de documentos de milhares de brasileiros. Antônio Carlos Camilo Antunes também negou que tenha feito qualquer acordo com funcionários do INSS. O deputado Paulo Pimenta anunciou que pedirá uma acariação entre Eli Cohen, autor da denúncia das fraudes contra os aposentados, e o depoente. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Eu topo a cariação com quem quer que seja. Nós, naturalmente, vamos deixar que as testemunhas falem o que quiser, que ele está aqui como investigado, responda da maneira que desejar, é o direito dele perante a Constituição. Mas tudo que ele tem falado vai ser comparado com as provas, com os sigilos que nós temos. E eu digo para vocês com muita tranquilidade de que estão totalmente fora do que nós já temos como provas desse esquema que roubou os aposentados brasileiros. São anos de uma organização que tomou conta de assalto da Previdência brasileira. Essas pessoas, eles têm todo um sistema e estavam tão seguros de que não seriam indiciados, não seriam presos, que é como eu disse, calçaram a documentação em provas, sacaram milhões de reais nos bancos, tudo provisionado. E vai ser muito interessante, depois de ouvirmos os principais envolvidos, sentarmos para uma cariação aqueles que já estiveram e estão ligados aos depoentes. Vai ser muito interessante nós perguntarmos para os dois quem está mentindo, quem sacou o dinheiro ou quem diz que não recebeu. E a CPMI do INSS vai apresentar um projeto de lei para definir melhor as atribuições das comissões parlamentares de inquérito, inclusive o poder de prisão e a possibilidade de propor a delação premiada. A comissão aprovou 25 requerimentos na última quinta-feira, entre convocações, pedidos de informações e quebras de sigilo. Entre os requerimentos estão novas requisições de documentos e pedidos de informações, como uma solicitação à Câmara e ao Senado de registros de entrada e saída de Felipe Macedo Gomes, dirigente da Amar Brasil, clube de benefícios suspeito de envolvimento no esquema. Senadores e deputados aprovaram também um pedido de prisão preventiva e quebra dos sigilos bancário e fiscal do
advogado Nelson Williams Fratoni, que já foi ouvido pela comissão, e um pedido para que o COAF envie os relatórios financeiros dele. Também foram aprovadas 8 novas convocações, entre elas a do empresário Rodrigo Moraes, que é apontado como sócio da Arpar, empresa supostamente envolvida em lavagem de parte do dinheiro desviado do INSS. O deputado Paulo Pimenta, do PT, questionou a convocação do empresário Silas Bezerra de Alencar, sócio da empresa Orleans Viagens e Turismo, e pediu para que 3 requerimentos de convocação dele fossem votados em separado. É a empresa que ganhou o processo de licitação para venda de passagens para o STF e para vários outros órgãos, instituições públicas e privadas. É uma empresa normal, que trabalha no mercado. Agora, o fato dela ter, através de um processo de seleção para prestar um serviço de venda de passagens, ter sido selecionada por uma entidade, torna ela suspeita, senhor presidente. O senhor Silas Bezerra de Alencar é sócio majoritário da empresa Orleans, é uma empresa de turismo que recebeu de uma entidade sob investigação 5 milhões e dentre os carros dessa empresa há uma movimentação atípica, inclusive 12 veículos, entre eles só, a título de exemplo, uma Porsche. Os requerimentos foram rejeitados. O governo questionou e conseguiu derrubar também a convocação do empresário Gustavo Marques Gaspar. Se viesse aqui, colocaria as claras, mas não precisa o governo fazer o papel de defensor daqueles que são os ladrões do povo brasileiro. O governo não tem nenhuma dificuldade de fazer essa investigação, porque todos os depoimentos que já vieram até aqui demonstram de forma inequívoca que esse esquema criminoso teve origem durante o governo Bolsonaro. Na reunião, senadores e deputados também começaram a discutir a minuta de um projeto de lei para deixar mais claras as regras de atuação de CPIs e CPMIs. A ideia é garantir maior autonomia e independência às comissões parlamentares de inquérito para investigar, fiscalizar e propor medidas de responsabilização. Nós temos uma lei de CPIs e CPMIs que prevê a prisão em flagrante, prevê que ele seja conduzido, mas nós temos, ao mesmo tempo, uma decisão da Procuradoria da República e também referendada pela Justiça, que coloca a Polícia do Legislativo numa situação em que ela não pode dar sequência sem uma investigação formal. Então nós precisamos definir, numa nova legislação, como tem acontecido no Brasil, as ações que nós vamos tomar daqui para frente. Nós precisamos ter o remédio aqui na CPI. Inclusive, presidente, até pedir a Vossa Excelência que dentro desse debate aprofundado, nós venhamos também debater o instrumento da colaboração premiada, que Vossa Excelência, inclusive, já fez uma defesa na imprensa brasileira. E a Comissão de Assuntos Econômicos vota amanhã um projeto que impede o repasse à tarifa de energia elétrica de perdas como furtos de cabos. Outra proposta na pauta define o limite da dívida consolidada da União. O projeto de resolução é de autoria do senador Renan Calheiros e recebeu parecer favorável do relator, senador Oriovisto Guimarães. Pelo substitutivo, a dívida bruta do governo não poderá ultrapassar 80% do PIB e também não pode ser 6,5 vezes maior que a receita corrente líquida da União. A definição desse limite é competência privativa do Senado, prevista na Constituição, para a União, estados e municípios, mas apenas o limite da União ainda não foi estabelecido. Estamos fazendo um estudo aprofundado para fazer um trabalho que permita ao governo brasileiro fôlego para se adaptar, que não atrapalhe o Banco Central, que não crie qualquer dificuldade para a economia brasileira. Pelo contrário, o que nós queremos é criar mais garantias para os investidores. O que nós queremos é que os juros abaixem. Se os juros abaixarem, nós vamos ter um país com crescimento sustentável.
Caso esse limite seja ultrapassado, a União ficará sujeita às medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e terá que apresentar ao Senado um relatório em 30 dias. O ministro da Fazenda também deverá comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos em até 15 dias. Também está na pauta da comissão um projeto que impede o repasse ao consumidor dos custos com perdas não técnicas de energia elétrica, como furtos e erros de medição. Pelo texto, esses valores serão divididos entre a União e as distribuidoras, conforme limites fixados pela ANEEL. Outra proposta que será analisada destina 3% dos recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para programas de saneamento em áreas rurais. E você já conhece o Senado Verifica Fato ou Fake? A plataforma, que completa 5 anos, está de cara nova, com mais ferramentas para combater a desinformação. Acompanhe na reportagem. O Senado Verifica está de cara nova. O site que combate a desinformação ganhou um visual mais moderno e passa a investir na prevenção com foco na educação midiática. A nova plataforma reúne matérias especiais, vídeos educativos, podcasts e um repositório institucional que organiza todas as ações do Senado contra a desinformação. A gente sai de um papel de simplesmente responder e checar notícias falsas para um papel de preparar o cidadão para reconhecer uma notícia falsa. De que forma a gente vai fazer isso? A gente vai disponibilizar textos, pesquisas, indicar livros e munir o cidadão de informação para identificar quando uma notícia é falsa e impedir a proliferação de notícias falsas na base, preparando o cidadão para reconhecer isso e para não reproduzir essas notícias que são tão danosas à nossa democracia. Veja as principais novidades: visual moderno e mais intuitivo, página principal dinâmica, conteúdos em destaque, área de conhecimento em educação midiática, podcast do Senado Verifica, base de dados e pesquisas do Data Senado, acesso facilitado à legislação e um repositório institucional. O novo site também amplia a transparência ao organizar as ações do Senado contra a desinformação em um espaço único. Não vamos apenas reagir à desinformação, vamos ajudar a sociedade a se proteger dela. Com conhecimento, com transparência e com informação de qualidade, o Senado cumpre o seu papel no combate às fake news. Criado em 2020, o Senado Verifica é um canal de checagem de informações legislativas e de interação direta com o cidadão. Em 5 anos, o serviço já respondeu a mais de 2.500 pedidos e suas matérias já somam mais de 2 milhões de visualizações. O objetivo é dar mais transparência e capacitar o cidadão a identificar as notícias falsas. Para saber mais, acesse o site senado.leg.br/verifica. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número 61 981 90 0601 e no e-mail senadoverifica@senado.leg.br e, se preferir, pela ouvidoria no número 0800 061 2211. E para falar sobre as novidades, recebemos aqui hoje a jornalista Sara Reis. Sara, muito obrigada pela sua presença. E conta um pouquinho para a gente quais são as mudanças do site. Claro, Isa, eu que agradeço e boa tarde também para o pessoal aí, que está acompanhando a gente aqui pela TV Senado. Bom, pessoal, vim aqui contar um pouquinho para vocês das novidades e convidá-los aí a conhecer o nosso novo portal. Vamos dar uma olhada aqui, eu pedi para o pessoal para a gente dar uma visualizada aqui no portal, para a gente falar um pouquinho das novidades. Então, essa aqui é a nossa página inicial. Então, Isa, antes a gente tinha uma página um pouco mais estática, menos dinâmica. Agora está como um portal de notícias mesmo. A gente tem aí uma home, uma página inicial mais dinâmica, onde a gente vai poder aí conseguir colocar mais destaques, conseguir colocar mais notícias que são importantes para as pessoas que chegam até o nosso serviço. Uma coisa bem legal também é que, de cara, a pessoa já vai ver aqui como falar com a gente pelo WhatsApp. Super bacana, isso é importante. E também pensando, Isa, no celular, porque, pessoal, hoje a nossa vida está no celular. Então, o site, ele está todo responsivo para quem acessa pelo celular. Então, assim, não tem
Agora já está mais direto, sabe? Eu chego e de cara eu já vejo como falar com o pessoal pelo WhatsApp. Se vocês clicarem nesse maisinho aqui, vocês já vão direto também para o WhatsApp e também para outras funcionalidades do nosso site, como conteúdos da TV Senado, conteúdos da rádio, e a gente vai falando aí um pouquinho. Se a pessoa quiser fazer uma denúncia, ela vai pelo WhatsApp, joga lá a notícia para você e pergunta: eu queria saber se essa notícia é verdade, saiu falando que o Senado decidiu alguma coisa no sentido, e aí vocês respondem diretamente a pessoa. Exatamente, Isa. A gente já recebeu mais de 2.500 pessoas nesses 5 anos. Então, como é que acontece, né? A pessoa pega, entra lá pelo WhatsApp e manda um oi. Oi, eu queria saber tal coisa, né? E aí eles vão falar comigo, né? Que sou uma das pessoas, uma das jornalistas lá na nossa equipe. Tem uma questão. A nossa política de uso, eles têm que se identificar. Isso porque a gente tem todo um tratamento de dados, né, pessoal, por conta da privacidade da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum, mas a gente, né, esses dados, não, assim, ninguém vai ficar sabendo que você fez aí um pedido, né, para nós. E o importante, Isa, é porque muitas vezes as pessoas recebem as mais variadas informações sobre o Senado e elas ficam assim, será que isso é fato? Será que isso é, né? Será que isso é verdade? Será que não é? E o que acontece? Chega muita informação imprecisa. E eu queria mostrar a próxima etapa do nosso site. Olha só, pessoal, lá nas matérias de checagem, né, quando a pessoa vai lá, ela fala com a gente e a gente verifica que tem problema, né, a gente vai atrás das informações e a gente publica isso na internet. Então, o que acontece? Esse novo site, a gente também mudou o design, ó, das cores, né? Então, de cara, você já sabe se aquilo ali é verdade, se é impreciso ou se é falso, né? Então, pelas cores, ó, o fato ficou na cor azul, que é a cor do Senado Federal. O impreciso é a cor marrom e o fake é a advertência, né? É essa cor mais vermelha para chamar a atenção que tem um problema com essa informação. E só para quem está em casa, o fato e o fake, as pessoas já têm mais conhecimento. Mas o impreciso, pessoal, é o seguinte, nem sempre uma informação, ela é mentira. Mas, às vezes, ela está fora do contexto, ela é colocada de uma forma confusa, e na maioria das vezes a desinformação é para te confundir mesmo. Então, assim, por exemplo, o Senado aprovou o projeto que apoia mães atípicas. Por que é impreciso? Porque até existe esse projeto, né? Está em discussão no Congresso, só que às vezes as pessoas falam que já virou lei, e não foi né? Que as ainda, pessoas né? já têm o direito. Então, a gente também tem esse cuidado com o contexto da informação. E é importante, o que você falou antes, eu vou até deixar claro para quem está em casa, que ela falou da LGPD, porque a pessoa vai fazer a denúncia e muita gente tem esse receio de fazer a denúncia e, meu nome vai sair na imprensa. Não, eles vão proteger os dados de vocês, mas vocês precisam se identificar para o controle interno, né? Exatamente, para controle interno. E eu queria que o pessoal lá, nossa diretora aí, colocasse a próxima imagem, Isa, que é a parte, pessoal, que é novidade. O site, ele é só um marco, né, nessa nova etapa, que assim, até aqui, Isa, em 5 anos, a gente ficou checando notícia, informando as pessoas, ajudando quem está em casa a combater a desinformação. Só que hoje, pessoal, a desinformação, ela é algo muito maior do que a gente já imaginava ser um dia. É um sistema, né? Então, e a desinformação, gente, é muito perigosa, ela pode inclusive matar, né? As pessoas acabam não se vacinando, acabam se prejudicando, acaba prejudicando a comunidade. Então, a gente agora está querendo ser mais proativo. E o presidente do Senado falou isso muito bem, ele falou sobre o lançamento do nosso site, porque há 5 anos foi ele era o presidente, né, quando o serviço foi criado. E agora, gente, a gente está indo para um lado proativo. A gente quer ajudar vocês a se prevenirem contra notícias falsas, a estarem bem informados, porque a desinformação ela só pega quando às vezes a gente não tem a informação antes dela chegar. E a ideia desse portal é justamente a gente trazer conteúdo educativo para quando chegar a fake,
você já sabe da informação, você já tem a informação antes da fake chegar. E é isso que os estudiosos hoje, eles indicam, né, como um caminho. Não é só esse o caminho, são vários caminhos, que é todo um sistema. Mas um dos caminhos é esse. Quando a notícia falsa chegar, a gente já tem, opa, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu respirar, não é bem por aí, eu sei que tem problemas com esse tipo de informação. Sarinha, infelizmente para quem está em casa também, a gente vai ter que encerrar esse nosso bate-papo, mas espero que você volte outras vezes, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Então fica o convite aí para a Sara voltar, para a gente conversar mais um pouco. E para quem está em casa, acessar o site, mandar mensagem, tirar todas as dúvidas, que a nossa especialista aqui em fake news vai ajudar vocês. Muito obrigada, eu que agradeço. E só deixar, faça o serviço pra gente. Por favor, deixa eu aproveitar o site senado.leg.br/verifica e deixar aqui o nosso WhatsApp. Vai lá, me manda se você tem dúvida sobre o Senado Federal, sobre a atividade legislativa, tá? O número é 61981900601. Estou esperando a sua dúvida, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Obrigada a você, Sara. Agora a gente vai falar sobre o senador Plínio Valério e a presidente da Comissão de Direitos Humanos, a senadora Damares Alves. Eles concluíram nesta sexta-feira a diligência em Humaitá e Manicoré, no Amazonas. Eles acompanharam as consequências da operação de forças policiais que afundou balsas em região de extrativismo de ouro, às margens do Rio Madeira. Em encontro com lideranças locais, os parlamentares informaram que vão apresentar um projeto de lei para regulamentar a atividade com foco em famílias e cooperativas. A diligência da Comissão de Direitos Humanos a Humaitá e Manicoré, municípios do Amazonas, foi um pedido do senador Plínio Valério e contou com a presença da presidente da comissão, senadora Damares Alves. Os parlamentares ouviram reclamações de prefeitos, vereadores e lideranças ligadas ao extrativismo mineral contra a Operação Boiúna, que afundou balsas na região do Rio Madeira. A principal alegação é que direitos humanos teriam sido violados e que a interrupção da atividade prejudica famílias. Todo mundo tem seu sustento aí, ó, que precisa desse sustento, levar o pão de cada dia para sua casa. É só o que a gente não quer ser bilionário, não. A gente só quer ter uma vida digna, a gente quer comprar uma bicicleta, uma televisão, uma moto, ter a nossa casinha. O comerciante que quase chorando teve que demitir 12 funcionários dele, porque esse extrativismo gera 3 mil empregos na cidade. Então está todo mundo apavorado, como ela diz, é uma cidade inteira. Uma grande operação daquela contra o crime organizado, cadê os líderes do crime organizado que eles prenderam naquela cidade? Gente, eles tão somente destruíram o patrimônio de senhores e senhoras que estavam trabalhando. Muita mulher, tá? Eu sou defensora da mulher, fui ministra da mulher, muita mulher trabalhando no extrativismo mineral. Essas mulheres estão em perigo agora, porque elas estão com insegurança alimentar. Vão comer o quê? Os senadores pretendem elaborar um projeto de lei para regulamentar o extrativismo mineral familiar. O relatório da Comissão de Direitos Humanos vai ser mostrado a todas as autoridades e vai ser levado também a organismos internacionais, para que sejam denunciados. E a gente vai culminar com o projeto de lei para legalizar, porque tudo isso só vai parar quando legalizar. Porque não adianta, foram lá e explodiram, mas eles já estão tirando do fundo e vão fazer de novo. É comida, é alimento, é proteção, é prover a família, então não tem para onde correr. Nós estamos trazendo pendrives com imagens que vocês não tiveram acesso ainda. Vamos produzir um grande relatório na Comissão de Direitos Humanos, mas saímos de lá também provocados em fazer uma provocação na legislação brasileira. O marco legal precisa ser revisto. Então, a gente sai daqui com outra grande missão. Na verdade, estamos entendendo que é o começo de um grande trabalho. E olha só, senadores homenagearam na última sexta-feira a Associação Nacional dos Procuradores da República, que completou 52 anos em 2025. Os participantes destacaram que a instituição é importante para assegurar a autonomia do Ministério Público.
A Associação Nacional dos Procuradores da República foi fundada em 22 de setembro de 1973, com a participação de 40 procuradores. O primeiro presidente da entidade foi o procurador Geraldo Andrade Fonteles. Foi criada para garantir a autonomia e a dignidade funcional do Ministério Público Federal e, em 1981, passou a ter caráter nacional. O Senado realizou nesta sexta-feira uma sessão especial para comemorar os 52 anos da associação. São 52 anos de dedicação à causa pública, de afirmação da justiça e de compromisso com a sociedade. Uma história que consolidou a Associação Nacional como uma voz ativa em defesa das prerrogativas da carreira, mas, sobretudo, como guardiã de valores que sustentam o Estado de Direito, o impacto do trabalho dos procuradores e as procuradoras da República. E nós encerramos a matéria porque teve início a sessão do plenário do Senado. Acompanhe. Sessão não deliberativa, 29/9/2025. A número regimental, declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista dos oradores inscritos, que terão até 20 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, convido o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Presidente Chico Rodrigues, quero falar hoje sobre a guerra entre palestinos e Israel. O presidente permita ainda que eu comente um projeto de sua autoria, que eu tive a alegria de ser o relator, que amplia de 2 para 8 dias a licença dos trabalhadores da área pública e da área privada, porque só tinha assegurado antes para a área pública, e teve uma repercussão muito boa no meu estado, viu? Houve um comentário só positivos pelo seu projeto, que eu tive a satisfação de relatar. Senador Chico Rodrigues, que preside essa sessão, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortos palestinos já ultrapassa 65 mil pessoas. Há também um número alto de feridos, em torno de 167 mil. Diversas fontes estimam que grande parte das vítimas sejam civis. Por exemplo, desde março de 2025, de cada 16 pessoas mortas por ações militares em Gaza, cerca de 15 seriam civis, segundo o monitor Acled. Os hospitais da região estão em colapso. Muitos foram danificados ou interromperam suas operações devido a bombardeios ou falta de combustível. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há escassez de insumos médicos, alimentos, água potável e combustível. A infraestrutura da saúde está sobrecarregada e a situação geral é de guerra intensa. Bombardeios, ofensivas terrestres, cortes de abastecimento, restrição à ajuda humanitária e deslocamento em massa de civis. Diversas agências de notícias relatam que o número de pessoas
deslocadas é enorme. Existem sérias preocupações de que partes de Gaza enfrentem fome ou que seja difícil evitar níveis elevados de mortalidade indireta por doenças, repito, fome, falta de atendimento médico, caso a ajuda humanitária não seja ampliada. É, portanto, um cenário extremamente grave, marcado por genocídio e catástrofe humanitária. Israel, faço aqui a devido esclarecimento, presidente, rejeita essas acusações que chegam a nós, por exemplo, aqui no Brasil e no Congresso. Senhor presidente, em 2010, o governo brasileiro, do presidente Lula, reconheceu o Estado da Palestina. O Itamaraty explicitou os motivos do reconhecimento: apoio histórico à autodeterminação dos povos, coerente com a tradição da política externa brasileira, de defesa da independência e a soberania dos povos. Contribuição às negociações de paz, ter apresentado como um gesto para criar condições mais favoráveis e uma paz justa e duradoura entre Israel e a Palestina. Claro, estamos referindo aqui ao Oriente Médio. Defesa da solução de dois estados, reafirmando que a convivência pacífica entre Israel e Palestina só seria possível mediante reconhecimento mútuo e fronteiras seguras. O Brasil declarou reconhecer o Estado palestino dentro das fronteiras anteriores à guerra dos 6 dias, alinhando-se à posição da maior parte da comunidade internacional. O reconhecimento foi baseado em diversas resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança da ONU, que defendem o direito ao Estado palestino e se posicionam sempre pela paz. Este gesto brasileiro foi seguido rapidamente por outros países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Bolívia e Equador, fortalecendo assim uma onda regional de paz e de reconhecimento. Atualmente, Austrália, Canadá, Reino Unido e Portugal também reconheceram o Estado palestino. Mas, senhor presidente Chico Rodrigues, estudos de entidades especializadas apontam que, mesmo se a guerra cessasse imediatamente, as mortes indiretas por doenças, falta de água, saneamento, alimentos e colapso do sistema de saúde podem superar em muito o número de mortes diretas. Portanto, nossa mensagem, e venho à tribuna do Senado do Brasil, numa mensagem clara: parem a guerra, basta de mortalidade, de desumanidade. Tenho certeza que o povo de Israel quer paz, o povo da Palestina quer paz, o mundo quer paz. Que se libertem todos os reféns de Israel e da Palestina. Minha mensagem final é, presidente Chico Rodrigues, o mundo precisa de paz. O povo palestino quer paz. O povo israelense quer paz. Todos nós queremos paz. Os povos da Palestina e de Israel podem ter certeza, desejam viver em paz, querem sentir o amanhecer
com o sol nos olhos, sem medo, sem aflição, sem angústia, sem ter que correr porque bombas estão explodindo. Eles querem ouvir o riso das crianças, sem as metralhas e bombas de guerra. Querem caminhar sem o peso da perda constante, cotidiana. Querem sim a paz. Sonham com cidades seguras, com famílias protegidas, com um futuro onde os filhos cresçam sem a sombra terrível do terror da guerra. O povo da Ucrânia quer também a paz. O povo do Sudão quer paz. De Mali quer paz. Burkina quer paz. Nigéria quer paz. Somália quer paz. Mianmar quer paz. Por isso, presidente, se nós olharmos para o planeta, todos querem a paz. Quem é que não quer viver em paz, em harmonia? Podíamos pegar aqui o continente africano, as guerras permanentes que existem por lá, de países daquele continente, mas todos sonham com um dia terem paz. Conforme a Academia de Direito Internacional Humanitário e de Direitos Humanos de Genebra, senhor presidente, por isso eu aqui citei, há 110 conflitos armados ativos, dados de 2024 a 2025. 110 conflitos. Guerra, guerra e guerra. Teria aqui que citar os países e citar a palavra guerra uma centena de vezes. O Instituto de Pesquisa de Paz de Oslo registrou 61 conflitos armados em 36 países. Em 2024, o número é o maior desde 1945. A humanidade tem o direito de viver sem medo, de existir com esperança, de ter amor no coração, de criar filhos que conheçam o mundo pela beleza e não pela dor. Criar filhos que possam ver seus bisavós, seus avós, seus pais, e não só ter a lembrança que eles foram mortos na guerra. Os grandes filósofos escreveram que a paz não é apenas a ausência de violência, é a presença da justiça, do respeito e dignidade. É de pensar no bem comum, de fazer o bem sem olhar a quem. É reconhecer que cada vida tem valor, que cada povo tem o direito de sonhar, enquanto houver vozes que se levantem pelo diálogo, como nós aqui no Brasil estamos apontando, enquanto houver mãos dispostas a se unir, em vez de só lutar, matar e morrer, a esperança e o amor vai prevalecer. O mundo inteiro precisa ouvir esse clamor e responder: sim, a paz é possível e todos em todas as terras merecem viver com ela. Era isso, presidente. Concluo aqui minha fala, não numa posição tendenciosa ou ideológica. Eu duvido que o povo de Israel não sonhe com a paz. Os seus filhos, quando são mandados para o fronte, eles sabem que muitos não voltarão. Eu duvido que os filhos palestinos que estão no confronto não querem a paz. Até brasileiros que foram para lá, ou em outras guerras que deram pelo mundo, eles sabem que a paz é o caminho, e voltar para sua pátria mãe e viver os seus anos de vida com carinho, com liberdade, com solidariedade, um respeitando o outro
dentro da sua pátria. Eu escrevi um livro e termino com isso, senhor presidente. Eu digo, pátria, pátria, cada um no seu país, porque pátria, pátria somos todos. Agradeço, presidente. Ouvi atentamente aqui o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Paulo Paim, Vossa Excelência sempre tocando em fatos que fazem parte do cotidiano da nossa população e, nesse caso, especificamente aí, da humanidade. Vossa Excelência, quando se refere à guerra entre palestinos e Israel, Vossa Excelência deixa as vísceras abertas aqui aos olhos de toda a humanidade para o que tem acontecido lá de uma forma extremamente insensível, brutal e inaceitável. São mais de 230 mil palestinos ou mortos ou mutilados, feridos, mutilados, enfim. E isso não deixa de ser um grito de alerta, onde os países hegemônicos, que têm maior poderio, seja ele intelectual, no sentido de fomentar ou não essas guerras, ou militar, ficarem realmente alertas, mas mais do que alertas. Verificar que é a natureza humana que está sendo ferida. Você está praticamente destruindo famílias, destruindo uma sociedade. Os palestinos também, como os israelenses, têm direito ao seu território, têm direito de viver em paz. E hoje, por coincidência do seu pronunciamento, deve haver um encontro do presidente Trump com o presidente Benjamin Netanyahu para tratar exatamente do fim dessa guerra que nem um lado nem o outro importa. Né? Portanto, muito oportuna a sua manifestação. A gente verifica que já não existem mais hospitais em condições de atender a feridos, porque os mortos já nem precisam mais, já os olhos do mundo já com arrepio, né, já acompanham os funerais aí em todos os minutos, principalmente na televisão, nas redes sociais. Cada dia mais a escassez de medicamentos, de alimentos, de água, enfim, é o que depende da sobrevivência do ser humano. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento e eu tenho certeza que, ficando registrado nos anais do Senado, ele, obviamente, vai ser mais uma página da sua história aqui nessa casa, uma história brilhante de uma dedicação ímpar na defesa do povo do Rio Grande do Sul e do povo brasileiro, se estendendo numa projeção muito maior à defesa de toda a humanidade. Então, parabéns, Vossa Excelência. Presidente, obrigado pelo seu pronunciamento e permita que eu diga só uma frase. Os que comandam a guerra não vão para a guerra. Eles ficam nos seus palácios e quem vai para a guerra e morre é o povo. É em nome do povo que eu entendi que Vossa Excelência fez esse compromisso que eu também falei aqui, do povo de Israel e do povo da Palestina. Muito obrigado. Gostaria de convidar Vossa Excelência para assumir a presidência enquanto eu pronuncio o meu pronunciamento hoje, nesta tarde. Passo a palavra ao presidente em exercício, senador Chico Rodrigues. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores, população brasileira que nos assiste nesse momento, hoje nós temos a oportunidade de discutir um tema de extrema importância para o futuro do Brasil. A implementação da reforma tributária por meio do PLP 108 de 2024, que deve ser aprovado por esta Casa esta semana e agora se encaminha para a sua regulamentação e aplicação. Este é, sem dúvida, um passo decisivo na construção de um sistema tributário mais justo, mais eficiente e mais equilibrado,
não só para o Brasil, como para todos os países que nos têm como referência, e, indiretamente, para os estados e municípios, que são parte essencial da Federação Brasileira. É um passo fundamental para a modernização e informação de regras, que no sistema atual cria inúmeros problemas para a nossa população, para o comerciante e, consequentemente, e principalmente para o consumidor. A implementação da reforma tributária trará inúmeros benefícios para o Brasil e, logicamente, também para a Amazônia e o meu estado de Roraima. O PLP 108 de 2024, na versão que será submetida ao plenário do Senado na terça-feira, tem o objetivo de promover a distribuição mais equitativa da arrecadação tributária entre os entes federativos, além de dar maior previsibilidade e segurança jurídica, tanto para os contribuintes quanto para os governos estaduais e municipais, que são os maiores receptores desses impostos. E com essa equalização, haverá, obviamente, a possibilidade de melhorar o desempenho econômico, financeiro dos entes federados e, lógico, isso se reverter em benefício da população. Este é um avanço fundamental na implementação da reforma tributária, que busca simplificar o sistema de reduzir distorções e, ao mesmo tempo, preservar a autonomia e as finanças locais, sejam elas municipais ou estaduais. Primeiramente, é crucial destacar que a reforma tributária não pode ser vista apenas como uma mudança de regras fiscais. Ela é, na verdade, um reflexo de um processo amplo de fornecimento da Federação Brasileira, no qual os estados e municípios não serão deixados de lado. O PLP 108 de 2024 contempla justamente a necessidade de reorganizar a distribuição da arrecadação de impostos entre as diferentes esferas de governo, garantindo que todos os entes federativos possam exercer suas competências de forma mais eficaz, sem comprometer a justiça fiscal. No sistema atual, parte dos impostos de um produto consumido em Roraima, por exemplo, vão para os estados produtores. Com a implementação desta reforma, os produtos consumidos no estado de Roraima, por exemplo, vão arrecadar impostos para o estado de Roraima e para beneficiar sua população. E assim para os demais estados federados. É o princípio da arrecadação do destino. Lógico, essa mudança levará um tempo de tramitação, mas a direção já está sendo dada. Lógico que os legisladores que se debruçaram sobre essa questão tributária têm a sensibilidade de entender que nós não podemos continuar numa verdadeira ciranda tributária em todo o país, definindo regras, normas, tudo no sentido de melhorar a arrecadação, mas, acima de tudo, ter a melhor aplicabilidade para atender a população brasileira com saúde, educação, transporte, segurança, logística, etc. No sistema atual, parte dos impostos de um produto consumido em Roraima, por exemplo, vão para outros estados produtores. Com a implantação dessa reforma, os produtos vão arrecadar impostos para o nosso estado. Além disso, para os estados, o projeto traz a oportunidade de diversificar suas fontes de receita, promovendo um modelo mais equilibrado de compartilhamento de impostos, especialmente para a criação de um fundo de compensação que atenua as perdas de alguns estados e que possam ter a transição para o sistema tributário proposto. Esse mecanismo vai garantir estabilidade fiscal durante a implementação da reforma. Já para os municípios, a importância do PLP 108 de 2024 é igualmente significativa.
O projeto assegura uma repartição mais justa das receitas tributárias, o que garante que os municípios que estão na linha de frente da produção de serviços à população não sejam prejudicados no processo de transformação do sistema tributário. Além disso, o projeto também cria um mecanismo de compensação para municípios que possam perder a arrecadação com as mudanças, o que é crucial para a manutenção das qualidades dos serviços públicos, como a saúde, a educação, a infraestrutura, que são de responsabilidade fundamentais das prefeituras. Portanto, em um país tão grande e diverso quanto o Brasil, onde cada estado e município tem suas peculiaridades e necessidades fiscais, é fundamental que a reforma tributária seja conduzida de maneira colaborativa entre os entes federativos. O PLP 108 de 2024 proporciona essa cooperação, oferecendo mecanismos para que os estados e municípios não apenas possam se adaptar à nova realidade fiscal, mas também possam ser protagonistas no processo de desenvolvimento e crescimento da economia do país. Ao garantir a equidade de distribuição de receitas e estabelecer um sistema de compensação, o PLP 108 de 2024 contribui para reduzir desigualdades regionais, promovendo uma redistribuição mais justa da arrecadação tributária, especialmente em um país com tanta diversidade econômica como o nosso. É um passo fundamental para reduzir as disparidades entre os estados mais ricos e os mais pobres, algo que só vai beneficiar o cidadão brasileiro ao proporcionar melhores condições de vida e mais investimentos em áreas essenciais como a saúde e a educação. O PLP 108 de 2024, que examinaremos amanhã no plenário do Senado, estabelece um novo pacto federativo, no qual os estados e municípios têm o papel de atores fundamentais na construção do sistema tributário nacional. Como senador eleito por Roraima, estou certo que esse projeto e a reforma tributária que ele regulamenta vai impulsionar o Brasil para um futuro mais justo e desenvolvido. E Roraima será extremamente beneficiada com todo esse processo. É o que dizem todos os especialistas da área. A aprovação do PLP 108 de 2024 é um marco para a reforma tributária, aprovada no ano passado, e é um passo importante na construção de um sistema fiscal mais moderno e integrado, em que os estados e municípios exercerão com eficiência o seu papel, sem perder a autonomia e com um sistema que será mais transparente e justo para todos. Portanto, senhor presidente, esse tema, em relação ao PLP, que regulamenta a reforma tributária, nós verificamos que é um tema recorrente, que houve uma análise de um grupo de senadores que são especialistas nessa área fiscal e tributária, que se debruçaram com as autoridades do governo, com a iniciativa privada, analisaram com transversalidade e com a precisão que eu chamaria até de cirúrgica a necessidade das compensações entre os estados federados e os municípios, até porque são quase mais de 5.500 municípios, obedecendo uma curva, uma senoidal de arrecadação, uns mais, outros de forma mediana e outros muito pouco, que tem que ter, obviamente, uma compensação. Por isso, tudo isso ficou contemplado no PLP 108. E isso, obviamente, vai realmente, no nosso entendimento, dar um certo reequilíbrio nas receitas para que possa, na verdade, potencializar os investimentos de curto, médio e longo prazo, porque atualmente nós sabemos que é impossível você realmente fazer um planejamento, principalmente em prefeituras pequenas que não têm arrecadação própria, de investimentos que vão atender às demandas reprimidas da sociedade. Portanto, amanhã será um dia muito importante aqui para o Senado, porque nós
nós vamos ver esse projeto sendo aprovado e, logicamente, criando uma esperança, uma expectativa positiva para que nossos estados, os municípios e a federação também possam realmente ter recursos para melhorar a vida da população brasileira. Esse era o meu pronunciamento, senhor presidente, ao tempo em que eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, e como o tempo ainda me permite, nós estamos fazendo um trabalho muito cuidadoso no nosso Estado em relação à entrega às prefeituras municipais de equipamentos que são fruto de ações, emendas parlamentares, parte, e outros recursos de um programa de apoio à agricultura nos municípios brasileiros, através do Ministério da Educação. O presidente Lula, obviamente, determinou ao Ministério da Agricultura e o ministro da Agricultura, nosso colega, né, teve um cuidado fantástico ao selecionar os municípios, ao ver a quantidade de equipamentos aliadas às emendas com os quais foram adquiridos também esses equipamentos, e nós, com aproximadamente 21, 22 equipamentos, escavadeiras hidráulicas, pá carregadeira, caçambas traçadas, tratores agrícolas, estamos contemplando vários municípios do nosso estado, principalmente aqueles mais carentes, que com recursos próprios não têm condições de ter patrulhas mecanizadas para melhorar o setor rural nesses municípios. Nós estamos fazendo essas entregas e tenho certeza, e poderia dizer, deixar o recado aqui ao nosso colega ministro Carlos Fávaro, que há uma satisfação enorme, tanto dos prefeitos, obviamente, que vão dispor desses equipamentos com tecnologia embarcada de última geração, e também a população que vai realmente ser beneficiada nesses municípios. Portanto, eu gostaria de deixar esse registro e, obviamente, após a entrega que deverá ser agora no mês de outubro, nós faremos um pronunciamento citando, inclusive, manifestações bem expressivas dos prefeitos, dos senhores vereadores, vereadoras e principalmente dos produtores rurais que estão recebendo esses equipamentos para melhorar a vida dos seus imóveis rurais e, lógico, produzirem, aumentar a produção, a receita das suas famílias e, obviamente, abastecer o mercado. Então, gostaria, sim, de deixar esse registro e a gratidão ao governo e ao ministro Carlos Fávaro, exatamente por essa visão de país que ele, na verdade, tomou à frente do Ministério da Agricultura. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, presidente Chico Rodrigues, pelo seu pronunciamento sobre a reforma tributária que haveremos de votar amanhã. E Vossa Excelência faz um registro muito importante. Acho que todos os senadores receberam, na mesma linha de Vossa Excelência, receberam do ministro a comunicação da distribuição de máquinas, tratores, principalmente para a área rural. E permita a Vossa Excelência que eu diga aqui ainda, quero cumprimentar, como Vossa Excelência cumprimentou, o relator que fez um magnífico trabalho, o senador Eduardo Braga. Sabe que na última hora, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ele nos pediu que eu falasse com a equipe e com o relator de uma emenda para a agricultura familiar na agricultura, na reforma tributária. E isso nós o fizemos, e quando eu estava lá no debate, inclusive, eu comecei a falar, disse, opa, já te atendemos. O Eduardo Braga é uma pessoa muito querida de todos nós, né? O ministro ficou muito feliz, ele comunicou também ao ministro que essa emenda que favorece a agricultura familiar, ela abraça todos nós, né? Porque todos nós temos agricultura familiar nos nossos estados. Então, eu cumprimento o ministro pelo movimento que fez e cumprimento o líder Eduardo Braga por ter acatado essa proposta que não é minha, é do senador Wellington. O Wellington Dias, a proposta é dele, ele não estava lá. E como o ministro mencionou, eu provoquei. E o senador rindo e brincando, né? Fica tranquilo, pai, acabei de aceitar agora essa emenda.
Muito obrigado, senador relator. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues. Bom, por orientação aqui do presidente Chico Rodrigues, ele disse que eu posso encerrar, e assim eu faço. A presidência informa senadores e senadoras que são convocados às seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão especial às 11 horas, destinada a celebrar os 75 anos da ACD. E sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre terras raras, linhão de Tucuruí, desenvolvimento regional, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Nós temos condições de desenvolver o Brasil, desenvolver a Amazônia e deixarmos de ter muita gente aí passando fome, passando necessidade, quando nós estamos em cima da riqueza. E esse caso acontece lá em Roraima constantemente. Assunto de Estado, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor da planta, a partir dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, né, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, que florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria. Essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente. Sob a gestão do senhor, o prejuízo anual saltou de 700 milhões para quase 3 bilhões em 2024. Ao não perceber ou fingir, né, ou não querer perceber, um desvio dessa magnitude, o senhor se torna diretamente responsável pelos 6,3 bilhões roubados de 7 milhões de aposentados. Eu nunca imaginei a dimensão e a grandiosidade dessa corja de ladrões que de fora para dentro invadiu o INSS. Não tinha a menor ideia disso. Sabia que tinha fraude, sabia que tinha denúncia, tomamos as providências, todas elas estão elencadas ano a ano, mês a mês, dia a dia. Agora, infelizmente, o resultado não foi o que eu esperava e acabou acontecendo pela primeira vez. Uma investigação está verdadeiramente apurando e apontando culpados. Vossa Excelência aqui já apresentou uma série de elementos que servirão de pistas para esta comissão, se quiser, de fato, fazer uma investigação séria. Se quiser jogar para a galera, se quiser lacrar, se quiser transformar isso aqui em mais uma rede social, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? O senhor pode fornecer qual foi a data? Começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar.
Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve feita a Polícia Federal. Fabrício Panzini, para onde caminham as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Após o recente encontro entre os presidentes dos dois países, a ANCHAM entende que a gente pode estar entrando num momento novo, num momento muito positivo, em que os temas econômicos é que vão dominar a pauta e são temas de cooperação que são importantes para os dois. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O fim da jornada de trabalho 6x1, que significa 6 dias de trabalho para 1 de descanso, volta aos debates na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. O texto em discussão é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e prevê a redução gradual da jornada semanal de 44 para 36 horas, sem a redução de salário. E é com o senador Paulo Paim que a gente conversa agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Que bom voltar aqui ao nosso programa tão querido, né, Argumento da TV Senado. E a pauta que você me perguntou se era possível, né? Eu disse que sim. Porque senão a gente fica aqui dentro só anistia, PEC da bandidagem, que felizmente foi enterrada, não vai ter nem velório, foi enterrada já aqui no Senado. Vai discutir, mexer no projeto da ficha limpa, que é um projeto histórico, né? Foi a sociedade que construiu, só falando-se como é que fica essa guerra com o Brasil e os Estados Unidos, que felizmente parece que agora... Vai ter uma trégua, quem sabe, né? Quem sabe, né? Eu até me lembrei na tribuna ali daquela música Bandeira Branca, Eu Quero Paz. Eu vou ficar só com essa música o resto, né? Espero que mude, e é muito bom vir aqui discutir contigo um tema como esse. De fato, eu peleio com alguns temas e, felizmente, pode demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas eu aprovo. Foi assim com o Estatuto de Idoso, da Guarda Racial, pessoa com deficiência, Lei dos Cuidadores, Política de Salário Mínimo Permanente, que é a que nós temos hoje. E um dos temas que eu venho brigando desde a Constituinte, porque na Constituinte era 48, nós conseguimos passar para 44. De lá para cá, foi uma peleia. Eles arquivam, eu desarquivo, coloco de novo, e eu estou trabalhando com essa, que é a 148, é o número dela, de 2015 ainda, né? O projeto é relatado, a PEC, né, é relatada pelo Rogério Carvalho, fez um belo relatório, está pronta para ser votada. Estamos articulando lá com o nosso querido presidente lá, que é o Otto Alencar, é um grande presidente e sensível à pauta dos trabalhadores. O que diz a PEC? Diz que no primeiro momento nós seguimos, então, depois de 40 anos praticamente, que vai completar agora esse ano, depois de 40 anos nós saímos de 44 para 40 horas semanais. Não dá problema nenhum, é 3 milhões de empregos a mais que vamos chegar no país. Depois disso, nós vamos ajustar na negociação para reduzir 1 hora por ano até chegar nas famosas 36 horas, que é o grande sonho, né? Aí seria uma jornada de 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Chamada 4x3, né? E abandonamos essa famigerada 6x1, e que falávamos antes, e eu reafirmo isso, eu entrei até com um projeto proibindo essa história, porque além de ser 6x1, eles querem derrubar até uma regulamentação que diz que eles querem assegurar que o empregador, a qualquer momento ou hora, ele diz que dia é a tua folga. Você não se programa para nada mais com a família. Essa folga de um dia pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na sexta, ou pode ser até no sábado. Às vezes não coincide com a folga do... Com o ritmo da família, né? Enfim, com as férias, com tudo aquilo que é o natural da CLT. Quais são os benefícios que o fim dessa jornada pode trazer, principalmente para a saúde mental dos trabalhadores, senador? Bom, primeiro, é isso que estamos falando aqui. Acaba com essa folia de quererem 6x1 e a folga seja quando eles bem entender o empregador.
Mas vamos por parte, né? É importante destacar que há diversos projetos tramitando, tanto na Câmara como no Senado. Aqui no Senado tem a minha, que é essa mais antiga, mas tem uma mais recente, mas tem do Everton, do Cleitinho, da Elisiane, na Câmara, que é da Érica Hilton, Reginaldo Lopes, da Daiane Santos e Lidberg Farias. Pode ver que inúmeros parlamentares estão preocupados com essa questão, né? O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele afirmou ainda esta semana que o governo, é o único governo que assumiu essa bandeira, viu? Ele afirmou que o governo Lula apoia a redução de jornada de trabalho e é contra a 6x1. É um sinal positivo para os sindicatos, para os trabalhadores, enfim, para os assalariados que estão nessa peleia. Eu vou aqui colocando alguns exemplos e vou chegar nos principais benefícios, né? É uma tendência mundial, até com a inteligência artificial que está aí agora, chega a todo vapor, né? Eu tive recentemente assistindo um articulador, um influenciador, ele tem um escritório e ele trabalha muito com a inteligência artificial. E ele dizia que houve uma empresa dele, que ele deu assessoria, que tinha 200 empregados e passou para 20. Olha, 200 para 20, como é que faz? Então, essa escala de jornada de trabalho reduzida, sem redução de salário, que vai manter os empregos. Sim. Se a escala, essa inteligência artificial veio para ficar e veio para ficar, não adianta combater, nós temos que nos preparar para fortalecer os empregos. Os empregos, aí a redução de jornada é um caminho. Na Constituinte também, quando nós reduzimos de 48 para 44, foi um monte de escândalo, de gritos, enfim, apavorados, que ia gerar muito gasto para o empregador. Não aconteceu nada disso e foi a menor taxa de desemprego que nós tivemos depois que ela foi aplicada. E agora nós achamos que também indo para 40 não é isso que eles estão dizendo. E pelo contrário, vejam bem, países que já aplicam a jornada de 36, 38 horas, Bélgica, Reino Unido, Espanha, Nova Zelândia, Alemanha. A França, só o último exemplo, tem uma dezena aqui, ou quase uns 50. A França tem a menor carga horária, é 35 horas semanais na lei, mas eles já estão com negociação para ir para 32, 31. Eu diria que, só para lembrar, que no Brasil também inúmeros estados já adotam, como São Paulo, em São Bernardo, a jornada de 40, no próprio Rio Grande do Sul, a GM também é 40 horas. Então, vamos ver os principais benefícios. De imediato, 3 milhões de novos empregos, com essa redução de jornada. Se chegar na 36 horas, 6 milhões de novos empregos. Menos falta, porque você está menos estressado, menos cansado, maior produtividade, otimiza as tarefas, reduz os estresses, melhora a saúde mental, menos acidente no trabalho, porque o cidadão cansado, irritado, né? Está ali na produção dia e noite, descansando somente um dia por semana, porque é um dia por semana. Não, mas no sábado ele compensou as horas. Sim. Então ele pagou as horas do sábado. Na verdade, a folga é um dia por semana. É como eu digo, o mundo do trabalho está mudando muito e nós temos que avançar nessa visão. Por isso, defendemos uma redução de jornada, sem redução de salário, qualidade de vida, mais tempo para a educação, melhora a saúde, mais tempo com a família, né? Hoje tem que cada vez se preparar tecnicamente para operar dentro das empresas, devido àquilo que eu chamo a grande revolução industrial, que começa com a automação, mas já está terminando tão rápido aqui com a inteligência artificial. Então, tu tem que te preparar para ficar nesse mundo, senão está fora do mercado. Eu vou dar meu exemplo. Eu era um profissional bem pago na metalúrgica, eu era aquele que fazia moldes, pegava um desenho, por exemplo, do motor de um carro, eu fazia a primeira peça, depois ia para a reprodução. Ganhava um bom salário. Se tivesse da mesma forma hoje, eu estaria em torno de 8 a 10 mil reais por mês. Sabe como é que é hoje? Eles botam o desenho, botam um computador do lado, o computador faz o molde. Só para dar um exemplo. É tudo na máquina. E tem empresas que mudam da máquina em relação ao número de empregados. O mesmo serviço que faziam 30 trabalhadores, um faz. Agora, senador, como convencer, apesar de todos esses benefícios, o setor produtivo, principalmente o setor de comércio, que funciona, né, os 7 dias da semana, que não tem descanso necessariamente,
Como convencer? Porque por mais que aumente os empregos, eles aí vão ter que ter mais uma pessoa para assinar carteira, mais imposto que paga, aumenta o custo para eles. Eles falam que esse custo vai ser necessariamente repassado para o consumidor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É a roda da matemática. Se você tem mais gente trabalhando, produzindo, recebendo e consumindo, mais gente comprando, né? Esses milhões de desempregados que existem não só no Brasil, em outros países também, eles, se te ganharem... É a história também que eu busco até do salário mínimo. Por que eu briguei muito para ter uma política permanente do salário mínimo? Porque ela ativa o mercado. Se as pessoas têm salário, elas vão fazer investimento nas mais variadas áreas. Até numa roupa melhor, num calçado melhor, numa alimentação melhor. Porque quem não quer melhorar a qualidade de vida? Então, esse processo é para melhorar a qualidade de vida do povo trabalhador em todos os sentidos. Ninguém perde, quem mais vai ganhar é o comércio. E está sendo conversado com esses outros setores? Está. Há inúmeras experiências que estão sendo feitas. No Brasil, em torno de 50 empresas continuam fazendo a experiência. E nesses países que eu citei lá fora, os que fizeram a experiência inclusive, porque lá já tinha 40 horas, né? De vir para 4x3, que é 36, não voltaram atrás. Está dando certo. Sabe que eu tive um debate com o empresário uma vez não, uma questão de 15, o tema veio de novo à tona, né? Questão de 20 dias atrás. E ele disse, mas eu terei mais custo. E eu disse para ele, tu vai ter mais custo, mas tu vai poder produzir mais. Tu vai aumentar a tua produtividade, tu vai, quem sabe, até diminuir o valor do valor do produto que você produz hoje, porque você vai ver que vai vender muito mais. Se vender 2 copos, tu ganha, vou dar um exemplo, R$5, tu vai vender 3 copos e vai ganhar mesmo 5, mas tu vai vender uma quantidade tão grande de 3 copos que o lucro vai ser bem maior lá no fundo. Você olhar para a prateleira sempre vazia. Aí tu vai ter que produzir mais para botar lá para vender. Senador, como conseguir colocar esse projeto para que ele entre na pauta do plenário? E o senhor falou de várias outras iniciativas também semelhantes. É possível reunir todas elas numa só, para de repente ganhar mais força? Isso tem sido conversado? Tanto aqui como na Câmara dos Deputados. Eu não tenho problema nenhum de você reunir todos os projetos. O meu é 15 anos, 2015 ainda, né? Então, 10 anos, né? 10 anos atrás. Reunir todos, indica um relator e vamos trabalhar em conjunto e construir o substitutivo, né? Porque assim pode ser feito tanto aqui como na Câmara. E quem votar primeiro de uma das casas, porque esse é o procedimento, vai para outra e todos são apensados e pode voltar, no caso. Digamos que o nosso seja aprovado, porque o nosso está mais avançado. Está pronto para ser votado na Câmara. Votou, vai para a Câmara pode aprovar, pensando quantos for necessário e fazendo alterações, que faz parte do processo de negociação e devolve para o Senado dá então a palavra final. Eu vejo grandes possibilidades e a história mostra, né? Tem que ter pressão, claro que tem pressão. O Congresso é movido à base de pressão. E o ano que vem é um ano eleitoral. Eu digo que é um ano bom até para esse debate, né? A pressão vai acontecer em cima dos deputados e senadores de propostas como essa. Vejam, por exemplo, não votavam na Câmara de jeito nenhum aquela proposta que todos nós defendemos, que é quem ganha até R$5.000 não pagar imposto de renda, quem ganha até 7.350, aqui foi até 7.500, na Câmara estava 7.350, mas quem ganha até 7.500 pagará também menos, numa escala decrescente, né? Em relação ao imposto de renda. Votou. Mas por que votou? Votou porque eu volto ao início do nosso programa. Quando a população entendeu que o Congresso não estava correspondendo, só votando questões de seus interesses, foram para a rua. No outro dia, derrubamos a PEC da maldade, essa que só interessava aos homens públicos, desde vereador a senador, derrubamos aqui no Senado por unanimidade. Muito obrigada. O nosso povo faz milagre, viu? Com certeza. O teu programa também. Obrigada, senador, pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Quando aboliram a escravidão, que disseram que o país ia quebrar,
implantaram as férias, o 13º, que as empresas iam quebrar. Mas o senhor não acha que é uma preocupação legítima também? Como todas as preocupações neste campo, geralmente é contra qualquer benefício ao trabalhador. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Seja bem-vindo, senador Flávio Arnes. Muito obrigada pela presença. Senador, o Congresso aprovou um projeto para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. A lei vai entrar em vigor 1 ano após a sanção presidencial. O senhor foi o relator no Senado, fez algumas mudanças no texto, né? As denúncias do influenciador Felca uniram figuras de diferentes espectros políticos. O senhor acredita que esse momento de consenso, ele representa um amadurecimento do debate sobre a necessidade de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, ou foi um caso isolado? Eu penso, sabe, Renata, que foi um momento muito importante. Antes eu quero cumprimentar você, cumprimentar todos e todas que nos acompanham, mas o influenciador Felca, ele teve um papel extremamente relevante nesse processo, que ele teve a competência e a habilidade de sensibilizar e conscientizar, eu diria até a sociedade brasileira, sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Muita gente já estava discutindo esse assunto. Nós, no Senado, inclusive, eu relatei o projeto antes no Senado já. É que o projeto iniciou no Senado, ele foi para a Câmara dos Deputados, Isso. Foi aprovado lá e voltou, né? Em 2022 foi apresentado o projeto, eu tive a ocasião de apresentar o relatório na Comissão de Direitos Humanos, depois na Comissão de Comunicação, e foi aprovado por unanimidade no Senado em 2024. Mas o Felca, que é do Paraná, inclusive, eu quero assim deixar um abraço também para ele pelo trabalho que ele fez, ele teve a capacidade e a competência, como eu já disse, de dizer para a sociedade, olha, isso é muito importante. É um desafio para as famílias, para a sociedade, para as autoridades, para os legisladores, e fez de uma maneira que qualquer um de nós não estava conseguindo fazer. Estávamos trabalhando, fizemos 50 audiências públicas e, felizmente, essas audiências aconteceram, porque quando veio o trabalho dele, tão bom, tão meritório, todo um trabalho de debate, de discussão e de aprovação da lei já havia acontecido. Então, esse projeto aprovado aqui foi para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados melhorou, aprimorou o projeto aprovado pelo Senado Federal, retornou para cá, né, e foi aprovado praticamente por unanimidade. Algumas mudanças foram feitas em relação ao trabalho da Câmara, mas a gente tem que reconhecer que lá
Os deputados e deputadas assim trabalharam também exemplarmente nesse sentido. Senador, o projeto busca equilibrar a proteção da infância com a liberdade de expressão, né? Como é que a proposta garante que medidas de proteção não resultem em censura a conteúdos que sejam legítimos? Isso é importante de se dizer, né? Que nós não estamos interferindo em qualquer conteúdo. Nós só estamos dizendo se esse conteúdo é adequado para criança e adolescente. Então, os conteúdos, inclusive, têm que ser debatidos, né, pela autoridade autônoma a ser implantada no Brasil, mas sem restrição a conteúdos. Isso não aparece em lugar algum, só pensando se esse conteúdo deve ser apresentado para criança e adolescente. Eu até dou um exemplo assim extremo, né, que você pensa no conteúdo pornográfico, né? Esse conteúdo pornográfico vai continuar sendo produzido, né, pelas empresas, pelas pessoas, né? Porém, é um conteúdo que não pode ser apresentado para crianças e adolescentes, que são seres em desenvolvimento. Então, nesse sentido, a gente coloca que não há restrição a conteúdos. Há restrição quando o conteúdo é violento, né, apresenta ameaça, né, induz a criança a cometer automutilação, suicídio, essas competições que acontecem como dano físico, psicológico para as crianças, onde está apontado na lei aprovada que a plataforma deve retirar o conteúdo sem decisão judicial e também apontar esta irregularidade para a autoridade competente. Porque a preocupação nossa sempre foi com a celeridade, a rapidez, para que essa criança, esse adolescente, né, não tenham acesso a conteúdos que possam prejudicar as suas vidas. Mas nesse caso, há sim restrição de conteúdo. Sim, nesse caso existe restrição de conteúdo. Eu até quero mencionar assim outras coisas, né? O conteúdo vai continuar sendo produzido. É claro que quando há uma cena de violência, né, jogos infantis com violência, então há uma restrição de conteúdo, porque essas crianças não podem ter acesso a esse conteúdo. Conteúdo pornográfico, não pode ter acesso a esse conteúdo. Ou a pessoa induzir as crianças e adolescentes através da criação de perfis. Também não é possível ter o perfilamento de crianças e adolescentes em redes sociais. Então, nós não estamos falando, na verdade, de produção de conteúdo, ou de fake news, ou coisa semelhante, né? Que muitas pessoas levantaram isso, mas agora é o primeiro passo para fake news. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos pensando como é que a gente pode proteger crianças e adolescentes de conteúdos, não há dúvida, mas não só isso, né? De mecanismos em geral que possam facilitar o desenvolvimento dessa população, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os detalhes, senador. Uma das principais regras é que contas de menores de 16 anos sejam vinculadas a um responsável. Na prática, o que isso muda para os pais e para as crianças? Nesse sentido, as crianças e adolescentes já têm as suas contas hoje em dia. Não vão poder ter mais as suas contas. Há famílias que dizem, não, eles querem até a senha para só eles entrarem no conteúdo. Então, toda conta, né, da criança e do adolescente até 16 anos tem que, obrigatoriamente, estar vinculada à conta dos pais ou responsáveis. Isso para que a família, né, assim desejando, né, sempre o papel da família é importante, tenha o controle sobre o que está acontecendo. Então, a plataforma, os meios digitais, não podem mais aceitar, após
esse projeto de lei contas de crianças e adolescentes, que só pode aceitar as contas vinculadas às contas dos responsáveis. E outra questão importante é que a lei proíbe a autodeclaração de idade, né? A simples autodeclaração de idade. Senador, por que o senhor considerava essa uma das mudanças mais importantes? É uma mudança, sim, importante também, porque a pessoa se autodeclarando criança ou adolescente, ou dizendo, não, eu não sou criança, não sou adolescente, né? Isso poderia induzir também a erros de interpretação. Então, nós temos que ter, de acordo com a legislação, instrumentos seguros e adequados que digam que a pessoa não é criança e não é adolescente. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Como que isso vai ser feito? Isso, inclusive, é um assunto que vem agora começando a ser debatido. Várias plataformas, vários meios digitais já entraram em contato com o Senado Federal para começar a fazer esse debate que eles mesmos dizem que é possível de se controlar isso e que vai aparecer na regulamentação por essa autoridade autônoma, né, que ainda vai ser definida por lei pelo Congresso Nacional. Mas então haverá uma restrição nesse sentido. Mas não só isso, né? A gente pensa assim, a família também quer ter a autoridade, né, sobre aquilo que os filhos fazem, né? E nós não somos, nós avós, nós pais, nós não somos de uma geração digital. Os filhos e netos são muito mais digitais do que nós, por um contexto histórico novo, né, em que se utiliza desse mecanismo que é bom também, por outro lado. O que nós estamos dizendo, nós não estamos condenando o mecanismo, nós estamos condenando iniciativas que vêm em detrimento, né, da segurança, dos direitos, né, das crianças e adolescentes. Mas os pais têm que ter ferramentas simples, boas, né, que os ajudem, os auxiliem a controlar aquilo que vem sendo feito pelos seus filhos e filhas. E as plataformas já disseram, isso é perfeitamente possível, inclusive com alertas para as famílias dos prejuízos que um ambiente digital pode trazer para as crianças e adolescentes. Não é como a bebida traz problemas sérios, o álcool também pode trazer problemas sérios se ingerido em excesso. O ambiente digital, a educação digital, por um lado, é maravilhosa, mas, por outro lado, todos nós, como sociedade, temos que verificar como garantir que a criança e o adolescente estejam se beneficiando disso, né? Como devem se beneficiar, e não terem prejuízos porque há o acesso à internet, o perfil, bombardeados por assim, iniciativas que não fazem bem para a pessoa. Então, nesse sentido, esse controle tem que acontecer. Mas, senador, pelo que eu estou entendendo, então essa fiscalização ela vai depender ainda de uma regulamentação a ser feita por uma autoridade que ainda vai ser criada? Pode ser criada ou pode, eventualmente, já ser de uma entidade existente, como, por exemplo, a própria Anatel. Isso foi discutido e debatido no dia da votação do projeto, né? Então, poderia ser isso, mas já surgiram até outras iniciativas, porque o ambiente digital agora se expande bastante também. Então, se você incluir a própria educação digital, inteligência artificial, então você poderia ter um escopo mais amplo para abranger uma nova realidade da sociedade, onde estivesse bem clara a proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais, né, de uma maneira geral. Então, é um assunto que tem que ser debatido, discutido, e isso virá através de um projeto de lei, ficou muito claro no debate no Senado. A regulamentação. A regulamentação, né, a regulamentação da autoridade competente para estabelecer e acompanhar todo esse processo. Se a gente pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Estatuto já existe há 35 anos e os resultados a gente pode ver positivos pelo Brasil todo,
conselhos municipais dos direitos, estaduais dos direitos da criança e do adolescente, conselho nacional, conselhos tutelares, fundos da criança e do adolescente. Então foi um processo de, você perguntou isso no início, foi um processo também de amadurecimento da sociedade. Eu acho que a sociedade, as plataformas também já se colocaram à disposição para fazer esse debate, né, essa discussão, mostrar os caminhos, as alternativas, mas a sociedade já ficou muito mais consciente de que esse trabalho é necessário. E as plataformas? Também, né? Tivemos já muito, e elas próprias já disseram que querem vir participar de audiências públicas para mostrar como que os pais podem ter ferramentas mais fáceis, como que as crianças podem ter contas assim só vinculadas, não terem contas independentes, e então, ou, por exemplo, né, como ver o conteúdo, né, como abordar o conteúdo, remover o conteúdo, denunciar o conteúdo para a autoridade competente. No fundo, né, o que é mais importante é que a sociedade diga, olha, nós queremos isso. E as plataformas têm todas as condições de se adequarem a isso. Por exemplo, loot boxes, né? Caixas de recompensa, né? A Câmara dos Deputados introduziu essa possibilidade e nós retiramos no Senado, aqui no Senado, essa possibilidade. Então, as loot boxes foram eliminadas, a possibilidade. Inclusive, conversamos com a Associação Brasileira de Games para ver que impacto que isso traria em termos de comercialização, de geração de empregos e dinamização da economia nesse setor, que é uma coisa muito ativa. Então, nesse sentido, a própria Associação Brasileira de Games diz que todas as loot boxes praticamente que existem são as que vêm do exterior. E já tem países como Bélgica e Japão que eliminaram completamente. Se você olhar uma loot box, né, nos jogos assim disponíveis, você vai ver que aquilo simula um ambiente de cassino, né? Você tem o dinheiro, se aplica o dinheiro para comprar uma espada e ganha um parafuso enferrujado. Aí você quer ganhar de novo, quer dizer, um prêmio aleatório, né? Vai jogar de novo até ganhar. E criança está fazendo isso, adolescente, ou seja, induzindo, como o Conselho Federal de Psicologia coloca, e também pesquisas internacionais, a ter um vício no jogo. Então, isso não é bom, né? Todos nós temos que pensar, olha, isso não é bom para a criança, não é bom para o adolescente, os pais têm que ter mecanismos rápidos, a criança não pode ficar assim, quer dizer, com problemas assim de exposição, essa adultização, não só para a plataforma. Há pais que, em função dos views e likes de uma fotografia, acaba monetizando isso, ganhando dinheiro em cima disso. Então, e isso o senhor também proibiu, né? Monetização está completamente proibida nesse sentido. O perfil está proibido. Você sabe que crianças que usam internet de 9, 10 anos, as que usam, praticamente 70% têm perfil já com 9, 10 anos. Tem crianças com menos de 6 anos, quer dizer, as que usam a internet, muitas com menos de 6 anos de idade. Então, é um momento assim de reflexão da sociedade para dizer, nós temos um conjunto de medidas que a sociedade considerou importantes num debate com audiências públicas e aprovação, para termos uma nova realidade, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 35 anos, agora é Estatuto Digital. Estatuto Digital, porque o digital é a nova realidade da criança e do adolescente. Até a gente prefere, sabe, Renata, sempre usar a expressão Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto Digital da criança, sempre lembrando que é criança e adolescente, seres em desenvolvimento. Todos que são pais e nos acompanham dizem, olha, a gente precisa ter controle nisso, né? Ferramentas para a gente, inclusive, acompanhar o que os filhos estão fazendo.
Quando o senhor fala do amadurecimento do debate na sociedade, o seu relatório destaca o dever de cuidado ativo e contínuo dos pais na nova lei, né? A lei cria novos deveres e obrigações para as famílias? Não é que crie... Todas as famílias certamente pensam, ou a grande maioria delas, no bem-estar dos filhos e filhas. Só que nós temos uma nova realidade, um novo contexto digital com o qual as famílias não estão acostumadas, né? No fundo, né, o pai e a mãe sabem menos sobre o que está acontecendo do que os filhos e filhas e netos até que utilizam a internet. Então, os pais, como responsáveis por esse dever de cuidado contínuo, né, e permanente e atuante, né, em relação às crianças, eles têm que ser ajudados a dizer, olha, nós queremos mecanismos que nos ajudem a controlar coisas simples, adequadas, né, que possam ser pensadas no dia a dia. Então, isto é que é assim um dever da família que tem que ser ajudada, auxiliada com ferramentas tecnológicas para que esse controle aconteça. E a lei prevê que as plataformas vão ter que fornecer ferramentas de supervisão parental mais eficientes, né? Isso é previsto na legislação aprovada. As plataformas vão ter que fazer isto. Nós vamos já começar a debater esse assunto a pedido, quero ressaltar, a pedido das próprias plataformas, o que é bom, salutar, né, para que esses mecanismos de auxílio para as famílias possam ser discutidos, que vão mudar também, né? Todo ano há uma novidade nessa área, todo dia há uma novidade, mas ao mesmo tempo também pensando nas outras coisas, né? Quer dizer, como você saber que não é uma criança e adolescente, isso é importante. A plataforma apresentar relatórios regulares sobre o que vem acontecendo. Ao mesmo tempo, né, também a gente pensar que outros mecanismos devem ser assim previstos. As plataformas querem ajudar, mas eventualmente se alguém não quiser ajudar, nós temos também a penalidade, né, que é uma advertência, uma multa até 50 milhões de reais, corrigidos por fatores inflacionários, e ao mesmo tempo até a suspensão das atividades, mas isso em último caso, porque o que nós queremos é construir um ambiente saudável de diálogo, de entendimento, de crescimento, né? Tanta coisa boa que as crianças e adolescentes podem também aprender, mas com regras bem definidas, como acontece em outros países. Senador, o senhor também retirou do texto a parte que usava a classificação indicativa como critério para bloquear conteúdo. O senhor considerou isso incompatível com a lei. O senhor pode explicar? Não, a classificação continua acontecendo também, né, na legislação, na lei, e continua havendo. Há mecanismos, né, quando você fala de streaming, principalmente, né, em que você já tem cuidados que as plataformas em geral não têm. Você tem toda uma diretoria, tem conselhos que cuidam dessa parte, então a indicação e regras já estabelecidas pelo próprio Ministério da Justiça para que isso aconteça. Então, nesse sentido, né, isso vai continuar acontecendo normalmente. O texto também define conceitos como acesso provável e serviços direcionados à criança e adolescente. Você pode explicar? Porque quando é desenvolvido um produto, a gente tem que pensar se esse produto, e se existe a possibilidade das crianças e adolescentes terem acesso a esse produto. Se houver a possibilidade de terem acesso, então nós temos todos esses mecanismos de cuidados que devem nortear o acesso a esse produto que tem a probabilidade, né, de ser acessado por crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, quer dizer, a gente tem que pensar, o produto pode ter alguma condição, ou direcionado para criança e adolescente. Se for direcionado para criança e adolescente, né, os jogos, por exemplo, jogos sem pagamento,
né, sem itens aleatórios, isso faz parte, inclusive, mas não pode, tem que especificar a regra de que não pode haver o envolvimento de dinheiro, nem produtos aleatórios, não é uma caixa de recompensa que não se sabe exatamente o que é, uma caixa vazia, eventualmente, né? Então, isso está eliminado, mas você ter jogos, brincadeiras e tal, para estimular, inclusive, a participação das crianças e adolescentes, isso é importante, né? Senador, que mensagem o senhor gostaria de deixar para as famílias que estão ansiosas pela implementação dessa lei? Olha, é uma lei, eu diria, extremamente essencial e importante no atual contexto histórico. Mundo digital, que é maravilhoso, inteligência artificial, internet, os conteúdos que podem ser, assim, saboreados também. Então, é um mundo muito importante e, ao mesmo tempo, com as suas dificuldades. Então, esta lei tem por objetivo principal deixar muito claro como proteger crianças e adolescentes de coisas inadequadas. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Está proibido. Não quero que faça um perfilamento do meu filho, da minha filha, porque daí ele é bombardeado também com filmes, com situações, de acordo com aquilo que foi estudado, né? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Então, tudo isso é importante. E conteúdos que, principalmente, façam desenvolvimento da criança, sem violência, né? Sem, agredir uma pessoa que está num período de desenvolvimento. Então, essa lei procura trazer todo esse conjunto de fatores para uma decisão que foi tomada pelo Congresso, que agora é regulamentada e, obviamente, tem que ir sendo aprimorada no decorrer do tempo, mas não por causa das novidades na tecnologia, porque os princípios estão muito claros na legislação. Qualquer nova tecnologia tem que obedecer aos princípios que estão inseridos na lei. Então, é um momento, eu diria, de felicidade para a sociedade brasileira. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Renato. Grande abraço. Olá, boa tarde. Eu falo ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS, que hoje houve 2 depoimentos. Um deles é do Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. O segundo é o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, que seria sócio do advogado Nelson Williams. Eu vou conversar aqui com o senador Marcos Rogério. Senador, o senhor já está inscrito para fazer perguntas para os 2 depoentes. Qual a importância desses depoimentos e o que o senhor vai perguntar? Olha, eu acho que cada depoimento que vem à CPMI é muito importante. Eu acho que esclarecimentos estão sendo feitos. É uma pena que eu acho que a estratégia de abordagem ela deveria ser um pouco diferente. Nós estamos primeiro questionando e depois quebrando o sigilo para poder apurar as transações econômicas. O correto seria o contrário. Primeiro ter a quebra de sigilo, o levantamento dos dados
das transações econômicas, para a gente poder fazer a tomada dos depoimentos, e aí sim, com base nos dados, com base nos elementos de provas, para poder confrontar aquilo que é a narrativa daquilo que são os fatos. Veja você que na última semana, né, o personagem central esteve aqui e veio com um enredo, com a narrativa muito bem ensaiada. O careca do INSS, quem ouviu ele aqui na semana passada, eu estava internado, não pude participar dos debates aqui da CPMI, mas estava acompanhando. Quem ouviu aqui o careca do INSS parecia alguém que não tinha nada a ver com isso, que não participou de nada. Agora, os milhões e milhões de reais, né, para lá e para cá, na conta de um, na conta do outro, aí o operador dizendo, olha, não, eu recebi uma ordem e simplesmente fazia a remessa, fazia o pagamento. Sim, mas você tinha lastro, você sabia para o que estava sendo pago? Não, eu recebi a ordem e determinei. Ou seja, assim, nós estamos diante de uma operação estruturada, onde você tinha braço executivo dentro do governo, dentro do INSS, dentro do Ministério da Previdência, escritórios de advocacia também fazendo essa movimentação para tentar dar lastro de legalidade a tudo isso. Ou seja, é uma ação estruturada. Não se trata de uma organização criminosa qualquer. É uma organização criminosa que usou de instrumentos do Estado. Não, isso tudo não aconteceria se não tivesse o aval, a aquiescência ou até a participação de agentes do governo. Então, por isso o papel da CPI é um papel central. E a investigação deve ser uma investigação ampla, geral e irrestrita. Não pode haver blindagem. Quem cometeu crime deve ser identificado, enquadrado e punido na forma da lei. Alguns já estão presos, mas existem muitos outros que também deveriam, já nesse momento, estarem presos cautelarmente para que a investigação acontecesse. O que a gente observa, e aí é lamentável, é um processo de blindagem. Começa com a blindagem jurídica. Grandes escritórios peticionando o Supremo Tribunal Federal para impedir a vinda na CPMI. E também uma blindagem do governo. O governo começou a se movimentar para dizer, não, aqui não investiga, não, aqui não mexe, não, aqui não pode aprofundar. Isso é muito ruim. Quem não deve, não teme. A oposição não tem dificuldade nenhuma em investigar, mesmo quem participou do governo anterior. Se cometeu erro, se cometeu equívoco, se cometeu fraude, se participou, nós queremos a investigação. Até porque o governo Bolsonaro, alguém querer colocar na conta do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro favoreceu entidades associativas. O quê? Do PT? As entidades ligadas à CONTAG? As entidades ligadas aos partidos de esquerda, é isso? Essa narrativa não cola. Então nós não temos aqui nenhum favorito à proteção. Não protegemos ninguém. Nós protegemos o aposentado, aquele que vive de salário mínimo e que foi fraudado criminosamente por essa organização criminosa. Muito obrigada pela entrevista, senador. Bom trabalho para o senhor. A todos nós, muito trabalho. Não sei se vai ser possível hoje tomar o depoimento dos dois que estão na pauta. Tomara que a gente consiga, mas a contar com a extensão dos últimos depoimentos vai ser um desafio hercúleo, né? Eu acho que hoje à noite e à madrugada promete. Obrigada, senador. Eu vou conversar agora com o deputado Paulo Pimenta, que já está aqui do meu lado. Deputado, 2 depoentes hoje, um da Conafer, o outro um empresário que seria sócio do Nelson Williams. Qual a importância desses 2 depoimentos no contexto da CPMI? Eu acho que esse depoimento do presidente da Conafer, ele vai ser muito importante, né? É o primeiro representante de entidades que a CPMI vai ouvir. E a Conafer é, sem dúvida alguma, uma das entidades que mais se envolveu nesse esquema criminoso. São milhares e milhares de aposentados e aposentadas no Brasil todo que passaram a ser descontados por essa entidade que ninguém nunca tinha ouvido falar. Que mesmo sem existir nos estados, eu sou do Rio Grande do Sul, desde 2019, os sindicatos de trabalhadores rurais do Rio Grande do Sul, os sindicatos de aposentados denunciavam para o INSS que os nossos aposentados e aposentadas gaúchas estavam sendo roubados. E todos os meses vinha um desconto para a tal de Conafer, que ninguém sabia quem era, né? Essa entidade, ela recebe o seu ACT, né, sua autorização para descontar, em 2017, né? 2017, governo Temer, mas ela ganha a dimensão que ela ganha a partir do governo Bolsonaro.
2018, 2019, 2020. Num determinado momento, era tão grande o volume de denúncias que foi suspenso, né, a autorização de desconto deles, da Conafer. O que aconteceu? O secretário que suspendeu foi demitido. E mudaram, inclusive, para outra secretaria a autorização da concessão dos benefícios. O servidor que denunciou passou a ser perseguido, recebeu ameaça de morte e foi até a Polícia Civil denunciar a perseguição que estava sofrendo porque havia denunciado a Conafer. Um empresário que prestava serviços para a Conafer está fora do Brasil, foragido por ameaças de morte que sofreu. Então essa Conafer é, sem dúvida, a primeira e uma das mais importantes entidades que serão ouvidas nesta CPI. Nós vamos entender essa conexão, esse mecanismo criado dentro do governo Bolsonaro e vamos entender também as relações que ela tem. Ela tem muitas relações políticas, é uma entidade que tem, né, tentáculos muito fortes no mundo político brasileiro. E eu acho que a gente vai ter um depoimento aqui extremamente esclarecedor e que vai comprovar aquilo que a gente sempre diz, né? A porta de entrada desse esquema criminoso foi o governo Bolsonaro e quem acabou com esse esquema foi o governo do presidente Lula. Quem roubou o dinheiro dos aposentados, roubou a partir do esquema montado no governo Bolsonaro e o dinheiro foi devolvido, está sendo devolvido para os aposentados graças à determinação, à coragem, à firmeza da ação do governo do presidente Lula. O senhor espera que o presidente da Conafer traga informações reveladoras hoje? Eu espero que sim, né? Nós temos muitos elementos, né, para questioná-lo. As informações que surgem a partir do inquérito da Polícia Federal, né, elas são extremamente graves. Ele terá muita dificuldade para justificar o injustificável, né? Eu repito este exemplo que é muito simples. No meu estado, do Rio Grande do Sul, nunca existiu Conafer. Mesmo assim, uma quantidade enorme de aposentados e aposentadas passaram do dia para a noite a ter descontado todos os meses da sua aposentadoria um valor para essa instituição. Como é que eles fizeram isso? Como é que eles conseguiram, pessoas que nunca autorizaram um desconto, como é que eles conseguiram passar a descontar dessas pessoas? Eles tiveram acesso aos bancos de dados de aposentados, de aposentadas no INSS, foi na Dataprev. De que forma eles conseguiram fazer isso? E quando o volume de denúncias foi tão grande que suspenderam a autorização deles, como é que eles conseguiram, 3 meses depois, recuperar essa autorização? Por que razão o INSS troca a secretaria que era responsável pela concessão dos benefícios, exatamente no sentido de garantir que a Conafer pudesse voltar, né, a sua atuação criminosa? São milhões de recursos, milhões de reais movimentados por essa instituição. Ela tem uma característica também que é a explosão dos associados, se dá durante a pandemia. Então, quando o Brasil estava todo em home office, foi que explodiu o número de associados. E ela tem uma outra coisa que é muito grave, que é uma quantidade enorme de pessoas que fazem parte das populações indígenas, especialmente da região norte do país, que constam na lista das pessoas que tiveram, né, os seus nomes incluídos na lista dos beneficiados dessa instituição. Enormes contingentes de populações indígenas que nunca autorizaram que os seus nomes fossem incluídos em listas de descontos e que esta entidade Conafer atuou com muita força, especialmente na região norte do país. São milhares de pessoas, né, de indígenas das mais diferentes etnias que eles incluíram nas suas listas. Muitas pessoas, inclusive, que não falam português, pessoas que não são alfabetizadas e que constam na lista da Conafer como pessoas que supostamente teriam autorizado os descontos, que a gente já sabe que isso nunca aconteceu. Então a Conafer vai ter muita coisa para explicar e é a ponta do iceberg, porque ela é a primeira entidade que será ouvida pela CPMI e, repito, teve o seu ACT concedido em 2017, durante o governo Temer, depois
esse ACT é suspenso e 3 meses depois ela recupera essa autorização e explode, né, durante a pandemia e junto às comunidades indígenas, chegando a centenas de milhares de associados, todos eles associados fantasmas que nunca autorizaram que esse desconto fosse feito. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Um ótimo trabalho para o senhor. Eu que agradeço a presença de vocês, o trabalho de vocês aqui. Já são 19 parlamentares, deputados e senadores inscritos para fazer perguntas para os depoentes. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, deve decidir qual dos dois vai prestar depoimento primeiro. E pode ser também que ele decida dispensar um dos depoentes para a sessão, para a reunião não se estender muito até a madrugada, porque serão, com certeza, muitas perguntas. Então, mais algumas informações sobre os depoimentos. A Conafer está entre as entidades com maior volume de descontos nas mensalidades dos aposentados, segundo a investigação da Polícia Federal. De acordo com o relator aqui da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, o crescimento vertiginoso da arrecadação da Conafer saltou de 6 milhões para mais de 40 milhões, que coincide com o período em que se intensificaram os descontos indevidos diretamente nos benefícios previdenciários de milhões de segurados. Então, essa é a Conafer. E o segundo depoente, o Fernando Cavalcante, é apontado como ex-sócio do advogado Nelson Williams Rodrigues, cuja prisão preventiva foi aprovada na quinta-feira passada pela CPMI. Ele também teria ligações com o Careca do INSS, e o requerimento para o depoimento dele aqui na CPMI, no depoimento o relator disse que sua participação em estruturas societárias relacionadas a Nelson Williams e sua proximidade com o ambiente empresarial do Careca do INSS justificam sua convocação como testemunha diante das investigações das fraudes. Na última sexta-feira, em nota oficial, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, disse que a comissão recebeu manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil sobre as prerrogativas da advocacia durante as reuniões da CPMI. Acompanhe. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, divulgou nota sobre as discussões ocorridas entre parlamentares e o advogado do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes durante a última reunião da comissão. A situação gerou manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente afirma que a CPMI respeita as prerrogativas da advocacia, mas que elas não se confundem com imunidade absoluta, que a situação foi pontual e que cada parlamentar responde pessoalmente por suas manifestações, que a missão do colegiado não se desloca diante de um dos maiores escândalos contra os aposentados do Brasil, e reafirma o compromisso da CPMI, apurar, expor e responsabilizar todos os que participaram desse esquema criminoso. Na quinta-feira passada, num longo depoimento, a CPMI ouviu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Ele se disse inocente o tempo todo, respondeu a várias perguntas, mas no início ele se recusou a responder às perguntas do relator. Reveja. Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, chegou ao Senado por volta das 8h30 da manhã num carro da Polícia Federal. Ele está preso na Superintendência da PF em Brasília desde o dia 12. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos principais articuladores do esquema de fraudes envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. No relatório da Polícia Federal, ele teria atuado por trás das associações que teriam feito os descontos sem autorização. O empresário iniciou o depoimento fazendo a sua defesa e disse ser inocente das acusações. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades.
alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da operação sem desconto. Antônio Carlos Antunes disse que trabalha no setor privado e não tem relação com o governo. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado, espaço em que é possível trabalhar com liberdade, dentro dos limites da legalidade, da ética e da responsabilidade. Afirmou que todo o patrimônio dele é fruto de trabalho e reforçou que os serviços que prestou sempre tiveram como destinatário o aposentado e que as investigações devem recair sobre as associações. Reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou. Tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Antônio Carlos Antunes falou ainda sobre a convocação de familiares à CPMI. Minha esposa nunca teve qualquer participação na minha empresa Prospect. À exceção do meu filho mais velho, nenhum dos meus filhos integram ou já integraram o quadro societário da Prospect. Por isso, a intimação deles para depor nesta CPMI não faria sentido, já que não teriam como trazer informações ou esclarecimentos sobre a atuação da empresa. O empresário finalizou informando que não iria responder às perguntas do relator da CPMI, por ele já ter sido julgado em outras reuniões do colegiado. Mesmo assim, o relator iniciou seus questionamentos. Houve reação do advogado do depoente, com ameaça, inclusive, de interromper o depoimento. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui... Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeite. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Está suspensa a sessão. Após o intervalo, o relator fez perguntas durante quase 1 hora ao depoente, mas nenhuma delas foi respondida por Antônio Carlos Antunes. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo, decidindo o destino do dinheiro suado dos trabalhadores do Brasil. Volto ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS. Agora eu vou conversar com a senadora Soraya Tronic. Senadora, qual a importância desses depoimentos de hoje? Qual a sua expectativa em relação a mais uma semana? Bom, finalmente vamos ouvir uma dessas instituições, que é a Conafer, que é acusada de fraudar os pensionistas e os aposentados. Finalmente chegamos nesse dia. E também vamos ouvir um empresário. O dia será longo. Que vocês têm visto aqui que a gente tem ultrapassado a meia-noite e não tem sido fácil. Por quê? Porque a gama de investigações é enorme, a complexidade também é, e nós temos um único objetivo. O único objetivo aqui é proteger os pensionistas e os aposentados do INSS, acima de tudo, fazer com que todo esse dinheiro que foi desviado e que o governo, para aqueles que decidiram aceitar um acordo, o governo está antecipando. Lembrar para você que você não é obrigado a fazer acordo, você pode ingressar com uma ação judicial autônoma, não tem problema, mas muitos aposentados e pensionistas têm pressa. Creio que seja a maioria, por conta da idade e, enfim, é óbvio que a necessidade do brasileiro é grande. E também espero que hoje tenhamos um dia mais tranquilo em relação ao respeito às prerrogativas da advocacia. A advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, todas as pessoas que vêm aqui e que ainda são investigadas ou apenas testemunhas, elas têm o direito de serem assistidas por um advogado, seja ele privado, seja ele público. Mas é bom lembrar que
além das prerrogativas da advocacia, nós estamos também defendendo as prerrogativas de qualquer brasileiro que sente-se aqui e que tenha o direito de vir assistido. E que possamos ter um dia em que falácias, mentiras e cortes estratégicos fora do contexto não sejam utilizados de forma vil, como que a gente tem visto por pessoas da política, que tem muita gente aqui que tem lado. O nosso lado tem que ser, eu digo, lado político, o lado ideológico, o lado partidário. O nosso lado tem que ser um só, o lado dos brasileiros. É porque houve momentos um pouco tensos na reunião da quinta-feira passada do Careca do INSS, né? Então, na sua opinião, seria bom tentar manter um ambiente um pouco mais respeitoso? Um pouco tensos, eu diria que muito tensos. E não foi só um momento, foram vários momentos extremamente tensos, desrespeitosos para com as pessoas, porque independente de qualquer coisa, o tratamento com urbanidade deve ser, principalmente aqui na Casa Alta, né? Tudo bem que é uma CPI mista, mas o que nós esperamos do Congresso Nacional, de forma geral, é tratar as pessoas com urbanidade, porque aí existe uma seletividade de defender o devido processo legal, o direito de ampla defesa para uns e para outros não. Então, muitas pessoas que tiveram os seus convites aprovados, algumas delas, e que eu procurei dentro da documentação, eu não encontrei nada, absolutamente nada, que as indicasse para tanto. E ainda pedi para o colegiado que me corrigisse se eu estivesse errada. Então, na verdade, a gente vê aqui uma luta política que está, infelizmente para alguns, acima dos direitos dos brasileiros e de um dos maiores escândalos de corrupção do nosso país, que, lógico, merecem que nós estejamos focados apenas nisso, né? Muito obrigada pela entrevista, senadora. Bom trabalho para a senhora. Esperamos uma reunião mais tranquila, então. Tomara, um bom trabalho para todos nós e que vocês acompanhem, porque vocês têm que acompanhar a política ali, para e passo, que estejam com a gente para que nós juntos possamos levar o país para uma seara diferente e para uma maturidade política. Não caiam em falácias, não caiam em cortes fora de contexto, enfim, vocês já estão aprendendo, né? E aqui a gente vai trabalhar por você, pelo seu avô, pela sua avó, pelo seu amigo aí que é pensionista, por você e por todos os brasileiros. Muito obrigada. Voltando aqui para o depoimento da semana, da quinta-feira passada, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, aceitou fazer uma acareação com o advogado Eli Cohen, que denunciou as fraudes no esquema de descontos ilegais na Previdência dos aposentados. Reveja. Apesar de estar com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, respondeu às perguntas de todos os parlamentares, com exceção do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ao longo de todo o depoimento, ele negou irregularidades em suas empresas, disse não ser responsável pela credibilidade das associações que fizeram descontos em benefícios do INSS e criticou a fragilidade do sistema previdenciário. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de verificação da idoneidade de cada entidade que firma um acordo de cooperação técnica com o INSS. Com referência à transferência de valores, Vossa Excelência, como o poder que essa comissão tem, é simples. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro para onde foi cada uma, porque ninguém consegue fazer o que foi feito sem demonstrar para onde vai. Vou repetir aqui, se me permite, senadora, fiquei lhe devendo essa resposta. Não sou responsável, nunca fui, não tenho expertise, não tenho inteligência para esse lado da bandidagem de fazer falsificações de documentos de milhares de brasileiros. Antônio Carlos Camilo Antunes também negou que tenha feito qualquer acordo com funcionários do INSS. O deputado Paulo Pimenta anunciou que pedirá uma acareação entre Eli Cohen, autor da denúncia das fraudes contra os aposentados, e o depoente. Nós temos que fazer uma acareação do principal denunciante com o principal acusado. Eu topo a acareação com quem quer que seja. Nós
naturalmente, vamos deixar que as testemunhas falem o que quiser, que ele está aqui como investigado, responda da maneira que desejar. É o direito dele perante a Constituição. Mas tudo que ele tem falado vai ser comparado com as provas, com os sigilos que nós temos. E eu digo para vocês com muita tranquilidade de que estão totalmente fora do que nós já temos como provas desse esquema que roubou os aposentados brasileiros. São anos de uma organização que tomou conta de assalto da Previdência brasileira. Essas pessoas, eles têm todo um sistema e estavam tão seguros de que não seriam indiciados, não seriam presos, que é como eu disse, calçaram a documentação em provas, sacaram milhões de reais nos bancos, tudo provisionado. E vai ser muito interessante, depois de ouvirmos os principais envolvidos, sentarmos para uma cariação aqueles que já estiveram e estão ligados aos depoentes. Vai ser muito interessante nós perguntarmos para os dois quem está mentindo, quem sacou o dinheiro ou quem diz que não recebeu. Volto ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI e do INSS. Agora eu vou conversar com o senador Chico Rodrigues. Senador, 2 depoimentos previstos para hoje. Qual a sua expectativa em relação a hoje e a toda essa semana na CPMI? Olha, na verdade, a CPMI está fazendo o seu papel. É necessário que a sociedade brasileira tenha conhecimento de todos os fatos que aconteceram e, obviamente, a CPMI está se havendo de uma forma muito tranquila, segura, muito baseada nos fatos, né? E isso aí é, na verdade, o que interessa como informação à população brasileira e, principalmente, as decisões que serão tomadas após, na verdade, ouvido todos aqueles que são envolvidos e a decisão vai ser realmente o que a sociedade vai ter conhecimento para que possa definitivamente acabar realmente com essa questão que houve e maculou o INSS, maculou a Previdência Social brasileira e é necessário que seja imediatamente após a conclusão dos trabalhos dado um veredito final e possamos conhecer realmente, na essência, os fatos que aconteceram. O senhor espera uma semana de longas horas de depoimento novamente? Olha, na verdade, cada depoente, ele tem realmente uma característica, tem uma importância e tem um peso específico em relação aos fatos. Então, obviamente, toda a comissão, com a presidência, com o relator, estão preparados exatamente para fazer as perguntas que são convenientes e, logicamente, tirando suas conclusões. O tempo vai depender exatamente da eficiência das respostas, no meu entendimento. Muito obrigada pela entrevista, senador. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. E a CPMI vai apresentar um projeto de lei para definir melhor as atribuições das comissões parlamentares de inquérito, incluindo o poder de prisão e a possibilidade de propor a delação premiada. A comissão aprovou 25 requerimentos na última quinta-feira, entre convocações, pedidos de informação e de quebras de sigilo. Reveja. Entre os requerimentos estão novas requisições de documentos e pedidos de informações, como uma solicitação à Câmara e ao Senado de registros de entrada e saída de Felipe Macedo Gomes, dirigente da Amar Brasil, clube de benefícios suspeito de envolvimento no esquema. Senadores e deputados aprovaram também um pedido de prisão preventiva e quebra dos sigilos bancário e fiscal do advogado Nelson Williams Frattoni, que já foi ouvido pela comissão, e um pedido para que o COAF envie os relatórios financeiros dele. Também foram aprovadas 8 novas convocações, entre elas a do empresário Rodrigo Moraes, que é apontado como sócio da Arpar, empresa supostamente envolvida em lavagem de parte do dinheiro desviado do INSS. O deputado Paulo Pimenta, do PT, questionou a convocação do empresário Silas Bezerra de Alencar, sócio da empresa Orleans Viagens e Turismo, e pediu para que 3 requerimentos de convocação dele fossem votados em separado. É a empresa que ganhou o processo de licitação para venda de passagens para o STF e para vários outros órgãos, instituições públicas e privadas. É uma empresa normal, que trabalha no mercado. Agora, o fato dela ter, através de um processo de seleção, para prestar um serviço de venda de passagens
ter sido selecionada por uma entidade torna ela suspeita, senhor presidente? O senhor Silas Bezerra de Alencar é sócio majoritário da empresa Orleans, é uma empresa de turismo que recebeu de uma entidade sob investigação 5 milhões e dentre os carros dessa empresa há uma movimentação atípica, inclusive 12 veículos, entre eles só, a título de exemplo, uma Porsche. Os requerimentos foram rejeitados. O governo questionou e conseguiu derrubar também a convocação do empresário Gustavo Marques Gaspar. Se viesse aqui, colocaria as claras, mas não precisa o governo fazer o papel de defensor daqueles que são os ladrões do povo brasileiro. O governo não tem nenhuma dificuldade de fazer essa investigação, porque todos os depoimentos que já vieram até aqui demonstram de forma inequívoca que esse esquema criminoso teve origem durante o governo Bolsonaro. Na reunião, senadores e deputados também começaram a discutir a minuta de um projeto de lei para deixar mais claras as regras de atuação de CPIs e CPMIs. A ideia é garantir maior autonomia e independência às comissões parlamentares de inquérito para investigar, fiscalizar e propor medidas de responsabilização. Nós temos uma lei de CPIs e CPMIs que prevê a prisão em flagrante, prevê que ele seja conduzido, mas nós temos, ao mesmo tempo, uma decisão da Procuradoria da República e também referendada pela Justiça, que coloca a Polícia do Legislativo numa situação em que ela não pode dar sequência sem uma investigação formal. Então nós precisamos definir, numa nova legislação, como tem acontecido no Brasil, as ações que nós vamos tomar daqui para frente. Nós precisamos ter o remédio aqui na CPI. Inclusive, presidente, até pedir a Vossa Excelência que dentro desse debate aprofundado, nós venhamos também debater o instrumento da colaboração premiada, que Vossa Excelência, inclusive, já fez uma defesa na imprensa brasileira. Eu volto ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS. A reunião de hoje está prevista para começar às 16 horas. Daqui a pouquinho, ela sempre atrasa um pouco com a chegada dos parlamentares. Eu vou mostrar um pouquinho, olha aí nas câmeras como que está o movimento aqui na sala da CPMI. Por enquanto, poucos parlamentares chegaram, a sala está um pouco vazia ainda, mas isso é bastante relativo porque em minutos ela vai estar lotada com certeza. Já são 27 parlamentares inscritos para fazer perguntas para os dois depoentes de hoje e são eles, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que é presidente da CONAFER. CONAFER é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. É o primeiro representante de uma instituição que vai prestar depoimento aqui na CPMI, de uma instituição que fazia os descontos na Previdência dos aposentados. O segundo depoente é o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, ex-sócio do advogado Nelson Williams, que prestou depoimento também aqui na CPMI e também tinha relações comerciais com o Antônio Carlos Antunes, o conhecido como Careca do INSS. Então são esses dois depoimentos previstos para hoje. Como já tem muitos parlamentares inscritos, a expectativa aqui na comissão é que um deles seja dispensado do depoimento de hoje, seja remarcado para quinta-feira, mas a gente só vai saber isso com o pronunciamento oficial do presidente, senador Carlos Viana, que deve estar chegando, daqui a alguns instantes ele deve chegar, para dizer para a gente, então, quem vai ser o primeiro a depor, que ainda não se sabe quem vai ser o primeiro a depor e se vai ter realmente os dois depoimentos hoje ou não, porque os depoimentos têm acabado aqui na CPMI por volta de 11, meia-noite, quando é um depoente só, né? E hoje, como começa às 4 da tarde, então pode ser que se estenda até muito mais tarde. A CONAFER, que é o presidente presta depoimento hoje, está entre as entidades com maior volume de descontos nas mensalidades dos aposentados, conforme a investigação da Polícia Federal. Como eu já falei, só para reforçar, segundo o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, a arrecadação da CONAFER saltou de 6,6 milhões para mais de 40 milhões. E coincide, então, esse aumento de arrecadação coincide com o período em que se integrou
intensificaram os descontos indevidos na Previdência dos aposentados. O Fernando Cavalcante é apontado, então, como um ex-sócio do advogado Nelson Williams, cuja prisão preventiva foi aprovada aqui pela CPMI, e também teria ligação com o Antônio Carlos Antunes, careca do INSS. Segundo o requerimento de convocação dele, assinado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar, a participação dele em estruturas societárias relacionadas a Nelson Williams e a proximidade dele com o ambiente empresarial do careca do INSS justificam a sua convocação. Então, são esses dois previstos para hoje. E agora, um pouco mais cedo, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, falou sobre uma informação de que a Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento do processo de prisão em flagrante feito aqui dentro da CPMI. Veja. Pessoal, tenho falado para vocês o quanto é difícil investigar essa máfia bilionária que atacou a Previdência e fazer justiça no Brasil. Acabei de receber informação da Polícia Legislativa que a Procuradoria-Geral da República está pedindo o arquivamento do processo de prisão em flagrante dentro da CPMI. Segundo os detalhes, a pessoa não era testemunha, a pessoa é investigada e poderia mentir em sua defesa. Olhem onde nós estamos. Só que tem uma confusão aqui. A CPMI tem uma investigação paralela. O processo judicial lá na Justiça é outra coisa. Vou pedir à advocacia para recorrer, mas é um exemplo para vocês verem como que no Brasil, infelizmente, combater a corrupção é um desafio que ultrapassa muitas vezes o que a gente pode até acreditar. E eu volto ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS. Agora eu vou conversar com o senador Isalci. Senador, qual a sua expectativa para essa semana? Mais uma semana de depoimentos. É verdade. Hoje nós vamos ouvir realmente o Fernando, que era sócio do advogado Nelson Williams, né, que nós queremos saber, né, por que eles separaram, né, a justificativa dos recursos que foram repassados a ele, os carros deles que foram encontrados no shopping, né, se ele foi comunicado ou não. Tem o Fernando. E depois o presidente da Conafé, que é uma instituição nova e que teve quase 800 milhões de arrecadação, né, com relação aos descontos assistenciais. Então a gente precisa também... É lamentável que a gente não tenha ainda o sigilo dele quebrado da Conafé. Então a gente devia chamar apenas depois de quebra de sigilo, porque você vê a coisa para onde o dinheiro foi. Mas de qualquer forma tem muita informação e promete aqui. Vamos trabalhar até de madrugada hoje aí. O que a Polícia Federal já descobriu em relação ao Fernando, o senhor sabe? Ao Fernando? Não, foi apreendido esses bens, foi feita a apreensão na casa dele, onde teve lá aquela réplica do Ayrton Senna, uma Ferrari, né? E que depois foi encontrada no shopping e foi comunicado à polícia. Mas a gente quer saber hoje exatamente qual é o vínculo, por que ele separou, se foi exatamente por causa desses descontos, essa confusão que deu. Então, só ele para responder essas coisinhas, né? E o presidente da Conafé é a primeira entidade que vem aqui na CPMI, né? O senhor acha que ele vai fazer muitas revelações aqui? Pode ser que sim, né? Tem muitas, são mais de 40 instituições, associações que descontaram o INSS. Essa foi um volume razoável, 800 milhões, mas mesmo assim não representa quase nada. As do Maurício Camissotti e da Conafé representa 15%, 80 e tantos é Contag, que é a maior delas, é o Sindinap, né, que são as grandes instituições que estão, de certa forma, ainda, né, não está sendo investigado, não foi, a CGU e a AGU não tomou nenhuma providência. Agora é que nós estamos pedindo a quebra de sigilo, exatamente convocando também essas entidades que foram as que mais descontaram dos aposentados e pensionistas. O senhor espera que já cheguem algumas informações sobre quebra de sigilo essa semana? Com certeza, está começando a chegar. Está demorando, porque o prazo é 5 dias, mas não estão obedecendo esse prazo. Então, tem que pressionar aqui o presidente para cobrar, né, para que seja agilizado isso. Isso é muita quebra, nós apresentamos quase mais de 300 quebras de sigilo, então, mas chegando fica muito mais fácil de você trabalhar, porque aí você segue o dinheiro para onde ele foi. Fica mais fácil do que não tendo essas informações. Muito obrigada pela entrevista, senador. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. E agora está aqui do meu lado o senador Sérgio Moro. Boa tarde, senador. Qual a sua expectativa para os depoimentos dessa semana? Olha, como a gente viu, a CPI está funcionando bem.
Semana passada que nós desmascaramos o Antônio Antunes, o vulgo careca do INSS. Ele estava tentando até se sair bem na história, mas assim, só para dar um exemplo, 7 milhões de reais, mais de 7 milhões de reais pagos lá para a empresa, ao que tudo indica, de fachada da Thaís Hoffmann, que é companheira, tem um filho, junto com o Virgílio, que é o ex-procurador-geral do INSS, que facilitou essa fraude. E pagou lá mais de R$1 milhão ao escritório de advocacia do Eric Fidelis, que é filho do André Fidelis. E tudo isso sem a comprovação de serviço. Ele tentou criar uma historinha, que era um serviço padrão e tal, mas olha, não colou aqui. Ele saiu desmoralizado. Hoje vamos ouvir o presidente da Conafer e igualmente vamos ouvir aqui um sócio lá do escritório do Nelson Williams. O Nelson Williams veio aqui, advogado, ficou em silêncio, não conseguiu explicar as relações, as transações que ele tem financeiras expressivas com Maurício Camisotti, que inclusive está preso e é um dos principais suspeitos aí de ser um dos principais artífices dessa fraude do INSS. Vamos ver se o sócio dele tem informações mais precisas a esse respeito. Mas é a CPMI do INSS que tem feito a coisa andar. Estava parada, né? Essa investigação, a meu ver, da Polícia Federal, ela tinha perdido o ritmo. Uma porque houve uma vocação de autos no Supremo Tribunal Federal, depois foi cair nas mãos do ministro André Mendonça, que deu uma dinâmica importante, decretando a prisão do careca do INSS e do Maurício Camisotti. E aqui nós vamos fazer nosso trabalho para levar à população, acho que esse que é o trabalho importante, levar informações sobre esse caso que é o maior roubo da história de aposentados e pensionistas do INSS, estimado em coisa de 5 bilhões. Tudo isso com fundada suspeita de pagamento de propina para altos funcionários do INSS nomeados pelo governo Lula. Vamos fazer o nosso trabalho. Muito obrigada pela entrevista, senador. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada. Lembrando que nós da TV Senado sempre procuramos fazer uma cobertura equilibrada entre a oposição e a base do governo. Então, todas as nossas entrevistas são equilibradas. A gente ouve pessoas da base do governo e ouve também da oposição, como a gente está fazendo agora. A sala já está bem cheia aqui. Eu falei que rapidinho, em minutos, a sala já estaria cheia e... como já está cheia agora. E vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Precisamos tomar uma decisão sobre as CPMIs e as CPIs. Se nós continuarmos com o judiciário invadindo as nossas competências, como tem feito nos habeas corpus, né, permitindo que as pessoas não venham depor, as questões de nós fazermos uma prisão dentro da CPMI com uma testemunha que está flagrantemente mentindo e a Procuradoria da República pedir arquivamento, então qual é o sentido de ter CPMI? Qual é o sentido da gente continuar investigando aqui? Eu defendo com clareza que essa CPMI tem que deixar claro que nós é quem temos que reagir. Agora, o mais importante, essa é uma CPMI autônoma, é uma investigação do Parlamento, é uma investigação que está dentro da Constituição. Nós não vamos abrir mão de dizer quem é testemunha e quem é investigado. A Procuradoria da República tem todo um alcance sobre essa decisão em relação aos processos no Código Penal. Dentro do trabalho do Parlamento, somos nós quem decidimos e eu, como presidente, vou dar continuidade ao trabalho, vou continuar conversando com os líderes, com os secretários de advocacia do Senado, porque nós é quem vamos fazer a investigação, independentemente de qualquer decisão que venha em relação à Procuradoria da República e vamos continuar lutando. Vamos, se for necessário prender novamente quem estiver mentindo, eu vou dar a voz de prisão novamente. Isso é uma atribuição da presidência do Senado, é uma questão, uma decisão minha de ofício. E se depois a Procuradoria decidir manter a posição que está aí, a advocacia do Senado vai recorrer, nós iremos levar os nossos argumentos até que nós tenhamos uma nova legislação que esclareça. Ou a CPMI tem que deixar de existir, ou então a Procuradoria da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, tem que começar a entender que aqui há um poder que tem capacidade de se administrar sozinho. Presidente, mas o senhor falou sobre prisão, mas o Rubens, que foi preso semana passada, sequer pagou fiança para sair. O senhor não acha um pouco contraditório o senhor falar que a CPI tem autonomia e tal, mas vocês sequer colocaram um valor de fiança para ele ter que cumprir?
Eu expliquei bem sobre isso. Como nós tivemos uma prisão anterior em que a PGR, a Procuradoria da República, se manifestou da mesma maneira pelo arquivamento e ainda instou a Polícia do Legislativo a tomar cuidado com prisões abusivas, aconteceu a mesma coisa agora. Então nós temos que dar uma resposta. Ou nós temos que mudar a legislação ou deixar de fazer CPMIs. Um dos dois tem que existir. E esse ponto, nós não vamos deixar de investigar. É um direito nosso, está na Constituição. O parlamento tem a obrigação de investigar quando o assunto é decidido pela maioria. O problema é que hoje no país nós temos uma zona cinzenta entre o judiciário e o poder legislativo, que nós é quem temos que resolver, não é o judiciário, não. Eles dão lá as decisões deles, que hoje nós temos que respeitar, porque é uma questão de equilíbrio, mas nós precisamos voltar o mais rápido possível com um conceito que a Constituição de 88 criou, que é freios e contrapesos. O que é isso? Quando o judiciário não tiver uma resposta, ele não legisla, ele devolve ao parlamento para que os poderes continuem equilibrados. Não está acontecendo isso. Infelizmente, o que a gente vê é um Supremo Tribunal Federal e agora uma Procuradoria da República que se posiciona com muita clareza em completo desrespeito às decisões desse parlamento. Obrigado. Essa recomendação da PGR com relação à prisão em flagrante, ela é exclusivamente com relação à prisão no Rubens ou ela é uma recomendação geral para os próximos passos da CPI? Se nós não começarmos a esclarecer os detalhes todos e tivermos força legal, definida, respeitada, vai ser uma decisão geral, porque já é a segunda vez que a Procuradoria da República se manifesta pelo arquivamento de prisões que foram feitas dentro do âmbito do parlamento. Nós precisamos ter a coragem de, com clareza, levantar a cabeça nesse parlamento e começar a dizer que nós é quem temos o voto da população para tomar decisões. A gente precisa reequilibrar os poderes no país. Não é desrespeitar o judiciário, não está aqui quem queira o judiciário atrelado ao legislativo, nada disso. Mas está aqui um senador que entende que nós também temos que ser respeitados, que hoje a gente precisa, pela lei, com um debate sério, responsável, equilibrado, redefinir essas posições e esse limite entre os poderes. Se nós hoje não estamos com clareza na legislação, então cabe a nós responder a todo tipo de posicionamento. Obrigado, senhores. Eu volto ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS. Agora eu vou conversar com o deputado Rogério Corrêa. Deputado, 2 depoimentos previstos para hoje. Qual a sua expectativa? Alguma revelação aqui, tanto da Conafer quanto do empresário Fernando? O empresário Fernando, deixa eu falar nele primeiro, que inclusive foi o primeiro autor do requerimento. Ele é uma continuidade da história que nós já vimos aqui do Careca, Camisotti, Nelson Williams, que era o advogado, e ele é sócio desse Nelson Williams. É uma história que vem da Ambec, que é aquela empresa que tinha 3 filiados, que na época do Jair Bolsonaro presidente, ela foi aceita, o seu ACT, que é o contrato para poder descontar dos associados, dos aposentados. E ela aumentou de 3 associados, milagrosamente, para mais de 400 mil associados ao longo do tempo. Ampliou em demasia, sendo uma empresa, uma associação que não tinha nada a ver com sindicato, nada a ver com base social de aposentados, era uma entidade picareta. E essa entidade, então, conseguiu ter acesso a um número de aposentados e foi deles descontando. E a lavagem de dinheiro era feita Careca, que mandava para o Camisotti, o Nelson Williams, que é agora sócio deste que veio hoje, que é o Fernando Cavalcante. Então nós vamos continuar mostrando isso, que é uma quadrilha que veio lá de longe assaltando os aposentados e tentar rastrear onde é que eles colocaram esse dinheiro. Nesse caso dele, é aquele que possui uma Ferrari, uma réplica de uma McLaren, vários quadros, adegas de vinho. Então ali eles lavavam o dinheiro que vinha dos aposentados. É isso que nós vamos tentar mostrar. O caso da Conafer começa hoje a ser visto, mas é muito semelhante, é uma entidade também picareta. Quem deu o termo de contrato dela foi também no governo Bolsonaro, o mesmo Zé Carlos Oliveira, que depois veio a ser ministro do Jair Bolsonaro e ocupou todos esses cargos. Ali eles forjaram mais uma entidade picareta para também ter acesso a aposentados, recolher deles de forma fraudulenta, mensalmente, 30, 40, 50 reais, e através da Conafer eles fazem lavagem de dinheiro. Essa Conafer é uma associação que
tem presença muito grande em Brasília, muito próximo, inclusive, ao governador Ibanez, que deve aparecer na fita aí. Nós vamos ver que essa Conafé, então, ela vai se enfronhar bastante no mundo político. É o que nós vamos transparecer aqui hoje, mostrando isso. Esse roubo que foi desaposentado, que felizmente agora, com o presidente Lula, descoberto isso, ele desmanchou todo o esquema, parou de ter desconto e, ao mesmo tempo, está pagando os aposentados que foram roubados. Agora é preciso de resgatar esse dinheiro e saber e colocar na cadeia os responsáveis por toda essa tramóia. Quais devem ser os próximos passos da CPMI, na sua opinião? Olha, ainda falta escutar esse camisote para encerrar, vamos dizer assim, esse esquema dessa empresa Ambev e aprofundar outras entidades que nós pedimos para vir os presidentes dela. Mas vai se repetir muito esse esquema, entidades picaretas que ganhavam associados, descontavam dos associados, pegavam o dinheiro e lavavam o dinheiro. A forma de lavar o dinheiro é que vai variando, mas não tem dúvida, é uma quadrilha mesmo que adentrou dentro do INSS, principalmente em 1918, 19, e a partir de lá veio se consolidando e ampliando. Adentrou agora no governo atual e descoberta, aí sim nós conseguimos desmanchar essas quadrilhas, porque elas não conseguem mais ter acesso ao dinheiro dos aposentados. Mas ficou para trás toda essa sujeira, né? E a Polícia Federal, com certeza, tem muitos dados em relação a isso, deve estar seguindo o dinheiro, já prendeu o Careca, e renovou agora a prisão, mais o próprio Camisote, e em breve outros vão ser presos aí, porque a Polícia Federal deve ter já um rastreamento muito grande dessa bandidagem. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, doutor. A sala cheia, lotada aqui já da CPMI, aguardando só a chegada do presidente, o senador Carlos Viana. Ele já esteve aqui, passou aqui atrás da mesa mesa aqui da CPMI e foi para a salinha reservada aqui. Então, só aguardando a chegada, volta do presidente Carlos Viana e do depoente de hoje. Ainda não sabemos qual vai ser a ordem dos depoimentos e também se o segundo depoimento vai ser mantido. Provavelmente, pelo tudo que se fala aqui na CPI, que os parlamentares estão falando, deve ser um depoente só, provavelmente o presidente da Conafé. Essa informação vai ser confirmada assim que o presidente chegar e abrir a reunião. A sala está cheia, como eu falei, muitos deputados, muitos senadores, já são 27 inscritos para fazer perguntas e a expectativa é que o depoimento se estenda muito até a madrugada, se for se forem 2, então mais ainda. Olhando aqui, o presidente ainda não chegou, estamos aguardando a chegada dele, então a gente volta a qualquer instante, assim que a reunião estiver para começar, eu já retorno. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre terras raras, linhão de tucuruí, desenvolvimento regional, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Nós temos condições de desenvolver o Brasil, desenvolver a Amazônia e deixarmos de ter muita gente aí passando fome, passando necessidade, quando nós estamos em cima da riqueza. E esse caso acontece lá em Roraima constantemente. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Antes da chegada dos europeus nessa região, nós tínhamos aí grupos mandinga. Os mesmos mandinga que estavam presentes no Senegal, que faziam o comércio de longa distância que chegava até o Mali, eles estarão presentes na Guiné-Bissau. São grupos islamizados e essa marca mandinga, ela vai estar fortemente perceptível, não só na ideia do mandinga como feitiço, do domínio das artes mágicas, do contato com os espíritos, do conhecimento sobre as ervas, todo esse conhecimento que eles também armazenavam, cruza o Atlântico e chega até as Américas e chega ao Brasil. Para o capoeirista tradicional, o corpo de mandinga é um corpo feiticeiro, é um corpo capaz de evitar a faca, de fazer bem a esquiva. Então, os grandes capoeiristas são mandingueiros.
Trabalhamos para reforçar a segurança das informações e dar mais controle ao segurado. Um exemplo disso foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo do Meu INSS, que passou a permitir a contestação de descontos diretamente pelo aposentado, algo inédito até então. A CONTAG dizia que havia mais de 30 mil pessoas que deram autorização e estavam numa fila e não eram atendidas pelo INSS. Foi feita uma auditoria e a auditoria detectou que isso não era verdade. E o senhor autorizou essa inclusão para a CONTAG. O senhor recorda que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização? Se de fato isso aconteceu, realmente foi uma falha funcional. Eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018, direcionado ao senhor José Carlos Oliveira. Procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciado sem consentimento. Olha, o senhor foi informado formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular, fraudulento. Não tinha como fiscalizar essas ACTs, os descontos? O senhor sendo um técnico, por que o senhor assinou algo que o senhor sabe que a sua instituição não tinha como fiscalizar? Isso não impede da assinatura do ACT, mas o INSS realmente não tem condição, hoje, da forma que está, de fazer o controle dessa modalidade. Fabrício Panzini, para onde caminham as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Após o recente encontro entre os presidentes dos dois países, a ANCHAM entende que a gente pode estar entrando num momento novo, num momento muito positivo, em que os temas econômicos é que vão dominar a pauta e são temas de cooperação que são importantes para os dois. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Volto ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS, confirmando, então, o segundo depoente foi dispensado. Hoje só teremos um depoimento aqui, que vai ser o presidente da CONAFER, o Carlos Roberto Ferreira Lopes. Vai ser só ele, então, que vai prestar depoimento. Estamos aguardando a chegada dele. E o segundo depoente, que é o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, vai ser remarcado, então, para a próxima quinta-feira, ainda essa semana. A sala da CPMI está bastante cheia. O presidente, o senador Carlos Viana, estava aqui nesse instante. Ele ainda está aqui pela outra câmera, vocês podem ver. Ele está cumprimentando os parlamentares e avisando dessa decisão que ele tomou, que ele já comunicou o advogado do empresário Fernando, de que o depoimento foi remarcado para a próxima quinta-feira e de que hoje vai ser só o depoimento da CONAFER. Então, ele está conversando com os parlamentares sobre isso, explicando a situação, porque falando que vai ser melhor para todos, para não se alongar muito o depoimento de hoje, para que eles possam fazer as perguntas. Já tem 27 parlamentares inscritos, cada um tem direito a falar por 10 minutos, fazer a pergunta por 10 minutos, ainda mais outras interrupções, intervalos, então pode ser que se estenda bastante. Então, o presidente, senador Carlos Viana, decidiu que hoje vai ser só, então, o presidente da CONAFER, o depoimento dele. Então, na próxima quinta-feira, vai ser o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante. Mais uma vez, lembrando que a CONAFER está entre as entidades com maior volume de descontos nas mensalidades dos aposentados, segundo a investigação da Polícia Federal. E o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, justificou a convocação do presidente da CONAFER pelo salto vertiginoso, assim, pelo salto enorme de arrecadação que a entidade teve, que passou de 6 milhões para
algo em torno de 40 milhões de reais. É muita diferença de arrecadação, de número de inscrições. Então, por isso justificou a convocação do presidente da Conafer. Aqui também já estão o vice-presidente da comissão, você vê aqui atrás de mim, o deputado Duarte Júnior, o relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, eles já estão aqui sentados na mesa, aguardando, então, só a chegada do presidente Carlos Viana, que está ali conversando ainda com os parlamentares e dando essa informação que eu falei que hoje vai ser só um depoimento. Então, o presidente da Conafer, ele já está aqui na salinha reservada ali da CPMI, esperando ser chamado aqui pela CPMI para ele começar o depoimento, e nós aguardamos também o senador Carlos Viana, que conversa agora com o senador Magno Malta, e já se encaminhando para cá, como vocês podem ver, acompanhar, ele já vem se encaminhando aqui para a mesa da comissão, provavelmente para dar início aos depoimentos de hoje. A reunião estava marcada para as 16 horas, sempre tem um pouquinho de atraso, mas também ele dá vários intervalos no meio dos depoimentos, porque realmente são depoimentos muito longos, e agora vai começar. Nesse instante, então, acompanhe. Obrigado pela água. Boa tarde, senhoras e senhores, deputados, deputadas, senadores, senadoras. Vamos iniciar os nossos trabalhos nessa semana. Havendo número regimental, declaro aberta a 12ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª legislatura, que se realiza nesta data, 29 de setembro de 2025. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 11ª reunião. Aqueles que se aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Quero relembrar aos líderes e aos senhores parlamentares que, na semana passada, nós apresentamos um anteprojeto de lei para mudar, ou pelo menos deixar mais claras decisões, possibilidades, limites da CPMI com relação às testemunhas, aos habeas corpus, e se há algum limbo jurídico, nós deixamos claro. É um anteprojeto que merece, eu peço a atenção de todos, para que sejam feitas as sugestões e nós possamos apresentá-los na época adequada. E hoje, mais do que nunca, eu entendo que esse projeto precisa ser levado em consideração por esse Parlamento, por esse Congresso Nacional, por conta de uma decisão que nós recebemos da Procuradoria-Geral da República com relação à prisão de uma testemunha que mentiu abertamente a esta CPMI e que não nos causou surpresa, porque não é a primeira. Diz a decisão, e aqui está naturalmente todo o respeito que tenho pela Procuradoria da República, os nossos procuradores, que a testemunha não estava aqui na condição, melhor, a pessoa não estava aqui na condição de testemunha, estava aqui na condição de investigada. E que, diante disso, essa pessoa poderia mentir, que é um direito de lei, não sendo obrigada a responder com a verdade a todos os pontos. Senhores, a Procuradoria da República nos enviou essa resposta agora à tarde, pedindo o arquivamento da prisão em flagrante. Já não é a primeira vez que isso aconteceu. Bem, então eu quero deixar claro aqui para os senhores a posição da presidência em relação a esse assunto. Esta CPMI é soberana no exercício das funções. Nós conduzimos a investigação, definimos quem é testemunha e quem é investigado e daremos sequência a todos os trabalhos com absoluta firmeza e transparência. O colegiado tem clareza do seu papel. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos, levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos. Reafirmo, a autoridade da CPMI é plena e está garantida pela Constituição brasileira.
Seguiremos com determinação até identificar cada responsável e expor, sem disfarces, quem roubou os aposentados do Brasil. Nós aqui temos que deixar bem claro que há uma confusão, e aqui está o meu posicionamento também em relação à decisão da Procuradoria da República. Há uma confusão em relação às investigações. A CPMI é autônoma e tem independência na investigação. Quem decide os rumos dela somos nós. Quando a investigação está no âmbito da Polícia Federal e dos inquéritos que serão encaminhados ao Judiciário, a Procuradoria pode se posicionar com muita tranquilidade, porque é lá o foro correto para isso. Mas aqui no Parlamento, nós temos regras próprias de trabalho e de independência para executar nossas funções. Vamos dizer, essas decisões, tanto do Supremo Tribunal Federal, em conceder habeas corpus a testemunhas para que elas possam comparecer se desejarem, assim como o posicionamento da Procuradoria da República, mostra com toda a clareza e transparência também o quanto nós precisamos retomar o princípio da Constituição de 88 dos freios e contrapesos. O que significa isso? Quando o Judiciário não tem uma legislação correta e clara, devolve-se para o Parlamento dar uma resposta, porque quem tem voto somos nós, são os senhores, foram eleitos pela população. E contrapeso, porque isso faz com que os poderes se equilibrem na República. Freios e contrapesos. Não está aqui quem queira dar aula de Constituição para os ministros do Supremo, muito menos para a Procuradoria da República. Mas está aqui um senador que tem se sentido invadido nas competências desse Congresso por conta de uma visão hoje no Judiciário brasileiro de que, como o Parlamento não responde, o Judiciário tem que responder. Está errado. Está errado. Nós temos que ser respeitados no nosso posicionamento. Eu vejo, inclusive, com muita satisfação, ou pelo menos com alívio, a decisão, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, que decidiu-se como impedido no julgamento da prisão do senhor Antônio Carlos Camilo Careca. É assim que as coisas têm que funcionar. Autocontenção. Autocontenção, senhores, é demonstração de responsabilidade, de maturidade de quem sabe o peso do poder. Autocontenção, quando você, sem necessidade de nenhum órgão externo, consegue dizer a si mesmo, é preciso que outros participem dessa decisão. Hoje, esse princípio da autocontenção precisa ser resgatado para que a gente possa voltar a conviver. E enquanto isso não acontecer, eu, como presidente dessa CPMI, vou colocar aqui a insatisfação que ouço nas ruas dos meus colegas e a minha, com relação às decisões que o Supremo Tribunal Federal tem tomado e agora a Procuradoria da República, num flagrante desrespeito às nossas prerrogativas como parlamentares. Só que nós é quem temos que dar a resposta na legislação. Nós não temos que agir com vingança, com desequilíbrio ou querer criar qualquer tipo de interferência no Judiciário. Nada disso. Mas nós precisamos retomar o caminho do equilíbrio e do respeito entre os poderes. Está na hora de pensarmos com muita seriedade, líder Paulo Pimenta, sobre o que tem acontecido no Brasil, para que no futuro a gente não tenha, a cada momento da história brasileira, um lado dizendo que está sendo prejudicado por decisões judiciárias. Então esse ponto eu faço questão de deixar e digo aos senhores, tenhamos coragem. Vamos ter coragem de levantar a cabeça e tomar decisões. Os nossos líderes, os partidos, vamos nos posicionar, senhores. Porque, da maneira como está, os olhos da nação estão sobre nós. O povo brasileiro espera muito de nós nessa CPMI. Onde eu tenho andado, e não tem sido poucas as cidades, as pessoas têm se aproximado de mim dizendo assim, senador, eu não confiava na política, eu não confio em político e eu não confio na justiça do Brasil, porque termina tudo na impunidade. Mas eu estou vendo que a CPMI tem seriedade e eu estou acreditando que os senhores vão chegar a um resultado. Esse posicionamento, essa confiança da população, os senhores todos irão sentir nos seus estados de origem. Portanto, fica aqui mais uma vez a minha palavra de equilíbrio, mas de firmeza e de indignação com as interferências nos nossos trabalhos. Pela ordem, presidente. Tá.
A questão do prazo para envio das sugestões, eu não vou colocar. Nós temos ainda até o final da CPMI para decidir sobre o projeto, ok? E assim nós vamos trabalhando dando respostas ao povo, porque nós temos que responder ao povo. Segundo ponto, nós temos dois convocados para hoje e dada... Só um instantinho, por favor. Eu não entendi em qual caso, se vocês pudessem informar melhor, qual foi a decisão da PGR. Com relação à nossa prisão em flagrante aqui na CPMI. Eles estão propondo o arquivamento do inquérito. Vossa Excelência não tinha dito, eu fiquei, ou então eu não prestei atenção. Obrigado. Eles estão propondo o arquivamento do inquérito. Eu já pedi à Advocacia do Senado que recorra, que entre com um parecer diferente sobre o assunto, porque quem decide se ele é testemunha ou não somos nós, não é a Procuradoria da República, como foi colocada a decisão. Só um instantinho, por favor. Comunicando aqui ao plenário, dos dois convocados para hoje, nós vamos ouvir apenas o senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, que é o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Tomei a decisão de conversar com o advogado e com o senhor Fernando Cavalcante para que ele venha na próxima segunda-feira, que é o pedido dele, ele não mora em Brasília, para que a gente possa dar sequência nas oitivas. Com a palavra, o líder Paulo Pimenta pediu primeiramente. O líder Paulo Pimenta. Depois na sequência. Pois não. Deixa eu anotar isso aqui, porque senão... Senhor presidente. Pois não. Pedir um pouquinho de silêncio, presidente. Presidente, Vossa Excelência tem sido muito firme no sentido de defender o trabalho dessa comissão e defender as prerrogativas dessa comissão. Há poucos dias, inclusive, o senhor fez uma manifestação fazendo referência à fala de um deputado do nosso partido que havia diminuído a importância do trabalho da comissão. Eu quero trazer uma questão aqui para o senhor, presidente, que eu considero extremamente grave. Pois não. E quero pedir a ação de Vossa Excelência. O colega deputado dessa comissão, relativa à votação que nós fizemos aqui sobre os requerimentos da última sessão, fez uma postagem. Grave bem esses rostos. "19 parlamentares votaram para blindar os bandidos do INSS." Os bandidos do INSS. E aí, senhor presidente, o colega parlamentar publica aqui todos os colegas, senadores, deputados, dizendo que esta comissão aprovou por 19 votos a 11 blindar os bandidos do INSS. Senhor presidente, em primeiro lugar, isso é mentira. Até porque, segundo me consta, não há nenhum relatório ainda da CPI decidindo a sua posição sobre ninguém. Segundo lugar, não eram sequer requerimentos sobre pessoas investigadas. E nós não podemos permitir, senhor presidente. Nós temos imunidade, autonomia de palavra, de voto. E não vai ser, senhor presidente, nenhum parlamentar, ainda mais membro desta CPMI, que vai enxovalhar, que vai distribuir conteúdo em rede social contra 19 colegas, porque não concorda com o resultado de uma votação que teve aqui. Eu, inclusive, já entrei em contato com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, vou representar no Conselho de Ética, o senador Randolfo também vai representar, e convido os demais colegas para que a gente possa representar junto, porque é inaceitável, senhor presidente, uma calúnia, uma mentira como essa, ser espalhada por um integrante desta comissão. Poderia ser qualquer parlamentar, mas o que é pior, dentro desta comissão.
Quero comunicar a Vossa Excelência, pedindo que tome providências, como presidente, porque isso aqui não aconteceu. E, em segundo lugar, informo ao senhor e a todos os demais integrantes dessa comissão que vou ingressar com uma representação no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar, pedindo a responsabilização desse deputado. Não vai ser o sargento Pincel que vai vir aqui gritar e achar que pode intimidar alguém distribuindo mentiras na internet. Então, manifesto aqui a minha indignação. Pois não, Excelência. E vou tomar providências contra o sargento Pincel e qualquer outro colega que agir da mesma forma aqui dentro da CPI, presidente. Pois não, Excelência. Só um instantinho, por favor. Só um instante. Senhor presidente. Só um instante. Senhor presidente. Senhores, um instante só. Em resposta ao líder Paulo Pimenta, entendo que a ida ao Conselho de Ética é direito de Vossa Excelência. Essa presidência não pode se manifestar sobre publicações particulares ou em rede pessoal de cada um dos parlamentares. Mas o Conselho de Ética é o caminho correto para discussão dentro do parlamento de uma forma correta. Com a palavra o líder Rogério Marinho. Excelência. Bom, senhor presidente. Senhores, pela ordem. Só um instante. 14, pela publicação que foi exposta aqui de um parlamentar. Não, Excelência, Vossa Excelência não foi nominado. O artigo 14... Apareceu o nome dele sim quando mostrou para a Câmara, presidente. Ele não foi citado diretamente. Não, mas ele mostrou, ele apresentou. Eu cedo a palavra a Vossa Excelência na sequência aqui, não tem problema nenhum. Tá bem. Eu entendo que o povo de Rondônia quer ouvir o senhor. Sim, senhor. Mas eu lhe darei a palavra no momento certo. Por gentileza. Muito obrigado. Líder Rogério Marinho. Senhor presidente, eu tenho uma indagação sobre os trabalhos de forma subsequente. Mas antes, um rápido comentário. É evidente que cada parlamentar tem a responsabilidade sobre o voto que tem. E a população quer isso, transparência. Como cada parlamentar pode fazer o seu juízo de valor a respeito desse voto. Eu particularmente acho que o voto foi dado, blindou, né, um segmento que deveria ser investigado. Eu não faço aqui ações superlativas, não boto o dedo no rosto de quem quer que seja, mas cada um tem a sua forma de se comportar. Então eu não vejo assim o porquê dessa indignação tão grande, quando de fato o que ocorreu aqui foi uma tentativa de se adiar uma investigação que eu considero inclusive importante que seja feita. Mas, como Vossa Excelência colocou, quem se sentiu ofendido, né, e atingido, pode perfeitamente recorrer ao Conselho de Ética. Mas eu faço uma indagação a Vossa Excelência. Né, o período de recepção aqui por essa casa dos documentos que já foram decididos aqui por votação, a quebra dos sigilos e das informações relativas às entidades que estão sendo investigadas, me parece que são 5 dias úteis. Se eu não é o prazo que nós temos oferecido. A minha preocupação, senhor presidente, aí Vossa Excelência, evidentemente, com o relator e comigo e com o líder do governo, né, para ordenarmos o trabalho de forma subsequente, virá aqui o presidente da CONAFE. Exato. Uma entidade importante que certamente tem muito a contribuir. Porém, nós não temos o sigilo quebrado dessa entidade. Vamos ouvi-la. O que eu peço a Vossa Excelência é que os próximos que virão aqui venham, pelo menos as pessoas jurídicas, após a quebra do sigilo, para que nós não tenhamos tempo de nos debruçar sobre esses documentos e fazermos perguntas mais pertinentes. Existem, é evidente, muitos fatos, existe o inquérito policial, mas as perguntas, às vezes, ficam suportadas por ilações, por suposições, e a quebra do sigilo nos daria uma maior segurança para que nós alcançássemos o objetivo que todos nós nos propomos de encontrar aqueles que recepcionaram esse recurso. Líder Rogério Marinho, eu entendo, mas a presidência responde da seguinte maneira: qualquer pessoa, qualquer um das testemunhas convocadas até aqui, poderá ser convocada novamente se as informações dadas aqui não estiverem comprovadas pela quebra do sigilo. E eu tenho certeza que ninguém aqui deixará de aprovar um requerimento para que a gente possa fazer uma cariação entre testemunhas ou mesmo diante dos fatos que estão chegando e que podem revelar. Com a palavra o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, quero inicialmente saudar Vossa Excelência, muito obrigado, não apenas por presidir aqui essa comissão, mas pela firmeza demonstrada também na abertura feita aqui no dia de hoje.
de fato, causa até estranheza o que a Procuradoria-Geral da República está sugerindo. Aqui, nós exercemos o nosso papel de uma forma independente, é claro que coordenado com os demais órgãos, mas coordenado no sentido de buscar justamente elucidar e não fazer esse tipo de concessão àqueles que deveriam estar já, aliás, há muito tempo respondendo pelos crimes que cometeram. Nós aqui estamos dando exemplo para as demais instituições do Brasil, isso precisa ficar claro, do que é combater a criminalidade justamente no roubo aos aposentados. O relator, deputado Alfredo Gaspar, que tem feito esse trabalho exímio aqui, e os demais deputados que estão querendo investigar e apontar aquilo que está acontecendo, realmente têm demonstrado para as outras instituições brasileiras que nós não podemos tergiversar os momentos, principalmente quando se faz um pedido de prisão em flagrante super bem embasado. Então, senhor presidente, quero elogiá-lo pela firmeza, é o que eu tenho ouvido por onde passo. E, em segundo lugar, até aqui em solidariedade ao colega Crisóstomo, eu quero dizer que cada um é responsável pelos seus atos. Aqui, de fato, nós vimos 19 parlamentares, pela primeira vez, votarem contra um requerimento para investigar entidades que, sim, têm suspeitas sobre si em relação ao que aconteceu no roubo dos aposentados. Vamos falar a verdade. Aquela, era a Orleans que chamava, Turismo, e também o ex-assessor Gaspar aqui do Senado, ambos, não o nosso querido Alfredo Gaspar, aliás, que me consta nem parente não é isso? Tá numa relação longínqua. E quanto mais longe, melhor. Pelo menos é o que se dizem, não tem relação nenhuma. Pelo menos que dizem as investigações e os primeiros fatos, senhor presidente, sim, tem problema aí. Então, os 19 parlamentares que votaram contra, todos ligados ao governo, que prestem conta. E eu hoje faço questão, inclusive, de falar mais tarde nas minhas redes quem votou e de que forma mais uma vez. Porque eu acho que a população merece saber quem quer investigar e quem não quer investigar tudo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Logo em seguida, o deputado Rogério Correia e a senhora, deputada. Presidente, muito rapidamente, eu vi o parecer do Ministério Público lá, e embora a gente respeite, há ali possibilidade de divergir. E o que eu sugeri na sessão anterior seria um ajuste de procedimento. Se acontecer novamente, que façamos a lavratura do auto de prisão em flagrante, a própria mesa da comissão. Vossa Excelência tem poderes de investigação, né? A comissão tem poderes de investigação, para que eventual revisão da decisão se dê então pelo Supremo, não por uma manifestação de um procurador que a gente respeita, evidentemente, mas é de primeira instância. Então, não tem cabimento, a meu ver, os atos da comissão serem submetidos à revisão por uma instância que não tem competência para rever atos do Congresso Nacional. É uma ótima sugestão para o coisa. Apesar disso, presidente, apesar dessa manifestação, eu quero aqui registrar também o apoio à condução dos trabalhos que Vossa Excelência tem efetuado, com muita firmeza, e creio que ficou evidente na última sessão que o senhor Antônio Antunes, careca do INSS, que é suspeito de ser um dos principais operadores do pagamento de suborno a funcionários públicos que facilitaram essas fraudes, ele foi amplamente aqui desmascarado, né, diante das suas contradições, da falta de apresentação de documentos. E vamos lembrar que se não fosse o trabalho dessa comissão, e aí tanto Vossa Excelência como igualmente o deputado Alfredo Gaspar, como relator, além do trabalho conjunto, essa investigação que estava praticamente parada ali da Polícia Federal não teria retomado o seu curso. Cabe aqui também, embora tenha sido objeto de críticas algumas decisões do ministro André Mendonça, destacar, louvar, né, que ele teve a firmeza de fazer o que era necessário, porque essas pessoas roubaram aos milhões de aposentados e pensionistas, roubaram bilhões em valores e estavam soltos, rindo, debochando da justiça. E a CPMI provocou essa prisão, o ministro André Mendonça foi firme, decretou essa prisão, e agora essa semana foi mantida a prisão preventiva pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem eventualmente divergência em relação às decisões judiciais, mas precisamos aqui registrar esse fato, né, que a iniciativa da CPMI foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, graças à condução firme de Vossas Excelências e da colaboração. Então, certeza que essa CPMI
vai render os seus frutos ao final dos seus trabalhos. E, aliás, até, presidente, a minha sugestão é que nós insistíssemos, principalmente em relação àqueles que já existem elementos probatórios robustos, que participaram desse roubo. E aqui eu me refiro especialmente em relação ao procurador-geral, o ex-procurador-geral do INSS, o Virgílio, e, do outro lado, o ex-diretor de benefícios do INSS, o André Fidelis, em relação aos quais nós temos um fluxo documental de valores sendo pagos a empresas titularizadas por parentes dele, sem comprovação de serviço, porque o careca do INSS se enrolou todo na semana passada, quando foi indagado por mim e pelo senador Fabiano Contarato e por outros membros aqui dessa comissão em dizer quais eram esses serviços. Então, em relação a eles, nós temos fundamentos robustos de participação nas fraudes, porque, do outro lado, eles que estavam facilitando esses descontos. E ficou aqui transparecendo que esses documentos, em relação a esses serviços, estão sendo fabricados, estão sendo montados a posteriori, e acho que nós teríamos aí, presidente, que insistir em... Já foi deferido um requerimento de prisão preventiva em relação a esses indivíduos, deveríamos insistir junto ao Supremo Tribunal Federal o mesmo tratamento dado ao careca do INSS e ao senhor Maurício Camizotti, a esses dois indivíduos, em relação aos quais tem provas robustas. Obrigado, senador. Ordem, senhor presidente. Só um instantinho, por favor. Só um instante. Senador Moro, o senhor tem a certeza que essa presidência, ela não terá a menor dúvida em decretar a prisão de testemunhas que venham mentir aqui. Isso é parte da nossa atribuição e nós estamos dando todo o direito das pessoas falarem, serem ouvidas, estamos respeitando, ainda que alguns levantem questões de que advogados estão sendo desrespeitados aqui, não tem nada disso, a prova está clara com as imagens. As imagens mostram claramente quem respeita ou não. Então, o senhor tem certeza que essa presidência vai agir com firmeza nos momentos necessários. Com a palavra, o deputado Rogério Correia. Presidente, eu acho que devemos ter cuidado também de respeito aos outros poderes. A Polícia Federal, por exemplo, essa crítica feita agora, eu acho completamente descabida. A Polícia Federal tem feito um trabalho que levou, inclusive, à prisão do próprio careca do INSS e também do Camizotti, que nós ainda não escutamos. Em 2021 teve denúncia, nós vamos ver isso agora na CONAFE, denúncias sérias, e a Polícia Federal arquivou. Ministros na época não fizeram nada, deixaram simplesmente de arquivar. Então, críticas à Polícia Federal agora, não acho que são bem-vindas, acho que tem feito um bom trabalho. A Polícia Federal está investigando e tenho certeza que outras virão. Fizeram, inclusive, e é a questão que eu quero colocar a Vossa Excelência, um trabalho muito bom, inclusive de apreensão de bens de pessoas que são denunciadas e alguns presos, outra Polícia Federal pediu a prisão e não foi feito, que é o caso do advogado Nelson Williams, que nós reforçamos junto ao ministro André Mendonça, mas a Polícia Federal chegou a pedir também a prisão dele. Eu acho que justamente por isso nós aprovamos um requerimento de minha autoria, todos por unanimidade aprovaram. Então acho que a Polícia Federal vem fazendo um bom trabalho diferente do que fez em 2021, onde denúncias foram feitas por empresários e os processos sequer foram abertos na Polícia Federal. Então vamos com calma, né, para fazer crítica aos demais poderes. Esta questão também, eu vou chegar à minha questão, mas é rapidamente para opinar sobre isso também. De investigado e testemunha, isso tem que ser visto também dentro do processo. Nós não podemos, enquanto CPI, determinar quem é investigado e quem é testemunha. Não é assim. Podemos. Não, existe uma regra para saber se é investigado ou testemunha no processo. A CPMI pode definir quem é investigado e quem é testemunha. No meu entendimento, no processo... Não, no vosso entendimento. Mas na legislação nós podemos definir, Excelência. Quem é investigado e quem é testemunha, Excelência. Testemunha diferente do processo criminal. Podemos, diferente do processo, nós somos independentes. Nós somos uma investigação autônoma, Excelência. Nós não podemos, algumas coisas são do próprios poderes que tem. Você não pode o inquérito da Polícia Federal, deputado Rogério Correia, e a pessoa ser investigada sem tirar o raciocínio e, naturalmente, só para dar uma resposta. O inquérito da Polícia Federal vai ser encaminhado à Justiça. Agora, a nossa investigação é completamente independente. Nós podemos definir com muita... Os senhores podem achar que está errado, mas a legislação permite. Presidente, e nós é quem vamos decidir quem é testemunha e quem tem o direito. Quem é Ela não pode ser aqui, no meu entendimento,
as pessoas têm o direito. Então, ela não pode ser tratada como testemunha se ela é investigada. Como investigada, ela tem determinados direitos. Se isso está no processo, nós não podemos simplesmente dizer, olha, Vossa Excelência não é mais investigado. Ao nosso ver, Vossa Excelência é testemunha. Ela tem o direito dela, como investigada, de vir para cá. Então, nós temos que ter cuidado, senão nós vamos ultrapassar o sinal erradamente e vamos, de novo, ter processos que serão anulados. E a CPMI vai caindo, infelizmente, num processo de desmoralização, no meu entendimento. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência... Pois não. Então é essa questão que eu coloco, porque também tem muitas falas que vão contra os outros poderes, mas não respeitam também os andamentos daquilo que vem sendo feito. Pois não, Excelência. Isso, meu entendimento, é absolutamente correto. Tá, ok. Como o parlamento tem agido em alguns casos, uma discussão, por exemplo, dessa da anistia. Estou vendo muita gente querer anistiar quem quis dar golpe de Estado no Brasil. O artigo 5º da Constituição não permite. Está lá claramente. E aí as pessoas, o Supremo não quer permitir anistia? É óbvio que não. Não, Excelência. Como é que o Supremo pode permitir anistia se o artigo 5º diz que é cláusula pétrea? Mas eu queria, para Vossa Excelência... Para encerrar, por favor, deputado. Eu vou entrar no assunto, é rápido. Pois não. Fazer uma solicitação. Vossa Excelência convidou para hoje 2 depoentes. Sim. É a segunda vez que tentamos isso, ou terceira. A última que fizemos, nós saímos daqui de madrugada, sendo que um dos depoentes muito prejudicado. Poucos ficaram até aqui para fazer os questionamentos. O que eu solicito a Vossa Excelência é não fazer mais 2 depoimentos no dia. Eu sei das pressas, é impossível. Primeiro que nós temos que fazer um estudo do significado de cada um. Isso não é fácil. Eu, por exemplo, venho para cá estudando aquilo que já tem da polícia, provas e etc., pesquisando. É difícil fazer isso com 2 pessoas. Eu priorizei hoje este depoente que não vai falar, que é o senhor Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, que era o primeiro. Eu sou o autor do requerimento. Você já decidiu que ele não virá hoje. O caso dele é um caso grave e é sequência daquele processo do Careca do INSS, do Camisote, da Ambec, que nós estávamos tratando. Então, nós vamos interromper esse processo para iniciar com a Conafé, para voltar ao mesmo processo posterior. Então, eu pediria a vocês que determinasse apenas uma por dia. Não deu certo a experiência, é o pedido que eu faço a vocês. Eu agradeço as respostas. Primeiramente, a crítica aos poderes eu tenho feito e vou continuar fazendo pelo mandato que tenho como senador. Com todo o respeito que tenho, mas vou continuar criticando. Segundo ponto, eu caminho com o senador Moro de que o inquérito estava parado e os pedidos de prisão deveriam ter sido feitos há mais tempo, inclusive de bloqueio de bens, o que não foi feito. Só depois que essa CPMI jogou luz sobre essa roubalheira é que as coisas voltaram a andar. É assim que funciona. Os 3 poderes, todos eles. Outro ponto, a investigação da Polícia Federal é totalmente diferente e independente da nossa. Nós temos, por legislação e decisão até do próprio Supremo, a independência na investigação. Isso está muito claro no rol da advocacia do Senado e do próprio Congresso Nacional. Obrigado. A deputada Coronel Fernando com a palavra. Presidente, em relação à questão que eu levantei, Vossa Excelência... Pois não, só um minutinho, por favor, Coronel. A questão é a seguinte, nós corremos o risco de muitas vezes convidar apenas um e essa pessoa não aparecer e nós não temos a oitiva. Eu penso que é muito melhor, e tenho conversado com o relator, nós convidarmos 2 e dispensarmos um deles, uma vez que a gente tem os trabalhos da comissão. Não, presidente, essa é a decisão da presidência. Eu vou reiterar a Vossa Excelência, deputado, que possa, inclusive, consultar os membros, porque realmente não é fácil você ficar fazendo 2 preparações e ter apenas uma escolha. Eu pediria a Vossa Excelência que levasse em consideração isso, porque todos nós preparamos para vir aqui. Pois não, essa é a primeira questão. Será levado em consideração, mas a nossa decisão será sempre convidar 2. O que for mais preponderante, então, nós daremos sequência. Eu paro de ponderar as questões de Vossa Excelência, que o presidente decide como quer, só pediria, quando eu falar, Vossa Excelência não me responder como presidente, porque Vossa Excelência
Eu vou tem responder outra como, compreensão. E eu não posso. Eu não perguntei para o senhor as outras questões, eu coloquei uma opinião. Se toda vez que um deputado colocar opinião, o presidente colocou outra opinião diferente, nós vamos ficar aqui num diálogo entre nós dois. Eu não concordo, por exemplo, da crítica que o senhor faz à Polícia Federal de que ela não estava agindo corretamente. Eu fiz isso não em relação a Vossa Excelência. Só um instantinho, por favor. Mas como Vossa Excelência falou em relação a mim, eu posso também dar a resposta. Pois não. Eu não concordo que a Polícia Federal está agindo apenas por isso. Pois não, a Polícia Federal tem um inquérito, ela está agindo, ela tem testemunho, ela tem um prazo para ela. Eu acho que eu diria que é uma acusação que se faz à Polícia Federal leviana, por não conhecer todo o processo do inquérito. Pois não. Coronel Fernanda, por favor, com a palavra. Muito obrigada, presidente. Pois não. Começando o início da sessão de hoje, eu ficar ouvindo um monte de balela. E eu fico pedindo para que Deus abençoe imensamente o senhor e o nosso querido relator. Deixar claro, presidente, da fala do líder do governo, que divulgar o nome de quem votar contra essa CPMI vai ser constante. Eu, como autora do pedido da CPMI, a senadora Damares, que lutamos para conseguir as assinaturas, e aqui eu deixo claro que o governo lutou todos os dias para que a gente não tivesse o número de assinaturas. Quando ele viu que que eles não conseguiam mais barrar o trabalho dessas duas mulheres fortes e corajosas, e acompanhada desses nobres parlamentares corajosos da direita, do centro, que querem fazer a justiça do povo, tentaram colocar um presidente e um relator que tivesse ali a mando deles. Graças a Deus, Deus deu uma orientação aos nossos líderes, tanto no Senado como na Câmara. Está aqui o senador Rogério Marinho, que foi importantíssimo para que a Vossa Senhoria e o nosso querido relator tivessem aí de forma exemplar, sem estar sendo levado por qualquer um de nós aqui, está agindo com maior seriedade, com responsabilidade. Inclusive, presidente, faço aqui um apelo aos parlamentares que estão aqui nessa casa: parem de atacar o nosso relator. O relator está aqui para representar os parlamentares, fazer as perguntas corretas, é um homem experiente, e constantemente aqueles que estão contra o povo brasileiro, que estão aí sim, cuidando e protegendo e blindando quem roubou os aposentados e pensionistas desde o início, presidente. Não é de agora não, não é dessa sessão não, desde o mês de março desse ano. Não foram capazes de se unir a nós para esclarecer isso para o povo. Inclusive, vem aqui toda hora e fala: olha, o povo já recebeu, o povo já está recebendo, o povo já ganhou, o governo fez isso, mas o governo fez foi nada. O que o governo fez e está fazendo é blindar marginais, covardes, canalhas, que estão roubando e vão continuar roubando o povo brasileiro. Pois não, excelência. Então, presidente, deixar bem claro que denunciar para o Código de Ética, denunciar para Pai Oxalá, para Santo, para quem quiser pode denunciar. Agora, eu vou deixar claro aqui, nós vamos continuar denunciando para o povo brasileiro quem está roubando o povo e enganando o povo. Pois não, é excelência. R$35 e nem Obrigado, R$90. São carros e aviões que estão aí sendo usados à custa e o suor do nosso povo, presidente. Obrigado. Com a palavra, o Coronel Crisóstomo. Senhor presidente, senhores parlamentares, pela ordem, presidente. Não me senti confortável em ter exposição da minha matéria, ter sido apresentada a exposição da minha matéria, e vou dizer o motivo pelo qual. A exposição que eu fiz nas minhas redes sociais, eu não atingi nenhum parlamentar, de forma alguma. Não é essa a minha linha. Mas eu não poderia deixar de apresentar os parlamentares que não quiseram convocar um suspeito que está roubando os nossos velhinhos e velhinhas de Rondônia do Brasil. Eu não poderia deixar de apresentar. E isso não tem nada desagradável, porque o fato aconteceu aqui nesta comissão. Que mal tem isso? Se existe o mal, é na próxima vez votar correto, votar para convocar todos os que são suspeitos. Nada de errado eu fiz.
o meu respeito vai continuar a todos os parlamentares. Não adianta, nosso relator, no final lá de março, o senhor apresentar uma montanha de documentos, e não apresentar todos os dados daqueles que roubaram os nossos velhinhos e velhinhas. É isso que eu procuro fazer. E a minha Rondônia não aceita ninguém votar contrário para mostrar os ladrões que roubaram os nossos velhinhos e as nossas velhinhas. E agradeço até os senhores muito falando de Rondônia. Rondônia, o pessoal é bruto lá. O pessoal é bruto. Eles não aceitam, não. Estão chateados. E aqui, presidente, um dado, eu quero até ratificar a sua fala. Onde nós chegamos, o povo fica parabenizando a CPMI. Em Rondônia, nos aeroportos, em todos os cantos. E eu tenho certeza que não está acontecendo só comigo. Está com o Van Hatten, com todos. Com todos, presidente. E essa sua fala é uma fala que coincide o que os brasileiros estão querendo. Querem realmente ver um trabalho aqui árduo, forte, determinado de cada parlamentar que está aqui. Então, parabéns, a sua fala. Obrigado, é senhor. A nossa fala também. Foi não. Então, só para concluir, foi não. De nada eu fiz contra qualquer parlamentar. O meu respeito a todos que estão aqui, a todos os parlamentares e a todos os cidadãos brasileiros é permanentemente árduo. Pois não. Sou presidente, um cara totalmente... Eu vou... Pois não, pode terminar, excelência. Sou um parlamentar totalmente educado e que respeita o nosso povo e os nossos parlamentares. Obrigado, presidente. Eu vou dar a palavra aqui. Só um minutinho. Já fiz uma lista aqui para a gente encerrar e começar os trabalhos. Deputado Duarte Júnior, senadora Soraya Tronic, deputada Adriana Ventura, o Alencar... Peraí, então vamos anotando aqui, porque nós temos que encerrar, senão a gente não começa o trabalho aqui. Reduz o tempo, presidente. Pois não. Vamos ter 2 minutos para cada um. Já vamos colocar. Então, Dorinaldo. Oi? Aqui, ó. Senador Marcos Rogério. Deixa eu ver quem mais que pediu aqui. Não tem o Alencar Santana. Pronto. Então, olha, os nomes são deputado Duarte, senadora Soraya, deputado Dorinaldo Malafaia, senador Marcos Rogério, deputado Alencar Santana. E encerramos o senador Magno Malta. E encerramos as falas para a gente poder dar início aos debates. Com a palavra o vice-presidente, deputado Duarte Júnior. Meu nome está aí, né? Está aqui. Deputado Duarte Júnior. Presidente, gostaria de inicialmente parabenizar Vossa Excelência pela postura e pela decisão de atender os requerimentos que aqui foram realizados, de ter identificado naquele caso o falso testemunho do depoente Rubens. Nós fizemos todo o processo de forma adequada. Ele mentiu de forma reiterada. Teve a oportunidade, por pelo menos 4 vezes, de afirmar que houve engano, de corrigir a afirmação falsa realizada. Essa CPMI fez todo o procedimento, inclusive com base no parecer da consultoria aqui da Casa, da Advocacia do Senado. É lamentável. Lamentável a PGR, que é quem deveria fiscalizar, fazer com que a lei fosse cumprida, proferir um parecer dessa forma. Parecer esse que aqui cabe destacar. É uma norma, assim pode-se dizer, hierarquicamente inferior a outras normas, uma lei federal, lei estadual, lei municipal. Parecer esse que não é vinculante. Por diversas vezes é que eu faço questão de lembrar. O Supremo Tribunal Federal não seguiu o parecer da PGR. Por exemplo, sobre o tema da prisão de segunda instância, a lei da anistia e também sobre o ensino religioso nas escolas. Esses 3 temas, a PGR deu parecer num sentido e o STF decidiu no sentido contrário. Ou seja, é um parecer da PGR, mas não tem caráter vinculante. Acerta a CPMI quando mostra que aquele que aqui mentir vai ser sancionado com todo o rigor que a lei prevê. Lamentável mensagem que a PGR passa para o público, para a sociedade brasileira. A sensação de impunidade.
verdade, mas demonstra também que a CPMI, sob a sua condução, presidente, está decidindo de forma correta, fazendo com que aqueles que cometeram crimes possam ser punidos. E que CPMI não é brincadeira, e aqui a gente vai se dedicar ao máximo para fazer com que eles possam responder e os aposentados, pensionistas, consumidores possam receber todo o dinheiro de volta atualizado monetariamente. Muito obrigado. Com a palavra, a senadora Soraya Tronic. Presidente, para dizer que eu estou me sentindo desconfortável, porque dentre os 19 parlamentares, eu vejo aqui que há parlamentares de esquerda, de centro e de direita. E todos foram aviltados da mesma forma. E o principal foi o seguinte: grave bem estes rostos. 19 parlamentares votaram para blindar os bandidos do INSS. Primeiro que aqui nós percebemos que a falta de razoabilidade nas narrativas. A defesa do devido processo legal é muito seletiva. Por quê? Nós não votamos para blindar bandidos do INSS. Nós analisamos da mesma forma que Márcio Araújo foi chamado porque foi citado por Eli Cohen. Eu quero tempo igual do tempo do Dr. Sérgio Moro. Quero tempo suficiente como foi dado para os demais. O devido processo legal é visto com seletividade aqui. Além disso, o senhor Márcio Araújo foi feito o pedido de prisão dele simplesmente porque Eli Cohen citou. Quem é Eli Cohen? Para simplesmente citar. O que nós desejamos ouvir aqui são os inúmeros nomes já aprovados que são os donos dos bois. Eu quero ouvir Onyx Lorenzoni, eu quero ouvir Paulo Guedes, eu quero ouvir Wagner Rosário, Bruno Bianco, da mesma forma como fui eu mesma que fiz o convite para o Vinícius da CGU, para Jorge Messias da AGU. Então eu não aceito que nos coloquem numa vala única de defensores de bandidos. Nós apenas queremos pragmatismo nestes trabalhos, para não criarmos cortina de fumaça, lotarmos a agenda e não termos sucesso no que realmente importa aqui. Então falta razoabilidade na observação dos requerimentos, porque não há motivo para chamar todo aquele bando de gente. É só isso que nós queremos, e não queremos ser xingados nas redes sociais, tratados como defensores de bandidos já condenados, que sequer passaram por uma investigação, que sequer foram denunciados. Então, que tratemos os colegas aqui com mais respeito, para que todos sejamos respeitados e consigamos, da mesma forma, proteger e trabalhar em prol dos brasileiros que foram vítimas deste grande escândalo de corrupção. Apenas isso, presidente. Então, é inaceitável, principalmente porque a empresa de turismo já prestou serviço para o STF, valor de 4, 5 milhões de reais. Nada a ver com o escopo da CPMI. Não foi ela que trabalhou para enganar os nossos aposentados e pensionistas. Além de tudo, foi aderida a uma ata do Senar. Não há equivalência, não há liame nenhum em relação ao processo. Igual uma pessoa que paga, um criminoso qualquer, que paga seus funcionários, seu motorista, quer dizer, então, que tudo isso já está maculado? Não está. Eu quero falar o tanto que o doutor Não, Excelência. falou. Não, Excelência. Já tem sido dado o mesmo tempo dos seus colegas. Está sendo bastante seletivo. Não, Excelência. Eu dei para... Eu estou fazendo a conta aqui, olha. Quem está marcando sou eu, Excelência. Presidente, eu estou dando aqui a palavra a todos, Excelência. E de igual para igual. Vossa Excelência não tem mais tempo que os demais. Nem a menos. Eu não tenho a menos, não. Eu estou marcando aqui. O tempo está vencido. Eu estou me sentindo desconfortável. Pois não, Excelência. Ok? Então, que os colegas manerem nas suas tratativas, nos seus cortes das redes sociais, porque estão sendo absolutamente injustos e tentando blindar com um arsenal de
requerimentos, quem realmente precisa ser ouvido aqui. Quero ouvir o Nix Lorenzoni, Paulo Guedes, Wagner Rosário, Bruno Bianco, Vinícius da CGU e Jorge Messias da AGU. Quero ouvir todos eles antes de ouvirmos muita gente que nada, absolutamente nada, tem a ver com o crime do INSS. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra, a deputada Adriana Ventura. Presidente, eu vou até economizar um minuto do seu tempo. Eu queria só agradecer a sua condução e implorar aqui para os colegas que a gente use o nosso devido tempo para fazer falas, discursos políticos, porque a CPMI precisa avançar. E queria sugerir, senhor presidente, que a gente se estipulasse um tempo que fosse, assim, rígido para todo mundo. Porque eu tenho tentado levar as coisas com muita tranquilidade. Eu sei disso, mas assim... E também quero aqui expressar minha solidariedade ao Coronel Crisóstomo, porque, na verdade, ele simplesmente expôs a situação, o sentimento dele. E eu concordo com o que foi falado aqui. Cada um responda pelos seus atos, para o seu público e a sua opinião. E um outro pedido, continue convocando dois, porque eu não quero correr o risco, se o relator Alfredo Gaspar faz esse esforço enorme de preparação com essa competência toda, eu acho que é nossa obrigação, no mínimo, fazer uma preparação adequada. Estou poupando seu tempo. Obrigada, presidente. Inclusive porque segunda-feira eu sei do sacrifício de trazê-los todos aqui, de estarmos todos aqui num dia anterior. Com a palavra, o deputado Dorinaldo Malafaia. Pois não, Excelência. Presidente, primeiro saudá-lo e rogar a Vossa Excelência o equilíbrio nessa condução. Muito obrigado. Na última sessão que nós tivemos aqui, teve um deputado que levantou, gritou, fez o seu lacre na rede social, depois pediu desculpa, assim, de forma vexatória ao próprio advogado e ficou fazendo elogios, ou seja, gracejo na CPI. Por que eu digo isso a Vossa Excelência? Vossa Excelência acabou de relatar que tem a preocupação com a imagem dessa CPI na opinião pública. Depois nós saímos disso e nos deparamos com essa grave acusação feita pelo deputado Crisóstomo, dizendo que nós, parlamentares que votamos com um posicionamento, esse processo terá muitos capítulos. Essa bomba que foi montada, ela estoura em 2023, estoura agora, mas essa bomba, ela está sendo construída desde Temer. Ou seja, ela foi montada de maneira bastante perigosa para explodir agora. Então, acho que tem muitos capítulos. E não é razoável o que o deputado fez, né, que é fazer uma acusação, primeiro julgando uma pessoa que nem foi convocada e denunciando, dizendo que nós protegemos os bandidos, blindamos os bandidos. Ou seja, nós temos que ter uma postura. Eu queria também ratificar aqui a minha posição de, junto com o deputado Pimenta, da gente acionar assim a comissão de ética. Porque senão isso aqui vai ter um descontrole completo e ter uma desmoralização da própria CPI. Então, acho que é razoável nós chegarmos a esse ponto e dizer aqui para a deputada também que nos antecedeu, de que, por exemplo, os pontos... A senhora não, a outra. Eu não vou citar não para não gerar direito de fala. A outra deputada. Que os pontos de atenção aqui que nós temos, que é uma série histórica de 2019. Essa linha do tempo tem que estar clara para a gente. A série histórica de 2019, 2023, 2019. Só aqui na Conafer, 350 mil de desvio. 2023, 202 milhões. Uma variação de 2019 a 2023 de 500%. 570% dessa variação de crescimento de desvio desses recursos. Então, portanto, nós temos aqui um negócio bastante grave, tá? Para avaliar e muito tempo para discutir. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse equilibrar isso aí para a gente não perder toda a moral nesse processo da CPI. Pois não. Obrigado, deputado Dorinaldo Malafaia. Com a palavra, o senador Marcos, eu vou pedir para o senhor Carlos Roberto já ser trazido à sala, para a gente já ir caminhando para a fala. Oitiva do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Os requerimentos 108, senador Isalci, 412, senador Eduardo Girão, 535, deputado Rogério Correia, 605, deputado Zé Trovão, 630, deputado Rogério Correia, 653, Duarte Júnior,
867, senador Fabiano Contarato. 901, senador Fabiano Contarato. 1163, deputado Orlando Silva. 1267, senador Randolfo Rodrigues. 1328, deputado Paulo Pimenta. 1383, deputado Alencar Santana. 1458, deputado Sidney Leite. 1506, senador Alessandro Vieira. E 1772, deputado Evair de Mello. Solicito à secretaria para que tomem assento. Boa tarde. Excelência. Vamos dar sequência aqui, só um minutinho. Mas eu fui citado por um parlamentar. Excelência, podemos terminar a fala dos demais colegas? De acertar com o senhor o seguinte, é uma questão de ordem. Não, questão de ordem tem um Mas parágrafo. ele citou meu nome, Excelência. Não, então é o artigo 14 que Vossa Excelência... Artigo 14, exatamente. Então, vamos terminar, eu passo a palavra, Sim, senhor. Excelência, pelo artigo 14. Então tá bem. Posso usar mais à frente sem querer atrapalhar o senhor? Não, o senhor não atrapalha nada. Mais à frente, por favor, eu vou solicitar a questão de ordem. Vossa Excelência não atrapalha nada. Aqui no Parlamento, nós todos temos o direito de falar. A questão é o tempo e o momento certo. Então, na sequência aqui, na listagem, para encerrarmos, temos o Marcos Rogério, deputado Alencar Santana e o senador Magno Malta. Senador Marcos Rogério. O Bittar, desculpe, senador Bittar. Senhor presidente, senhores parlamentares. Sim. Eu primeiro queria cumprimentar Vossa Excelência, senhor. Posso pedir a Excelência por 3 minutos para nós? 3 minutos, por favor. Muito obrigado, viu? Agradeço Vossa Excelência. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência primeiro pela firmeza e pela defesa das prerrogativas dessa CPMI. E o faço porque na semana passada eu não pude estar aqui, porque estava internado, mas acompanhei, mesmo do hospital, os trabalhos desta CPMI. E eu ouvi Vossa Excelência aqui falando sobre a decisão judicial comunicada pela Polícia Legislativa em relação ao papel da comissão no tocante à prisão em flagrante no âmbito da CPMI. E eu, até para ratificar o papel dessa CPMI, eu queria consignar, senhor presidente, na linha do que fez Vossa Excelência, mas é preciso deixar isso muito bem claro, independente de inovação regimental, independente de mudança na lei, que a autoridade para determinar prisão em flagrante é da comissão. CPI está para o inquérito como está o delegado, e não o contrário. Não é o policial que determina se mantém em prisão ou não. A autoridade, nesse caso, ela é da CPMI. Preenchidos os requisitos para o relaxamento da prisão, em caso de pagamento de fiança, a autoridade policial terá a sua prerrogativa como manda a regra do jogo. Agora, a decisão, repito, é da CPMI. E aí, o que a gente observa aqui é uma decisão judicial que vai além daquilo que é o papel do judiciário, porque o judiciário pode, o juiz ou o ministro, ele pode relaxar a prisão quando tiver os fundamentos para isso. Agora, dizer como deve funcionar a CPMI, convenhamos, extrapola no seu papel o magistrado, está indo além, está avocando para si um papel que não é dele. A CPMI não é subordinada nem a juiz e nem a ministro. Ela tem o seu mandamento legal. Então, eu queria consignar isso, porque senão fica parecendo, e eu estava assistindo, por isso estou sublinhando novamente, fica parecendo o seguinte, não, se nós não aprovarmos a inovação que queremos aprovar agora, nós temos que obedecer o que um juiz federal determinou. Não, senhor. O juiz federal, se quiser, preenchidos os requisitos, relaxar a prisão, está tudo certo. Se tiver a possibilidade de arbitrar fiança, está tudo certo. Agora, a autoridade para determinar prisão é da CPI, ou da CPMI nesse caso, e não da Polícia Legislativa, por quem tenho o maior respeito. E por fim, senhor presidente, finalizo nos 26 segundos que tenho, foi reclamado aqui o fato de alguém divulgar quem votou A ou votou B. Ora, é da regra da atuação parlamentar a transparência. Eu fiz parte de uma CPMI recentemente, a da pandemia. É só olhar no retrovisor. Aliás, o secretário que está aqui, muito competente da comissão, lá estava. E sabe como se posicionou o PT naquela comissão. Agora quer mudar a regra do jogo. Aí não dá. Obrigado, deputado senador Marcos Rogério. Com a palavra o deputado Alencar Santana. Presidente, primeiro... Pois não, só para... Não sei se o tempo... 3 minutos. 3 minutos. Primeiro quero pedir, presidente, o senhor como coordenador desse trabalho, que faça o máximo para garantir a seriedade, a preservação da imagem e que ao final tenhamos um trabalho eficiente, muito responsável. Sim. E não responsável entre nós.
mas em especial com aquelas pessoas que foram lesadas, os Exatamente, aposentados e Excelência. pensionistas que foram roubados. Eventualmente, mostrar mando, autoridade, uma ordem, ou uma vontade de prestar um serviço momentâneo não significa que nós tenhamos um resultado final adequado. Eu acho que nós temos que ter uma investigação, tem um curso. Nós aprovamos um plano de trabalho sugerido pelo relator, acordado, para se buscar a cronologia dos fatos, desde o início, como disse a senadora Soraya. Ministros, presidentes, DIRBEM, diretores e entidades. E justamente todos, para não dizer que está se investigando A e não B. Eu acho que isso é importante a gente preservar, sob risco de a gente comprometer os trabalhos, ficarmos aqui no Fla-Flu e eventualmente não chegarmos a um denominador positivo. E se a gente conseguir, ao longo desse processo de investigação, termos algo novo, além daquilo que a polícia, porventura, tenha, se a gente conseguir algo novo, nós vamos ter um resultado ainda melhor. E acho que nós temos condições, se a gente de fato agir com muita seriedade, responsabilidade nesse processo. Eu, presidente, primeiro pode colocar foto minha, o que quiser, se eu achar inadequado, ofensivo, vou representar como faria nesse caso. Posso ter uma visão sobre a investigação e vou defender esse ponto de vista. Não vou achar aqui que nós temos que ser abusivos, porque isso vai nos atrapalhar no resultado final. Agora, presidente, eu também não concordo com algumas pessoas que dizem fulano assinou, Beltrano não assinou o requerimento. Todos nós que aqui estamos temos agora o desejo de investigar, apurar e chegar nos verdadeiros responsáveis e beneficiados desse crime. Essas pessoas têm que ser punidas. Elas têm que ser punidas. Nós entendemos que tem uma investigação em curso. Sim. E que não devemos atrapalhá-la. E que devemos agir de acordo com a legalidade aqui. Nós já tivemos, na história recente do país, juízes poderosos que se colocavam acima da lei e deu no que deu. O processo foi, justamente na sequência, desabou completamente. Não é só porque Vossa Excelência, presidente, porventura, não assinou o requerimento que não pode ser o presidente e conduzir muito bem esse trabalho. Eu não vou aceitar essa acusação, porque senão Vossa Excelência não poderia ser presidente. E foi eleito por um conjunto de deputados que dizem que assinaram e, como tal, são melhores que os outros. Nós não podemos aceitar isso, porque não são melhores. E, às vezes, demonstram comportamento infantil, inadequado e não dentro da legalidade. Obrigado, deputado. Eu concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência e quero dizer o seguinte, que o maior ganho dessa CPMI será reafirmar a confiança da população no parlamento. As pesquisas mostram que a população hoje nos olha com desconfiança. E o nosso trabalho aqui pode melhorar essa imagem. Essa é a principal, vamos dizer assim, meta que nós temos aqui. Dar respostas e mostrar que o parlamento pode sim atender o que a população quer. Obrigado, deputado Alencar. O senador Magno Malta com a palavra. Senhor presidente, eu acho que a melhor parte, a mais interessante dessa CPMI é o fato do ganho dessa chapa que está hoje na mesa vencedora ter ganho, porque, ao contrário disso, se a CPMI hoje tivesse sido comandada pelos parlamentares que já estavam escolhidos, ungidos pelos seus líderes políticos e que foram surpreendidos num processo democrático, numa eleição aqui, onde Vossa Excelência e o nosso relator foram vencedores, esse é o grande ganho. Vossa Excelência destemidamente está comandando esse processo. CPI e CPMI, quero relembrar, é um instituto que tem poder de justiça. E os ministros do Supremo Tribunal Federal sabem disso. Eles sabem que o máximo deles é dar um habeas corpus para o indivíduo quando ele não quer falar, ele vai se calar. E até não tem necessidade desse cara ir lá buscar no Supremo um habeas corpus para ficar quieto, porque isso já está na Constituição. E o presidente de CPI tem que entender, está na Constituição, não quer falar, então não fala. Mas importante é Vossa Excelência
e o nosso relator está conduzindo de forma destemida. Eu penso nesse assalto, nessa canalice aos aposentados, canalhas, 1000 vezes canalhas, criminosos, 1000 vezes criminosos, que arquitetaram tudo isso, participam de tudo isso há anos, assaltando pessoas indoutas, pessoas simples, os mais simples desse país e até alguns que não são, mas entregaram o seu suor, os seus melhores dias, gastaram as suas energias fazendo uma poupança para o futuro e foram assaltados por essa corja. Eu me lembro do assalto do trem pagador, que virou filme, todo mundo no mundo sabe disso, um assalto brutal, mas esse do INSS é pior de todos eles. Quando Vossa Excelência abre a boca e que o Supremo Tribunal entenda e os tribunais entendam que o poder de Vossa Excelência, nesse momento, é o mesmo poder deles, está no mesmo nível, eles não podem impedir um convocado de vir a essa comissão. Agora, eu quero aqui falar a respeito das pessoas que abriram a sua boca e falaram se tem voto, se não tem voto. Dizia Marco Rogério, e está correto, que nós, parlamentares, nós estamos expostos e o nosso dever, de fato, é a transparência. Se Vossa Excelência não estivesse aí, o nosso relator, tivesse, de fato, efetivado aquela chapa, não teria ninguém depondo nessa CPI, porque eles iriam blindar todos esses canalhas, 1000 vezes canalhas, criminosos, sem alma, sem empatia, que estão sendo trazidos aqui. E ao cabo de tudo isso, encerro, senhor presidente, o povo brasileiro certamente ganhará. E a coragem, a disposição de gastar seu tempo e energia desses parlamentares que aqui estão e ficam aqui até a madrugada, para poder ouvir e inquirir quem roubou o país, quem roubou o aposentado, quem roubou o menos favorecido, certamente é isso que o Brasil espera de todos nós e que a Suprema Corte desse país respeite, porque não tem feito isso. Quando aquele juiz que citaram, o juiz que ultrapassou, estava acima da justiça e cometeu atrocidade e tudo isso caiu por terra, não foi isso não. Aquele juiz cumpriu a lei. Sabe por que caiu por terra? Porque não tem lei no país. Eles sepultaram por indignidade para poder blindar os seus comparsas, o Supremo Tribunal Federal. Me refiro à Lava Jato, que foi destruída por quem protege bandido. Na verdade, aquele juiz estava cumprindo a lei. Destruíram tudo, é porque não tem lei. Tem uma ditadura no Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Denis. Por último, o senador Márcio Bittar. Senhor presidente, eu assisti um vídeo de Vossa Excelência, me calou fundo na alma. Vossa Excelência dizia da dificuldade de combater a corrupção no Brasil. O sistema é bruto. Agora há pouco, pessoas que não assinaram a proposta da CPMI na Câmara Federal, que não assinaram a proposta aqui, que trabalharam fazendo pré-julgamentos, hipocritamente dizem que querem chegar aos culpados. Eu quero ver se nós chegarmos aos culpados e pegar entidades como a Conafé, como a Contag, que explora e que roubaram, e tudo leva a crer, pessoas vulneráveis. Eu quero ver se essas pessoas que dizem que querem chegar aos culpados, se elas votarão a favor do relatório do deputado Alfredo. Eu estarei vivo para presenciar. Quero também contribuir com a fala do Magno Malta. E aí eu posso citar o nome que ele não vai pedir o artigo 114, que é o Sérgio Moro, que está aqui do meu lado. Ninguém duvida no Brasil da roubalheira da Lava Jato. Ninguém duvida. Até porque foram 3 instâncias, 10 juízes, sem nenhuma conexão um com o outro, que um atrás do outro julgaram e aumentaram pena. Mas, senhor presidente, aquela sua entrevista diz o seguinte: o sistema se retroalimenta. A turma do mensalão está solta. A turma do petrolão está solta. E eu disse da outra vez... E agora aposentão. E disse daquela vez, e vou repetir, concordo, que é a corrupção mais cruel, porque pega vulneráveis, indígenas da Amazônia brasileira, por exemplo. Mas para dizer sobre o melindre de algumas pessoas que blindam
votam contra pessoas importantes e depois querem dizer que foram atacadas em redes sociais. Isso é uma bobagem. Eu enfrentei uma oligarquia no Acre durante 20 anos. O que falaram de mim, nunca dei bola para isso. Mas só para mostrar a hipocrisia. Não vou citar o nome, senhor presidente, para não invocarem artigo. Mas olha só. Olha aqui uma postagem de um parlamentar da esquerda, cada vez mais famoso. O rapaz desmoraliza evangélicos. Está falando do Nicolas Ferreira. Ele quer se blindar para proliferar fake news e poder cometer crimes. Está dizendo isso. O Nicolas Ferreira quer cometer crimes. A máscara vai caindo e aparece primo preso por tráfico de drogas, votação na PEC da blindagem, apoio e vínculo com a máfia da mineração na Serra do Coco. Está afirmando isso aqui. Isso aqui é um parlamentar da esquerda. Mas, Nicolas espalhou fake news. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui, matéria, tá? Nicolas espalhou fake news sobre Pix e favoreceu fintechs usadas para lavagem de dinheiro. Pior, ajudou fraude no INSS. Isso aqui é pré-julgamento. Pois não, excelência. E por último, senhor presidente, o chefe deles todos, o líder supremo, que eles tomam benção todo dia. Lula, a Itatiaia, vídeo do Pix de Nicolas era para defender crime organizado. O crime é quem faz é ele. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Bittar. Antes de iniciarmos a oitiva, gostaria de fazer alguns esclarecimentos ao plenário e ao senhor Carlos Roberto. Informo que essa comissão não foi cientificada acerca de concessão de ordem de habeas corpus ao depoente, de modo que ele se apresenta sem qualquer ressalva, inclusive solicitou que, para o depoimento, é bom deixar os parlamentares cientes disso, por meio do advogado, ele solicitou a vinda até essa CPMI. De todo modo, informo que, já informado no ofício de convocação, Vossa Senhoria tem o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado, deixar de responder às perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação. Além disso, a legislação assegura que, durante todo o seu depoimento, Vossa Senhoria seja tratado com humanidade e respeito por parte dos parlamentares. Esta presidência, por sua vez, será rigorosamente diligente no cumprimento desse dever. Quero dar boas-vindas ao advogado. Excelência. Obrigado pela presença, senhor Ismael. O senhor poderá, a qualquer momento, interromper nossa sessão, solicitar prazo para conversar com o seu cliente. Ele poderá solicitar também interrupção por meio... Nos momentos em que algum parlamentar, porventura, venha a ser descortês ou alguma afirmação, vocês podem acionar essa presidência que nós faremos constar aqui e darmos conta do respeito ao que está sendo colocado. Perfeito? Então, isso. O senhor pode apertar? Isso, ok. Senhor presidente, boa tarde. Na pessoa de Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os integrantes desse parlamento. Apenas como questão de ordem, sucintamente deixar consignado, a defesa teve alguma surpresa na convocação. Obviamente, nós solicitamos a convocação. O que está sob apuração são questões da mais alta gravidade e é preciso se buscar a verdade e separar o joio do trigo. Por essa razão, nos antecipamos e nos colocamos à disposição do Parlamento. Também não impetramos ordem de habeas corpus em razão de conhecer o posicionamento hoje dessa CPI com relação àquelas garantias gerais, como Vossa Excelência acabou de advertir, que estariam cobertas por uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal, e achamos por bem deixar que o Parlamento tivesse a sua liberdade dentro da independência que caracteriza a forma sui generis de investigação que constitui uma comissão parlamentar de inquérito. Mas, tão somente, a nossa surpresa foi com relação à questão de ter sido convocado como testemunha, uma vez que, não quero aqui repetir o debate que já houve antes da nossa entrada, eu acompanhei na sala ao lado, mas uma vez que o depoente ele é efetivamente investigado nas questões de fato, tanto no Supremo Tribunal Federal, nas cautelares, inquérito e procedimentos oriundos decorrentes da PET 14068, como nessa própria CPI, uma vez que houve
pedido ou já deferido, quebra de sigilo bancário, etc, etc, etc. Mas é só uma questão de deixar consignado. Pois não, senhor. Porque eu entendo a posição de Vossa Excelência do Parlamento, de que há uma autonomia do Parlamento para caracterizar, pelo menos preliminarmente, quem seria, quem sentaria. Pois não. O único efeito seria efetivamente o direito ao silêncio, Vossa Excelência já garantiu. Pois não. Pontualmente com relação a questões que a defesa interprete em que haja autoincriminação, como também com relação à questão da assistência técnica, né? Lembrando que a assistência técnica quem manda é o advogado. Pois não, então, podemos, o advogado tem o poder de determinar que ele cale mesmo quando ele queira falar. Pois não, só por gentileza... Por causa dessas observações, agradeço a Vossa Excelência a palavra e vamos dar continuidade aos trabalhos da Casa. Pois não, só peço a Vossa Excelência que não induza as respostas, por gentileza. De forma alguma. Não? Passo agora a leitura do termo de compromisso do depoente. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Sim, senhor presidente. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Passo a palavra ao senhor Carlos Roberto para a exposição por 15 minutos. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas, parlamentares e autoridades aqui presentes nessa CPMI. Com muito orgulho e comungando do mesmo sentimento das senhoras e senhores que a CONAFE e esse presidente também têm avesso a qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de existência ou não existência para subtração de valores ou representatividade. O nosso país é um país de extremos. Seria mais do que injusto, seria sagaz criar entidades que não funcionam, criar entidades que não existiram, criar serviços que não podem ser acessados, criar realidades de factoide ou de fachada. A CONAFE existe desde 2004 para um único intuito de dar voz ao setor do agrofamiliar brasileiro. Setor esse que sempre esteve tutelado por entidades ou dogmas políticos e partidários ideológicos. Esse setor que emprega hoje 77% da mão de obra rural, que alimenta esse país, que traz 86 bilhões de dólares para dentro, que é 10,1% do PIB, que figura como protagonismo na produção de arroz, feijão, leite, suinocultura, responsável por mais de 90% da economia dos municípios acima de 20 mil habitantes. Essa é a CONAFE, que detém do seu público apenas do seu público inativo associado, quer dizer, aposentado associado, somente 11% da sua carteira de associado. Essa CONAFE que vos falo tem 8 milhões na sua carteira de associados. Mas para tal, e antes da continuidade da minha fala, eu gostaria de pedir ao senhor presidente dessa comissão, com vênia do senhor relator, a apresentação de um vídeo a partir de 5 minutos e depois que fosse devolvido para mim a palavra, para que fosse continuidade a minha fala. Perfeitamente. Uma história de luta no campo. Por favor, desde o início, por gentileza. Luta no campo, desde o trabalho dos seus fundadores pela aprovação da Lei 11.326 em 2006, que transformou a agricultura familiar em segmento econômico, e depois, com a sua fundação em 2011, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais transformou-se na marca agrofamiliar brasileira. A CONAFE, nestes quase 15 anos, levou projetos e ações para todo o país, liderando parte expressiva dos mais de 8 milhões de agricultores familiares do Brasil. A CONAFE é pioneira do novo associativismo, ao levar soluções e não dilemas, ao entregar trabalho e não a inércia, ao pensar em inovação e não em conservadorismo, ao estimular a produção e não esperar pela política pública. Ao contrário, a CONAFE leva a política pública aonde muitas vezes o Estado não consegue chegar.
Em um recorte do tempo recente, em que o mundo enfrenta obstáculos a uma economia sustentável, a Conafer se antecipou ao levar benefícios, serviços e programas inéditos para as 5 regiões brasileiras, mudando a vida de agricultores familiares e empreendedores rurais, pecuaristas, pescadores, lavouristas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, artesãos, assentados e acampados de todo o Brasil. São inúmeros os programas criados e desenvolvidos nesses anos de dedicação ao agrofamiliar, com estímulo à produção, crédito, extensão rural, capacitação, assistência à saúde, como o Mais Vida Brasil, fomento à educação, à cultura e ao esporte, como a realização do primeiro encontro de professores indígenas do país, o MEL, Mais Educação Livre, e a realização do primeiro Campeonato Nacional de Futebol Indígena, um sucesso que foi notícia até no exterior. Associativismo precisa de assessoria jurídica no apoio aos agricultores aposentados e nasceu o Mais Previdência Brasil. As parcerias com o governo brasileiro são importantes. Com o Ministério das Comunicações foi possível a capacitação e entrega de computadores em comunidades tradicionais. Prova da competência técnica da entidade foi a escolha do presidente Carlos Lopes para assumir o comitê gestor do Mato Piba, do Ministério da Agricultura e Pecuária, assim como a participação ativa na formação da Frente Parlamentar em defesa do empreendedorismo rural. A parceria com o INCRA para levar mais benefícios ao setor e dezenas de outras iniciativas que dão orgulho à Conafer. Desde a pandemia, em 2020, quando o país enfrentou o dilema entre o isolamento social e o apoio a quem não podia parar de trabalhar, sob o risco de levar o país a uma insegurança alimentar, a Conafer se reinventou e investiu 75 milhões de reais para atender 144.100 famílias em 347 municípios. Em 2021, foram aplicados 153 milhões de reais para atender 192.312 famílias em 586 municípios. A Covid mudava a vida do país, mas a Confederação seguia investindo no campo. Entre 2022 e 2023, ela destinou 750 milhões de reais para atender mais de 1 milhão de famílias em 3.567 municípios. Em 2024, foram 885 milhões de reais para atender 1 milhão de famílias em 3.500 cidades. Em 2025, a paralisação de muitos trabalhos e projetos da Conafer interromperam esse ciclo virtuoso de crescimento das suas ações. Um dos programas que sofre o impacto é o Mais Ações Brasil, que se transformou em rede de apoio para milhares de famílias brasileiras nas 27 capitais do país. Na geração de valor no campo, o maior programa de melhoramento genético do país, o programa Mais Pecuária Brasil, é uma revolução genética que chegou na África e precisa seguir com seus objetivos. Com início em 2021, o Mais Pecuária Brasil já realizou 200 lançamentos online, com protocolos avançados em 1.131 cidades, com 405.312 bezerros nascidos e 816.326 inseminações realizadas, com taxa de prenhez de 49,6%, maior que a média nacional. São 19.601 famílias atendidas, um impacto no setor agropecuário e sua cadeia produtiva que gera bilhões de reais. Não existe nenhum programa similar no Brasil e que se aproxime do sucesso do Mais Pecuária Brasil. A Conafer herdou um dualismo econômico histórico no país, onde os camponeses enfrentam as dificuldades de lavrar e regularizar a sua terra, enquanto levam à mesa dos brasileiros mais de 80% do alimento consumido todos os dias. E isso não é pouco. A nossa confederação sempre entendeu esta perspectiva como uma missão e que podemos provar com os resultados de um trabalho permanente, inovador e original. Como entidade multidiversa, a Conafer segue os princípios da autonomia política, preservação do meio ambiente, direito à regularização fundiária, promoção da agricultura de baixo carbono, estímulo às energias renováveis, luta pela segurança alimentar, cumprimento da Agenda 2030 da ONU, crescimento socioeconômico dos produtores rurais, defesa da inclusão social, assistência médica aos agrofamiliares e defesa dos povos originários e tradicionais. A Conafer segue adiante em sua missão de ser a marca agrofamiliar brasileira, de fato e de direito, para melhorar a vida de milhares de brasileiros e brasileiras que desenvolvem e alimentam a nossa nação.
Obrigado, presidente. Presidente, eu estou com um material que a Confederação proveu, que chama esse relatório. Gostaria de saber se podemos distribuir às lideranças, aos partidos, para que possa acompanhar a narrativa de apresentação. Perfeitamente. Bom. Vai ser colocado nos computadores. Não, Trouxe vai ser. impresso? Não, trouxe em arquivo e também trouxe impresso. Fica a critério de vocês. Está nos computadores já, mas nós vamos mandar imprimir e entregar os impresso já, eu trouxe alguns. Os que estão impressos a gente vai... Tá bom. Em primeiro lugar, vale ressaltar que, como filho de camponês e de coronel do Exército, sempre tive pautado a minha vida em seriedade, transparência e compromisso com aquilo que me propus. Como cidadão brasileiro, camponês, indígena, filho de militar e filho de mãe natural indígena, tive como caminho ou como opções de vida ser sério, ser ladrão, ser enganador ou ser um contribuidor do país que faço parte. Como no setor agrário, tanto como no setor indígena, procurei contribuir nessa caminhada dessa história com transparência, com eficácia e com resultados. O que vamos apresentar nesse mostruário da Conafé é aquilo que temos como história, trabalho, transformações, realizações. Coisas que o Estado brasileiro não consegue atingir, pois precisa realmente da corroboração de entidades como braços gestores ou braços parceiros. Ninguém faz nada sozinho, e nem nós, agricultores familiares, precisamos de uma referência única. A Conafé se pauta realmente em resultados. O nosso programa ambiental tem soluções tecnológicas. Os nossos programas de melhoramento genética têm como objetivos que os bezerros nasçam, correto? Os nossos aposentados pugnativos, ofertamos eles condições para que tenham conforto na sua terceira idade. Lembrando que a Conafé, ela tem em seu estatuto a obrigação de atender aos inativos. Não quer dizer que a Conafé seja uma entidade de aposentados, como difere das outras. A Conafé tem sido, no Brasil, contribuinte do seu desenvolvimento e progresso, erradicação da fome e da falta de trabalho nos setores primários. Temos contribuído para que os assentamentos não se tornem fábricas do crime. Temos contribuído para que os territórios indígenas não se tornem um alastro de miserê. Temos contribuído para a diminuição do conflito do campo, para que não seja um setor econômico colocado como ideológico. O Brasil realmente é dos brasileiros. E aqui fala uma liderança, uma autoridade do setor, que pautou a sua vida em contribuir com soluções. Fizemos tanto desenvolvimento como social. Fizemos empoderamento, fizemos soluções, fizemos trabalho com esse parlamento, fizemos trabalho com deputados, com prefeitos e com senadores aqui. Eu gostaria de pedir que durante a minha fala nesse relatório, existem os 27 estados e mais de 2.000 municípios relatados que foram atendidos. E caso os senhores tenham interesse de provar que essa confederação é de fachada ou verdadeira, que os senhores liguem nesses municípios que são do estado da base dos senhores para afirmar se essa confederação existiu ou não atuando nesses municípios. E se atuando, a gente fez a diferença nos trabalhos que lá realizamos. Eu acho que o melhor testemunho hoje não é esse que está aqui por detrás desse balcão, nobre deputado Cristóvão. Eu acho que o melhor depoimento sobre uma entidade de classe ou de setor é o agricultor que está lá nesses municípios que estão relatados aí. A gente poderia oportunizar ao Brasil saber se a Conafé existiu ou não, nobre senador Moro. Ligando para os municípios aí e perguntando aos prefeitos se essa entidade trabalhou por quantos anos nesses municípios e qual a diferença na riqueza do Brasil a gente fez. Não seria eu um insano em requerer aos senhores, essa tal desafio, se não tivesse eu seguro das contribuições econômicas, sociais e políticas que fizemos nesse país. A Conafé é um braço da República, a Agronafé é um braço dos senhores. A Conafé vem aqui, de pronto, dizer que estamos aqui para contribuir, seja com qualquer for o caminho dessa CPMI. Podemos dizer também
que, apesar dessa invocação para que os senhores comuniquem, façam essa interposição aos municípios que fazem base da base parlamentar dos senhores, a gente poderia caminhar para um caminho de contribuição para com esses aposentados e para esses produtores, para saber se realmente nós existimos. Porque assusta a Conafé a agressividade do dia 23 de abril, onde que sofremos um lockdown jurídico e financeiro, bloqueando 100% das nossas atividades, seja elas institucionais ou financeiras, colocando mais de 1.200 funcionários sem serviço, 2.950 municípios sem atendimento, deixando a esperança esperando, os resultados sem ações, os sonhos sem objetivos. Eu coloquei a petição, pedi ao nobre parlamentar, ao nobre advogado André Espanhol para que peticionasse pedindo a oitiva, porque nós não suportamos mais os e-mails, centenas e milhares de e-mails inquiridos a nós pedindo quando vamos voltar a trabalhar. Eu chamo os senhores à atenção. Se caso após essa oitiva os senhores entendem que nós preste, que nós sirva, ou que nós trabalhe, que os senhores aprovem um requerimento oficial ao judiciário ou quem quer que seja, para que as atividades dessa entidade voltem a trabalhar. Porque essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a Conafé não faz parte desse cenário. Porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. Quem pague mais de 80 milhões de impostos federais seja de fachada. Quem reproduziu mais de 420 mil bezerros seja de fachada. Não, Cristóvão. Eu peço aos senhores e agradeço também a todas as entidades que enviaram carta a essa CPMI, apoiando a funcionalidade dela e dizendo sobre os serviços da Confederação. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Com a palavra, o relator Alfredo Gaspar. Senhor presidente, primeiro gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. O Brasil está lhe aplaudindo de pé, nesse país tão desacreditado das instituições e dos poderes constituídos. Segundo, queria transmitir o meu abraço para todos os parlamentares, assessores, jornalistas e presentes. Queria também saudar a postura do doutor André. Doutor André chegou aqui com a postura de um advogado que busca o esclarecimento dos fatos, o que muito contribui para provar tudo aquilo que se deseja em relação ao seu cliente. Depois saudar o senhor Carlos Roberto. Senhor Carlos Roberto, vou ficar em pé, as pessoas reclamam porque daqui eu não tenho como olhar para o depoente. E eu olhando justamente para o senhor. O senhor falou que a Conafé presta um grande serviço na agricultura familiar, mas nós estamos aqui para saber que serviço a Conafé presta aos aposentados e pensionistas. Essa é a temática da nossa reunião. A Conafé tem termo de cooperação técnica com o INSS desde quando? Desde 2017. O senhor disse que a Conafé existe desde 2004. Não, a Conafé, institucionalmente, com personalidade jurídica, foi fundada em 2011. Porém, o movimento que se inicia para a criação da Conafé, para isso, começou em 2004. Queria esclarecer essa dúvida, porque o senhor tinha dito que a Conafé existia desde 2004. O senhor ocupa a presidência da Conafé desde a sua origem em 2011? Sim, senhor. O senhor pediu o primeiro termo de cooperação técnica da Conafé com o INSS em que data? 2011, 2012, com o ministro Garibaldi Alves. O que é que aconteceu para esse intervalo de 5 anos entre o seu pedido e o deferimento dessa cooperação? Quais foram os entraves? Conforme a resposta do órgão, em análise. Em análise. Quando surgiu a Conafé, ela tinha quantos associados relacionados ao INSS?
Bom, nobre relator, vale salientar que quando a gente... Senhor Carlos, olha, eu peço desculpa na interrupção, mas o senhor está vendo cada um desses parlamentares aqui também irão fazer indagações. Queria que o senhor fosse o mais objetivo possível. Quando a CONAFE conseguiu o termo de cooperação técnica em 2017, ela tinha quantos associados e arrecadava quanto? Nobre relator, a CONAFE, quando inicia a assinatura com o INSS, ela não tinha colocado nenhum associado inativo em desconto. Porém, a mesma já deteria carteiras de associados, sendo ativos e inativos. Olha a pergunta, o senhor está dizendo que em 2017, na hora da feitura desse termo de cooperação técnico, o senhor não tinha nenhum associado. O senhor pode dizer, quando interrompeu as atividades relativas ao INSS, agora em 2025, havia quantos associados? Venha, meu relator, quando estávamos assinando, nós tínhamos associados inativos, não inscritos em desconto. A pergunta é exatamente essa. Mas é porque a pergunta... é exatamente essa que o senhor respondeu. Associados inscritos em descontos. Quantos tinham? Em desconto nenhum. É simples. Porém, como associados, milhares. É simples. Só que não em desconto. A pergunta é em descontos. Em 2025, em descontos, quantos associados tinham na CONAFE? Detemos hoje ainda, porque se encontra lá, 620 mil associados. Quanto? 620 mil associados inativos. Quanto a CONAFE apurou nos últimos 5 anos em desconto associativo relacionado a aposentado e pensionista? O que recebi de informação é que em torno de 500 a 600 milhões de reais, dividido em 60 meses. Olha, eu vou lhe corrigir, a CGU colocou mais de 800 milhões de reais de desconto associativo. Eu discordo da CGU. Muito bem, isso é importante, o senhor discordar, porque o senhor vai ter muita coisa para discordar. Ótimo. O senhor poderia me falar sobre a estrutura da CONAFE? Por favor, bota o slide aí. Quem é o presidente da CONAFE? Quem é o presidente da CONAFE, seu Carlos? Um brasileiro, mineiro, trabalhador. Tem nome? Como Carlos Roberto Ferreira Lopes. Existe mais algum parente do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes na estrutura da CONAFE? Sim, senhor. Por favor, detalhe. O vice-presidente. Quem é o vice-presidente? Tiago Abraão Ferreira Lopes. O que é que esse cidadão é do senhor? Irmão. Vamos mais, diga. Irmão. Não, quero saber o resto da estrutura. A estrutura é composta por presidente, por tesoureiro, secretário. Quem é o tesoureiro da CONAFE? Tiago Abraão Ferreira Lopes. O que é do senhor? Irmão. Quem é o secretário da CONAFE? O geral? Sim. O mesmo. O mesmo quem? O mesmo Tiago Abraão Ferreira Lopes. Aonde é que entra aí na CONAFE o senhor Cícero Marcelino? Fornecedor de serviços e insumos, bens e serviços. O seu irmão Tiago tem um escritório de advocacia? Não, senhor. O seu outro irmão? Alexandre Eduardo Ferreira Lopes? Sim? Sim, advogado. Como é o nome desse escritório? Lopes Advocacia. Quanto esse escritório já recebeu da CONAFE por serviços supostamente prestados? Não tenho esse dado aqui, mas posso fornecer, checando os anos de trabalho. Foram mais de 5 milhões ou menos de 5 milhões? Não posso afirmar os dados, já que eu vim falar a verdade, mas posso fornecer aqui os relatos. Olha... Mas os serviços foram prestados. Muito bem. Tinha tantos advogados no Brasil, o senhor escolheu logo seu irmão para prestar serviço? Sim, senhor. Mais de 70 mil processos judiciais tem a CONAFE no polo passivo, por conta de descontos associativos não autorizados. Quem defende a CONAFE nesses processos? Secretaria Jurídica da entidade. Quem é a Secretaria Jurídica da entidade? São vários, doutor. Seu irmão é quem lida com essa parte? Esteve por um período, não mais agora. O senhor pode dizer o nome do advogado que comanda essa defesa? Doutor Hudson, doutor Gabriel, tem vários. A CONAFE tem uns 23 advogados no corpo jurídico.
O senhor pode dizer quem está na tesouraria adjunta da Conafé? Não temos secretário, é tesoureiro adjunto. Tamires é o quê? É funcionária contábil. Funcionária de onde? Da tesouraria da Conafé. Da Conafé, ela pratica que atos de gestão? Administrativo somente. Administrativo. Quem é o esposo de Dona Tamires? Vinícius Ramos. O que é que o Vinícius Ramos é do senhor? Cunhado. Cunhado. Sim, Vinícius Ramos dirige alguma entidade? Sim, senhor. Como é o nome da entidade? Instituto Terra Trabalho. Esse instituto fica situado aonde? Brasília. Esse instituto tem qual finalidade? Braço de execução, né? Ele é um instituto... Braço de execução de quem? Ah, de vários atores, não somente da Conafé também, né? Da Conafé também. Pergunta ao senhor, a Conafé recebe recurso parlamentar? Não, senhor. O ITT? Não sei, não posso dizer, não posso responder pelo Instituto. O senhor nunca intermediou recurso parlamentar para o ITT? Não aconselho, nunca orientei, tendo em vista que a Conafé nunca recebeu um dinheiro público. É verdade, a Conafé recebeu de 800 milhões de aposentados e pensionistas, e é sobre isso que a gente vai falar. Vinícius Ramos da Cruz. O que é que o senhor Vinícius Ramos da Cruz é do ITT? Presidente, diretor-presidente, eu acredito. Desculpa, qual a relação do senhor Cícero Marcelino com o ITT e com a Conafé? Com a Conafé eu posso dizer para o senhor que é fornecedor de bens e serviços, já com o ITT eu não posso responder pelo mesmo. Tá. A sua esposa, como se chama? Bruna. A dona Bruna tem alguma empresa? Não. Não? Não. Lagoa... Ela administra. Lagoa Grande, qual é a participação dela? Lagoa Alta, desculpa. Lagoa Alta. Lagoa Alta. Veterinária-chefe da empresa. Veterinária-chefe. A sua esposa é veterinária? Sim, senhor. O senhor sabe dizer se ela recebeu recurso via emenda parlamentar por suposto prestação de serviço ao ITT? Não, senhor. Tá. A gente vai já lembrar o senhor. Obrigado. O ITT, saiu uma reportagem agora há pouco, que adquiriu 2 aeronaves. Conafé tem aeronave? Não, senhor. Já teve? Não, senhor. O senhor já voou nas aeronaves do ITT? Não, senhor. O senhor nunca voou num Quingué do ITT? Não, senhor. O senhor tem uma especialização em atuação em terras indígenas? Sim, senhor. E o senhor vai a essas aldeias de qual forma? Caminhonete. Caminhonete? Sim. O senhor nunca desceu em aldeia indígena em avião fretado? Às vezes eu desci em Barcelos, mas nós pegamos frete em Manaus. Tá. Táxi aéreo em Manaus. A pergunta é aquela que o senhor já respondeu. O senhor nunca voou nos aviões do ITT? King Air, né? O senhor disse King Air. King Air. Não sabia que o ITT tinha King Air, não. O senhor Na verdade, eu não sabia que o ITT tinha avião, né? O senhor nem sabia? É. Ah, então deixa eu perguntar uma coisa. Quem é Silas Vaz? Secretário da Amazônia Legal. Secretário da Amazônia Legal de onde? Da Conafé. Da Conafé. Quem nomeou ele? Eu. O senhor... Qual foi a primeira vez que o senhor encontrou Silas Vaz? Há 15 anos atrás. Há 15 anos Silas Vaz acompanha o senhor? Nós podemos dizer que trabalhamos no mesmo bloco político da entidade. Aonde é que ele mora aqui em Brasília? Não desconheço. Desconhece? Sim, senhor. Qual é a condição social de Silas Vaz? Rapaz, trabalhador, indígena, né? Quanto ganha por mês da Conafé? Não sei dizer. Posso averiguar e enviar as... O senhor não sabe dizer quanto um secretário da Conafé recebe aproximadamente? Não sei, porque é aprovado em conselho, né? A gente não tem essa ciência, não. A gente observa muito na Conafé trabalho e resultado, nobre relator. Olha só, tá de parabéns. O Silas Vaz saiu na reportagem, é um morador da periferia de Brasília. Quero parabenizar que ele adquiriu 2 aeronaves do ITT. E ele se transformou em laranja sem nem saber. Eu pergunto, o senhor teve alguma participação nessa questão das aeronaves para
Silas Vaz adquirir esses aviões? Desconheço tais informações. O senhor sabia que Silas Vaz tem 2 aeronaves? Fiquei sabendo através do Metrópole. Olha, o senhor movimentou nas suas contas 1.650.000, declarando uma renda mensal totalmente incompatível com isso, e um patrimônio de R$300 mil. O senhor poderia explicar como foi essa movimentação? Nobre relator, se houve algum ápice no imposto de renda, eu irei fazer certas reparações, mas eu não me vejo nenhum tipo de fraudador, não, ou lavador de dinheiro. Não estou dizendo isso, a pergunta é muito taxativa. O senhor, no período de um ano, um ano e meio, 2 anos, o senhor com um patrimônio de 300 mil, o senhor movimentou 1.650.000 nas suas contas. Tem uma explicação para isso? Não confere. Não confere? Não. Então aqui o senhor já desmentiu a CGU e agora está desmentindo a Receita Federal. Porque eu vou dizer para o senhor que eu estava sendo investigado desde 2021, pelo mesmo ambiente aqui de investigação dessa CPMI, e meu imposto de renda nos 5 anos, a movimentação bancária no meu nome deu acima de 800 mil e poucos. Aí o senhor traz dados para mim que eu movimentei 1.650.000 em um ano. Eu tenho que reconhecer na hora que erro. Quero pedir desculpa. Obrigado, relator. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha, o senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. Eu gostaria de saber se é assertivo. Se é assertivo saber. E compreendemos que o Brasil precisa saber que a CGU, o TCU e a Polícia Federal demorou 30 meses para encerrar o repasse de entidades de fachada. Eu estava aberto de segunda a sexta. O senhor, por favor, gostaria de forma objetiva. Aqui está dizendo de forma assertiva que o senhor movimentou quase R$2 milhões em suas contas em 2 meses. Verdadeiro ou falso? Para mim, vou declarar não conhecedor de tais informações. E peço vênia a essa CPMI para que possa eu absorver esses dados, porque não eram esses dados que eu tinha como informações. Volto a perguntar de outra forma que possibilite o senhor responder. O senhor movimentou quase R$2 milhões ao longo de 2024 na sua conta durante um período de 2 meses? Se sim, de onde saíram esses recursos? Não desconheço tais movimentações da minha conta física. Eu gostaria que passasse aqui, só para a gente volta daqui a pouco para cá. Passa aqui mais um, por favor. Passa mais um. Dona Maria Rodrigues. Essa é a ficha da Conafé? Desconheço o modelo do termo de adesão. Ele vem de características próprias do INSS. O senhor desconhece? Essa aí não tem nada... O senhor desconhece? Eu desconheço o formato, nobre relator. Tá. Sabe, assim, o fenotipo da ficha, eu conheço do ACT, conheço do fenômeno, conheço das responsabilidades. Vou lhe ajudar. Em 2024, a Conafé foi obrigada pela CGU a mandar 100 fichas para conferência de regularidade nas adesões. O senhor presidente da Conafé, o senhor mandou... Não foi a CGU, não, foi o senhor. O senhor mandou a ficha da dona Maria Rodrigues. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela Conafé. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da Conafé ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? É padrão do INSS ter defunto recebendo benefício? Olha.
Senhores. É padrão do INSS. É padrão do INSS. Senhores. A pergunta é bem objetiva. É padrão CONAFE ressuscitar mortos para conseguir descontos associativos? Sim ou não? Se o morto estiver recebendo benefício, pelo jeito sim, né? Presidente, eu quero parabenizar que a CONAFE botou no bolso 800 milhões de aposentados e pensionistas, sendo que 100% do recorte feito pelo CGU não tinha autorizações válidas. A pergunta ao depoente: a CONAFE repetiu esse padrão centenas de vezes. O senhor tinha conhecimento disso? Eu não. A CONAFE desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. O resultado... Uma pessoa em óbito está recebendo benefício, senador, deputado? O senhor poderia esclarecer, então? O senhor poderia esclarecer? Senhores, o senhor poderia esclarecer, já que isso legalmente não é possível, como isso se repetiu mais de 300 vezes na CONAFE, entidade que o senhor preside? Tal abscesso da lógica, nobre relator, o abscesso da lógica é haver desconto num cara que está morto. Como é que existe, senador, um desconto aceito pelo INSS numa pessoa que já morreu? Como é que essa pessoa está recebendo benefício, relator? Eu quero saber como é que existe uma pessoa recebendo benefício. Morta. Oxe. Por favor, senhores parlamentares. É tão estranho cobrar de quem está morto como pagar quem está morto, deputado Barrata. Oxe. Senhores. Presidente, só questão pela ordem, por gentileza. Durante todas essas reuniões que nós fizemos aqui, relator, todas as vezes pediu ao relator que fosse com paciência ao advogado, ao depoente. Mas a forma como o depoente está respondendo o relator é desrespeitosa. É desrespeitosa, é irônica e demonstra sua total frieza e respeito com as excelência. Então, peço respeito ao depoente. Obrigado. Senhores, eu não vou permitir pela ordem na apresentação e perguntas do relator. Por gentileza. Olha, em 2021, a CONAFE fez o milagre de ressuscitar 87 mortos para desconto associativo. Em 2022... o milagre da ressurreição caiu para 61. Em 2023, o milagre explodiu. 2.083 ressuscitados. Em 2024, 1.135, dados da CGU. O senhor poderia explicar como isso aconteceu? Nobre relator, fico eu impossível de atender o seu questionamento, tendo em vista que a CONAFE tem 8 milhões de associados. E esses casos muito estranhos, porque eu peço primeiro vênia ao senhor, ao modal, porque tanto eu fiquei espantado por estar arrecadando em cima de defunto, como o defunto está recebendo benefício do nosso INSS. É tão alarmante, é tão discrepante para mim, nobre deputado, vice-presidente dessa comissão, quanto para os senhores. Como é que nós vamos justificar, antes de nós pensarmos, como é que foi a fraude dessa assinatura desse termo de adesão lá no primeiro grau, que a CONAFE, vale lembrar, ela afilia aqui CNPJs, federações. Eu só quero esclarecer para o senhor que foram fichas dadas pela CONAFE sob a sua presidência à CGU. Não estou negando tal afirmação do senhor. Só estou colocando aqui em questionamento que é tão absurdo realizar tal arrecadação, como é tão absurdo saber que mortos recebem. Olha, a empresa que o senhor diz que trabalha com tanta honestidade, passa mais um aí. Passa mais uma. Olha, o Christopher tem 9 anos, autorizou desconto associativo. É uma prática comum da CONAFE receber autorização de menor de 9 anos para desconto associativo. Foi ficha enviada pela CONAFE. Só para explicar ao nobre relator e aos demais parlamentares e autoridades aqui nessa sessão, o modelo da CONAFE para obtenção de termos de adesão para desconto previdenciário se inicia nos municípios,
onde os primeiro grau filiam CPFs, associações, sindicatos e cooperativas. Esse termo de adesão é enviado às federações e as federações é enviado às federações enviam esse termo à confederação. A confederação envia esse termo ao INSS, que valida assim que eu confere. Não é a gente enviando o termo e o INSS validando, não. Às vezes você mandar 5.000 termos, vai entrar no sistema de desconto 2.800, 3.500. Foi da corrupção do INSS que entidades como a Conafé conseguiram adentrar o sistema previdenciário. Mas volta lá para aquele gráfico anterior, para a gente relembrar alguns fatos que o senhor possa esclarecer. A Conafé tem como presidente Carlos Roberto Ferreira Lopes, que por sua vez tem Bruna Braz de Souza Santos. Quem é Bruna? Esposa. A Bruna, por sua vez, tem uma procuração para Cícero Marcelino de Souza Santos. O que é que essa procuração da sua esposa com Cícero Marcelino previa? As relações comerciais da Lagoa Alta não cabe a mim responder. O senhor sabe informar o que é que essa procuração continha? Não, senhor. O senhor conhecia a existência dessa procuração? Não, senhor. O senhor conhece a Santos Agroindústria Atacadista e Varejista? Sim, senhor. O que é que ela faz? Fornece bens e insumos para a Conafé. 100 milhões de reais saíram da Conafé para Santos. Que tipo... O senhor sabe a quem pertence a Santos? Não, senhor. O senhor não sabe? Não, senhor. O senhor paga 100 milhões a uma prestadora de serviço e não sabe quem é o sócio dela? Não, eu preciso dos insumos que eu compro dela, senador. Ah, tá bom, tá de parabéns. Obrigado. Olha, só para relembrar, a Santos pertence ao Cícero Marcelino, que por sua vez, seu funcionário na Conafé. Deixa eu relatar ao senhor sobre ser funcionário. O Cícero nunca foi funcionário da Conafé. O Cícero sempre foi um fornecedor de bens e serviços da Conafé por mais de 15 anos. E pegou essa peixe aí de falar que assessor é os egos da amizade, né? Como nós todos vimos aqui. É o querido, é o amigo. Seu Carlos, eu queria a objetividade. 100 milhões saíram da Conafé, que por sua vez recebeu 800 milhões de recursos de aposentados e pensionistas, que por sua vez 100% do corte feito nas autorizações dizem que eram falsos. Aí vem aqui para Cícero Marcelino, tido como seu assessor direto, representando a Santos, que recebe 100 milhões nessa teia. O senhor pode me dizer qual tipo de insumos foi fornecido pelo senhor Cícero Marcelino através da Santos? Não vou entrar na especificação de itens para não confundir, mas foram os produtos necessários para a realização dos feitos por essas entidades do Brasil todo. Mas olha, nós fizemos 400 mil bezerros, e sobre a análise que o senhor fala da gente ter tido uma amostragem e sido como 97% de falso, vale salientar que uma entidade de 8 milhões de pessoas associadas foi definida por 40, 50 fichas. Senhor Carlos, eu traria 5 mil aqui dizendo o contrário. Senhor, por favor, responda objetivamente o que eu estou perguntando. Se o senhor não quiser responder, o senhor não responde. Vou verificar e postarei. Qual o tipo de insumo fornecido a Santos? O relator, só um instantinho. Advogado, por favor, não dite a resposta ao senhor Carlos Roberto. Por gentileza. Se o senhor precisar parar a sessão, o senhor pode parar a hora que desejar para orientá-lo. Por favor, não, é uma recomendação. Sim. Só esclarecendo a Vossa Excelência, de maneira geral, como nós temos o compromisso de dizer a verdade, tudo aquilo que se diga a respeito a dados, são 15 anos de assessoria. Então, é preciso que ele tenha o cuidado, porque ele pode fornecer esses documentos todos, todas as notas, todos os... Doutor, ele responde como quiser aí sobre a sua assessoria técnica. Eu quero fazer a pergunta e ele age da forma que ele achar necessário. É uma observação genérica que foi feita e jamais querendo colocar palavras na boca do depoente. Mas, por favor, não dite a resposta, por gentileza, porque eu escutei... Senhor Carlos, Senhor relator. O que a Santos, de propriedade do senhor Cícero Marcelino, seu assessor,
fornecia à Conafé na ordem de 100 milhões de reais recebidos? Irei buscar as notas fiscais e informarei e cederei essa comissão. O senhor poderia dar exemplo de algum insumo fornecido pela Santos? Olha, nós tivemos vários tipos de interesses com a Santos. Nós tivemos locações de veículos, compra de sêmens, compra de insumos para realização de melhoramento genético. Tivemos também fornecimento de brinquedos para o Natal de 23, 24, onde demos mais de 300 mil brinquedos para as crianças nesse país. Vários insumos, nobre relator, mas para não ficar nem a mais nem a margem, eu estarei fornecendo aqui os objetos da sua pergunta com mais clareza. Senhor Carlos, o senhor já recebeu dinheiro ou já enviou dinheiro, pessoa física, para o senhor Cícero Marcelino? Não, senhor. Estou com uma transferência aqui. Que lhe mostrarei ainda um pouco à frente, okay. O senhor transacionando com o senhor Cícero Marcelino. Mas vamos aos grandes repasses da Conafé. 100 milhões, o senhor confirma que repassou para Santos? Não posso afirmar o valor integral, mas posso dizer que houve pagamento sim para a Santos. Ela é fornecedor, não nega relação comercial com a Santos. O senhor pode me dizer o que é a Nobre Serviços de Eventos? Especificamente, posso considerar como mais um fornecedor do grupo. O senhor sabe informar porque repassou a ela quase 28 milhões de reais? Com certeza, prestação de serviços para a Confederação. O senhor conhece a senhora Ingrid Pixen? Não, senhor, não pessoalmente. Não conhece? Não sei que é a esposa do senhor Cícero. É esposa do senhor Cícero? Sim, senhor. Eu perguntei ao senhor anteriormente, a ITT, qual a sua relação com a ITT? Somente institucional. Institucional. Aí, olha só, que coincidência. O senhor é o presidente da Conafé, que, por sua vez, a Tamires Maia de Oliveira foi empregada da Conafé. Ela é esposa de quem? Ela é esposa de quem? Do senhor Vinícius. O senhor Vinícius. Então, a funcionária da Conafé é esposa do senhor Vinícius, que por sua vez é o quê do senhor? Cunhado. Cunhado. O senhor é casado com a irmã dele ou ele é casado com a sua irmã? Eu sou casado com a irmã dele. O senhor é casado com a irmã dele. Então, a Bruna é casada, com o senhor, ela é irmã do senhor Vinícius, é isso? Sim, senhor. O senhor poderia me dizer qual a sua participação na TB Holding Financeira? Total. Total o quê? Total, assim, 90%. 90% da TB. Essa TB, quem tem de sócios nela? Cícero. Cícero. Olha só. Olha a que ponto nós chegamos. O senhor mete 100 milhões na Santos e o senhor é sócio de uma empresa com o Cícero Marcelino. O que é que essa empresa faz? A criação de um projeto privado TB, Terra Bank, Fintech, era para a otimização da bancarização do nosso setor e melhor cobrança de mensalidades por parte da Conafé. Esse Terra Bank foi criado para começar a operar consignado? Não, senhor. Não. O senhor pode me dizer se o Terra Bank ficava situado no mesmo prédio da Conafé? Não, senhor. E do ITT? Não, senhor. Aonde ficava o Terra Bank? Parque de Exposição, Exposibu, Uberaba, Minas Gerais. Quer dizer que antiga sede do Banco Brasil. Quer dizer que não existia Terra Bank em Brasília? Não, senhor. Eu estou com a fotografia do Terra Bank aqui em Brasília, mas o senhor está dizendo, volta lá. Não teve. Não, e tem que acreditar no senhor, não é? Eu quero aquele anterior, minha gente. Esse aqui não, pelo amor de Deus. Eu quero esse mesmo. A Bruna otorgou uma procuração para o Cícero, certo?
a Bruna tem uma empresa chamada Lagoa Alta? Sim. Lagoa Alta. O senhor sabia se a esposa do Cícero também tem uma empresa de inseminação? Não, senhor. De veterinária ou pecuária? Não, senhor. Não? Na verdade, eu não sei do portfólio de empresas da família do Cícero. O senhor não conhece, não é? Não. Olha que interessante. Dinheiro dado pelo deputado Euclides Peterson, de Minas Gerais, ele foi para o ITT. Esse deputado tem uma reportagem do senhor dizendo que ele era o padrinho político da Conafé. O senhor confirma? Não, senhor. Mas o senhor deu essa declaração. Qual foi o motivo do senhor dizer que o deputado Euclides Peterson é uma notoriedade de parlamentar. A gente sempre nos apoiou no estado de Minas Gerais, onde atendemos 161 municípios, entregamos quase mais de 70, 80 mil bezerros no estado de Minas Gerais. Eu não tenho como aqui desclassificar ou pejorar a minha relação com parlamentares, pois nós fizemos junto uma frente parlamentar de senadores e parlamentares, buscando a melhor funcionalidade da base. Senhor Carlos, a pergunta que eu faço é, o senhor deu uma entrevista dizendo que o deputado Euclides Peterson era o padrinho político da Conafé. A pergunta é muito simples. O senhor deu essa entrevista ou não? Não me recordo. Não se recorda. Não, senhor. Aí eu vou para a segunda parte. O senhor considera o deputado padrinho político da Conafé? Eu considero o deputado apoiador do setor da agricultura familiar do estado de Minas Gerais e Brasil. O senhor já esteve nas dependências do INSS ou do Ministério da Previdência com o deputado Euclides Peterson? Não, senhor. O senhor teria mais alguma relação com parlamentares desta casa, senadores e deputados, que lhe apoiam na Conafé? A Conafé tem relação com 212 mandatos, como faz parte da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo Rural, nobre relator. Eu estou perguntando especificamente sobre a Conafé. Especificamente, esse é o único objetivo de relacionamento da Conafé com o parlamento, o desenvolvimento do Brasil, nobre relator. O senhor teria algum parlamentar que o senhor bancou campanha? Jamais. O senhor teria algum parlamentar que o senhor visitou aqui no Congresso Nacional? Não, senhor. Toda a base parlamentar ela ia até a Conafé. Olha, esse parlamentar, ele mandou 2,5 milhões para o ITT. Tudo leva a crer que o senhor é a autoridade máxima do ITT, mas o senhor está dizendo que não. O senhor sabia que a sua esposa participou de um processo fraudado de licitação com a esposa do senhor Marcelino? Desconheço tal informação, relator. O senhor sabia que esse processo fraudado envolveu emenda parlamentar? Desconheço tal processo, relator. Qual a sua relação com a Coptec? Coptec. Só se for comercial, caso tenha. E o senhor não sabe, não? Eu não, senador. Nobre relator. A Conafé é um universo de trabalho. Podendo eu aqui falhar em certas afirmações ou negativas. E a Copa Agora que eu sei que eu atendi 2.950 municípios em situação espontânea. Senhor Carlos, a pergunta é outra. Qual é a sua relação com a Cooper Mais? Só se for trabalho ou comercial. O senhor não sabe informar isso? Vou buscar informações no quadro de fornecedores de bens e serviços e informo essa CPI. Farmlands Holding está situada onde essa empresa? Delaware, Estados Unidos. Essa empresa tem como sócio quem? Eu. E mais quem? Somente. Essa empresa tem qual direcionamento? Essa offshore foi criada por mim no ano de 2022 ou 2023, não me recordo, para que nós íamos começar a vender negócio privado de família, nós íamos começar a vender semi-embriões no exterior, né? Também aproveitamos e usei ela como fundador do Terra Bank. Qual o capital dela? Botamos eu não sei, me recordo, mas foi bem pouco mesmo, porque ela nunca operou financeiramente. Não tem nenhum tipo de transação, nem do Terra Bank, nem dessas offshore. Não chegou a funcionar na plenitude, estava em beta. O senhor
já esteve presencialmente homenageando ou sendo homenageado por algum ministro da Previdência? Homenageando. Homenageando que ministro? O Carlos Oliveira. Por quê? Qual foi o serviço que ele prestou à Conafé para ser homenageado? Na verdade, a gente foi até o senhor ministro da Previdência, de Trabalho e Previdência. Qual foi a época? Foi 2020, acho que 24 ou 23. Não, desculpa, final de 22. 23 já está no Lula. Foi 22, final de 22. A gente foi até ele porque o Mais Pecuária estava atendendo mais de 3 mil municípios e a gente queria fazer um trabalho em conjunto com o Ministério do Trabalho, onde nós iríamos doar embriões, que é um processo de maior celeridade de produção, aos camponeses que ofertassem 2 empregos por carteira. E se esses produtores fizessem essa regularização desses trabalhadores, o Ministério do Trabalho entrasse com capacitação para esses funcionários. Mas e quem é que Carlos Oliveira tinha a ver com o Ministério do Trabalho? Ele era ministro do Trabalho e Previdência. Ah, do Trabalho e Previdência. É. O senhor já teve com algum presidente do INSS? Institucionalmente? Sim. Não. Nunca? Não. O senhor já teve com algum diretor de benefícios do INSS? Institucionalmente, não. Em festas e encontros? Nós tivemos a visita do senhor André Fidelis na fundação do Terra Bank em Uberaba. Em Uberaba. Eu ia mostrar essa foto aí. Não, pode mostrar. A gente não tem aqui para negar nada. Qual a sua relação com o André Fidelis? Somente institucional. Olha, passa aí. Passa aí. Passa. 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 Passa mais. 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 Eu queria ver uma que tem um recibo de 900 mil. Essa aqui. Em 2020, nessa data, a Conafé estava paralisada. Foram bloqueados os descontos. Nessa mesma época, passa aí. Nessa mesma época, o senhor contrata esse cidadão, Jerônimo Arlindo da Silva Júnior, por 40 mil mensais. Quem é Jerônimo Arlindo da Silva Júnior? Diretor para assuntos de instituições relacionadas ao SRI. Aonde é que o senhor foi arrecadar essa pessoa e quem lhe indicou? É um conhecido de muito tempo. O pai dele é presidente da Federação da Pesca do Estado da Paraíba. É um nobre quadro, novo, proeminente, já foi ministro de Estado. Já foi secretário da Pesca aqui no Brasília, já foi secretário da Pesca no Estado da Paraíba. É um jovem promissor do currículo de celibato. Promissor em que sentido? Qual no foi... sentido da prestação do serviço dele, né? Ele é para mim, ele é um quadro muito contemporâneo. Senhores, por qual favor. foi o papel desse rapaz na regularização documental da Conafé junto ao INSS? Organização e modernização do nosso sistema de termos de adesão. Volta lá aquele recibo de 900 mil. Quem lhe apresentou mesmo o Júnior? Eu conheço o Júnior há muito tempo por causa do conhecimento do pai dele, que é presidente da Federação da Pesca da Paraíba. Como é o nome do pai dele? Rapaz, eu não sei o que é do peixe, esqueci Zé do Peixe. O senhor conhece o Júnior desde que ano? Desde 2018, 2019. 2018. Conafé paralisada e o senhor traz esse rapaz da Paraíba e ele apresenta resultados. No dia 11 de 11 de 2020, o senhor manda 900 mil para essa associação. Qual é a vinculação dela com o Júnior do Peixe? Não sei, senhor, desconheço. Como é que o senhor manda 900 mil para uma entidade e não conhece nada dela? O senhor quer que eu trate sobre a relação dela com da então pessoa? Então trate sobre qual foi o serviço que essa entidade prestou. Com certeza deve ser parte dos quadros associativos da Conafé. O senhor sabe qual foi o serviço prestado? Com certeza, não posso descrever objetivamente, mas com certeza está no quadro objetivo de relacionamento. A pergunta é, o senhor pode dizer qual foi o serviço prestado, sim ou não? Não posso. Não pode? Não posso para não ter erro na objetividade da resposta. Volta aqui. Volta. Volta mais um. Volta mais. Mais.
Senhores, por favor. Olha, deputado Euclides Peterson, que aqui o senhor deu uma entrevista dizendo que era o porta-voz político da Conafé. Quem falou foi o senhor, não fui eu, não. O senhor pode passar tal afirmação? O senhor pode mostrar para nós tal entrevista? Eu não trouxe a entrevista, mas vou mandar procurar. Não, para poder mas olha, com a sua afirmação. a questão é simples. O senhor tem alguma coisa a ver? O senhor já disse que o Cícero Marcelino é seu sócio. Cícero Marcelino recebeu 100 milhões da Conafé, na qual o senhor é presidente. Fornecedor de bens e serviços do Grupo Cícero. Olha, esse fornecedor é seu sócio, eu só sei isso. Esse fornecedor é seu sócio. Mas ao qual eu tenho com ele com relação à sociedade, não houve nenhum tipo de relacionamento financeiro. Isso quem está dizendo é o senhor. Não, pode buscar. Quem está dizendo é o senhor. Eu estou afirmando. Olha, Cícero Marcelino, seu sócio, recebeu 100 milhões da Conafé. A senhora Ingrid, esposa dele, tem uma agropecuária. Essa agropecuária concorreu junto com a sua esposa de fachada e botou a mão em 2 milhões de reais de uma emenda parlamentar desse deputado. Eu pergunto ao senhor, qual é o problema disso aqui? Teoricamente, nenhum. Se os bezerros tiverem nascido, se o programa tiver cumprido objeto nenhum, né, nobre relator? Olha só, teoricamente nenhum. Só que... Né? Se tiver cumprido o objetivo da emenda, o tiver fiscalizado... Espera um minuto, por favor. Só que tem um porém. Um avião desse parlamentar, depois disso aqui, foi parar no ITT, comprado por um secretário da Conafé, que eu perguntei quanto ele recebia por mês e o senhor não sabe responder ou não quer responder. A pergunta é muito simples e objetiva. Aqui nem pode prejudicar, nem pode perseguir. Também não pode passar a mão. Esse avião que percorreu isso aqui, esse avião foi fruto de propina? Desconheço, nobre relator. Não posso responder sobre tais a segunda pergunta que eu queria deixar consignada. O senhor já voou nessa aeronave? Não que eu me recordo, mas posso checar com o meu gabinete e meus quadros de voo. Rapaz, o senhor não recorda se voou numa aeronave adquirida pelo ITT. Atender 2.950 municípios, relator, nos coloca assim no automático. Eu só queria que o senhor respondesse de forma objetiva. O senhor pode dizer se nunca voou nesse avião? Nobre relator. A pergunta é simples. A presidência faz um traslado para atendimento de 2.950 municípios. E eu gostaria de fornecer a essa comissão informações verídicas e precisas. O gabinete irá pedir o traslado dos presidentes dos últimos 5 anos, informa aqui com a aeronave qual que foi. A pergunta é simples. Se o senhor pode afirmar, o senhor diz sim. Se o senhor não pode afirmar, o senhor diz não. O senhor pode dizer que vou fornecer os documentos aqui. O senhor pode afirmar se já voou nessa aeronave? Posso dizer que vou corroborar com a CPMI informando o meu schedule de viagem. Então vou ser mais direto. Fica à vontade. Silas Vaz é o seu laranja que possui 2 aviões? Não, Silas Vaz é o secretário da Amazônia Legal da instituição Conafé. Os aviões que estão sob a responsabilidade de Silas Vaz. Um é esse que o senhor disse que não pode afirmar se voou. O outro, o senhor pode dizer se voou ou não? Desconheço. O senhor desconhece no sentido de que nunca voou? Eu desconheço, assim, para afirmar se usei ou não. Muito bem, essa é uma resposta justa. Agora, bora, vamos para cá. Muda aí, muda para outra. Do menino dos mortos a gente já viu. Os 900 mil, eu estava pesquisando os papéis
e achei interessante. A Conafé, ela ficou suspensa de 2020 a 2021. Nesse período, Conafé contrata um rapaz da Paraíba, esse rapaz atua na liberação da Conafé e aparece esses 900 mil direcionados a esse rapaz. A associação que tem vínculo com esse rapaz, por isso que eu perguntei. Volta aí. O senhor conhece quando a Conafé estava lá trancada, estava sem direito a arrecadar, esse rapaz aqui surge no horizonte da Conafé sendo homenageado. Quem é Jobson de Paiva Silveira Salles? Está lá, o diretor de atendimento. Diretor de atendimento de onde? Do INSS. Aí eu lhe pergunto, diretor de atendimento é o DIRAT, é? Desconheço, não sei o significado da sigla não, doutor. Deixa eu lhe perguntar, entre tantos a serem homenageados, por que Jobson foi o escolhido? Desconheço. A presidência não apresenta nenhum tipo de interesse em homenagem, não. Vários setores da Conafé. Tá, mas a assinatura é do senhor. O senhor pode ver que é automática. Eu não posso ver aqui, eu não posso ver que é automática, ninguém assina não. A placa de ferro, não. É automática, é impressa lá. Volta lá. Volta mais uma. Depois a gente vem para cá. Olha. Conhece essa moça? Não, senhor. Nunca esteve com Ingrid? Não, senhor. Conhece esse rapaz? Sim, senhor. É o que do senhor? Irmão. Conhece esse presidente do INSS? Não, senhor. Conhece Rafaela? Sim, senhor. Quem é? Diretoria de Governança e Integração do Sistema de Convênio da Conafé. Conhece esse rapaz? Doutor André Fidelis, do INSS. Conhece Sandra Luna? Não, senhor. Aqui, Glauco Vanburg, presidente do INSS. Qual foi a época disso? Desconheço, senhor, não tenho os dados. Não sabe? Seu irmão está ao lado de um dos integrantes da organização criminosa. Esse mesmo que o senhor disse esteve no Terra Bank em inauguração lá em Minas Gerais, se eu não me engano. Eu pergunto, qual é a relação que a Conafé, através desses representantes, tinha com o presidente do INSS? Com certeza no âmbito da Previdência, né, do INSS, né, relator? O senhor não sabe o motivo dessa homenagem? Não, senhor. Volta aí. Já falamos do Jobs, daí volta mais um aí. Qual a sua relação com a empresa C. Marcelino de Souza Santos? Comercial. Comercial sobre o quê? Fornecedores de bens e serviços. Que tipo de bens e serviços? Não posso descrever os itens. Não sei, desconheço. O senhor sabe quanto passou para ela? Não, senhor. Nobre Serviços de Eventos. Relação comercial, nobre relator. O senhor sabe de quem é a Nobre? Que o senhor passou quase 28 milhões? Deve ser do Cícero, como está lá. Pô, aí já vamos para 130 milhões que o senhor passou para o seu Cícero. A gente comprava muito. É, eu estou vendo. Nós entregamos bastante, né, relator? Eu não sei, isso aí eu já não sei. Eu pedi que ligasse nos municípios. Isso para eu checar, não né? sei, eu não vou ligar para o município para ter decepção. Não, o senhor será surpreso. Olha... Surpreendido. Eu não posso ser surpreendido porque nós estamos tratando sobre INSS e 100% daqueles que foram entrevistados disseram que a Conafé estava mentindo na autorização. 71 mil processos judiciais no Brasil estão dizendo que a Conafé meteu a mão no bolso sem autorização. Por 5 anos a Conafé reparou qualquer dano que houve, tanto administrativo, PROCON, Reclame Aqui e judiciário. E meter a mão no bolso do aposentado e pensionista, devolvendo o dinheiro sem ser em dobro. Isso aí reparar? Não, nós reparamos em dobro e pagamos qual
qual a sua relação com a CSS Locação de Veículos. Entenda, quando eu falo a sua relação, eu estou falando também da relação da Conafé. Comercial. Agora, colocamos viaturas no Xingu, no sul do Pará, no norte de Minas Gerais para atender quando a CESAI estava parada. Colocamos viatura... O senhor, por favor, o senhor sabe quem é o sócio majoritário da CSS? Desconheço, senhor. Não é o Cícero Marcelino, não? Não desconheço. Nasci por nome de empresa, eu desconheço. Então, deixa eu lhe apresentar o senhor como presidente da Conafé. Está Cícero Marcelino se apresentando ao senhor aqui. A CSS Consultoria e Gestão. O senhor sabe dizer que tipo de serviço foi prestado por ela? Posso requerer a contabilidade e apresentar essa comissão A pergunta é simples. O senhor sabe qual tipo de serviço prestado por ela? A especificidade requerida pela pergunta do nobre relator exige desse depoente uma seriedade na resposta. Então, prometerei entregar documentos que comprovam o que foi comprado, adquirido e usado como trabalho. O senhor poderia me informar que tipo de serviço o senhor firmou com a Jaguar Comércio Varejista? Essa empresa é minha. Qual tipo de serviço ela presta? A Jaguar, era um projeto de a gente colocar mini quiosque, mini cabanas, malocas nos aeroportos internacionais do Brasil e do mundo para difusão dos nossos produtos e apresentação das etnias que ainda existentes nesse país, com povos indígenas. Quantos quiosques desse tem além do de Brasília? Só chegamos a fazer Brasília. Estavam fazendo Espanha, Washington e Frankfurt, mas não conseguimos ainda avançar. Conafé remeteu dinheiro para sua empresa? Desconheço. Concepto VET Limitada. O que é essa empresa? Qual a sua participação e qual serviço ela presta? Consultoria veterinária e no agro. Aí eu fiz uma pergunta anterior e o senhor disse que não se metia em nada da sua esposa. Lagoa Grande. Lagoa Alta. Lagoa Alta. O importante é que é lagoa. Tem alguma participação na Concept de relação comercial? Não, senhor. Nunca transacionaram nada? Acredito que não, senhor. Os objetos diferem em quê? Não posso só ver as atas de fundação. Essa Farmland, o senhor é procurador dela. O senhor já disse que era sócio. Tem mais alguém nessa offshore com o senhor? Não, senhor. Por que quando o senhor foi fundar o Terra Bank, o senhor utilizou essa offshore? Porque a gente ia trabalhar internacionalmente, né? Então, o Terra Bank é uma entidade que também é uma empresa que seria usada para financiamento de melhoramento genético. Me fala da Target Solução. Qual a relação da Conafé com a Target Solução? Essa empresa, se não me engano, relator, foi contratada no mês de 2020 para fazer revalida. Tá. E qual é a sua relação com o Randel Machado, preso por grilagem? Nenhuma. Poxa, eu sou como presidente da Conafé, eu sou contrator. A Conafé tem mais de 28 departamentos, o nobre relator. E essa empresa foi contratada para fazer revalida. Revalida. Conforme portarias de revalidação. Quanto a Conafé passou para a Target? Não desconheço os valores, posso entregar aqui a essa comissão exatamente. Tá uma beleza. A Premier Recursos? Mesmo trabalho, revalida. Revalida. O senhor conhece o Bruno Deitos? Conhece? Não tive a oportunidade de conhecer esse indivíduo pessoalmente, não. O senhor sabe que o seu irmão Tiago ameaçou de morte o senhor Bruno porque ele disse que iria denunciar o esquema? Desconheço tal feito pelo nobre Dr. Tiago. Quer dizer que o senhor não tomou conhecimento que Tiago Lopes ameaçou o senhor Bruno? Eu tomei conhecimento que esse duplo tinha ido até a Polícia Civil fazer ocorrência
como coação para esse recebimento de serviços não prestados. O senhor recorda qual foi a data dessa notícia? Não, senhor. Olha, na época que a Conafé teve a suspensão dos descontos associativos em 2020, foi pedida à Conafé que repassasse ao INSS apenas 100 fichas de aposentados e pensionistas. Qual foi a resposta da Conafé? Queríamos atender prontamente. E quando foi que vocês atenderam? Ficou-se impossível devido a que todo o país se encontrava em lockdown. Então a gente foi pedindo dilação de prazo para a apresentação das mesmas. Olha, o senhor com milhões de associados que tinha na sua contabilidade, o senhor com a empresa dessa próspera ficou impossibilitado de fornecer 100 fichas. Olha, 100 fichas diante de milhares de fichas. Eu acho que todos aqui relembram os tempos negros e de trevas da pandemia. Seria impossibilitável comunicação, translado, e ninguém queria colocar ninguém em risco. Tratar aquela época de pandemia como uma época... O senhor tem razão. Posso concluir? Por favor, posso concluir? Tratar aquela época como uma época capaz de termos relacionamento funcional para obtenção de seja qualquer interesse é um descalabro. Eu entendo e dou razão. As pessoas daquela época estavam rezando para ficar vivo. Eu entendo e dou razão ao senhor. O que eu não entendo é que em 2020 o senhor fez um lote de mais de 50 mil associações. Qual a diferença do senhor conseguir associar em um bloco, durante aquele período, mais de 50 mil pessoas, e o senhor não conseguir entregar apenas 100 fichas? Olha que contradição. O senhor entregou mais de 50 mil fichas de associados no DataPrev para desconto associativo em 2020. E o INSS pediu ao senhor 100 fichas apenas. Como é que o senhor, em plena pandemia, arrecadou tantos associados e foi incapaz de remeter 100 fichas? Explica aí isso. Sim, a Conafé assinou a primeira CT em 2017 e só inseriu os primeiros associados inativos no INSS no final de 2019. Nós passamos por 2 anos preparando a base e o sistema, ensinando como seria, como formatar para ter o melhor produto para levar para o INSS. Então, há de se saber que de 19 para janeiro, nós tínhamos muita demanda represada nessas instituições que passaram 2 anos captando termos de adesão. Senhor Carlos. Então eu vou dizer para o senhor que foi muito mais fácil usar a demanda represada para essas instituições e aplicar o INSS do que buscar 100 específicas termos de adesão no Brasil inteiro. Não consigo compreender. O senhor meteu mais de 50 mil associados para desconto no INSS em 2020. 50 mil fichas. Qual a dificuldade de repassar 100 fichas para o INSS fazer uma fiscalização? A inserção das fichas já se encontravam na confederação para serem arroladas ao INSS. E a busca de 100 fichas deveria buscar na base. Então nós fizemos toda a sindicância para buscar. Tá bom, senhor Carlos. Dá uma boa resposta. Obrigado, promotor. Nada. Senhor Carlos, o senhor foi feito um recorte. Eu já mostrei aqui, de mais de 3 mil mortos que a Conafé ressuscitou, de menores de idade que a Conafé autorizou desconto associativo. Foi feito o recorte que 100% das pessoas entrevistadas pela CGU não tinham dado autorização para desconto. E o senhor chegou aqui mostrando o trabalho da Conafé na agricultura. Eu não estou atrás de trabalho da Conafé na agricultura. Eu quero saber do senhor qual o serviço que o senhor prestou a aposentados e pensionistas, que mais de 71 mil foram à justiça reclamar que a Conafé tinha metido a mão no bolso deles. A Conafé restituiu a todos os inativos que, porventura, reclamaram da prestação de serviço. A Conafé dá suporte às federações e aos sindicatos, que esses detêm da articulação e da associabilidade com o aposentado. A Conafé se trata de uma entidade de terceiro grau.
a Federação Segundo Grau, sindicatos, associações e cooperativas Primeiro Grau. A CONAFE é corresponsável com essa relação entre o associado e as entidades. A CONAFE também questiona tal avidez do CGU, tendo mesmo permitido entidades de fachada receber por 30 meses. Agora, será que o CGU só viu que as de fachada eram de fachada no último dia que foi fechado? Nós estamos tratando da CONAFE. Eu lhe pergunto, esses descontos associativos que atingiram a ordem de mais de 800 milhões de reais, ia para qual entidade? A lá de primeira, a de segunda ou ia para a CONAFE? A CONAFE recebia o repasse do INSS e subdividia esses erários em trabalhos, ações e ativos. É isso que eu queria saber. As entidades de base faziam a captação, é isso? A representatividade do associado. Não. Eu quero saber a captação na base para incluir no INSS, para ficar bem claro no DataPrev. Não falamos captação, né? Tá, mas eu estou falando... associado com o sindicato ou associação. A associação, quem fazia esse trabalho? Eu tenho certeza que é o Primeiro Grau, que só pode vir de lá. E quem inseria esses dados no DataPrev? O INSS, após a averiguação. O INSS? Sim. Todas as outras que vieram aqui disseram que era direto na DataPrev. A do senhor passava pelo INSS? É só se for, porque elas são específicas de aposentados, né, nobre relator? Eu não sei dizer. Eu também não sei. Eu quero ouvir do senhor. Mas eu nunca inseri uma ficha no na DataPrev para desconto. As fichas eram remetidas ao INSS, o INSS fazia averiguação e aqueles julgassem aptos botavam em desconto. Então, essa é a metodologia. O senhor está me dando um caminho novo. No seu caso da CONAFE, essas fichas eram enviadas a quem? Ao INSS. Não, o INSS eu sei, eu quero saber que setor. Não, desconheço qual setor. O senhor desconhece? Desconheço, eu sei que é o INSS. O senhor pagava comissão de 10% por cada novo associado? Nobre relator, essa comissão, ela hoje se dá devido à modernização e à paralisação da arrecadação em outros níveis. Então, hoje nós temos assim, não se trata de comissão, se trata de uma parceria de devolução àqueles que cuidam da carteira de associados no primeiro grau, para que possam colaborar com o funcionamento dessa instituição no primeiro grau. Olha, um nome muito bonito, eu só queria uma resposta. O senhor paga comissão por cada associado novo? Não existe pagamento de comissão, existe divisão das condições, 10%. Quanto? 10%. 10%? Mas isso foi colocado agora em 25%, viu? Tendo em vista que a outra divisão é estatutária. Perguntar ao senhor. O senhor tem loja de celular? Não, senhor. E que mania é essa nas aldeias indígenas distribuir celular de última geração iPhone para as lideranças? Olha, eu desconheço tal afirmação, nobre senador, nobre deputado. O senhor... Distribuir celular de última geração em aldeias? Vou refazer a pergunta. O senhor já entregou em alguma aldeia indígena celular de última geração? Não, senhor. O senhor já deu a líderes de aldeias indígenas caminhonetes? Não, senhor. Muito bem. O senhor já negociou crédito de carbono ou fez algum contrato com líderes indígenas? Não, senhor. O senhor tem alguma empresa que trata sobre crédito de carbono? Não, senhor. Deixa eu... O senhor conhece Rômulo Gonçalves de Oliveira Júnior? Não me reconheço, não. Se eu lembrasse ao senhor que ele era o proprietário da aeronave que nós falamos. Eu não tenho aeronave, nobre relator. Eu não disse que o senhor tinha aeronave, eu estou dizendo que ele é o proprietário, estou fazendo uma pergunta direta. O senhor conhece Rômulo Gonçalves de Oliveira Júnior? Não, senhor. O senhor conhece Juscelio? Não, senhor. Conhece Ulisses? Não, senhor. Ulisses Gomes? Não, senhor. Assim, por nome, assim, desconheço qualquer... Não tem orientação, não tem rumo. Conheço bastante gente, relator. O senhor conhece Marcelo Mendes de Castro?
Não, senhor, não que me recorde. O senhor possui ou possuía alguma mineração? É uma pedreira que faz parte do quadro de produtos da Agropecuária Lagoa Alta. Aonde? Em Campanário, Minas Gerais. O senhor ainda é o proprietário? Não, senhor. Já repassou ela adiante? Não, está no quadro da família, né, relator? Não sei. A pecuária e pedreira que vende material para britagem, para obra. Não é mineração de ouro, diamante. Eu estou fazendo uma pergunta ao senhor. Porque às vezes a colocação da mineração dá-se um preâmbulo de... O senhor... Lá vende-se brita por metro. O senhor ainda detém essa mineração? Minha família, sim. Quem é a sua família que detém? Hoje está como quadro, depois de estar com quadro capital, meus filhos. E como a minha Bruna Braz como procuradora da empresa. O senhor poderia dizer quais imóveis rurais, propriedade, fazenda o senhor detém? Olha, a gente tem uma fazenda só, Lagoa Alta. Aonde fica? São Félix de Minas. São Félix de Minas. O senhor adquiriu essa propriedade quando? 2019, final de 18 para 19. Quantos hectares tem essa propriedade? 200 e pouco. É a única propriedade rural que o senhor detém? Sim, a outra é um sítio de 3 alqueiros que fica em município de Mendes Pimentel, que é tudo circo vizinho ali. Filho, esposa, detém alguma propriedade rural? Não, senhor. O senhor poderia dizer qual a sua relação com Maurício Camisotti? Nenhuma, nem conheço. É Antônio Carlos Camilo, careca do INSS. Não conheço também, não. Qual a sua relação com Alexandre Guimarães? Nenhuma também. Qual a sua relação com Alessandro Stefanuto? Nenhuma também. Como é nenhuma se em 2016 só procurou ele como na qualidade dele procurador-geral do INSS e teve uma reunião longa com ele? Desconheço tal reunião. O senhor desconhece? Desconheço, sim, senhor. Então eu vou fazer a pergunta. O senhor já esteve alguma vez com Alexandre Stefanuto? Alessandro Stefanuto? Sim. Em 2012, em Rio Grande do Norte, no aniversário de Agripino Maia. Mas somente de conhecer esse mesmo. Ele era procurador federal do INSS na época. Rapaz, eu fico impressionado como a sua memória, ela para umas coisas é espetacular e para as outras, tu não está vendo que eu não ia me lembrar de ninguém em 2012, é aniversário muito menos de... Não, mas é quando a gente conheceu a autoridade, né? Ele era procurador na época. O nosso pedido estava ainda em análise para a celebração de ACT. O senhor não me respondeu. E eu gostaria aí a todos os aposentados e pensionistas que tiveram a Conafé descontando lá na sua aposentadoria, quais os serviços que o senhor prestava a esse pessoal? Olha, assessoria jurídica, assessoria médica, assessoria de remédio, vários. Era um portfólio bastante expressivo para o público inativo. Aí eu queria que os aposentados e os pensionistas se comunicassem com a Secretaria da Mesa por meio de e-mail e desse um feedback desses serviços prestados. Seria muito importante. Aí a Secretaria da Mesa, por favor, providencia esse e-mail. Tem um dado aqui muito interessante. Em 2020, foi bloqueado o repasse associativo. O senhor ficou com a Conafé sem receber recursos. E lá, rapaz, os funcionários foram muito decentes, seguraram a peteca e não liberaram. Mas algumas pessoas entraram em campo depois e liberaram 15 milhões à Conafé, mais do que a Conafé tinha pedido. Aí, dentre essas pessoas, eu perguntei ao senhor, quem é Jobson de Paiva que foi homenageado? Foi um desses do INSS que atingiu a meta de liberar esse recurso. Ingrid Ambrósio. O senhor sabe quem é? Esposa do seu Cícero?
O senhor sabe se ela o senhor sabe se ela trabalhou no Deicoval? Não, senhor. Qual a sua relação com o Deicoval? Nenhuma, senhor. O senhor já esteve no Deicoval Banco alguma vez? Não, senhor. Eu gostaria muito, e seria muito importante, do senhor relatar aqui, quando houve a sua intervenção na época 2020 da interrupção dos pagamentos associativos. O senhor poderia dizer qual foi o problema constatado? Em agosto de 2020, houve interrupção do repasse por parte do INSS à Conafé por um procedimento aberto no Ministério Público do Pernambuco por denúncia de um aposentado do município do interior de Pernambuco. Esse procedimento veio escalonado pelo Ministério Público Estadual, sendo abarcado pelo Ministério Público Estadual do DF, aberto um procedimento investigativo no âmbito do Ministério Público e a abertura de um PAD da Conafé. A Conafé respondeu esse PAD por mais de 24 meses e teve somente a sua interrupção dos seus pagamentos, dos seus repasses por 94 dias. E o senhor sabe quem foi o responsável para autorizar esse repasse de 15 milhões à Conafé? Não, senhor. O senhor recorda quem era o presidente do INSS? Acho que o Rolim. Qual é o primeiro nome? Eu não me recordo. O senhor recorda quem era o diretor de benefícios quando o senhor recebeu esse repasse de 15 milhões? Acredito que é Alessandro Roosevelt. O senhor recorda quem era o diretor da DIRAT quando o senhor recebeu esse recurso? Não, senhor. O senhor teve alguma interferência na mudança da DIRAT para a DIRBEM na autorização para manutenção do acordo de cooperação técnica? Não, senhor. Olha, só para deixar registrado, o avião que eu queria achar aqui é um avião Beechcraft, modelo 58P. Aqui não tem Cessna, mas está dizendo, eu acredito. Esse avião está dizendo aqui que foi usado pelo senhor em várias ocasiões. A pergunta que eu faço ao senhor, agora de forma mais direta: o senhor já voou nas asas do avião Beech Aircraft, modelo 58P, que hoje está vendida ao seu funcionário secretário, Silas Vaz, por R$2,5 milhões? Desconheço, mas, porém, posso informar toda a minha carta de logística para essa comissão. A gente realmente faz muito. Quem faz essa contratação, geralmente, é o departamento de logística da Conafé. Vou falar... Eu não posso nem negar, nem assumir. Vou falar da outra aeronave. É um Cessna Aircraft, modelo 172 RG e prefixo PR-ATM. O senhor também está na posse do seu secretário lá, assessor. O senhor pode dizer se o senhor voou nessa aeronave? Não posso afirmar nem desabonar. Porém, irei buscar informações junto com a diretoria de logística da presidência da Conafé e informaria essa CPMI. Aqui esteve o senhor José Carlos de Oliveira. O senhor José Carlos de Oliveira foi indagado se tinha alguma relação comercial com o senhor. Se tinha alguma relação comercial com o senhor. Ele disse com o senhor não, mas que o senhor tinha entregue 2 presentes para ele, mandado no escritório. Quais presentes o senhor entregou ao senhor José Carlos de Oliveira? Eu sei de um presente, que foi um quadro com um cocá.
O senhor mandou quem levar esse quadro com cocar? O senhor Cícero Marcelino, que estava em Brasília para tratativas comerciais e o mesmo estava se deslocando para São Paulo, pedi para entregar ao doutor Oliveira. O senhor sabe dizer se o senhor Cícero Marcelino fez alguma transação comercial com o assessor do senhor Zé Carlos Oliveira, chamado José Laudenor? Por assistir à CPMI, fiquei sabendo que o mesmo tinha feito um depósito de R$ 4.900 para o mesmo, para a compra de um quadro de figurinha da Copa de 22. É isso que eu fiquei sabendo aqui, porque eu não desconhecia tal informação. O outro tipo de informação, quando eu vi o senhor Cícero Marcelino sendo colocado como operador por R$ 4.900 e vendo outros atores sendo operador por 60 milhões, 15 milhões, eu quis entender a lógica da classificação de operação. Um tinha feito um depósito de R$ 4.900, o outro tinha recebido R$ 29 milhões de reais. Não houve nenhum tipo de outra apresentação de repasse do senhor Cícero para esses tipos de quadros? Houve? O senhor tem alguma participação? O senhor tem alguma participação na ameaça a funcionários do INSS em 2020, quando foi suspensa a ACT da Conafé? Nobre relator, eu sou cristão. Eu não trabalho com amordaçamentos ou correções nas relações, não. Eu contribuo para que o Brasil progrida. Eu contribuo para que o Brasil tenha sucesso e progresso. Eu não trabalho com ameaças, não. O Brasil, eu não sei. Agora o Cícero Marcelino está progredindo muito. Obrigado, deve ser um bom profissional. Senhores, por favor. Lhe pergunto. O senhor, enquanto presidente da Conafé, solicitou a ajuda de algum parlamentar para poder regularizar a ACT em 2020? Não, senhor. Quem foi a pessoa do senhor que cuidou diretamente com o Ministério da Previdência, INSS e Dataprev para regularizar essa ACT? Eu acredito que estava na pasta da Secretaria-Geral. Quem é essa pessoa? Tiago Lopes. Tiago Lopes. Acredito que sim. Acredito que sim. Aqui está a casa do seu assessor. Esse aqui, o senhor sabe o nome dele? Silas. Silas. Sim, senhor. Silas, ele exerce a presidência da Conafé? Não, senhor. Não. Desculpa. É secretário da Conafé. Secretário da Amazônia Legal da Conafé. O senhor, com esse tempo que esteve aqui, o senhor já conseguiu adquirir o conhecimento de quanto ele recebia por mês na Conafé? Não, senhor. As pessoas têm trabalho, né, nobre relator? Eles têm proeminência na vida deles, né? Deve ser. Se todo mundo aqui que comprar alguma coisa for fruto de roubo, eu acho que a gente poderia cruzar trabalho, né? Entrega, né? Atendimento. A Conafé, em 2000... Diferente de que não existia de fachada, né? A Conafé, em 2020, conseguiu arrecadar quase 60 mil associados. Em 2022, quase 54 mil. Em 2023, 83 mil. Pergunta ao senhor, qual é o público-alvo da Conafé em relação à captação de aposentados e pensionistas para atingir esses valores? Nobre relator e nobre parlamentares, autoridades da CPMI, a Conafé atendia um volume expressivo de quase 3 mil municípios. É inusitado ter inativos e ativos. A pergunta não é essa, a pergunta é como é que foi feita essa captação. A captação não existe, ela é feita de modo associativo. Os associados vão até as entidades ao quais os assistem nos seus municípios de O senhor disse uma coisa que chamou muito a minha atenção. O senhor disse que a Conafé tinha uma carteira de apenas 11% pertencentes ao INSS. O senhor disse isso, inclusive, aqui, eu acredito. Disse aqui e disse na mídia. Tá. Eu lhe pergunto, por que, se era apenas 11% de serviços, o senhor paralisou esses serviços? Quem paralisou foi a Justiça Federal, o nobre procurador.
O senhor poderia dizer de onde Quem paralisou o funcionamento 100% da Conafé, seja para ativos ou inativos, foi a Justiça Federal. Classificando a Conafé como mais de 18 entidades que nunca funcionou. Por que a Polícia Federal permitiu que mais de 20 entidades funcionassem recebendo se nunca existiu? O senhor poderia dizer, licença, o senhor poderia dizer quais são os ativos referentes a 89% da carteira da Conafé? Pescadores, assentados, O senhor indígenas. trabalha com seguro-defeso cadastrando pescador? Não, senhor. Qual o trabalho que o senhor faz com pescador? Represento nos seus interesses no primeiro grau, através das associações ao quais eles fazem parte. O senhor poderia dizer quais interesses são esses? Vários, emissão de documentos, orientações jurídicas, orientações para segmentos, para atingir políticas públicas e tais. O senhor já encaminhou alguma lista para o INSS relacionada a seguro-defeso? Não, senhor. O senhor já tratou dessa temática? Não, senhor. O senhor tem algum vínculo com consignados? Não, senhor. E até bom essa pergunta do consignado, novo relator, para deixar claro aqui à sociedade brasileira e aos aposentados e a todos os parlamentares que um desconto de uma mensalidade de um consignado corresponde a 30 mensalidades de uma associação. E nem por isso os bancos foram fechados. O BMG está funcionando, o Itaú está funcionando, a Caixa PicPay está funcionando e o impacto em cima do benefício de um aposentado, nobre deputados e senadores, o impacto de desconto de um consignado corresponde a 30 meses de uma associação. E nem por isso os banqueiros tiverem a sua vida escrutinada, apresentada ou com a interrupção do seu serviço. Olha, Não, fico satisfeito, sabe? Carlos Roberto, em 2020, a Conafé, vou voltar para 2019, arrecadou R$400 mil. Em 2020, arrecadou 57 milhões. 2021, arrecadou 59. Em 2022, arrecadou 92. Em 2023, arrecadou 202. Em 2024, arrecadou quase 300 milhões de reais. A que deve esse salto ano após ano de arrecadação? Organização e entrega de trabalho. E como é que o senhor explica nessa organização e entrega de trabalho ter um recorte da CGU mostrando que nenhum aposentado entrevistado tinha dado essa autorização? Eu desconheço a metodologia do CGU que levou a tal afirmação. Como o senhor explica que mais de 71 mil aposentados e pensionistas disseram que a Conafé meteu a mão no bolso deles sem ter autorizado? Reparando todos que fizessem algum tipo de reclamação associativa. Eu não estou perguntando isso. Não é roubando o celular na esquina, devolvendo o celular. Ninguém agradou todo mundo. Eu quero saber. Tem gente que se associou e não quis mais estar então o associado. senhor acha normal 71 mil reclamações de descontos não autorizados? Só te mostrar o que eu acho normal. Não, a pergunta é essa. O senhor acha normal? Não, não acho normal. Tá. Agora, então, se a gente sabe a prestação de serviço, a pergunta o senhor já respondeu. Senhor presidente, a pergunta já respondeu. Eu responder, senhor presidente. Olha, eu vou finalizar fazendo duas perguntas ao senhor. O careca do INSS tem vínculo direto com o Maurício Camisotti. Meter a mão com força no dinheiro do povo. Mas hoje a gente descobriu outro Maurício Camisotti, se chama Carlos Roberto Ferreira Lopes. Pelas mãos da Conafé passaram mais de 800 milhões de reais. Aqui nós descobrimos, porque o tempo foi curto, que 140 milhões foram direcionados diretamente para o assessor dele, Cícero Marcelino. Se isso não for lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e formação de organização criminosa, é melhor fechar a CPMI. Obrigado. Obrigado, relator. Senhores, vamos suspender a sessão por 30 minutos. Tá, já mandei pro senhor. Tinha mais alguma coisa? Mas eu te mando qualquer coisa, você manda pra ele.
Boa noite, são 7 horas e 24 minutos. A CPMI do INSS fez agora um intervalo do depoimento de hoje. Nós vamos direto lá à sala da reunião falar com a repórter Isabela Dutra, que está desde cedo acompanhando esse depoimento, essa reunião de hoje. Olá, Isabela. Alguém fala comigo? Oi, Isabela. Bem, eles deram um intervalo agora que pode ser de meia hora para um descanso do depoente. O relator, o deputado Alfredo Gaspar, fez várias perguntas desde cedo, começou às 4 horas a reunião, mas os parlamentares fizeram várias falas e o depoimento mesmo, as perguntas começaram cerca de 1h30 depois. E depois, agora, desse intervalo, então os demais participantes da CPMI vão falar com o depoente. Agora sim, nós temos a nossa repórter Isabela Dutra. Olá, Isabela, boa noite. Estamos ao vivo aqui na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. A reunião acaba de ser suspensa por meia hora. Acabaram agora as perguntas do relator para o depoente de hoje, que é o senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Eu vou conversar com a senadora Elisiane Gama. Senadora, depoimento longo até agora, né? Ele falou algumas coisas no início e respondeu as perguntas do relator. Qual a sua opinião do depoimento até agora? Olha, eu acho que o relator teve uma participação muito importante, né? Ele fez perguntas, são perguntas importantes, como ele sempre faz, acaba demorando de fato a presença do relator, porque ele tem realmente o tempo total, mas o que a gente percebe claramente no caso da CONAFER, a CONAFER movimentou aí de descontos irregulares 900 milhões de reais. Desses 900 milhões de reais foi, na verdade, localizado, detectado até pelo presente momento, através das investigações da Polícia Federal, inclusive com pedido de bloqueios desses recursos, algo em torno de 150 milhões de reais. Veja que nós temos aí pelo menos 700 milhões de reais, 750 milhões de reais que a gente não sabe aonde está. O caso da CONAFER é um caso também de várias outras entidades. A gente está aqui em cima de uma denúncia da ordem de 6,5 bilhões de reais. Até o presente momento, a gente consegue chegar a algo em torno de 1,5 bilhão de reais. Então, há um volume ainda muito grande que está rodando aí, que a gente não sabe onde realmente esse dinheiro está. E o que eu tenho sempre defendido na comissão, que a gente está ouvindo as associações, está ouvindo as empresas, as consultorias, não é? Os escritórios de advocacia, mas tem um ponto muito importante. Todo esse dinheiro que acabou, na verdade, transitando por essas empresas, esse recurso provavelmente chegou na mão daqueles que apadrinharam toda essa organização criminosa, que possivelmente aí pode ser, inclusive, agentes políticos. É para eles que nós precisamos chegar até lá. Essa investigação da CPMI, no meu entendimento, tem que chegar neles. Eu acho que a gente está chegando em alguns nomes, inclusive ouvindo aqui na CPMI. Ao final, o relatório que será apresentado, eu espero que a gente possa estar chegando a essas figuras e automaticamente pedindo o indiciamento delas. Muito obrigada, senadora. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigada. Acompanhe a entrevista coletiva do relator, deputado Alfredo Gaspar. Nas respostas do depoente. Olha, o depoente, ele veio para cá com o direito que tem de não auto se incriminar. E é um direito de todo depoente. Mas os dados já relacionados pela CPMI são suficientes para mostrar que, em relação a aposentados e pensionistas, a CONAFER meteu a mão grande em mais de 800 milhões de reais de quem mais precisava. Os documentos já chegaram, quebra de sigilo, alguma coisa que o senhor possa adiantar para a gente? A partir desta semana, nós estamos começando a receber diversos afastamentos de sigilo bancário e fiscal, o que irá ajudar muito nas interpelações. Obrigada. Parabéns, relator.
Voltamos ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS. A reunião está suspensa por 30 minutos e hoje está sendo ouvido o depoimento do presidente da CONAFER e nós passamos agora para a entrevista coletiva do deputado Marcel Van Hatten. Acompanhe. Irmãos, envolvendo cunhado, envolvendo, enfim, familiares e pessoas próximas, é incrível que não tenha caído até agora. Então, nós vemos que mais de 800 milhões de reais do dinheiro dos aposentados passou pela CONAFER e é incrível que os dados apresentados pelo relator incluem, inclusive, pessoas mortas há mais de 10 anos. Pessoas, portanto, que já não tinham como receber benefícios porque estão mortas, falecidas, e que além de serem descontados provavelmente do erário público para receber esse benefício, ainda tinham desconto indo para a associação. Então aqui é um absurdo em cima do outro, e da mesma forma como a gente viu no depoimento do Careca, nós vemos uma organização criminosa que, de novo, por mais rudimentar que seja o seu quadro societário, tem também uma sofisticação na criação de CNPJs diferentes para prestar serviços que o próprio depoente muitas vezes não sabe especificar. Então, tenho convicção que a CPI está ajudando a demonstrar para a população brasileira como foi esse roubo, o que aconteceu, e para que essas pessoas que estão vindo aqui, como é o caso do seu Carlos Roberto, possam ser mais aprofundadamente investigados e que a gente chegue realmente a uma solução e a uma punição a esses que roubaram do dinheiro do povo. Obrigada. Mais uma pergunta? Voltamos ao vivo, então, aqui da sala da CPMI do INSS, que a reunião está suspensa por 30 minutos. E hoje, mais cedo, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do processo contra o empresário Rubens Oliveira, que foi preso em flagrante pela CPMI por falso testemunho. O presidente do colegiado aqui da CPMI, senador Carlos Viana, afirmou que nenhuma decisão externa altera os rumos dos trabalhos da CPMI. Acompanhe o que ele disse. Esta CPMI é soberana no exercício das funções. Nós conduzimos a investigação, definimos quem é testemunha e quem é investigado e daremos sequência a todos os trabalhos com absoluta firmeza e transparência. O colegiado tem clareza do seu papel. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos, levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos. Reafirmo, a autoridade da CPMI é plena e está garantida pela Constituição brasileira. Seguiremos com determinação até identificar cada responsável e expor, sem disfarces, quem roubou os aposentados do Brasil. Nós aqui temos que deixar bem claro que há uma confusão, e aqui está o meu posicionamento também em relação à decisão da Procuradoria da República. Há uma confusão em relação às investigações. A CPMI é autônoma e tem independência na investigação. Quem decide os rumos dela somos nós. Quando a investigação está no âmbito da Polícia Federal e dos inquéritos que serão encaminhados ao Judiciário, a Procuradoria pode se posicionar com muita tranquilidade, porque é lá o foro correto para isso. Mas aqui no Parlamento, nós temos regras próprias de trabalho e de independência para executar nossas funções. E logo no início do depoimento, Carlos Roberto Ferreira Lopes, o presidente da CONAFER, decidiu prestar o compromisso de dizer a verdade hoje. Acompanhe. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos, que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Sim, senhor presidente. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. O depoente também afirmou que a entidade é avessa a qualquer tipo de fraude ou corrupção e destacou a atuação da CONAFER na produção agrícola familiar. Acompanhe. A CONAFER e esse presidente também tem avesso a qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de existência ou não existência
para subtração de valores ou representatividade. O nosso país é um país de extremos. Seria mais do que injusto, seria sagaz criar entidades que não funcionam, criar entidades que não existiram, criar serviços que não podem ser acessados, criar realidades de factoide ou de fachada. A Conafé existe desde 2004 para o único intuito de dar voz ao setor do agrofamiliar brasileiro. Setor esse que sempre esteve tutelado por entidades ou dogmas políticos e partidários ideológicos. Esse setor que emprega hoje 77% da mão de obra rural, que alimenta esse país, que traz 86 bilhões de dólares para dentro, que é 10,1% do PIB, que figura como protagonismo na produção de arroz, feijão, leite, suinocultura, responsável por mais de 90% da economia dos municípios acima de 20 mil habitantes. Essa é a Conafé, que detém do seu público apenas do seu público inativo associado, quer dizer, aposentado associado, somente 11% da sua carteira de associado. Voltamos ao vivo aqui da sala da CPMI e do INSS. A reunião está suspensa por meia hora e agora nós vamos acompanhar a entrevista coletiva do senador Sérgio Moro. Recebeu 688 milhões, cerca de 680 milhões desses descontos de aposentados e pensionistas, com indicativo de fraude. A pesquisa que a CGU fez apontou que 100% dos consultados não confirmaram esses descontos. E do outro lado, o relator colocou muito bem, tem um fluxo financeiro da Conafer para empresas relacionadas a um sócio do próprio Carlos, o presidente da Conafer, em empreendimentos comerciais. Então, por exemplo, consultoria de serviços, e quando ele foi indagado especificamente sobre que serviços teriam sido prestados, ele não conseguiu responder. Quando a Conafer paga 100 milhões para uma empresa de consultoria e serviço dessa pessoa ligada ao presidente, o tal do Cícero, e o presidente da Conafer não consegue descrever que serviço foi prestado, e se a gente for olhar, todas as empresas, os prestadores de serviços da Conafer, estão relacionados ali naquele fluxo financeiro, como uma empresa de locação de veículo, como uma empresa de evento e festas, todas são controladas, titularizadas por esse Cícero. E do outro lado, esse Cícero é sócio do Carlos em empreendimentos comerciais. Então aqui, no mínimo, você teria um grande conflito de interesses, mas nesse cenário no qual há esses descontos fraudulentos, aqui é uma possibilidade que é levantada pela própria Polícia Federal no relatório de inteligência financeira, que se trata de operações de lavagem de dinheiro dos valores descontados ilegalmente dos aposentados e pensionistas. Ele ainda vai ser pressionado aqui, claro, com todo respeito, em direito de ficar em silêncio, para poder esclarecer melhor essa história, porque é inacreditável que a Conafer pague 100 milhões a uma empresa de consultoria de serviços e quando ele é indagado ele não sabe responder o que a empresa fez. Senador, um outro assunto, hoje a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do processo de prisão em flagrante dentro da comissão. Como é que você trabalha? A gente respeita o posicionamento, foi o posicionamento do Ministério Público de primeira instância. O que eu disse aqui é que nós temos que mudar o procedimento. Essa prisão em flagrante tem que ser lavrada pelo próprio presidente da CPMI, o Carlos Viana, o senador Carlos Viana, que tem feito um grande trabalho. E, igualmente aqui o relator Alfredo Gaspar. Nós temos que lavrar o auto de prisão em flagrante para que nossos atos possam ser revistos apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Da forma como foi feita, transferindo para a Polícia Legislativa, permitiu que o promotor de primeira instância e o juiz de primeira instância pudessem arquivar aquele procedimento. Respeitamos o trabalho, mas não acho que é o procedimento adequado, já que a ordem de prisão veio de uma autoridade sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos lembrar que foi essa CPMI do INSS, com a promoção do requerimento da prisão do tal do careca do INSS, do Maurício Camisotti, deu um novo impulso a essas investigações. A Polícia Federal vinha fazendo um grande trabalho, mas de repente esses processos ficaram um período ali um tanto quanto paralisados por uma discussão de competência. Hoje estão na mão lá do competente e firme ministro André Mendonça, mas foi a CPMI que fez o pedido e que foi acolhido. Isso impulsionou as investigações. Eu coloquei muito claramente na última sessão, inclusive lá para o careca do INSS, o Antônio Antunes, olha,
você vai pagar o pato, porque vamos lembrar o Marcos Valério, do primeiro escândalo do governo Lula, ele foi condenado a 37 anos e quem recebeu propina dele, muitas vezes ficou condenado ali apenas 1 ano. Então está na hora deles pensarem em colaborar, porque não há uma saída fácil para eles, dada a magnitude desses crimes. Vamos lembrar também, né, que a escalada desses descontos fraudulentos, inclusive da própria Conafer, como foi colocado ali pelo relator, aconteceram no governo Lula. E a suspeita de pagamento de suborno ao ex-procurador-geral de benefícios, o Virgílio, e ao ex-diretor de benefícios do INSS, o André Fidelis, são nomeados do governo Lula. Temos que ir a fundo nessa história. Obrigada, senador. Durante o depoimento, o presidente da Conafer negou que a entidade seja de fachada e falou sobre a atuação da confederação nos municípios brasileiros. Reveja. Existem os 27 estados e mais de 2.000 municípios relatados que foram atendidos. E caso os senhores tenham interesse de provar que essa confederação é de fachada ou verdadeira, que os senhores liguem nesses municípios que são do estado da base dos senhores para afirmar se essa confederação existiu ou não atuando nesses municípios. E se atuando, a gente fez a diferença nos trabalhos que lá realizamos. Eu acho que o melhor testemunho hoje não é esse que está aqui por detrás desse balcão, nobre deputado Cristóvão. Eu acho que o melhor depoimento sobre uma entidade de classe ou de setor é o agricultor que está lá nesses municípios que estão relatados aí. A gente poderia oportunizar o Brasil saber se a Conafer existiu ou não, nobre senador Moro, ligando para os municípios aí e perguntando aos prefeitos se essa entidade trabalhou por quantos anos nesses municípios e qual a diferença na riqueza do Brasil a gente fez. Não seria eu um insano em requerer aos senhores, perdão, essa tal desafio se não tivesse eu seguro das contribuições econômicas, sociais e políticas que fizemos nesse país. A Conafer é um braço da República. A Conafer é um braço dos senhores. A Conafer vem aqui de pronto dizer que estamos aqui para contribuir, seja com qualquer for o caminho dessa CPMI. Acompanhamos agora a entrevista coletiva do senador Marcos Rogério. O INSS não tem defunto recebendo benefício? Ora, qual é a lógica que ele responde aqui? E para mim isso ficou muito claro. A lógica que ele deu ali é o seguinte: não há adesão por parte dos associados. Pega-se uma lista pré-determinada do INSS e lança-se a adesão em bloco. Porque quando ele justifica, bom, se o INSS está pagando, como é que eu vou dizer o contrário com relação à associação? Quem está pagando é o INSS. Ou seja, ele está dizendo para a CPI que aqueles associados ali foram lançados na folha da associação de forma indevida, de forma ilegal. Ele confessa o crime, ele é réu confesso. Quando ele tenta justificar a existência dessa associada que já morreu há tempos, ele responde com um questionamento: mas o INSS não tem defunto recebendo benefício? Qual é a lógica que vem na sequência? A lógica é, então, ele faz a adesão desses beneficiários do INSS, dos aposentados, de forma indevida. É lista por adesão tácita. Aliás, nem tácita é lançamento indevido, é lançamento criminoso. Então, eu repito, o depoimento dele, embora contraditório em muitos pontos, ele vai confessando crimes, condutas indevidas e fraudes para beneficiar parentes, para beneficiar familiares, além de outros que aparecerão ao longo do depoimento dele. Eu acho que virão muitas outras perguntas agora que serão esclarecedoras, mas no que ele já disse para o relator, para mim, já é esclarecedor sobre o método. O método praticado pela Conafer é o método da ilegalidade, da clandestinidade, do desconto indevido por associação indevida. O que fizeram com os aposentados é um crime. Obrigada. Obrigado, gente. Carlos Roberto Lopes confirmou que em 2017, quando a Conafer conseguiu um termo de cooperação técnica com o INSS, a entidade não tinha beneficiários com desconto em folha ativo. Acompanhe esse trecho.
Quando a Conafé conseguiu o termo de cooperação técnica em 2017, ela tinha quantos associados e arrecadava quanto? Nobre relator, a Conafé, quando inicia a assinatura com o INSS, ela não tinha colocado nenhum associado inativo em desconto. Porém, a mesma já deteria carteiras de associados, sendo ativos e inativos. Olha a pergunta, o senhor está dizendo que em 2017, na hora da feitura desse termo de cooperação técnico, o senhor não tinha nenhum associado. O senhor pode dizer, quando interrompeu as atividades relativas ao INSS, agora em 2025, havia quantos associados? Vênia, meu relator, quando estávamos assinando, nós tínhamos associados inativos, não inscritos em desconto. A pergunta é exatamente essa. Mas é porque a pergunta é exatamente essa que o senhor respondeu. Associados inscritos em descontos. Quantos tinham? Em desconto nenhum. É simples. Porém, como associados, milhares. É simples. Só que não em desconto. A pergunta é em descontos. Em 2025, em descontos, quantos associados tinham na Conafé? Detemos hoje ainda, para que se encontra lá, 620 mil associados. Quanto? 620 mil associados inativos. Quanto a Conafé apurou nos últimos 5 anos em desconto associativo relacionado a aposentado e pensionista? O que eu recebi de informação é que em torno de 500 a 600 milhões de reais, dividido em 60 meses. Olha, eu vou lhe corrigir, a CGU colocou mais de 800 milhões de reais de desconto associativo. Eu discordo da CGU. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou o depoente sobre o uso do nome de pessoas mortas em fichas de adesão. O senhor mandou a ficha da dona Maria Rodrigues. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela Conafé. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da Conafé ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? É padrão do INSS ter defunto recebendo benefício? Senhores. É padrão do INSS. É padrão do INSS. Senhores. A pergunta é bem objetiva. É padrão Conafé ressuscitar mortos para conseguir descontos associativos? Sim ou não? Se o morto estiver recebendo benefício, pelo jeito sim, né? Presidente, eu quero parabenizar que a Conafé botou no bolso 800 milhões de aposentados e pensionistas, sendo que 100% do recorte feito pelo CGU não tinha autorizações válidas. A pergunta ao depoente: a Conafé repetiu esse padrão centenas de vezes. O senhor tinha conhecimento disso? Eu não. A Conafé desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Qual o resultado? Uma pessoa em óbito está recebendo benefício, senador, deputado. O senhor poderia esclarecer, então? O senhor poderia esclarecer? Senhores, por favor. Poderia esclarecer, já que isso legalmente não é possível, como isso se repetiu mais de 300 vezes na Conafé, entidade que o senhor preside? Tal abscesso da lógica, nobre relator, o abscesso da lógica é haver desconto num cara que está morto. Como é que existe, senador, um desconto aceito pelo INSS numa pessoa que já morreu? Como é que essa pessoa está recebendo benefício, relator? Eu quero saber como é que existe uma pessoa recebendo benefício. Morta. Oxe. Por favor, senhores parlamentares. É tão estranho cobrar de quem está morto como pagar quem está morto.
O depoente também respondeu sobre processos judiciais que a Conafer responde por descontos em benefícios do INSS não autorizados pelos beneficiários. Acompanhe esse trecho. 100% daqueles que foram entrevistados disseram que a Conafer estava mentindo na autorização. 71 mil processos judiciais no Brasil estão dizendo que a Conafer meteu a mão no bolso sem autorização. Por 5 anos a Conafer reparou qualquer dano que houve, tanto administrativo, PROCON, Reclame Aqui e judiciário. E meter a mão no bolso do aposentado e pensionista, devolvendo o dinheiro sem ser em dobro. Isso aí reparar? Nós reparamos em dobro e pagamos judicialmente. Volto ao vivo aqui, então, da sala de reuniões da CPMI do INSS, que houve hoje o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes. Conafer é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. A reunião foi suspensa por meia hora, falta agora 4 minutos do tempo previsto para a volta dos parlamentares, mas normalmente esse intervalo ele se estende um pouco mais, é o horário de alimentação, de jantar, de descanso um pouco, porque o depoimento, a reunião começou por volta de 4h30, antes houve uma longa conversa aqui do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, com os parlamentares sobre o andamento da CPMI, depois, em seguida, o depoente chegou, falou um pouco sobre a atuação da Conafer e começou a responder às perguntas do relator. Então, foi mais ou menos até 7h30 da noite, essa parte do relator. Agora, são 32 parlamentares inscritos para fazer perguntas para o depoente e o que deve acontecer logo na volta desse intervalo. Pelo tempo regulamentar previsto, faltam 3 minutos, mas os parlamentares ainda não retornaram, devem estar se alimentando, descansando. Esse intervalo realmente demora um pouquinho mais, mas aguardamos a volta da reunião para qualquer momento. E eu passo, então, para o Márcio Maturana, para o nosso jornal Senado Notícias. É com você, Márcio. Certo, Isabela, muito obrigado. Qualquer nova movimentação aí na sala da CPMI, chama a gente aqui, que nós vamos para o ao vivo aí dentro da sala. Obrigado pelas informações. Pode deixar. E a nossa equipe preparou uma reportagem com os principais momentos dessa primeira parte do depoimento de hoje, com as perguntas do relator, o deputado Alfredo Gaspar. Vamos assistir. A Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais, a Conafer, é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por descontos indevidos em benefícios de aposentados. O pecuarista Carlos Roberto Ferreira Lopes, que preside a instituição, negou em depoimento à CPMI que a empresa seja de fachada. A entidade volte a trabalhar, porque essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a Conafer não faz parte desse cenário, porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou o depoente sobre a alta movimentação financeira em sua conta pessoal. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha, o senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. O relator também questionou o uso de nomes de pessoas mortas, autorizando o desconto associativo. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela Conafer. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da Conafer ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A Conafer desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Pelas mãos da Conafer passaram mais de 800 milhões de reais. Aqui nós descobrimos, porque o tempo foi curto, que 140 milhões foram diretamente
direcionado diretamente para o assessor dele, Cícero Marcelino. Se isso não for lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e formação de organização criminosa, é melhor fechar a CPMI. Obrigado. São agora 7 horas e 54 minutos em Brasília. Estamos aguardando o reinício da reunião de hoje da CPMI do INSS. Enquanto isso, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fabrício Panzini, para onde caminham as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Após o recente encontro entre os presidentes dos dois países, a ANCHAM entende que a gente pode estar entrando num momento novo, num momento muito positivo, em que os temas econômicos é que vão dominar a pauta e são temas de cooperação que são importantes para os dois. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com cigarro convencional. E em idades mais tenras, né? Quer dizer, pessoas mais jovens. O cigarro eletrônico é até um pouquinho mais complicado do que o tabaco normal, né? O cigarro normal de papel e o tabaco propriamente dito. Por quê? Porque ele é altamente viciante, ele é cheiroso, o cheiro dele é um cheiro agradável e o sabor dele também é um sabor agradável. E isso tem captado a adolescência com muita facilidade. Eu chego na distribuidora, na tabacaria, eu pergunto, eu quero um pod, que a gente chama de pod.